2024? Bom, realmente foi um salto muito pronunciado que traz alguns outros fatores, além de um aumento orgânico do diagnóstico, né? E o principal deles é o aumento, de fato, da capacidade de diagnosticar, né? Então, a gente sabe que no nosso país a cobertura de acesso à saúde, acesso médico e acesso especializado, ela é muito desigual, mas ela tem melhorado lentamente, pelo menos ao longo dos anos. Isso faz com que, naturalmente, a gente chegue a mais diagnósticos, né? E daí o telespectador, às vezes, ele pode pensar, bom, a gente está na era da informação, hoje a gente sabe dos riscos de se expor de forma desprotegida, das consequências nocivas dessa exposição, e com tanta informação, será que a gente ainda está aumentando o risco e a exposição a esses tumores, né? E, de fato, talvez paradoxalmente, a era da informação, a gente nunca viveu tanta desinformação também. São informações falsas e vivemos a era da imagem, né? O culto à imagem, à aparência. Exato. E as redes sociais, por exemplo, elas trazem um benefício muito importante, muito significativo de informação, de acesso, de democratização, mas também traz alguma desinformação. Então, vou te dar um exemplo. Se, por exemplo, eu estou nas minhas redes sociais e faço também esse papel, eu acho que é o papel de todo profissional, não apenas médico, mas dentro da sua área, de informar. E se eu estou falando lá, olha, Paulo, você tem que tomar cuidado com a exposição desprotegida ao sol, porque isso pode trazer câncer de pele. Isso, às vezes, pode virar uma informação talvez um pouco repetitiva, enfadonha, e talvez vai passar para a próxima. Agora, se eu chegar e falar, olha, cuidado, filtro solar causa câncer de pele. Mesmo que eu esteja totalmente descompromissado com qualquer evidência científica, ao arrepio da melhor evidência científica, isso acaba, às vezes, trazendo luz e chamando muita atenção. Então, a gente tem a desinformação atuando um pouco contra isso. A qualidade da informação é muito importante, né? Agora, desculpa. Pois não. E além disso, né, então, se a gente soma a própria desinformação, a maior capacidade de diagnósticos, né, maior, tanto pelo acesso, né, como eu falei, ainda está um pouco lentificado, mas também a maior disponibilidade de ferramentas diagnósticas. Mas aí ainda entra um outro fator que eu diria talvez seja um fator positivo, que é a longevidade. A gente está vivendo mais. Uma das causas é vive-se mais, então por isso a possibilidade de surgir um câncer de pele é mais frequente, né? Exatamente. É muito comum, por exemplo, durante uma consulta dermatológica, eu estou diante de um paciente, às vezes um paciente idoso, que está ali tendo o seu primeiro diagnóstico de um câncer de pele e faz parte da nossa anamnese perguntar sobre o histórico familiar. Ele fala, olha, doutor, na minha família nunca ninguém teve câncer de pele, minha mãe não teve, meu pai não teve. Você pergunta, tá, mas eles viveram até que idade? E às vezes viveram até os 40 e poucos, 50 anos, 60 anos, quando muito, né? E isso era o normal, era o habitual algumas gerações atrás, né? E agora, por um fator positivo, estamos vivendo mais, né? A expectativa de vida, não só do brasileiro, como do cidadão global, tem aumentado nos últimos anos, faz com que estejamos mais expostos ao longo dos anos aos fatores de risco e tenhamos mais oportunidade de vir a receber diagnósticos, né? Então, eu diria aí que é um fator positivo, entre aspas, se a gente puder dizer assim, que justifique esse dado não tão positivo assim, que é o aumento dos diagnósticos, né? Em todos os casos, até vou abrir um parênteses, em todos os casos, procure um médico para você se informar melhor, em vez de acreditar numa propaganda, algo que você vê na internet, assim, olha, pele milagrosa, maravilhosa, usei tal produto. Peraí, não é bem assim, né? Agora, esse salto de 4.200 casos de câncer para 72 mil 10 anos depois, será que isso não houve uma subnotificação? Muitos casos passaram sem ser detectados lá no passado? Com certeza. Esse é um dos fatores principais que justifica o número muito reduzido lá atrás, né? Então, a notificação hoje em dia de diversos agravos à saúde, né, muitos deles são de notificação obrigatória,
O Ministério da Saúde tem dados mais concretos hoje em dia, inclusive... Existe um cartão, né? Sim, sim. Existem sistemas hoje em dia informatizados e equipes dedicadas a isso, né? Então, as informações oficiais do próprio Ministério da Saúde é que o câncer de pele hoje representa 30% de todos os cânceres, né? Então, isso é um dado muito significativo, né? Ou seja, 3 a cada 10 tumores. E se a gente for olhar em algumas populações, subpopulações específicas, esse número pode chegar a mais de 50%, que significa dizer, em outras palavras, que o câncer de pele, numericamente, ele é mais representativo que a soma de todos os outros cânceres do ser humano. Então, definitivamente, é algo que a gente não pode fechar os olhos e ignorar. Ele faz parte da vida e, consequentemente, proteger-se é algo extremamente necessário. Quais são os fatores que predispõem a pessoa a ter o câncer de pele? Bom, embora, sim, existam alguns outros fatores menos comuns, o principal é a exposição solar, né? Então, assim como se a gente for, talvez, para um exemplo mais comum ao público, o câncer de pulmão, que a gente sabe que pode ser causado por poluição, pode ser causado... Tabagismo, né? Tabagismo é o principal, né? Mas, digo, por outros, o tabagismo está na cabeça de todo mundo. Bom, fumou, esse é o principal risco e se eu quiser evitar, eu vou ter que reduzir ou, preferencialmente, cessar o tabagismo, né? E para o câncer de pele, a exposição solar, de longe, é o número 1, é a principal causa que aumenta o risco. Quem trabalha no campo, pescador... Sim, originalmente sim, né? Existe a exposição ocupacional, que ela é importante ainda hoje, foi mais importante no passado, mas outras exposições, como em momentos de lazer, né? Isso tem um impacto muito significativo. Existem pesquisas que demonstram para a gente, aliás, além de áreas de momentos de lazer, aquela que a gente não conta, que a gente não soma tanto no dia a dia, que são em deslocamentos, né? Aquela que a gente fala, olha, mas eu não estou tomando sol. Você está dirigindo, você deixou o carro ali, você deixou no estacionamento, andou, voltou, fez isso várias vezes ao dia, foi almoçar, voltou do trabalho, pegou um ônibus e essa exposição, embora sejam alguns minutinhos, num dia, alguns minutinhos amanhã, quando a gente soma no final do ano, nos 365 dias no ano, ao longo de vários anos da vida dessa pessoa, isso tem uma soma muito significativa. Então, tem estudos já mostrando que 70% da radiação solar acumulada por um indivíduo ao longo da vida foi em situações de não exposição intencional. Do dia a dia. Mas, fazendo um paralelo aqui, aquela praia que eu peguei 40 anos atrás, aquilo não vai sair, né? Vai me deixar, talvez, muito mais suscetível ao câncer que se eu tivesse tomado cuidado com o sol. Com certeza, mas agora, também, voltando ao exemplo do câncer de pulmão, sempre é tempo de parar de fumar, né? Então, sim, se você fumou por 20 anos e parou, você não vai zerar o seu risco e não vai se igualar ao risco de um não tabagista, de uma pessoa que nunca fumou na vida. Mas você vai se distanciar cada vez mais daquela pessoa que continua fumando, né? Então, como você falou, aquele sol que você tomou 40 anos atrás na praia, ele faz diferença hoje? Faz. A gente tem tumores que eles são mais dependentes de uma exposição intermitente e outros de uma exposição cumulativa, acumulada ao longo da vida. E se a gente for pensar no tumor mais grave deles, né, que é o melanoma, que é apenas o terceiro mais comum, mas é o mais grave, que é mais ameaça à vida, né? O principal fator de risco do melanoma são queimaduras solares na infância. E ele não é comum na infância. E também não é comum na adolescência. Já da meia idade para frente, né? A faixa etária mais comum dele é entre 30 e 60 anos de idade, embora possa realmente acontecer em qualquer faixa etária, mas 30 e 60 é onde realmente concentra. Já os carcinomas, podemos falar daqui a pouquinho sobre os carcinomas, eles vão aumentando progressivamente a incidência conforme a idade. Mas o melanoma, embora seja um câncer mais prevalente em adultos, o principal fator de risco são queimaduras solares lá na infância. Então, muitas vezes, quando a gente diagnostica um paciente com melanoma, a gente tem também que lembrá-lo que tem que tirar as crianças do sol, ou pelo menos protegê-las, né? Mas é uma questão muito complicada, porque o sol também é fonte da vitamina D. Em alguns países, a ausência do sol faz com que as crianças tenham que tomar um comprimido de vitamina D, né? Enfim, mas aí a gente não está nesse caso. Quais são
principais dificuldades, as dificuldades mais frequentes no diagnóstico do câncer de pele? Bom, a grande questão é a precocidade, né? Porque a precocidade do diagnóstico, ela está muito ligada ao prognóstico. Então, um câncer de pele diagnosticado numa fase inicial, ele não só é curável, como ele também vai deixar menos marcas, vai deixar menos efeitos nocivos naquele paciente. Agora, o melanoma, que é o tipo mais grave, me corrija se eu estiver errado, ele não é o mais frequente de todos. Né? Não. Os mais frequentes são aquelas que vêm aquela casquinha, assim, né? Falando assim na linguagem leiga, né? Assim, é aquele, um arranhãozinho, assim, uma verruga, quer dizer, de uma forma geral, né? Exato. A gente tem 3 principais, simplificando, né? Existem outros mais raros, mas que fogem do mais comum. Os 3 principais. O principal é o carcinoma basocelular. E ele representa quase 80% de todos os cânceres de pele. E, frequentemente, a gente costuma dizer que ele não ameaça a vida. Por que ele não ameaça a vida? Porque ele não costuma metastatizar como o melanoma faz, né? Já o melanoma é o oposto. O melanoma você tem uma chance de diagnosticar precocemente ou, em casos mais tardios, ele passa a ser uma doença muito mais séria, né? Hoje em dia, felizmente, existem tratamentos mais modernos para ajudar, inclusive, esses pacientes com doença mais avançada, mas o prognóstico não é o mesmo do que aquele quando diagnosticado mais precocemente. E no meio do caminho existe o carcinoma de células escamosas, que ele não é tão comum quanto o basocelular, mas é mais comum que o melanoma, não é tão grave quanto o melanoma, mas ele pode sim, em alguns casos mais específicos, metastatizar. Bom, eu presumo que quanto mais precoce seja o diagnóstico, mais fácil e mais efetivo será o tratamento, né? Com certeza. Então, de uma maneira geral, antes de chegar ao tratamento, quais seriam as principais recomendações quanto à prevenção? Tá. A prevenção, eu costumo... Depende da faixa etária também, né? Sim, sim. Eu costumo, assim, didaticamente, na consulta e, enfim, em qualquer situação de informação sobre o assunto, dividir, vamos pensar em 3 camadas de proteção, né? Na qual o câncer, o filtro solar, eu colocaria como um terceiro lugar em termos de importância, não que ele não seja importante, tá? Mas de relevância. E por que terceiro lugar? Primeiro, porque a gente sabe que a gente usa muito menos quantidade do que é necessário, né? O que é recomendado tem um número certo, né? São 2 miligramas por centímetro quadrado, e vários estudos já demonstraram que a gente não utiliza isso tudo. E qual seria o fator mais indicado? O fator, o mínimo recomendado é que seja 30. Quanto mais alto o FPS, quanto mais alto o fator, maior a proteção, embora quando chegue acima de 30, essa curva comece a se retificar e a gente não tem um benefício diretamente proporcional, ou seja, um FPS 90, ele é superior ao 30, mas ele não é 3 vezes como possa sugerir o número, né? Não existe uma progressão matematicamente atribuível, não? Até 30, sim. A partir de 30, o benefício mas aí, ele é menor. Suponho que a reaplicação, em razão do suor, do banho na água, então, no mar, é recomendável, né? Perfeito. Essa é uma parte crucial do uso do filtro solar. A gente deve reaplicar a cada 2 a 3 horas. E se estivermos numa situação, por exemplo, à beira da piscina e entramos na água ou no mar, que entrou no mar, ou mesmo alguém que esteja praticando uma atividade física e teve ali um suor, a gente tem que antecipar essas 2 a 3 horas. Além disso, ainda tem a questão da uniformização. Então, sabe quando a gente vai na praia, que a gente vê uma pessoa com a marca de mão, né? Ela tentou, na melhor das intenções, aplicar aquilo de uma forma homogênea, mas algumas áreas ficaram falhas. Ou seja, a gente usa menos do que deveria, a gente não reaplica como deveria e a gente não deixa algumas áreas falhas. Então, num cenário ideal que utilizássemos o filtro solar da forma absolutamente correta, ele seria, sem dúvida nenhuma, mais eficaz do que normalmente o benefício que a gente colhe. Mas não dá para abrir mão, não dá para abrir mão, né? Em que casos o câncer de pele pode ser tratado clinicamente? Com uma pomada, um creme, ou então, antes de pensar numa cirurgia? São poucos os casos, tá? Mas existem tumores. Quando a gente tem tumores de baixa agressividade, por exemplo, eu falei do carcinoma basocelular, que ele é o menos
agressivo, mas ainda assim dentro do vaso celular existem subtipos, né, do mais leve até um pouco mais invasivo. Então, quando a gente tem subtipos menos agressivos, em áreas de baixo risco, né, que normalmente exclui a face, que é a área mais frequente desses tumores. Em alguns casos, a gente pode sim lançar mão de tratamentos com alguns cremes específicos. Existem estudos até bastante antigos, né? Tem drogas bastante estudadas ao longo dos anos que mostram a eficácia realmente no tratamento clínico desses tumores em específico. Mas a cirurgia, ela acaba sendo, na maioria absoluta das vezes, a melhor chance do paciente obter a cura. Então, para a quase totalidade dos tumores, se possível, operar. E operar quando? O mais rápido possível. Antigamente, às vezes, a gente pensava, bom, deixa a cirurgia para último caso. A cirurgia, se ela for necessária. E muitas vezes a gente está perdendo o timing, perdendo a oportunidade de tratar o tumor enquanto ele ainda é menos invasivo, enquanto ele atingiu menos estruturas nobres, por exemplo. Né? Além da cirurgia, é recomendável o tratamento quimioterápico também? A quimioterapia, ela tem pouca participação, pouco benefício no câncer de pele, ou seja, o câncer de pele ele responde muito mal. E isso vale tanto para os carcinomas quanto para o melanoma, a quimioterapia. Né? Ele responde mal à quimioterapia. Porque é difícil para a medicação chegar até especificamente ao local do tumor? É uma característica do tumor de encontrar saídas, né, escapar ao mecanismo de ação dos quimioterápicos. Mas isso começou a mudar nos últimos anos, ao longo das últimas décadas, mas principalmente de uma forma mais acelerada nos últimos 10 anos, com o advento da imunoterapia e da terapia-alvo, que são medicamentos que atuam, especialmente a imunoterapia... Anticorpos monoclonais. Isso, exato, incluindo os anticorpos monoclonais. Na verdade, pelo que eu li, eles são, a imunoterapia faz com que a defesa do próprio organismo seja estimulada para focar toda sua potência, todas as suas baterias contra o tumor, né? Exatamente. Existe uma guerra entre o sistema imunológico e o tumor, né? E o tumor, ele tem mecanismos de escape ao sistema imunológico e a imunoterapia, ela vai atuar do lado do sistema imunológico, tentando resolver e atuar junto para poder derrubar o tumor. E a imunoterapia realmente ela mudou, especialmente no caso do melanoma, né, que é o mais grave, mas também do carcinoma de células escamosas, para doenças localmente avançadas, aquelas doenças que a cirurgia ela é muito complicada, ou mesmo situações inoperáveis, ou tumores com disseminação à distância. Né? Agora, o senhor é super especializado numa cirurgia que é muito detalhista e que consegue resultados bastante melhores do que a cirurgia tradicional. Estou falando da cirurgia de Mohs, né? Eu queria que o senhor fizesse falar sobre a cirurgia de Mohs para os casos de câncer e o que ela representa, quais são os avanços que ela trouxe. Bom, a cirurgia micrográfica de Mohs, ela traz algumas vantagens muito significativas, especialmente para aqueles carcinomas, tá? E é mais adequada para os carcinomas e não tanto para o melanoma, embora exista uma variação da cirurgia micrográfica para o melanoma, mas ela é mais atuante nos carcinomas considerados de alto grau, alto risco. E alto risco de quê? Alto risco de recidiva, ou seja, alto risco do tumor voltar caso seja operado pela cirurgia tradicional. Normalmente, esse alto risco ele é medido por algumas características clínicas, né? Por exemplo, um tumor mal delimitado, um paciente imunossuprimido, ou por características específicas do tumor identificadas na biópsia, por exemplo, um subtipo mais agressivo, a localização numa área de alto risco. Né? Então, se antes da cirurgia identificamos que aquele determinado tumor tem uma alta chance de voltar, a cirurgia micrográfica, ela oferece uma taxa de cura mais alta, tá? Normalmente a cirurgia tradicional vai ser em torno de 80%, 85%, versus até 99% da cirurgia micrográfica para os carcinomas basocelulares primários, né? E além de ter essa vantagem oncológica de maior taxa de cura, que é a principal vantagem dela, também traz uma economia de tecidos sadios, ou seja, ela proporciona menos cicatrizes, especialmente em áreas mais nobres. Ela também é chamada de criocirurgia, não?
Não, a criocirurgia é uma outra coisa, embora na cirurgia micrográfica a gente utilize a congelação, né? Então, como que é feito? Na cirurgia tradicional você remove o tumor, faz a reconstrução, o fechamento, coloca um enxerto. Manda para a anatomopatologia, para o laboratório examinar. Exatamente, você vai ter o resultado ali alguns dias depois, 15 dias depois, um pouco antes, um pouco depois. E aí o resultado pode mostrar, olha, o tumor saiu completamente ou não, pode ter tido remanescentes do tumor e vão ter que voltar para a cirurgia, tá? Na cirurgia micrográfica, essa análise ela é feita em tempo real. Então, mas na mesma hora vai para o laboratório, faz o exame e dá o diagnóstico. Tempo real, assim, são uns 20 minutos, 30 minutos no máximo, né? É melhor que esperar dias, né? Sim, exatamente. De receber o resultado. E isso permite a gente ter novas intervenções conforme a necessidade. Então, já parte do princípio de que, bom, vou partir de margens menores, isso é especialmente útil se estou falando de nariz, de pálpebra, orelha, lábios, né? Parto de margens menores porque eu vou fazer uma avaliação ali em tempo real e saber exatamente se o tumor foi completamente eliminado através da biópsia por congelação realizada naquele momento. E se ainda tiver remanescente tumoral, através do mapeamento, eu vou saber exatamente onde colher um pouco mais de material, onde tirar uma camada fina novamente. E assim sucessivamente, até que tenhamos certeza que 100% das margens estão livres e posso fazer a reconstrução tranquilo de que aquele tumor já foi eliminado. Sempre preservando a aparência da pessoa, sobretudo se é na face. A aparência e a funcionalidade também, né? Muitas vezes a gente está falando de função também, né? A aparência é importantíssima, sem dúvida nenhuma. É uma das prioridades da cirurgia micrográfica, não é a primeira, como eu falei, a parte oncológica é a primeira prioridade, mas a estética, sem dúvida nenhuma, né? Isso é muito importante e a funcionalidade também. Eu acho que o recado assim, super importante que eu sempre peço que os médicos que vêm aqui deem é a questão de chamar para a importância da boa informação, né? Quem tiver com alguma lesão suspeita de pele, às vezes a gente até não procura, estou com medo disso aqui ser uma coisa mais grave, e em vez de procurar uma opinião abalizada, esquece, né? Passa uma borracha em cima. Então, eu queria que você falasse sobre a importância de procurar o médico quando suspeitar de alguma lesão de pele. Olha, isso é crucial. Primeiro, porque muitas vezes a gente pode ter um dimensionamento incorreto em relação à importância de uma lesão, né? Então, algo que sangra ou que coça, às vezes eu não estou dando muita importância, e no exame físico e dermatoscópico, que é aquela espécie de lupa que todo dermatologista tem, a gente pode encontrar ali elementos quase que inequívocos da presença de um tumor e fazer isso de uma forma precoce, né? Então, a importância de procurar o especialista já está no diagnóstico precoce. Mas, além disso, muitas vezes o paciente fica com caraminholas na cabeça e às vezes não é nada, né? Então, às vezes ele fala, nossa, mas será que isso aqui é câncer? E não é, e fica alimentando aquela preocupação. E muitas vezes uma simples consulta, simples assim, claro, se ele tiver acesso, a gente sabe tanto que isso é difícil, mas através de uma visita médica, você pode não só ter de volta restaurada a sua tranquilidade, quanto seguir com mais orientações, mais informações de qualidade para a prevenção, que é fundamental. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Obrigado a você e até a próxima, estou à disposição, foi um prazer. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados.
Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. A TV Senado tem sido essencial porque leva informações a todo o Brasil sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço pelo Brasil e pelo estado de Roraima. A TV Senado é essencial para a democracia, porque ela leva informações a todos os cantos do país com seriedade, com respeito e com compromisso com a verdade e com a sociedade brasileira. Eu quero parabenizar, me congratular com a TV Senado, com todos aqueles que fazem a TV Senado, parabenizar pelos seus 30 anos e, logicamente, que ela continue levando informações com a seriedade que é feita e, logicamente, com todo o respeito ao nosso telespectador. Ao telespectador que continue ligado na TV Senado, porque você recebe informações de verdade aqui no Senado Federal. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. Olá, bom dia. Segunda-feira, 23 de março, o Senado Notícias está no ar. A CPMI do INSS marcou para hoje os depoimentos da ex-namorada do dono do Banco Master e também do presidente da Dataprev. Vamos conversar ao vivo com o repórter Tiago Tibúrcio para saber os detalhes. Bom dia, Tiago. Bom dia, André Ricardo. Bom dia também aos nossos telespectadores. Antes de tudo, uma informação muito importante. Esta é uma semana decisiva para a CPMI do INSS. Isso porque o prazo final para os trabalhos se encerra no próximo sábado, dia 28. Mas o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, já adiantou que pretende fazer a votação do relatório final no dia 26 de março, próxima quinta-feira. E isso, é claro, se não houver a prorrogação dos trabalhos da CPMI, que já foi solicitada
ligada tanto à presidência do Senado, à presidência do Congresso Nacional, como também há um mandado de segurança, que é um remédio constitucional impetrado pelo presidente da CPMI no Supremo Tribunal Federal para que se prorrogue o trabalho da CPMI do INSS, já que existe esse requerimento com mais de 200 assinaturas de parlamentares. O mandado de segurança foi distribuído para o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, mas até este momento ainda não há decisão sobre o mandado de segurança. Bem, enquanto isso não sai, então, a CPMI marcou reunião para hoje, às 16h, com previsão de ouvir a ex-namorada do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, é a senhora Marta Greff, por entender, assim, a mesa da CPMI, que ela pode colaborar porque foi testemunha ocular das interações de Vorcaro com algumas pessoas aí que estão sendo investigadas na Operação Compliance Zero. Vorcaro, por exemplo, segundo o requerimento da CPMI, realizou uma chamada de vídeo com a senhora Marta Greff e, após o término, conforme registros da investigação, a convocada perguntou sobre a identidade do interlocutor, ao que o empresário respondeu tratar-se, segundo o requerimento, do ministro Alexandre de Moraes. A oitiva, então, da senhora Marta é considerada indispensável pelo presidente, pelo relator da CPMI do INSS, para confirmar, então, a identidade dessas pessoas presentes no ambiente privado do investigado. Em outra ação da CPMI, nós vamos ver mais adiante também, o presidente da CPMI solicitou ao STF que envie para cá, para a CPMI, uma relação de quem teria utilizado o telefone funcional do Supremo Tribunal Federal, onde foi registrada uma interação entre Vorcaro e um interlocutor desse telefone. Bom, hoje, às 16h, então, foi convocada a senhora Marta Greff, mas ela mora nos Estados Unidos, ainda não há uma confirmação definitiva se ela vem ou não, e também vai prestar depoimento o presidente da Dataprev, que é a empresa de tecnologia e informações da Previdência, onde os dados dos beneficiários da Previdência Social, tanto aposentados quanto pensionistas do INSS, ficam alocados e de onde as investigações da CPMI mostraram que podem ter partido fraudes aí nos descontos associativos. O presidente atual, que vai prestar depoimento aqui hoje, é Rodrigo Ortiz Dávila Assunção. A reunião está marcada, então, para as 16h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pela TV Senado. André Ricardo, voltamos ao estúdio. Obrigado, Tiago. O repórter Tiago Tiburcio falando aí sobre a reunião de hoje da CPMI do INSS, nesta semana que provavelmente deve ser a última de trabalhos da CPMI. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, confirmou que um dos números citados na quebra de sigilo do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, pertence ao Supremo Tribunal Federal, mas disse que ainda não é possível afirmar qual ministro estava usando o número no dia da comunicação. Eu quero comunicar aos senhores parlamentares, foi solicitada às empresas de telefonia a confirmação da propriedade de um dos números citados na quebra de sigilo do senhor Vorcaro e que, divulgado pela imprensa, deu como destinatário o ministro Alexandre de Moraes. O relatório oficial que nos foi enviado é de que o número é do Supremo Tribunal Federal. Está confirmado oficialmente que o senhor Vorcaro tinha acesso com alguém do Supremo Tribunal Federal. Não posso aqui fazer uma afirmação de qual ministro, uma vez que, naturalmente, nós vamos oficiar o Supremo para que nós tenhamos essa informação e a clareza de com quem estava o número no dia em que a comunicação foi feita, mas apenas para que os senhores parlamentares tenham a informação completa sobre isso, como tem sido claro dessa presidência, para que cada um se manifeste da maneira que entender. Na quinta-feira, a CPMI do INSS ouviu o depoimento de Arthur Ildefonso, principal executivo do Banco C6 Consignado. Antes de ouvir a testemunha, foram aprovados 3 requerimentos.
Deputados e senadores aprovaram convites a Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e a Roberto Campos Neto, ex-presidente do BC, para que falem à CPMI como testemunhas. Foi aprovado ainda requerimento pedindo que o presidente da CPI do crime organizado, senador Fabiano Contarato, compartilhe com a CPMI os documentos das quebras de sigilos bancário, fiscal e telemático de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Os parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. A pauta está aprovada. Arthur de Azevedo, principal executivo do Banco C6 consignado desde 2019, se recusou a fazer o compromisso de dizer a verdade. A gente não tem como prever aqui o que possa ser lhe perguntado, então ele vai exercer esse direito. Muito me estranha um presidente com a carreira que o senhor tem não assinar um termo de compromisso para falar a verdade. O executivo informou que o INSS suspendeu novos contratos de empréstimos consignados do Banco C6 esta semana. 2 dias atrás, justamente quando eu me preparava para comparecer diante das senhoras e dos senhores para esclarecer todos os fatos, o INSS decidiu suspender a concessão de novos empréstimos consignados ao Banco C6 consignado. Estamos impedidos de ofertar novos empréstimos consignados pelo INSS e já recorremos ao Judiciário para restabelecer a operação. Arthur Azevedo respondeu às perguntas do relator deputado Alfredo Gaspar. Hoje, quantos contratos o banco tem com aposentado e pensionista do INSS relacionado a empréstimo pessoal? Ativos têm aproximadamente 6 milhões e já foram concedidos ao todo aproximadamente 10 milhões desses empréstimos. O C6 consignado não tem agência física no país e isso chamou a atenção do relator. O C6 tem quantas agências físicas no Brasil? O C6 não tem... O C6 consignado não tem nenhuma agência física no Brasil. Eu sou aposentado, o senhor é o banco... Eu preciso do empréstimo, mas não sei da sua existência porque não tem sequer agência física. Também na reunião, o fundador de uma gestora de investimentos afirmou à CPI do crime organizado que o verdadeiro dono do Banco Master não era Daniel Vorcaro, mas o empresário Nelson Tanuri. Obrigado. Vladimir Timmerman é fundador da Ash Capital, empresa gestora de fundos de investimentos. Há vários anos ele vinha denunciando as fraudes do Banco Master. Na CPI, onde foi convocado como testemunha, Vladimir Timmerman afirmou que Daniel Vorcaro, na verdade, é um laranja de Nelson Tanuri, dono da Gafisa. Muito se fala sobre as suspeitas que o senhor Nelson Tanuri é o dono do Banco Master. Eu juntei 13 elementos para mostrar que esse é o caso. A primeira ação que você tem de Nelson Tanuri como administrador da Gafisa foi comprar ações de Brasil Realty, que eu imagino que quem está acompanhando o caso do Master, para permitir que o Daniel Vorcaro tivesse dinheiro para ressarcir as debêntures de Cisan e Sentara que aconteceram antes da entrada dele do banco, 50 milhões de reais. Então, o primeiro ato que se tem é o desvio do dinheiro da Gafisa para permitir que o Daniel Vorcaro e sua turma, Benjamin Botelho, Foco, ressarcissem outros prejudicados para 2 anos depois firmar um termo de compromisso. Ele disse que fez várias denúncias ao Banco Central e também à CVM, Comissão de Valores Mobiliários. No dia 22 de novembro de 2022, você tem um documento que chama Parecer 146, aonde lá se apontava uma série de desvios e uma série de questões que, se fossem investigadas, naquele momento o banco tinha menos de 15 bilhões de reais. Então você tem um parecer 146 da área técnica da CVM solicitando a abertura do inquérito administrativo. Esse inquérito administrativo demorou 473 dias para ser aberto.
ficaram sentados em cima das informações que poderiam ter impedido isso acontecer por 473 dias. Nesse meio tempo, eu fui cobrar a Procuradoria Federal Especializada da CVM. Na reunião, eu fui ameaçado. A semana começa com audiência pública de comissão e sessão temática no plenário do Senado. De terça a quinta, estão previstas sessões solenes do Congresso, reuniões de comissões, inclusive de CPIs. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 10 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem audiência pública prevista para discutir as contribuições de africanos e afrodescendentes na formação da sociedade brasileira, sob a perspectiva do direito ao conhecimento histórico plural e da educação como dever do Estado e da família. No mesmo horário, está marcada a sessão de debates temáticos no plenário do Senado para discutir o feminicídio no Brasil. Logo mais às 2 da tarde, o plenário do Senado deve se reunir em sessão não deliberativa, destinada a discursos dos senadores. E às 4 da tarde, como vimos, está prevista a reunião da CPMI do INSS para tomar os depoimentos de Rodrigo Ortiz Dávila Assunção, presidente da empresa de tecnologia e informações da Previdência, Dataprev, e de Marta Graef, companheira de Daniel Vorcaro. Nesta terça-feira, às 9 horas, a CPI do crime organizado deve se reunir para tomar os depoimentos de Cecília Oliveira, jornalista investigativa e fundadora do Instituto Fogo Cruzado, e de Belinho Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central. No mesmo horário, uma sessão solene do Congresso está prevista. Ela é destinada ao lançamento da Agenda Legislativa da Indústria para o ano de 2026. Às 9 horas desta quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada. Na pauta, um dos projetos prevê alíquota diferenciada de contribuição aos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, BPC. Às 10 horas desta quarta, o Congresso deve se reunir em sessão solene para homenagear os 80 anos do Serviço Social do Comércio, SESC, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. Na quinta-feira, às 9h30, a subcomissão temporária que examina propostas para a prevenção e tratamento do câncer tem audiência pública prevista para debater o neuroblastoma e a urgência no acesso ao tratamento pelo SUS para salvar vidas na primeira infância. Neuroblastoma é um câncer raro e agressivo que se desenvolve em células nervosas imaturas, os neuroblastos, e afeta principalmente bebês e crianças com até 5 anos. Já às 10 horas de quinta, a Comissão Temporária para a Reforma do Código Civil tem reunião marcada para debater em audiência pública temas relativos ao direito de família e ao direito das sucessões. O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA Digital, já está em vigor. A lei obriga as plataformas digitais a removerem imediatamente conteúdos relacionados a abuso ou exploração infantil, além de estabelecer medidas para verificar a idade dos usuários. O ECA Digital trata da proteção de crianças e adolescentes no ambiente da internet. A lei moderniza o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, período em que computadores, internet, tablets e smartphones não eram uma realidade para crianças e adolescentes. O principal objetivo da lei é combater a adultização, a violência digital e a exploração comercial de crianças e adolescentes nas redes sociais e em outras plataformas online. Entre as medidas previstas na lei estão: verificação obrigatória da idade para criar contas em redes sociais e plataformas de jogos e vídeos, não sendo mais suficiente apenas a autodeclaração. Controle parental obrigatório. Grau de privacidade mais elevado por padrão para produtos ou serviços de tecnologia de informação direcionados a crianças e adolescentes. A juíza da Vara da Infância e da Juventude, Vanessa Cavalieri, alerta sobre a importância da existência de mecanismos na segurança da internet. Nós, pais, eu sou mãe, também, a gente ainda tem a mentalidade, a ideia de que o perigo está fora de casa, De que quando o filho vai para a rua, ele está em risco, mas quando ele está dentro de casa, ele está seguro. Isso não é mais verdade. Com o mundo atual, com a internet, com as redes sociais, jogos online, com o ambiente digital, isso não é mais verdade. Eu sempre falo assim, se a criança está dentro do quarto, a criança
criança ou adolescente com um celular, um tablet, um notebook, com acesso à internet, dentro do quarto dele tem uma porta aberta para qualquer estranho entrar. A verificação da idade deverá ser implementada pelas plataformas digitais. No entanto, isso não deve retirar a responsabilidade dos pais de conferir se as plataformas digitais obedecem às regras do ECA Digital. A principal preocupação dos pais nesse momento é verificar se as plataformas e os conteúdos que os seus filhos acessam estão sendo feitos por plataformas que estão aderentes ao ECA Digital. É muito importante que os pais saibam quais plataformas estão aderentes, estão respeitando as regulamentações do ECA Digital e aí com essas plataformas possam ter uma confiança maior, um nível de segurança maior que o conteúdo oferecido aos seus filhos é um conteúdo seguro. Outra questão relevante para a segurança e privacidade das crianças e adolescentes diz respeito às arquiteturas das plataformas que não poderão conter mecanismos para induzir ao vício. Plataformas que tenham mecanismos de desenho, no seu desenho, na sua arquitetura, que possam induzir ao vício, não poderão mais se aplicar quando a gente fala de usuários, crianças e adolescentes. Também nessa perspectiva relacionada à arquitetura, as ferramentas de supervisão parental, ou seja, aqueles dispositivos que as famílias podem usar para acompanhar o que as crianças estão fazendo, para adequar os limites de tempo, de funcionalidades que elas podem acessar, vão precisar estar padronizadas e facilitadas. Esse acesso precisa estar facilitado para as famílias, para que elas possam, de fato, conduzir essa supervisão. Foi promulgado em sessão solene do Congresso Nacional o acordo entre o Mercosul e a União Europeia que reduz tarifas de importação. As novas alíquotas devem entrar em vigor daqui a 55 dias. O Acordo de Comércio Mercosul-União Europeia busca diminuir barreiras comerciais e facilitar o intercâmbio de produtos e serviços entre os dois blocos econômicos. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma sessão histórica do Congresso Nacional. Hoje, promulgamos o decreto legislativo que aprova o Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. A partir de hoje, a União Europeia, o maior bloco econômico do mundo, se alia ao Mercosul para criar um dos maiores acordos comerciais da história recente. Após 26 anos de negociações, hoje surge um mercado vibrante de mais de 718 milhões de pessoas. Na sessão, os parlamentares enfatizaram principalmente a construção de uma relação comercial equilibrada entre os dois blocos e também uma política de proximidade política entre os dois lados. O comércio cria nações amigas, nações parceiras. Conflitos armados que destroem vidas e riqueza dificilmente ocorrem entre economias que compartilham cadeias de produção, de investimento e de mercados consumidores. Este acordo é um vetor de modernização. A redução de tarifas sobre máquinas, equipamentos de alta precisão e insumos químicos reduzirá o custo do investimento nas fábricas brasileiras. Teremos acesso à tecnologia de ponta europeia para aumentar nossa produtividade e gerar empregos de qualidade aqui dentro. Mais do que um tratado comercial, trata-se de um instrumento estratégico de inserção do Brasil na economia global. Ao aproximar dois dos maiores blocos econômicos do planeta, o acordo cria condições para maior integração produtiva, estimula investimentos e projeta a imagem de um país comprometido com regras claras, cooperação e previsibilidade. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deram destaque à conexão dos blocos e ao multilateralismo. O acordo entre Mercosul e União Europeia conecta dois blocos econômicos que juntos representam mais de 700 milhões de pessoas e 1/4 da economia mundial. Trata-se do maior acordo comercial já negociado pelo Mercosul e também o maior acordo de comércio entre blocos do mundo.
Em um mundo marcado pelo protecionismo e pelo unilateralismo, a ampliação da parceria entre o Mercosul e a União Europeia possui enorme relevância geoestratégica, aproximando ainda mais duas regiões que possuem valores comuns, como a defesa do multilateralismo, do direito internacional e dos direitos humanos. Entre os principais pontos do acordo estão a redução de tarifas alfandegárias para cerca de 91% dos produtos importados pelo Mercosul e 95% dos produtos importados pela União Europeia. A eliminação ou redução de impostos para diversos produtos industriais do Mercosul, como máquinas e equipamentos, automóveis e autopeças, produtos químicos, além de aeronaves e equipamentos de transporte. O estabelecimento de cotas com tarifas reduzidas para produtos agrícolas do Mercosul, como carne bovina, frango, arroz, açúcar e etanol. O acordo também prevê a redução de barreiras comerciais e regras mais claras para investidores estrangeiros, beneficiando setores como serviços empresariais e financeiros, telecomunicações e transporte. A 4ª edição do Plano de Equidade de Gênero e Raça do Senado foi lançada na Comissão de Direitos Humanos. Os planos de acessibilidade e de sustentabilidade também foram apresentados. Foram apresentados o Plano de Equidade de Gênero e Raça, o Plano de Acessibilidade e o Plano de Sustentabilidade Ambiental. Documentos que definem metas, indicadores e estratégias para ampliar a inclusão, melhorar o ambiente de trabalho e reduzir impactos ambientais nas atividades do Senado. O Plano de Equidade de Gênero e Raça já está na sua 4ª edição e o objetivo é integrar temas como diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades à cultura institucional da Casa. A coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça, Estela Vaz, elencou algumas das ações que a Casa desenvolve. A gente pensa sempre em iniciativas importantes, como, por exemplo, a sala de amamentação que nós temos, os fraldários, o programa Mãe Nutriz e o Pai Presente, para garantir também essa maternidade, essa paternidade, mas também essa proteção das nossas crianças também, que é um grande objetivo sempre, quando a gente fala em temas assim. As campanhas permanentes que nós temos de enfrentamento ao assédio moral e sexual e a todos os tipos de discriminações também. Então, hoje, felizmente, nós temos protocolos na Casa, temos a Sala Lilás, por exemplo, que atende a todos esses tipos de discriminações e violências no trabalho. No último dia 11 de março, a nossa colega Maria Terezinha, secretária executiva da Rede de Equidade de Gênero e Raça, esteve no Pacto Global, nas Nações Unidas, apresentando o modelo ID, modelo desenvolvido pela Rede de Equidade de Gênero e Raça para as Nações Unidas. Isso mostra quão pode ser ampliado o trabalho que nós fazemos e mostra, ao mesmo tempo, que os desafios que aqui temos são desafios compartilhados pela maioria dos países do mundo. São muitas boas práticas que nasceram nesta casa e que foram copiadas pelo parlamento de diversos países do mundo. O plano de acessibilidade é resultado de um processo onde foram traçadas metas com indicadores que devem ser alcançados. E há também um monitoramento contínuo. É um desafio enorme reunir todas essas ideias, todas essas iniciativas em um plano. O nosso grupo de trabalho, inclusive, conta com representantes das pessoas com deficiência e de pessoas que têm familiares com deficiência. A servidora do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais do Senado disse que um evento para lançar os 3 programas de uma só vez demonstra a convergência e o compromisso do Senado com as pautas. E informou que o Plano de Sustentabilidade Ambiental organiza metas, objetivos e iniciativas administrativas com as diferentes áreas da Casa. Essa evolução também pode ser observada na organização dos eixos temáticos do plano. Ao longo do tempo, esses eixos foram sendo ajustados para refletir, de forma mais abrangente, os diferentes aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental na gestão pública. Nós temos todo um plano voltado a tentar mitigar o máximo possível o impacto ambiental da casa na parte da nossa gestão.
E uma última notícia. A partir de hoje, fica permitida a venda de medicamentos em farmácia ou drogaria instalada na área de supermercados. Lei com essa previsão foi publicada hoje no Diário Oficial da União e já está valendo. A lei exige local separado e exclusivo para a atividade farmacêutica e também requer a presença constante de um farmacêutico no local. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia, continue sintonizado aqui na TV Senado. Miriam Wimmer, qual é o principal cuidado que o cidadão deve ter com seus dados? Os dados pessoais são, na verdade, uma projeção da personalidade humana, né? Nossos gostos, nossos hábitos, nossa capacidade de endividamento, nossas preferências políticas, inclinações, enfim. E, portanto, quando a gente disponibiliza dados pessoais, é preciso sempre ter um pouquinho de cautela. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985, vim lá do interior de Minas Gerais, a cidade, né? Mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar. O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, e que tira o sustento dali, da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água, e de lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, né? O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento, isso é muito gratificante para a gente. Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. Uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse processo de transição é que, antigamente, mesmo que eu sempre me senti mulher e sempre fui uma mulher, a sociedade não me lia assim. A sociedade me lia como homem. Por quê? Por conta dos objetos que eu usava, por conta de questões de comportamento e dessas imposições, né, de papéis de gênero. E depois que eu transicionei, mudou tudo, né? A sociedade começou a me ler de outra forma. Comecei a me sentir muito mais insegura nas ruas. Comecei a ser muito mais objetificada, assediada, buzinada, começou a rolar todo dia. Porque quando eu era lida, né, como homem pela sociedade, eu tinha esses privilégios de poder sair na rua, por exemplo, e nada acontecer. Porque ainda que a sociedade te leia como um homem gay afeminado, por exemplo, você não deixa de ser homem. Você não deixa de ter privilégios numa sociedade que é machista e patriarcal. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Um novo equipamento de alta precisão amplia a capacidade pericial da Polícia de Santa Catarina e auxilia no combate à violência doméstica. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre esse investimento, além de empreendedorismo, inclusão, entre outros temas.
E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Bem-vinda, senadora. Obrigada. E esse equipamento a que você se referiu é um microscópio eletrônico de varredura. Foi o primeiro do Estado e que eu, através de um pedido da Superintendência da Polícia Científica, a doutora Andressa Fronza, fiz uma emenda parlamentar de 2.400.000, que foi comprado esse equipamento e já instalado em Joinville. E isso vai servir para ajudar muito, minuciosamente, na procura quando há algum feminicídio, assassinato, alguém que dá uma facada, porque eles descobrem, através do microscópio, como é que é esta arma. Vai ser muito mais fácil para prender as pessoas. Porque hoje em dia existe muito feminicídio, mas as pessoas são presas. O marido matou a mulher, o marido matou o filho, tá assim um horror. São presas, mas são soltas logo depois, mas não podem, eles têm que cumprir a pena. E são descobertos através desse aparelho de varredura. A importância desse tipo de investimento no combate ao feminicídio, como a senhora falou, né? Sem dúvida nenhuma. Por isso, muitas delegacias científicas não têm esse aparelho e não conseguem saber exatamente quem fez o homicídio. E, senadora, ainda nesse assunto, a senhora se reuniu com a ministra das Mulheres junto com a bancada feminina do Senado para tratar do Pacto Brasil contra o Feminicídio. Conta para a nossa audiência, principalmente para as mulheres catarinenses que estão nos assistindo, como que foi essa reunião? Foi uma reunião muito proveitosa, porque de cada estado tem os seus problemas. E eu estou muito preocupada, porque Santa Catarina está aumentando e muito o número de feminicídio. E nessa reunião, a ministra pediu que houvesse a Casa da Mulher Brasileira, onde as pessoas que fossem agredidas fossem lá, falassem, e também para ter delegadas mulheres para o atendimento da mulher. Isso é muito importante. Não é só ir simplesmente numa delegacia, que muitas vezes o delegado não dá tanta atenção devida àquele acolhimento, porque a mulher, nesse momento, precisa de carinho, precisa de atenção, precisa de palavras, de uso de psicologia mesmo, sabe? E muitas vezes não acontece isso. Então, nós pedimos que as mulheres fossem atendidas por delegadas mulheres. Isso é um passo muito importante, porque a mulher tem aquele feeling que sabe como conversar, aonde vai chegar. Exatamente como é o caso da vice-governadora hoje do estado. Sim. Né? Que foi delegada de delegacias especializadas nesse acolhimento, nesse atendimento à mulher. Na época, o meu marido, Luiz Henrique, era prefeito e que abriu a primeira delegacia da mulher em Santa Catarina, que foi em Joinville também. Agora, senadora, Santa Catarina é destaque no número de microempreendedores na arte que a respeito. Tá. Vamos à tela. Então, a senhora é autora do projeto de lei complementar 60, que vai ampliar o MEI, né? E o que se pretende? Um limite de faturamento maior e a contratação de mais empregados, mais oportunidades de emprego formal com desenvolvimento econômico e também aumentar a competitividade no Estado, né? Senadora, o que muda na prática caso esse projeto? O MEI, a pessoa paga 5% do INSS e podendo faturar aí R$
reais anuais. A gente sabe que Como a senhora vê os obstáculos principais para capacitação? Como a senhora vê os obstáculos principais para a capacitação desses agentes? Eu creio que é de suma importância os agentes serem capacitados, porque hoje em dia a gente já tem a previsão do tempo, a previsão meteorológica, só que nunca acontece como aquilo que eles dizem, é chuva torrencial. Mas, às vezes, a chuva que era para chover em 2 meses, chove num dia só, que aí há os alagamentos, os morros descem, soterramentos, como aconteceu agora em Minas Gerais, né? E, porque não é só Santa Catarina, é o Brasil todo. Então, essas pessoas têm que ser capacitadas para poder atender naquele momento. Tem cidades do interior que o prefeito não conhece aonde buscar ajuda depois do que acontece. No momento, eu sei que a Santa Catarina, como os outros restantes do Brasil, ocorrido no estado de Minas Gerais recentemente. Então, qual que é a importância de se aprovar logo esse projeto da senadora aqui no Congresso Nacional, para que logo tenhamos, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, agentes capacitados? Pois é isso que eu não entendo, a demora. Por isso eu vou ficar aqui, vou de comissão em comissão, vou conversar com os presidentes das comissões para que apressem a votação. Tá? Porque são projetos bons que só vai ajudar o nosso povo, entende? Então, mas eles precisam ser capacitados. Como também já houve crime em escola, que mataram crianças em creche, também quem é o guarda lá tem que ser capacitado para defender as pessoas. Então, a defesa é primordial, as pessoas têm que saber como agir num momento assim de dificuldade. E ainda nesse assunto, a senhora considera que seria importante haver um tipo de mapeamento para identificar onde as pessoas poderiam ou deveriam deixar as suas casas ou ser impedidas de residir naquele local por ter risco de deslizamento ou algo afim? Mas isso acontece, as pessoas sabem, mas geralmente são pessoas pobres, que não têm para onde ir. Nessas encostas, você pode ver, não vê casarões, só vê casebres, né? Casas pequenas. Então, as pessoas correm um risco deliberadamente, entende? Mas também outra coisa que as prefeituras não deviam deixar, deviam pedir, por favor, faça sua casinha em outro lugar, né? Nós damos o terreno, geralmente a prefeitura tem terreno, o Estado tem terreno, entende? Então, construir em lugar mais sólido, né? Para que isso não aconteça. Agora, senadora, na abertura do programa, eu mencionei que um dos temas aqui seria a inclusão. Segundo uma pesquisa do IBGE, divulgada no último ano, Santa Catarina tem mais de 90 mil pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Eu também fiz um projeto de lei nesse sentido. E esse projeto, né, senador, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Autista, que inclui o laudo com validade indeterminada. E hoje é um obstáculo. É um obstáculo. Eu não sei por quê. Porque a gente sabe que a pessoa com espectro autista, ele não gosta de estar no meio de muita gente, de ouvir muito barulho. Então, em função disso e também porque geralmente moram mais distante do consultório médico. Então, eu acho o seguinte, o médico deve dar o atestado de que dá o nome da pessoa, tem espectro autista. Uma vez bastava, não precisa daqui meio ano, correr de novo no médico para poder, depois desse atestado, e procurar psicólogo, procurar fonoaudiólogo, dependendo do grau do autista, né? E eu também eu tenho assim orgulho de falar, eu ajudei numa emenda parlamentar em Piraberaba, que tem um hospital, o Hospital Bethesda,
E lá vai ser construído um grande centro poliesportivo. Nesse centro vai ter assim lugar para quadra de vôlei ou basquete, vai ter ecoterapia, vai ter salas de médico, porque já tem um hospital lá. E no lado do hospital vai ser construído esse treino. Uma piscina para natação, fazer exercícios físicos dentro da água, né? E consultório de psicólogo, fonoaudiólogo, dentista, tudo o que uma pessoa autista precisa ou uma pessoa que não tem condições de ir primeiro no médico, depois pega o ônibus, aí tem que ir no psicólogo. Lá eles vão encontrar tudo num lugar só. E eu acho que isso vai ser um exemplo para muitas cidades de Santa Catarina. A importância de consolidar o atendimento da pessoa autista, tanto num solo local, tá? Tanto assistência social, educação e também a saúde. A saúde, é. Inclusive, lá no lado também tem um asilo para idosos. Então, quer dizer, esse hospital, eu creio que foi construído mais para atendimento dos idosos no início, porque já tem muitos anos, não sei quantos, mas deve ter mais de 60, 70 anos. E aí, então, tem os idosos ali, tem as pessoas que necessitam de tratamento, e ele está sendo considerado também, é um pequeno hospital, mas um hospital modelo, tem ressonância magnética, tem toda a aparelhagem de última geração, sabe? Ótimo. Até parece que eu estou fazendo propaganda de Joinville. A senhora, de certa forma, tem uma base, né, o escritório de apoio nesse município. E, senadora, segundo a Embratur, Santa Catarina deu um salto em 2025 de 50% no aumento de turistas estrangeiros. Queria que a senhora fizesse uma avaliação do potencial da estrutura do Estado para receber esse público, não só o estrangeiro, mas também o turista nacional. Olha, não sei se você sabe, mas o meu marido foi prefeito de Joinville 3 mandatos, foi governador 2 mandatos, e quando governador, eu fui com ele para Lisboa. Já naquela época, ele já foi falar com a TAP, com os dirigentes da TAP, para fazer um voo Florianópolis-Lisboa. Tá? Isso já tem mais de 20 anos. Ano passado, creio que foi ano passado, que foi consolidado que o governador Jorginho conseguiu fazer para trazer esses turistas estrangeiros. Tem também a Copa Airlines do Panamá, que também faz Florianópolis-Panamá, que também traz turistas, muitas vezes, dos Estados Unidos, que aproveitam, né, e já descem em Florianópolis. E o aeroporto de Florianópolis, não sei se você tem ido, mas para mim é um dos mais bonitos do Brasil. É lindíssimo e tudo funciona. E Santa Catarina está preparada, sim, para receber esses turistas, porque tem hotéis. Você sabe que nós temos Oktoberfest, temos Joinville, tem o Festival de Dança, nós temos o Teatro Bolshoi lá, Bolshoi Brasil, a escola do Teatro Bolshoi Brasil, e que muita gente vem, inclusive, para conhecer, que tem visita turística na escola. Nós temos o Festival Animaleco, né, aquele dos bonequinhos. Temos o Pianístico, que vem pianistas do mundo todo, passam uma semana em Joinville e eles tocam assim, em teatro, tocam em praças, em escolas, nos shoppings. Tem
pianos espalhados pela cidade toda. Florianópolis, por sua vez, também tem o Festival do Cinema Infantil. Tem muitos festivais, Florianópolis. E a ilha, por si só, é uma maravilha. Para mim, aquilo eu acho, assim, um dos lugares mais lindos do planeta. Eu já conheci vários países, mas, para mim, Florianópolis é um lugar maravilhoso, com as suas 42 ilhas, cada praia com o seu encanto. E temos o Boi de Mamão em janeiro. Tem muita atividade. Turismo de serra, né? A nossa serra, os nossos vinhos, a neve no inverno, né? O oeste também é muito bonito, muito aquela coisa plana, sabe? Então a senhora considera que há estrutura para receber esse turista? Sem dúvida nenhuma, temos estrutura sim. No nosso estado temos, desde a capital, no interior, e recebe muito bem. A nossa culinária é maravilhosa, porque na praia nós temos os peixes, os camarões, as lagostas. Cada local tem a sua comida típica. Na região ali de Criciúma, Uruçanga, por ali, tem o Festival de Veneza também, lá próximo de Criciúma, que as pessoas vão todas com máscaras, todas fantasiadas daquela moda antiga veneziana, né? Muitos atrativos turísticos que impulsionam emprego e renda no estado, né? Exatamente. O turismo é um dos fatores que mais impulsiona emprego e renda. A senadora comentou seu esposo, a senhora é viúva do ex-senador Luiz Henrique da Silveira, foi governador do estado, foi prefeito de Joinville, também foi ministro de estado e deixou um legado aqui para o Senado Federal, para o Brasil, enfim, para o estado. Agora, pensando um pouco no legado que deixará a senadora Ivete da Silveira, a gente tem uma pergunta lá da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vamos à tela. Senadora, que Santa Catarina a senhora quer ajudar a construir para os próximos anos? Então, o que Santa Catarina a senhora pretende deixar construída para os próximos anos? Ou seja, como que a senhora imagina a Santa Catarina do futuro com esse legado da participação da senhora como senadora aqui na casa? As crianças que têm uma boa educação, porque a educação e a cultura é a base de tudo. E dizer para os homens que em mulher não se bate nem com a flor. Que as nossas BRs estejam prontas rapidamente com vias marginais, com as pontes que precisam fazer, o túnel do Morro dos Cavalos, que a gente possa transitar tranquilamente pelo nosso estado, pelas estradas, sem ficar parada durante horas por causa de algum acidente, porque nossas estradas não comportam mais o movimento que tem, e que a saúde das pessoas, que os prefeitos cuidem bastante da saúde, da educação, da infraestrutura, da cultura do nosso estado, é isso que eu quero. Senadora, não posso deixar de falar, a senhora mencionou do Balé Bolshoi, que é um patrimônio educacional e cultural do estado. Recentemente houve um encontro entre representantes da Rússia e do Brasil e o Balé Bolshoi foi citado como a única escola, a única unidade dessa escola fora da Rússia, o que é um exemplo de bem-sucedida cooperação entre esses dois países. Quão importante é o Balé Bolshoi para o estado de Santa Catarina, na visão da senhora? Olha, o Balé Bolshoi, ele, além de promover a arte da dança clássica, folclórica, todos os tipos de dança, ele promove a educação do jovem para o futuro. Eles aprendem a tocar piano durante 2 anos, tem 10 estúdios de piano. Eles aprendem história da música, história da arte.
eles aprendem cultura, enfim. E hoje já está considerando 78% dos alunos formados na escola já estão empregados em vários países do mundo como primeiros bailarinos. Eles são muito disputados porque os professores são russos, o presidente, o Pavel, é russo, quer dizer, então eles têm uma educação muito rígida, eles entram na escola muitas vezes, porque geralmente são crianças filhos de pessoas de baixa renda. E eles são educados para o mundo. Senadora Ivete da Silveira, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço, espero que tenha contribuído para que as pessoas entendam um pouco como é que é a vida de uma parlamentar, de uma senadora. Com certeza. Obrigado. E obrigado a você também que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Olha aqui, ó. Miriam Wimmer, qual é o principal cuidado que o cidadão deve ter com seus dados? Os dados pessoais são, na verdade, uma projeção da personalidade humana, né? Nossos gostos, nossos hábitos, nossa capacidade de endividamento, nossas preferências políticas, inclinações, enfim. E, portanto, quando a gente disponibiliza dados pessoais, é preciso sempre ter um pouquinho de cautela. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 7 de abril, servidoras e servidores não podem mais receber aumento salarial. A exceção é o reajuste para repor as perdas provocadas pela inflação. A restrição só termina depois da posse de quem se eleger em outubro, ou seja, em 2027. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada sua badalada soa dentro de minha alma. E é tão lento o teu suar, tão como triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tanjas perto, quando passo, sempre errante, és para mim como um sonho, soa-me na alma distante. A cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. E se Nova York fosse em Pernambuco?
Essa pergunta, aparentemente descabida, tem um fundo de verdade. Entre 1630 e 1654, o Nordeste brasileiro é ocupado pelos holandeses que passam a explorar a produção e o comércio do açúcar. Sob o comando de Maurício de Nassau, Recife se torna um moderno centro urbano com pontes, canais, saneamento e iluminação pública e se transforma na capital da Nova Holanda. Já Natal passa a ser chamada Nova Amsterdã. Os portugueses, no entanto, não gostam nem um pouco disso e tentam reaver o território perdido. Apoiam, então, a Insurreição Pernambucana, um movimento que acaba expulsando os holandeses do Brasil, marcado pelas famosas Batalhas dos Guararapes. É neste momento que um grupo de moradores de Recife, que sofria perseguição religiosa, foge num navio e vai parar numa outra colônia holandesa na América do Norte, chamada Nova Amsterdã. Os holandeses não eram, digamos, tão criativos, mas aquela pequena vila se transformaria na cidade mais importante dos Estados Unidos, Nova York. É por isso que se pergunta, se os holandeses não tivessem sido expulsos do Brasil, Recife poderia ser uma cidade como Nova York? Talvez sim, talvez não. É verdade que os portugueses não eram bons negociantes e ainda tiveram que indenizar a Holanda pelas dívidas dos senhores de engenho de Pernambuco. Mas os holandeses também não fizeram um grande negócio e acabaram trocando Nova York pelo Suriname para saldar uma dívida de guerra com a Inglaterra. Cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Erros de prescrição estão entre as falhas mais frequentes na assistência em saúde e podem comprometer tratamentos, aumentar internações e até colocar vidas em risco. Para enfrentar esse desafio no Sistema Único de Saúde, uma farmacêutica brasileira desenvolveu uma ferramenta que ajuda profissionais a identificar inconsistências, padronizar informações e tornar a prescrição mais segura. Hoje nós vamos conhecer a solução criada pela farmacêutica Ana Helena Ulbricht, entender como ela funciona na prática, quais resultados já foram observados e de que forma a tecnologia pode contribuir para reduzir eventos adversos e qualificar o cuidado aos pacientes do SUS. Ana Helena, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, falar desse projeto que eu tanto tenho orgulho, né? Pois é, Ana, o que te motivou a fazer essa plataforma? E também a gente tem informação de que ela foi criada junto ao seu irmão, né? Conta pra gente como é que foi esse processo. Então, eu era farmacêutica no Hospital Conceição, lá de Porto Alegre, um hospital de mais de 800 leitos, né? E eu vivia essa dificuldade de ter poucos farmacêuticos para avaliar tantas prescrições, e a gente não conseguia dar profundidade nessa avaliação. Então, eu sentia que existia uma insegurança do paciente no momento que a gente não conseguia avaliar todas as prescrições com toda a profundidade que deveria, né? Então, eu falando com meu irmão no domingo, né, em família, e ele estava fazendo doutorado em inteligência artificial, eu trouxe, né, esse problema e a gente resolveu fazer um projeto junto e mudar o tema de doutorado dele para trabalhar com inteligência artificial na segurança do paciente.
E quais são, na sua avaliação, durante o tempo que você trabalhou no hospital, os erros mais comuns de prescrição, principalmente no sistema de saúde pública? Tem vários tipos de erros. Eu me lembro muito a questão da dose, né? Porque os pacientes têm comorbidades, por exemplo, né? Função renal alterada, né? Insuficiência renal, que acaba gerando uma necessidade de ajuste de dose. E nem sempre era ajustada a dose conforme a necessidade daquele paciente. Então, era muito comum fazer intervenção de ajuste de dose conforme a função renal do paciente. Outro exemplo é a indicação mesmo, né? Às vezes, tinha medicamentos que não tinha indicação necessariamente para aquele paciente. A gente sempre discutia nos rounds multidisciplinares, né? Dando sugestões de melhoria da prescrição. E às vezes era aceita, às vezes não, né? E aí a gente conseguia melhorar a segurança do paciente e, além de tudo, a eficiência, né? Porque às vezes era prescrito medicamentos que não eram necessários. E como é que na prática essa plataforma funciona para ajudar nessa prescrição? Então, ela se integra no prontuário eletrônico do paciente, então o hospital tem que ter, o hospital ou a unidade básica de saúde, né, tem que ter prescrição eletrônica, ou o eSUS, né, o prontuário do cidadão, ou então o prontuário dos hospitais. E aí a gente integra com esse prontuário, a prescrição vem para a NoHarm, o sistema, ele lê, a inteligência artificial lê a prescrição e dá os alertas, né? Então, dá alerta de ajuste de função renal, dá alerta de dose incorreta, dá alerta de posologia, né, da frequência, quantas vezes por dia, né, aquele medicamento deve ser feito incorreto, diversos alertas, né? Eu ficaria aqui um tempo falando de todos os alertas que a NoHarm tem. Então, acaba padronizando a avaliação da prescrição e não deixando passar erros que poderiam, né, com o tempo da farmacêutica, acabar deixando de lado e poder alcançar o paciente e causar um dano, né? E como é que está essa adesão? A plataforma já é utilizada em regiões, estados? Como é que está o andamento desse trabalho de vocês junto ao SUS? A gente está em todas as regiões do Brasil já. Nós temos mais de 200 hospitais, sendo 70% dos nossos hospitais são SUS. Então, a gente tem muitos hospitais mistos, muitos hospitais 100% SUS, e os hospitais 100% SUS não pagam pela solução, né? Pagam apenas os leitos privados. Então, se o hospital não tem leito privado, ele não é cobrado. E isso porque nós somos sem fins lucrativos e a gente consegue, através da nossa eficiência, né, a nossa equipe enxuta, a gente consegue entregar de graça para o SUS. Além disso, a gente tem os investidores sociais que acabam nos ajudando, nos apoiando a conseguir entregar para o SUS de forma gratuita, mesmo tendo esse percentual maior, né, de leitos SUS em relação a leitos privados. Aqui no Senado, Ana, o senador Sérgio Petecão, do Acre, ele apresentou um projeto após a morte de uma criança que teve a prescrição incorreta e faleceu. E ele apresentou um projeto para criar uma política nacional para exatamente ter um checklist dessas prescrições médicas. Você acha que essa sua plataforma ela poderia ser incluída nessa política de checagem e que seria uma boa opção caso fosse aprovado aqui pelo Congresso essa proposta? Com certeza. Nós já temos, né, o programa de segurança do paciente, né, e o protocolo de segurança na prescrição. Então, tudo vai ao encontro, né, desses programas que já existem, lá de 2013. Então, a nossa plataforma acaba apoiando, sim, essa linha. Eu sou especialista em segurança do paciente, em qualidade de serviço de saúde, e com isso a gente trouxe todo esse conhecimento que eu tive durante esses 10 anos para a plataforma NoHarm. E, além disso, durante todo esse tempo que a gente já tem, de 6 anos de plataforma, a gente conta com a colaboração de mais de
3.000 farmacêuticos que a gente tem na plataforma, que contribuem para o crescimento da plataforma. Como é uma plataforma colaborativa, é um instituto, todo mundo tem o interesse de compartilhar o conhecimento e trazer cada vez mais benefício para a segurança do paciente. E esses farmacêuticos também podem ajudar a aprimorar a plataforma, né? Mas conta pra gente os resultados que vocês já obtiveram em relação à satisfação e também análise de resultados positivos, no caso de não haver mais erro em prescrições médicas, outros detalhes. A nossa plataforma, ela proporciona que os farmacêuticos criem intervenções e a gente consegue ver o número de intervenções, o número de pacientes que tiveram suas prescrições avaliadas. Então, a gente consegue saber, por exemplo, que a gente teve mais de 3 milhões de prescrições avaliadas em todo o período que a No Harm existe. Então, mais de 3 milhões de vidas impactadas, né, de vidas que foram, que tiveram uma prescrição mais segura. Então, esse é o que a gente traz, assim, de benefício. Então, quer dizer que esse processo está cada vez melhorando, né, e o que a gente tem de relato dos farmacêuticos é que acaba que as intervenções mudam, né, porque os médicos vão melhorando as suas prescrições e a gente vai aprofundando aquelas intervenções. Isso eu tinha também de experiência no meu ambiente hospitalar, que no momento que a gente fazia as intervenções, aos poucos os residentes médicos, né, acabavam entendendo como que deve ser feita a prescrição e melhorando as suas prescrições. Então, acabava mudando o foco da nossa intervenção. Então, acaba tendo um aprendizado, né? E dessa forma a plataforma ela dialoga com o médico, farmacêutico e equipe de enfermagem, né? Como é que na prática isso funciona dentro da plataforma? Na plataforma, o farmacêutico consegue, como o farmacêutico em vários hospitais não tem farmacêutico suficiente para avaliar todas as prescrições, a plataforma acaba priorizando os pacientes mais críticos. Então, ela, através de um score que ela calcula, ela traz os pacientes ordenados por paciente mais crítico. E o farmacêutico, conforme ele tem capacidade, né, capacidade no sentido de conseguir avaliar o máximo de prescrições, ele avalia os mais críticos primeiro. E deixando, então, os menos críticos mas a IA passa por todas as prescrições, entende? Então, acaba priorizando aqueles pacientes mais importantes, né, que vão ter mais benefício. E a plataforma, ela dialoga apenas com as prescrições eletrônicas ou a gente pode também ter prescrições independentes? A gente tem uma nova versão, que é a No Harm Pocket, que a gente consegue, sem integração, mostrar as interações medicamentosas. Alguns alertas a gente consegue colocar. Mas a versão completa da No Harm, ela exige aquela integração de dados, né? Porque daí ela avalia exames, avalia prescrições, avalia os eventos adversos dentro dos textos clínicos, então passa uma inteligência artificial pelos textos clínicos e traz alertas importantes também. Então, essa versão precisa integrar com as informações do prontuário eletrônico, mas a versão Pocket a gente consegue ler uma prescrição que não está dentro de um prontuário. Ótimo. Agora, em relação aos desafios, né? A plataforma tem 6 anos, mas ainda há desafios e houveram desafios também no passado. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou para montar uma plataforma como essa? Eu acho que a questão da tecnologia, a gente teve, o meu irmão, ele é desenvolvedor, além de ser doutor em inteligência artificial, então a gente não teve tanto desafio. A questão maior, eu acho, que é o próprio hospital ter uma TI disponível, pelo menos para nos fornecer o acesso ao prontuário. Então, os hospitais que não têm uma TI mínima, assim, para poder disponibilizar o acesso ao prontuário eletrônico, aí a gente acaba não conseguindo. Então, essa é uma das barreiras, assim, que a gente tem, porque nem todo hospital tem, né, uma TI que possa nos fornecer o acesso.
E tem os hospitais que não tem prontuário eletrônico, né? Então, a gente não consegue atuar para esses hospitais que não têm prontuário eletrônico. Mas a gente tem a NoHarm Pocket, que é uma versão nova aí, que talvez possa ajudar nesses casos, mas não vai entregar todo o benefício que a NoHarm tem. Alguns hospitais também, os exames não são integrados no sistema. E aí a gente também não consegue dar os alertas que estão relacionados com exames, né? E houve alguma resistência por parte de médicos, hospitais, por causa da tecnologia, da dificuldade que achavam que iam ter, que isso não ia facilitar? Você percebeu essa resistência ainda, que sempre tem, né? No início, quando a gente muda a tecnologia, algumas pessoas têm resistência a isso. Como o nosso sistema ele é direcionado para o farmacêutico para fazer essa avaliação da prescrição, né, que é um processo, essa avaliação da prescrição pelo farmacêutico é um processo já validado, né? É uma questão que é trazida pela JCI, pela ONA, que são certificadoras dos hospitais, né, acreditadoras desses hospitais, que mostram quanto aquele hospital está qualificado. Então, esse processo já existe nos hospitais mais qualificados, né, em que o farmacêutico avalia a prescrição médica e, como não é direcionado para o médico, o que a gente teve é farmacêutico realmente muito interessado em ter a ferramenta, porque ele está ali, né, com muito trabalho e ele entende que aquelas prescrições, eles não estão dando conta de avaliar todas as prescrições com profundidade. Então, a gente não teve resistência dos farmacêuticos. Da equipe médica, é mais essa relação farmacêutico-médico de sugerir essa alteração de prescrição, né? Um outro profissional sugerindo uma alteração de prescrição. Então, essa resistência não está relacionada com a plataforma, e sim com o processo de trabalho da farmácia clínica, que está crescendo, em alguns lugares já está bem estabelecido, né? Mas em alguns lugares ainda está sendo reconhecido pela equipe médica, pela equipe multidisciplinar. Agora, Ana, essa plataforma ela pode ajudar a reduzir custos para o SUS? E de que forma ela poderia reduzir? Com certeza, a gente tem, por exemplo, a Santa Casa de Belo Horizonte já trouxe reportagem falando numa economia de 2 milhões de reais, né? Então, como que a gente traz essa economia? Primeiro, com a eficiência do serviço. E o outro ponto é com a redução de custos em medicamentos, né? Então, os quimioterápicos, por exemplo, são medicamentos muito caros. Então, se tu consegue otimizar o uso dos quimioterápicos e ainda trazer segurança para o paciente, então tu consegue ter uma eficiência hospitalar maior. Agora, em relação a outros países, vocês pensam ou já trabalham com um trabalho em outros países, em levar essa plataforma para outras regiões, né, outros países? E se você teve alguma influência externa, né, de plataformas externas, para te ajudar na criação dessa que você tem hoje? A gente desconhece sistemas direcionados para farmácia clínica como o nosso, né? No Brasil, no mundo inteiro, na verdade. E a gente já fez algumas conversas com o pessoal de Chicago, da Austrália, em Portugal, e a gente não conhece plataforma similar à nossa no mundo inteiro, direcionada principalmente para o farmacêutico. E a gente tem introduzido a nossa ferramenta na Argentina, já conversamos com Portugal, mas é uma questão mais de prontuário lá que domina o mercado, que a gente acabou não conseguindo entender como é que é, né, esse processo lá, mas a gente está aos poucos conhecendo outros mercados. Mas o nosso objetivo maior é o Brasil, e a gente tem muitos hospitais ainda aqui, a gente está trabalhando com um pouco mais de 200 hospitais, então a gente tem muitos hospitais ainda para trabalhar aqui dentro, e a gente tem interesse de ter uma parceria com o Ministério da Saúde também, e avançar no uso do SUS, que a gente acaba tendo também limitação de conseguir alcançar todos os hospitais do SUS, né? A gente está na rede EBSER, por exemplo, que é uma quantidade grande de hospitais que a gente está avançando nessa integração, e a gente quer avançar ainda mais, né? Que o nosso objetivo realmente é impactar
o Sistema Único de Saúde, mas também o sistema suplementar. Agora, falando dessa plataforma, você estava me contando antes da gravação que você teve que deixar, né, o seu concurso para poder se dedicar totalmente à plataforma. Como é que a equipe hoje trabalha? Quantas pessoas trabalham nessa plataforma? E como é que é o seu dia a dia aí para dividir entre mãe, casa, né, família e também o trabalho? Não é fácil, né? Os filhos reclamam um pouco que eu trabalho demais, né? Mas tudo bem, faz parte, a gente tem esse propósito aí. Eu e o meu irmão somos muito workaholic, assim, trabalhamos muito, né? Mas a gente gosta do que a gente faz, por isso que a gente acaba trabalhando bastante. Mas eu tive que realmente sair do concurso que eu tinha, que era no Hospital Conceição, porque eu não estava dando conta de ter filho, mais 36 horas de trabalho no hospital e mais a No Harm, e acaba que a gente não conseguia avançar tanto na No Harm por não ter alguém dedicado a ela. Então, eu acabei em 2022 saindo do meu concurso e assumindo daí 100% do tempo na No Harm. Agora, Ana, você acredita, há 6 anos vocês desenvolveram já uma plataforma bem inovadora, né? Agora que a inteligência artificial está muito mais desenvolvida e essa rapidez vai ser cada vez maior para novas plataformas, você acredita que a tecnologia ela vai ajudar muito a agilizar, desburocratizar esses procedimentos dentro do SUS, principalmente? Com certeza, eu acho que a gente está disposto a isso, né? Nós estamos dedicados ao SUS e somos pioneiros, né, na inteligência artificial na área da saúde. Então, acho que a gente tem muito o que crescer e a gente é dedicado a melhorar o sistema de saúde, do SUS mesmo, sistema público de saúde. Então, eu acho que a gente vai avançar muito e a nossa equipe é top em inteligência artificial, então tudo que tem de novo a gente está usando, os agentes, a gente já está usando na nossa ferramenta, tanto para suporte no dia a dia, quanto na curadoria de dados, como também para ajudar as próprias farmacêuticas, né? Então, a gente tem muito que avançar e a gente tem que aproveitar esse avanço da inteligência artificial para o bem, né? E é isso que a gente está fazendo. Agora, Ana, como é que é o treinamento das equipes dentro dos hospitais para poderem acessar essa plataforma? Vocês levam uma equipe lá para explicar, implementar tudo? Nós somos poucas pessoas, né? Para a gente trazer eficiência para esse processo, a gente acaba não indo presencialmente. A gente faz, ainda mais que a gente está no Brasil inteiro, ia ser um custo muito elevado para a gente fazer isso. Então, a gente faz um treinamento remoto, pela internet mesmo, a gente faz videochamada, conversa com os farmacêuticos e faz um treinamento ali, e depois a gente avalia e tira dúvidas, né, após o treinamento para ver se ficou entendido, se eles estão conseguindo usar a ferramenta. E, além de tudo, anualmente a gente premia os farmacêuticos que tiveram melhores resultados com a ferramenta, então que impactaram mais pessoas com intervenções importantes, né? A gente avalia, inclusive, se a intervenção foi importante para aquele paciente ou não. Agora, você falou que vai tentar uma parceria com o Ministério da Saúde. Como é que estão essas tratativas? Vocês já entraram em contato? Já existe algum tipo de aproximação, de interesse por parte do poder público para poder ampliar essa plataforma no sistema de saúde? Sim, a gente tem algumas conversas que a gente já teve com o Ministério da Saúde e a gente também está participando de um edital da CEIDIG que é também para cadastrar empresas para avançar nessa questão de inovação, né? Então, acho que nesse ponto o Ministério deixou essa oportunidade da gente fazer essas parcerias, né? Que está em andamento ainda, mas a gente tem muito interesse de avançar. Agora, passados já esses 6 anos, já mais ou menos consolidada essa plataforma e em crescimento, quais são os próximos passos? Como você vislumbra aí o futuro dessa plataforma? Pensa em outras plataformas ou ampliar a sua? O que vocês pensam aí para os próximos anos?
Então, a gente está avançando numa plataforma que a gente percebeu que é importante, que os hospitais têm muito interesse também em treinamento, da capacitação dos profissionais da saúde, né? Então, a gente criou a No Harm Learning, que é para a No Harm Educação, para que a gente possa ter mais alcance, né, no conhecimento, principalmente de segurança do paciente, mas tudo que envolve o hospital, que é muito complexo, a gente consegue fazer dentro dessa plataforma, e a gente usa nessa plataforma agentes também, que é de inteligência artificial, consegue incluir documentos relacionados com aquele assunto e criar, então, um curso para cada um dos assuntos que tu quer abordar com os profissionais. Então, a gente está em desenvolvimento dessa plataforma e a gente acredita que isso vai melhorar ainda mais tanto o uso da plataforma quanto a segurança do paciente como um todo. Olha, e o que a gente quer é que essa plataforma cresça e que os serviços de saúde sejam aprimorados com a ajuda da inteligência artificial e com a ajuda de pensamentos como o seu e o do seu irmão, que construíram essa plataforma e que hoje trabalha até gratuitamente para alguns hospitais públicos. Parabéns pela iniciativa. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que é importante a gente levantar esses temas. A segurança do paciente eventualmente vem à tona por causa de casos como o do Benício, né? E acho que é importante a gente sempre trazer essa discussão para cada vez mais a gente ter menos casos como esse. Você tem toda a razão. Obrigada pela entrevista. Bom, eu agradeço também a você que nos acompanhou aqui. Este programa está disponível no senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela atenção e até a próxima. Miriam Wimmer, qual é o principal cuidado que o cidadão deve ter com seus dados? Os dados pessoais são, na verdade, uma projeção da personalidade humana, né? Nossos gostos, nossos hábitos, nossa capacidade de endividamento, nossas preferências políticas, inclinações, enfim. E, portanto, quando a gente disponibiliza dados pessoais, é preciso sempre ter um pouquinho de cautela. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985, vim lá do interior de Minas Gerais, a cidade, né? Mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar. O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, e que tira o sustento dali da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água, e de lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, né? O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento, isso é muito gratificante para a gente. Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele.
Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma Transfere.gov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse processo de transição é que, antigamente, mesmo que eu sempre me senti mulher e sempre fui uma mulher, a sociedade não me lia assim. A sociedade me lia como homem. Por quê? Por conta dos objetos que eu usava, por conta de questões de comportamento e dessas imposições, né, de papéis de gênero. E depois que eu transicionei, mudou tudo, né? A sociedade começou a me ler de outra forma. Comecei a me sentir muito mais insegura nas ruas. Comecei a ser muito mais objetificada, assediada, buzinada. Começou a rolar todo dia. Porque quando eu era lida, né, como homem pela sociedade, eu tinha esses privilégios de poder sair na rua, por exemplo, e nada acontecer. Porque ainda que a sociedade te leia como um homem gay afeminado, por exemplo, você não deixa de ser homem. Você não deixa de ter privilégios numa sociedade que é machista e patriarcal. Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento. TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros, como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos, e a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade, porque existe uma marca que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado. Todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente. Avenida São Cristóvão, Lauro de Freitas, Bahia. Eu estava passando na rua quando 2 homens me chamaram. Eu pensei que eles iam pedir informação. Quando eu me virei para dar atenção, eles me chamaram de novinha deliciosa. Eu fiquei sem graça e sem resposta na hora. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. 70% dos casos de agressão contra a mulher são presenciados por outras pessoas. Pessoas próximas, amigas ou mesmo desconhecidas, mas que podem fazer a diferença. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população,
formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem no Senado, a revisão é feita pelos deputados. Essa necessidade de revisão de um projeto de lei, passando necessariamente pelo Senado e pela Câmara, é o que chamamos de sistema bicameral. Toda a estrutura do nosso poder legislativo é garantida pela Constituição e também por algo muito importante, que é o seu voto. Agora é lei. O contribuinte que ganha até R$ 5.000 mensais está isento do pagamento do imposto de renda. Já quem ganha salários acima de R$ 5.000 até R$ 7.350 tem redução de alíquotas. Para compensar os cofres públicos pela perda de arrecadação, a lei aumenta a taxação de altas rendas a partir do ganho anual de R$ 600 mil. O Senado votou, agora é lei. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Assim como um vírus se espalha rapidamente, uma fake news também pode se tornar viral. Quanto mais gente compartilha, mais longe e mais rápido a mentira chega. E um simples clique pode gerar uma avalanche de desinformação. O problema é que quando a verdade aparece, muita gente já foi contaminada pela desinformação. A melhor forma de evitar que um conteúdo falso viralize é quebrando a corrente de mentiras. Ou seja, checando sua veracidade antes de compartilhar. Por isso, procure sempre informações em fontes oficiais e veículos de imprensa. Na era dos virais, a responsabilidade também precisa ser contagiante. Se ligue no próximo vídeo e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. E se Nova York fosse em Pernambuco? Essa pergunta, aparentemente descabida, tem um fundo de verdade. Entre 1630 e 1654, o Nordeste brasileiro é ocupado pelos holandeses que passam a explorar a produção e o comércio do açúcar. Sob o comando de Maurício de Nassau, Recife se torna um moderno centro urbano com pontes, canais, saneamento e iluminação pública e se transforma na capital da Nova Holanda. Já Natal passa a ser chamada Nova Amsterdã. Os portugueses, no entanto, não gostam nem um pouco disso e tentam reaver o território perdido. Apoiam, então, a Insurreição Pernambucana, um movimento que acaba expulsando os holandeses do Brasil, marcado pelas famosas Batalhas dos Guararapes. É neste momento que um grupo de moradores de Recife, que sofria perseguição religiosa, foge num navio e vai parar numa outra colônia holandesa na América do Norte, chamada Nova Amsterdã. Os holandeses não eram, digamos, tão criativos, mas aquela pequena vila se transformaria na cidade mais importante dos Estados Unidos, Nova York. É por isso que se pergunta, se os holandeses não tivessem sido expulsos do Brasil, Recife poderia ser uma cidade como Nova York? Talvez sim, talvez não. É verdade que os portugueses não eram bons negociantes e ainda tiveram que indenizar a Holanda pelas dívidas dos senhores de engenho de Pernambuco. Mas os holandeses também não fizeram um grande negócio e acabaram trocando Nova York pelo Suriname para saldar uma dívida de guerra com a Inglaterra. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigado a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente.
Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu, de eu denunciar a Maria da Penha. Olá, bom dia. Estamos ao vivo aqui na TV Senado. Agora são 10 horas e 10 minutos e nós passamos a transmitir agora a sessão especial no plenário do Senado, que vai tratar sobre o feminicídio no Brasil. Lembrando que só no ano passado mais de 1.400 mulheres foram assassinadas vítimas de feminicídio. Quem convocou essa reunião foi o senador Paulo Paim. Acompanhe. Convido de imediato para compor a mesa dessa sessão de debates temáticos, a senhora Augusta Brito, a senadora que é líder da nossa bancada, inclusive, e é também procuradora especial da mulher do Senado Federal. Está a caminho, e quando ela chegar, ela vai bem direto para a mesa, que minha líder... Pois não. Você que é. A excelentíssima senhora ministra Márcia Helena Carvalho Lopes, ministra de Estado das Mulheres. Eu, nesse momento, farei a minha fala de abertura e permito que eu diga isso. Eu acho que de forma muito equivocada nesse país, eles pensam que a luta das mulheres contra a violência contra elas é uma luta só das mulheres. Isso é um equívoco que vem desde a infância. Quem de nós não ouviu, não entrei no meu discurso ainda, né? Quem de nós não ouviu, quando éramos criança, que em qualquer lugar que nós estávamos, não vou dizer quem dizia, mas dizia, eu ouvi muitas vezes, esse guri aí parece uma mulherzinha. Quem não ouviu isso? Duvido um único aqui que não ouviu isso. Então, o equívoco contra as mulheres vem de muitos tempos, vem lá de trás, e precisa toda uma reeducação. E por isso, quando eu pedi essa sessão, sendo um homem, alguém já estranhou. Mas que o Paim quer agora se meter na política das mulheres? É o mínimo que nós poderíamos fazer, né, no longo das nossas vidas. Com essa pequena reflexão, a ministra disse que chega em 10 minutos, eu inicio a minha fala. Senhoras e senhores, falo com a responsabilidade de quem nunca se omitiu diante das injustiças e com a indignação de quem não aceita a violência como destino de ninguém, muito menos das mulheres do nosso país. A cada dia, 4 mulheres são vítimas de feminicídio no Brasil, 4 vidas interrompidas, simplesmente por serem mulheres. Isso não é apenas uma estatística, isso é dor, isso é tragédia, é sofrimento. Isso é o retrato de uma desigualdade histórica que ainda insiste em sobreviver. Mas eu digo aqui com muita consciência, o feminicídio é apenas a face mais cruel e visível de uma realidade muito mais ampla. Todos os dias, em todos os cantos desse país, meninas e mulheres têm seus direitos violados, que é o direito à vida. Só no ano passado, mais de 3,7 milhões de brasileiras sofreram violência doméstica ou mesmo familiar. E o que mais me choca, ou nos choca, e deve chocar a todos, de que, a maioria das vezes, essas agressões aconteceram diante de outras pessoas. Em 40% dos casos, adultos presenciaram, olham bem, em 40% dos casos, adultos presenciaram e não fizeram nada. Em mais de 70% dessas violências aconteceram diante de crianças. Filhos e filhas que assistem impotentes e imponentes à agressão contra suas mães,
Crianças que crescem naturalizando a violência contra as mulheres. Isso não é só inaceitável, é um absurdo. Esses números escancaram uma verdade dura. A violência de gênero no Brasil é estrutural, é antiga e está profundamente enraizada. O termo feminicídio surgiu lá atrás, em 1976, como eu estou como parlamentar desde a Constituinte, eu acompanhei essa trajetória, como uma forma de dar nome a esse crime que não pode ser tratado como um homicídio qualquer. É um crime de ódio, de dominação, de desigualdade. No Brasil, avançamos, sim, avançamos. Tipificamos o femicídio em 2015. Criamos leis importantes como a Lei Maria da Penha, a Lei de Importunação Sexual, entre tantas as outras. Construímos um arcabouço legal robusto, mas eu digo com toda a franqueza, no longo desses meus 76 anos, que a lei por si só não tem sido suficiente. Os números continuam altos. O Brasil segue entre os países que mais matam mulheres no mundo. Digo isso com tristeza. Isso nos envergonha como nação. E é preciso dizer mais, essa violência não atinge todas da mesma forma. Claro que não pode atingir ninguém, mas vamos a alguns dados. Das mulheres assassinadas nos últimos anos, no Brasil, a maioria é negra. Mulheres negras têm muito mais risco de serem mortas do que mulheres que não são negras. Isso tem nome, racismo estrutural. Isso se soma ao machismo, à desigualdade social, à falta de oportunidades. Isso é... Olá, estamos de volta e passamos a transmitir agora a Comissão de Direitos Humanos, que vai debater políticas públicas para a população afrodescendente no Brasil. Você pode continuar a acompanhar a sessão do plenário que discute o feminicídio no país nos nossos canais no YouTube. Acompanhe. De minha autoria, para debater as contribuições de africanos e afrodescendentes para a formação da sociedade brasileira sob a perspectiva do direito do conhecimento histórico, plural e da educação como dever do Estado e da família, considerando como recorte temático a proteção dos direitos das crianças quilombolas com respeito à liberdade religiosa e à autonomia familiar. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet em senado.leg.br e-Cidadania ou por telefone da ouvidoria 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que na exposição inicial, cada convidado poderá fazer o uso da palavra por até 10 minutos. No final, a gente ainda concede entre 3 e 4 minutos para considerações finais. Também quero informar que se algum convidado precisar fazer a exposição e precisar se ausentar, é só comunicar à mesa e, se chegar alguma pergunta para este convidado, a gente encaminha via e-mail e a gente solicita as respostas. Eu convido para compor a mesa, nesse momento, a professora Maria do Rosário Figueiredo Trípoli, a secretária de Educação Continuada, Alfabetização e Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, professora Nara, tão conhecida e amada, e representando aqui o ministro da Educação. Muito obrigado por ter vindo, secretária. Eu que agradeço, senadora. Um prazer encontrá-la, viu? Convido para compor a mesa
o nosso querido Natanael dos Santos, professor, educador, pesquisador e comendador, com atuação na valorização dos saberes afro-brasileiros, educação antirracista e reconhecimento da ancestralidade africana. Meu amigo professor Natanael, que alegria receber. Toda minha. Convido para compor a mesa Mariléa de Paula, professora graduada em Educação do Campo, com ênfase em História e Sociologia e pós-graduada em Direitos Humanos, atuou como coordenadora geral de Igualdade Racial no Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos e como subsecretária de Prevenção à Dependência Química na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, é a tia Mari. Bem-vinda, tia Mari. Convido ainda para compor a primeira mesa, nós teremos 2 mesas, professora Gabriela Guarnieri de Campos Tebet, professora livre-docente da Faculdade de Educação da Unicamp, pesquisadora das relações étnico-raciais e educação infantil. Bem-vinda, professora. Antes das nossas falas, nós teremos um vídeo especial. Na sequência, o professor Natanael vai fazer uma introdução e creio que a gente terá uma apresentação musical, não sei se agora, se mais tarde, mas nós estamos com uma audiência, desde que anunciamos essa audiência pública, nós estamos tendo uma interação muito grande pelas redes sociais, muitas perguntas chegando, professora Nara, muitas perguntas chegando, muita gente interagindo com essa audiência pública. Hoje o Senado ele está semipresencial, essa semana inteira o Senado está semipresencial. Eu não sei se alguns senadores participarão online, mas eu informo aos nossos expositores que quando um parlamentar chega no plenário, eles têm preferência na fala e mesmo se a mesa não terminou a fala, se eles pedirem, a gente passa a fala para o senador. Vamos agora assistir o vídeo. Eu gostaria apenas de solicitar ao cinegrafista que ficasse um pouquinho... Isso. E o vídeo, ok?
Uau! As negras lembranças. Quando ao Brasil chegou, com seus irmãos de sofrimento e dor, levaram-nos ao mercado de escravos lavradio, e eles eram escravos. Está extenuado pelo longo jejum. Só não parecia pálido porque o negro não empalidece. Mas estavam visivelmente debilitados. Tiveram a bordo daquele horrendo e infernal comboio várias crises desentéricas. Por quê? Porque Alá permite isso. E esse Deus dos brancos, muitos irmãos morrendo, e o túmulo era o mar, na boca dos peixes antropófagos. Melhor seria morrer, não matar. Melhor seria matar essas negras lembranças. Ele era forte e essas terras haveria de ver lutando, mesmo que a esperança fosse remota, desesperante, desesperado, não morrer. A alma negra é boa, sentimentalidade tola talvez, mas se fosse preciso matar, não mataria, porque o Deus é um só, a história é uma só, não existe deuses, existe Deus. Das negras lembranças, as feridas em carne vivas, tratada com sal, pimenta e vinagre, uma dor que doía tão fundo, quase tanto quanto a saudade no peito nu. Das negras lembranças, o alimento, fubá no coxo, como se fosse um bicho selvagem, mas que era a gente sim, sempre acreditará nisso. Agora já não tinha tanta certeza, não se sentia como tal.
assistir esse vídeo, muitos de nós pensamos nessa dor. Ela existiu, ela foi real. Só que a gente tem que pensar diferente hoje. Por quê? Porque naquele navio negreiro ou tumbeiro vieram homens, mulheres, prontos para a construção desse país chamado Brasil. Ali não vieram escravos, ali vieram escravizados pelo seu conhecimento. E, além disso, vieram também algo muito importante: os colonizadores intelectuais desse país. Quando você fala em mina de ouro, quando você fala em navegação, quando você fala em plantação sistematizada, o que seria do Brasil se não tivéssemos esta mão de obra tão qualificada do continente africano para o Brasil? Não seríamos nada. Não teríamos a plantação de café sistematizada, não teríamos as minas de ouro com aproximadamente 9 quilômetros, com 180 metros de profundidade. Quem trouxe isso? Os nossos ancestrais. Então, mostrar isso não é por mostrar, mas é para dizer que naquele navio vieram homens que construíram esta nação chamada Brasil. E nos nossos materiais didáticos e paradidáticos, a gente não encontra isso. E a gente precisa encontrar isso, porque isso que significa a contribuição do negro para a sociedade brasileira. É difícil quando você fala contribuição do negro na sociedade brasileira, como contribuiu sendo escravizado. Mesmo sendo escravizado, que gente estranha é essa? Que mesmo sendo escravizado, que gente estranha é essa? E a música soava alegre, que gente estranha é essa? Mesmo sendo escravizados, contribuíram para a nação brasileira. E está na hora desse reconhecimento. Como um momento como esse, a gente falar da contribuição do negro na sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado. Uau! Acho que a gente já podia encerrar a audiência, né, professora? Já podia encerrar. Professor Natanael, obrigada por essa fala introdutória. É exatamente isso que o objetivo dessa audiência. É exatamente isso que a gente quer nessa manhã. Fazer essa discussão da contribuição que os africanos e os afrodescendentes trouxeram para a formação dessa sociedade. O que seria do nosso Brasil sem eles? O que seria de tudo que nós somos sem eles? Não seríamos essa nação linda, extraordinária, de um povo espetacular. Olha, gente, eu ando pelo mundo. Eu tenho essa oportunidade. Eu posso chegar em lugares ricos, lindos, maravilhosos. Mas a saudade do nosso povo já começa a apertar no 3º dia de viagem. Não sei se vocês passam por essa experiência. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo incrível. Nós somos uma nação extraordinária. Mas é essa mistura que nos faz tão incríveis, tão extraordinária. Eu costumo dizer que aquelas caravelas que nos ensinam na escola, e aqui está a professora, vou brigar com você não, professora, que dizem que aquelas caravelas se perdeu quando saiu, que Pedro Álvares Cabral ia para um outro lugar, se perdeu e parou ali na Bahia. Parou nada, se perdeu nada, professora. Deus soprou para que aquelas caravelas parassem ali, porque Ele queria que naquele lugar nascesse a mais extraordinária nação do mundo. Uma mistura de povos, de línguas, de cor, de raça.
Pena que quem chegou não entendeu isso. Mas nós somos a mais incrível nação do país. E alguns chegaram amarrados, escravizados, machucados. Mas que povo é esse, como o professor Natanael falou, que mesmo da forma como chegaram, cantaram, dançaram, nos influenciaram, nos fazem cantar hoje, nos fazem sambar, nos fazem sorrir, nos fazem comer a melhor comida do mundo. Que povo é este? O que seria desta nação sem eles? E é nesse sentido que a gente abre essa audiência pública, com essa fala linda, com esse grupo que abriu a boca e nos emocionou, arrancou de todos nós uma emoção profunda. Obrigada ao grupo que está conosco. Acho que depois o professor apresenta com mais detalhe. Muito obrigada. E a gente vai dar início a esse debate agora. E nós vamos ter um foco especial também, professores que estão aqui, que é a proteção da criança negra, a proteção da criança dos nossos quilombos. Recentemente, o Brasil foi sacudido com uma história que veio lá de Bacabal, no Maranhão, em que 3 crianças de um quilombo desapareceram. 3 dias depois, um menino foi encontrado na mata, andando sozinho, com menos 8 quilos, sobreviveu, resistência, que está muito ligado a vocês, está muito ligado a essa miscigenação. Nós somos um povo resistente e resiliente. O menino foi encontrado, mas as outras 2 crianças não foram encontradas. E esse episódio mostrou para o mundo uma comunidade quilombola, e muita gente não sabia nem o que era a comunidade quilombola, por mais que a gente fale. Foi uma tragédia que começou a fazer todo mundo ir para o Google, professora, e entender o que é uma comunidade quilombola, especialmente a nova geração. E eu tive acesso a uma informação que, por alguns dias, foi uma das palavras mais procuradas no Google. Precisou uma tragédia acontecer para chamar a atenção do Brasil e o olhar do Brasil para essas comunidades incríveis que estão em todo o território nacional. E hoje a gente vai falar também da proteção das crianças de povos tradicionais. O que nós estamos fazendo para protegê-las? Então, também nesse debate, a gente vai conduzir, e eu peço que todos os expositores também abordem a proteção dessa criança. Muitas vezes, muito mais vulnerável que outras crianças de outras comunidades, pelo preconceito ainda, ou acham que não tem discriminação. Eu tenho pessoas que ainda acham que não tem discriminação no Brasil. Eu me lembro que, num primeiro encontro que eu tive com o professor Natanael, nós estávamos falando sobre racismo, e ainda existe, professora, alguns movimentos que acham que a gente exagera e que no Brasil não tem racismo, que é mimimi. E aí, eu sou mãe de uma menina indígena. Todo mundo conhece a minha filha linda, maravilhosa, a cara da mãe, tá? Cara da mãe, linda como a mãe. A minha filha está com 27 anos. E aí, eu adotei quando a minha filha tinha 6 anos, professora. E eu lembro que nós morávamos num prédio, que tinha uma moradora no prédio que não entrava no elevador quando a minha filha, de 6 anos, estava no elevador. Porque essa senhora dizia que indígena tem piolho, que indígena tem doença. A minha filha era desconvidada de festa de aniversário, professor. Recebia-se o convite de aniversário na escolinha, os coleguinhas entregavam. Aí, quando chegava no dia da festa, meu telefone tocava, era a mãe do aniversariante. É só para dizer para a senhora, não precisa trazer Lulu, não, porque a festa foi cancelada. A primeira eu acreditei. A segunda eu achei uma grande coincidência. A terceira eu peguei o carro e fui. A festa estava acontecendo para todo mundo da classe.
Mas a minha filha, que estava numa escola que dizia que fazia inclusão, a minha filha não foi. Foi a única desconvidada. E quando chegava na segunda, ela tinha que ouvir os coleguinhas contarem o quanto brincaram na festa no sábado. E ela ainda levava o presentinho na segunda. E aí eu fui conversar com a professora, com as diretoras, por quê? Porque a maioria das festas tem piscina e as mães não querem que seus filhos entrem na piscina junto com a menina indígena. Aí me digam que nome é essa dor que eu senti. Eu sempre converso com o professor Nathanael sobre isso. Se não tem racismo no Brasil, então me dá um nome para essa dor, professora, que eu sentia e que a minha filha sentia. E não foi uma, 2 vezes. A minha filha está com 27 anos hoje e tem dia que ela entra no shopping, os seguranças acompanham ela. Antes acompanhavam fisicamente. Como nós estamos morando numa região com 2 grandes shoppings, ela está indo muito, hoje não acompanham ela mais fisicamente, mas acompanham com o olhar, porque índio rouba. Índio pega as mercadorias. Que nome eu dou a isso? Quantas vezes a minha filha, hoje, com 27 anos, ainda volta para casa e finge para a mãe que não está com dor, mas a mãe sabe que aconteceu alguma coisa na rua, aconteceu alguma coisa na faculdade, com 27 anos, e filha de uma mulher brava. Imagina se eu não fosse filha de uma mulher brava. E a gente vai falar sobre isso aqui também. A proteção, o enfrentamento ao racismo, o combate ao preconceito. Mas vamos falar também de forma positiva hoje. O professor Nathanael tem me sacudido. Calma, senadora, vamos falar de forma positiva. Se a gente começar a falar de forma positiva para a próxima geração, é possível que a gente diminua muito o preconceito no Brasil. Esta é a metodologia do professor. Nesse sentido, a gente continua o debate. E nós vamos começar ouvindo a professora Maria do Rosário Figueiredo Trípode. Professora Nara é secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. É de propósito, professor, que eu vou colocar a professora Nara primeiro. E eu sei que ela está com a manhã muito corrida, mas eu gostaria muito que se ela pudesse ficar, pelo menos na fala do professor Nathanael. Não sei se a senhora já o conhece. Mas, professora, obrigada por estar conosco. Por ser uma semana de enfrentamento ao racismo, eu imagino quantas atividades a senhora está no Ministério essa semana. Mas obrigada por estar conosco. Agradeço o ministro Camilo por ter enviado a senhora, mas é uma alegria poder contar sempre. Não é só nesse tema, não. Olha a secretaria dela. Educação continuada, alfabetização de jovens e adultos, diversidade e inclusão. Ela está em todos os debates nessa casa, e de forma transversal, está em todos os debates. Professora, muito obrigado por estar conosco. A senhora tem seu tempo. Bom dia a todas as pessoas. Senadora, sou eu que agradeço o convite. Trago o abraço do ministro Camilo. Bom, a senadora tem também... A gente tem dialogado muito sobre essas pautas, né? E quero aproveitar publicamente e agradecê-la pelo parecer da educação do campo no PL originário do senador Messias de Jesus. O seu parecer ele foi de uma importância enorme para a gente melhorar e enfrentar efetivamente o fechamento de escolas do campo. Então, agradeço muito. Bom, eu organizei uma apresentação aqui, não sei se eu vou conseguir fazê-la nesse tempo, mas, basicamente, eu quero começar com um vídeo que é muito expressivo, de 3 minutos, mostrar quais são as questões iniciais para esse debate tão importante que a senhora traz e mostrar o que a gente tem feito para enfrentar essa situação. Então, eu vou pedir, por gentileza, que... Você pode colocar o vídeo para nós, por gentileza? Então, eu começo com ele, que tem tudo a ver com a nossa temática aqui hoje. Não a apresentação, mas o vídeo, tá bem?
Enquanto o vídeo da professora está sendo preparado para exibição, eu quero recepcionar os alunos que estão chegando. Professor, eles foram convidados especialmente para lhe ouvir. O professor Natanael, é a escola do setor oeste, né? Leste? Obrigada, meninos. Olha só como eles defenderam o nome da escola. A senhora viu, professora? Não troca o nome da nossa escola. São adolescentes bem-vindos à Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Nós teremos um debate extremamente importante e vocês podem participar ativamente do debate, mandando perguntas aqui para a mesa. Sejam todos bem-vindos, aos professores, aos diretores da escola. Obrigado, muito obrigada por ter cedido os alunos e incentivado os alunos para estarem conosco. Professora? Bom, então, a gente vai começar com esse vídeo que diz muito, informe conteúdo sobre o que a gente vai discutir aqui. Eles me chamam de negrinha. Todo mundo me chama de negrinha. Eu nasci foi no Cansanção. Era lá que eu nasci, que eu criei. Foi lá no Cansanção. Aí eu vim pra cá, ele foi pra roça aí procurar uma pessoa, porque a menina dele, a caçula dele, era pequena, sabe? Aí ele foi lá arrumar uma pessoa para poder olhar essa menina para eles. E com isso eu fiquei olhando a menina e fiquei lá mais eles, trabalhando lá para eles. Eu acordava, era 5 horas, para poder, né, pra dar conta do serviço, né? Aí fazia tudo, lavava a roupa, passava a roupa, fazia quitanda, fazia comida, tudo eu fazia. Porque eu não pude estudar, por causa que eu ficava olhando a menina. Estava na escola, né? Mas aí eu saí da escola. Aí eu entrei de noite, né? Mas a gente trabalhava muito, né? Se eu sabe a casa dos outros como é que é, né? A gente trabalhava muito. Aí eu ficava, era cochilando. Eu ficava cochilando e eu não estudei direito, sabe? Eu vou na igreja, lá, fico lá. Tem as pessoas certas que fazem, sabe? As orações lá. Faz a leitura e canta e tudo, né? E eu acompanho, mas não com o jornalzinho, porque eu não sei, né? Leio, eu não sei. Eu não sei. Mas é assim, escrever, assim, alguma coisa, tem, assim, eu faço, sabe? E hoje eu tenho aquela vontade, mas não, né? Para depois de gente velha, né? A memória não tá boa, né? Mas que é bom, né? E eu trabalhei nas 3 escolas, eu trabalhei, né? Como que eles gostavam de mim, você sabe? Nossa, que eles me adoravam. Uma vez mesmo ia ter eleição, os alunos estavam assim, ô gente, podia nós temos que pôr a negrinha, nós temos que pôr a negrinha para ser diretora, porque eles sabem que eu fazia tudo para eles, né? E eles gostavam demais de mim. Aí querendo que ia me pôr como diretora. Cadê a leitura, né? A leitura passava, né? Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, lendo o mundo e escrevendo a própria história. Ministério da Educação, Governo Federal, somos um só povo. Bom, quer falar inglês no automático? Aprenda a absorver Bom, eu estou começando com esse vídeo por pelo menos 2 razões, não é? O debate que a senadora propõe aqui, e durante eu vou tentar encaminhar algumas questões que já chegaram, senadora,
trata das contribuições dos africanos, afrodescendentes na formação da sociedade brasileira sob a perspectiva do direito e, obviamente, do direito à educação, como é o meu caso, vou tratar da educação aqui. E por que que eu começo com esse vídeo? Porque esse vídeo é de uma mulher negra, que se chama Olímpia, e é chamada cresceu como Nigrinha. As pessoas, ela diz, meu nome é Nigrinha, não é? E todo mundo sabe que não é só negra, mas é negrinha. E a gente sabe o que significam os adjetivos, não é? E essa eu a coloquei na política do pacto, não é? E ela diz, olha, eu trabalhei nas 3 escolas e eles queriam que eu fosse diretora porque eles gostavam muito de mim. Mas cadê a leitura? A leitura faz falta, né? E ela diz, vocês veem que ela, mesmo sendo uma mulher analfabeta, ela traz com ela algum sentimento de tristeza, né? Quando ela diz, olha, a leitura faz falta. Eu vou na igreja, mas eu não sei seguir com o jornalzinho, né? Mas, no final, vocês veem que é uma pessoa que tem também uma alegria, né? Ela tem uma alegria. Então, veja que, como ela, a gente tem 9,3 milhões no Brasil. E, majoritariamente, quase a totalidade são negros. E essa senhora que vocês viram é minha mãe, né? Essa é minha mãe. E quando eu fui escolher uma pessoa para fazer o vídeo do Pacto de Superação do Analfabetismo, eu queria que fosse uma pessoa real, né? A gente precisa lidar com uma vida real. E aí, mãe, a vida inteira, não é? Por eu ser a filha mais velha e ser filha de pai e mãe analfabetos, eu cresci num lar de muito silêncio. Nós não tínhamos nenhuma palavra escrita em casa, porque, não é, meu pai nem minha mãe leem. E então não tinha uma Bíblia, mas não tinha um jornal, não tinha nada. Então, eu vim de um lar de muito silêncio. Mas mesmo diante de toda a dificuldade que não é, morar num lar na zona rural, minha mãe e meu pai saíram muito cedo da zona rural, mesmo sem poder, para que todos nós estudássemos. Todos nós, né? Embora não tivesse um conteúdo científico, né, nós fomos criados ouvindo uma outra sabedoria sertaneja própria dos negros, que é: os pobres e os negros são árvore que pegam poeira. Portanto, não pegue uma moeda que você encontrar no chão e, principalmente, estude. Né? Os estudantes que estão aqui, que acabaram de chegar, os atalhos não levam a muito lugar. Estudem. Ninguém passa impune pela educação. E se hoje, não é, eu estudei, fui para a universidade, consigo estar no Ministério da Educação, isso se dá via escola, via educação. Agora, essa educação, não é? Essa educação, a educação que eu estudei nos anos 70, eu era uma das poucas meninas negras que estavam na escola. Porque naquele momento, meninas negras, filhas de pais analfabetos, não ficavam na escola. A escola era para a classe média, não é? Filho de professor, filho de advogado. Então, se de um lado a escola me salvou, por outro lado também era minha danação. Porque está num espaço que você não reconhece nada igual a você, que não há nos livros, não há no colega da carteira nada que se pareça a você, é muito difícil. Isso mina a assertividade nossa, isso mina a nossa autoestima e isso mina a nossa resposta à aprendizagem. E não é porque nós, negros, temos qualquer problema cognitivo. Não, senão eu não estaria aqui falando com vocês. Não é? Mas é porque você tem um conjunto em sociedades racistas, e a senadora é isso mesmo, é uma sociedade racista, com instituições racistas. Não é? E não é conversa de mimimi nem da senadora, nem da secretária negra. Está aí, não é? Está aí. Então, na escola, eu só comecei a ser notada quando eles viram minhas provas, porque aí entenderam que eu era ótima. E eu era ótima. E eles, só assim,
eles souberam e não me jogaram fora, como várias outras meninas negras daquela época, não é? Por quê? Porque eu não falava. Quando a professora perguntava, eu não tinha coragem de levantar a mão, porque não tinha assertividade, porque não tinha autoestima, porque não havia outros como eu. Nos livros não havia, não é? Então, é desse lugar... Você pode pôr a apresentação, por favor? É desse lugar que eu parto para discutir essa contribuição. Quer dizer, em que medida as contribuições dos povos negros, não é, elas são hoje objeto de política pública? O quanto que nós efetivamente estamos usando... É para cá que eu faço? Isso, pronto. Não é? Obrigada. Como é que a gente... o quanto que a gente está efetivamente considerando essas contribuições para pensar, por exemplo, as políticas educacionais, o currículo, a avaliação. Nesse momento... Volta para mim, por favor, outro slide, o anterior. Nesse momento, senadora, essa questão que a senhora traz é muito importante, porque não é só... Porque dia 21 de março é esse Dia Internacional de Enfrentamento à Discriminação Racial. Porque ele precisa ser um compromisso do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, que são instituições, todos os dias. O dia 21 de março não pode ser uma pedagogia de evento, como Semana de Consciência Negra, que a gente faz desfile, bate palma e acaba. Para ser uma sociedade antirracista, você precisa estar na estrutura e lidar com a estrutura. Não pode ser uma pedagogia de evento, não é? E se a gente está falando de contribuição dos povos africanos, isso tem um ponto central, porque nesse momento, na Câmara dos Deputados tramita o projeto de lei 1007/2025, que quer exatamente relativizar a 10.639. A 10.639, ela altera a LDB desde 2003 para que nos currículos seja obrigatório, não é, a contribuição dos povos negros, africanos, afro-brasileiros nos currículos. E, nesse momento, nós temos um PL na Câmara que quer relativizar a 10.639, ou seja, contrário o que a senadora está propondo aqui. Então, é muito importante esse debate, não é? Porque o que nós estamos discutindo aqui é exatamente as contribuições. O PL é para não ser mais obrigatório nos currículos, e sim voluntário a contribuição dos povos negros, não é? Então, esse debate para nós é muito importante. E é muito importante também porque esse ano nós estamos comemorando 14 anos de cotas raciais e 10 anos do primeiro grupo de cotistas que se forma na universidade. Então, senadora, a senhora está dando uma contribuição enorme para esse debate. Pode ir adiante. E aí, nesse debate, pode passar, por favor? Nesse debate, senadora, veja o que é que nós temos. Isso aqui é uma parte do Fundeb que se chama VAR, Valor Aluno Ano Resultado mais, né? Aquele vermelho ali, que tem 1.800, esse valor em 2026 representa 7 bilhões de reais, que vão para os entes federados, para as redes de ensino, que é o Fundeb. Essa parte se chama VAR. Em 2026, o VAR ele vai distribuir 7 bilhões de reais. Veja, nós temos ali 1.864 entes federados que não vão receber esse recurso porque não reduzem desigualdades raciais na aprendizagem. Isso é extremamente sério. Vai adiante, por favor. Olhe, vocês que são estudantes, olhe esse dado aqui. O que esse dado está mostrando para nós? Isso são estudantes de 5º ano, 10 anos, tá bem? 10 anos. A linha azul escura, esse menino então está no 5º ano. A linha azul escura, isso é só leitura, não é matemática, só leitura. Esse menino tem 10 anos. Nós estamos acompanhando esses estudantes de 2005 até 2023. A linha azul escura é o estudante preto.
A linha verde é o estudante branco. Então, nós vamos desconsiderar o ano de 2021, que é a pandemia, e que os dados, acontece um viés nos dados, mas o que você olha ali é que os meninos pretos, não é? E na educação brasileira básica, senadora, quanto mais preto, mais desigual, que é uma tristeza. Então, veja, ali, esses meninos pretos, eles estão aprendendo, estão vendo? Só que, tá vendo o buraco entre o branco e o preto? Estão vendo? Não reduz, me dá licença só um minuto. Eu estou mostrando esse buraco aqui. Não vai. Esse buraco no meio entre os dois grupos. Essas duas partes, elas não reduzem. Tá entendendo? Ou seja, continua, um aprende, o outro aprende, mas entre eles essa desigualdade não reduz. Olha, 2019, o menino preto teve essa nota no SAEB. Quando você passa uma régua aqui, o branco teve essa mesma nota em 2009. Nós estamos falando de uma década de atraso de desigualdade. Para nós, negros, mudarmos a regra do jogo, a gente não faz sem conhecimento. É o conhecimento que dá para nós uma caneta cheia de tinta para ter poder de tomada de decisão. É com conhecimento. Vai adiante, por favor. E essa desigualdade aí, pode passar? Isso aqui, só um minutinho. Isso aqui é o dado de raça no censo escolar. Isso aqui está separado por estados brasileiros, tá vendo? Então, quantos por cento de dado do censo escolar racial em cada estado nós temos? Pode ir adiante, por favor? Eu vou andar mais rápido para não atrasar. Pode ir adiante, mais um adiante, por favor? Pode ir. Mais um, depois eu volto aqui. Pode ir. Pronto. Aqui. Né? Aqui. O que explica essa desigualdade? Senão instituições que permanecem ainda de forma estruturada dentro do racismo. O que explica aquela desigualdade não somos nós, negros. O que explica aquela desigualdade não pode ser explicada em termos individuais. Primeiro, e é uma das perguntas aqui, não é? Os currículos, os materiais didáticos, quais de nós aqui, não é? Eu, a senadora, todos os meus colegas da mesa e vários de vocês que são dos anos 70, dos anos 80, qual de vocês, durante toda a educação básica, portanto, durante 14 anos, leu um livro de literatura cujo herói fosse negro? Ninguém. E certamente muitos, nós não temos, senadora, um Ulisses negro. Nós não temos um herói negro. Nós não temos uma epopeia, uma odisseia negra. Nenhum de nós leu, durante toda a educação básica, um poema cuja musa fosse negra. Nós não temos uma Marília de Dirceu negra, não é? Então, nós não temos nos livros didáticos representação de sucesso. Nós não temos. Gerações e gerações passaram pela educação sem que nós tivéssemos representações de casos de sucesso. E isso tem uma relação direta com a aprendizagem. Porque não é possível que a gente seja considerado sempre e ad infinito como os escravizados. A sociedade, a cultura, a economia, a medicina, a arquitetura, a matemática, ela foi construída com a cooperação, não é? Com tudo aquilo que havia sido produzido pelos negros, pelos africanos, com as contribuições deles. Isso não está posto, não é? Da mesma forma, não está posta a forma como se compram bonecas até hoje para as escolas, quais são os filmes que se passam nas escolas. E vários desses adolescentes que chegaram aqui, também eles hoje, em 2026, não conhecem uma literatura cuja musa seja uma mulher negra, não é?
heróis que sejam negros. Lembra que recentemente viralizou na internet crianças negras vendo uma produção da Disney em que a sereia era negra. E as crianças diziam, ela é negra? Ou seja, isso, gente, tem uma relação direta com a aprendizagem. Porque a aprendizagem diz respeito à autoestima, diz respeito à identidade. A identidade é o que nos forma. E, portanto, se eu não tenho essa representatividade, seja na sala de aula, é um crime você separar salas por cor, por competência. Isso não se faz. Isso é imoral, isso é inconstitucional, não é? Ou seja, esses elementos que fazem com que a gente tenha aquela desigualdade. Outro ponto, o que a literatura nos diz? A baixa expectativa docente. Que é algo, olha, nós precisamos entender que quanto mais nós, professores, esperamos do nosso aluno, mais ele responde para nós. Quanto mais a expectativa nossa é alta em torno dos nossos estudantes, muito maior é a resposta deles para nós. Muito mais eles aprendem. Essa semana, eu acho que sexta-feira, eu postei um vídeo no Instagram do meu estudante. Eu fiquei 22 anos na educação básica. 22. Eu entrei na sala de aula em 1989. Então, fiquei 20 anos. Os últimos anos que eu fiquei na rede municipal de Betim. E aí um estudante meu me mandou, ele passou em medicina agora no UFMG, não é? E nos últimos anos meus de educação básica. Ou seja, quanto mais a gente tem uma expectativa alta do nosso estudante, mais ele responde em termos de aprendizagem. Então, aquela desigualdade também é explicada em baixa expectativa docente sobre estudantes negros. Esse menino não aprende não, coitadinho. Bom, basta que ele não dê problema lá e não fique quieto. Gente, nós precisamos absolutamente discutir isso. Nós precisamos... Gente, mas eu não sou racista, eu trato todo mundo igual. Gente, é preciso ter expectativa docente alta sobre estudantes. Isso é tão importante como qualquer outro aspecto que se dá dentro da escola. Porque se o estudante percebe que você não acredita no potencial dele, é claro que ele não vai te responder enquanto aprendizagem, não é? E, por fim, veja, nós temos 37 milhões de estudantes na educação básica. Igual vocês, nós temos 36 milhões. A maioria é negra. E veja, quem que oferta? São as redes de ensino, estaduais e municipais e distrital, como é aqui. As redes precisam ter uma gestão da educação voltada para a equidade racial. E uma gestão voltada para a equidade racial não é esperar a Semana da Consciência Negra para fazer show. Isso não é política de equidade racial. Política de equidade racial é obrigar ou negociar ou fazer obrigatória a formação de professores na rede sobre esse tema. Nas redes de ensino não pode ser o professor que quiser que vai ter formação. Ou a rede assume isso como uma responsabilidade e os professores precisam fazer... Gente, uma educação antirracista não é discricionário. Não pode ser o professor que quer. Tem que ser um comando da rede de ensino. De igual modo, a forma como você organiza os recreios, organiza a sala de aula, que faz o planejamento e distribui o recurso financeiro discricionário, precisa atrás dele ter uma concepção de equidade racial. Sabe por quê? Porque senão a gente vai continuar reproduzindo um monte de Olímpia, um monte de negrinha que tem uma leveza, mas não esconde por trás um olhar por não ser capaz de ler o jornalzinho da igreja. Percebe? A gente tem um dever moral. E eu, Zara, não sirvo. Mas como é que você, então, conseguiu? Eu não sou modelo para ninguém. Ninguém faz política pública com exceção. Eu sou exceção.
Ninguém precisa passar pelo que eu passei para garantir direito à educação. Ninguém negro precisa passar pelo que eu passei para que tenha o direito de aprender, de não ser vítima de racismo, de não ser colocada dentro de uma sala e ter expectativa alta. Eu não sirvo como modelo. Eu sou exceção e ninguém faz política pública com exceção. A gente faz política pública com a regra. E aí eu estou finalizando. E por isso, em 2024, nós regulamentamos, pode passar por gentileza, nós regulamentamos a 10.639, pode passar, regulamentamos a 10.639 por meio da PNERC, não é? Nós temos, desde 2024, 1.533 agentes de governança pagos pelo Ministério da Educação, pela SECADI, para ajudar as redes de ensino dentro do território a implementar um plano de equidade racial. Todos eles são pagos por nós, todos eles estão dentro dos territórios, né? E agora nós teremos aqueles 1.200 prefeitos que estão com muita desigualdade, estarão em Brasília para a gente entregar para ele os referenciais de equidade racial, para eles saberem como enfrentar. Porque, gente, nós negros somos a maioria. Nós precisamos fazer esse debate de um modo muito sério. Vai adiante. Então, isso está... Desde 2024, nós criamos um PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, que já existe. Nós criamos um PDDE ERER, Educação para as Relações Étnico-Raciais, e um PDDE quilombola, porque já tem o indígena, já tem o do campo. E esse PDDE, a gente olha as redes mais desiguais e manda o dinheiro para as escolas, desde que as escolas nos deem contrapartidas. Porque, gente, o que a gente precisa pensar? Se o racismo ele é estrutural, você não combate algo estrutural nas franjas. Você só combate o racismo também na estrutura. Por que eu estou dizendo isso? Porque com instituições, a gente tem que ir além de sensibilizar. Você sensibiliza CPF, não CNPJ. CNPJ são instituições. Então, você precisa induzir, dizer, olha, redes de ensino, escolas, nós precisamos que você faça isso, isso e isso. Nós te damos esse PDDE novo, você tem um novo recurso, mas em contrapartida você precisa nos dar isso, isso, isso. Então, esse PDDE, vai adiante, por favor, rapidinho que já estou terminando. Pode ir. Esse é o monitoramento, gente. Essa é uma política de R$2 bilhões, de 2003 a 2023 a 2027, e esse é o selo Petronilha, não é? A Petronilha, não é, uma das mulheres negras mais importantes que nós temos. Ela foi a primeira negra no Conselho Nacional de Educação, ela foi a relatora, não é, da 10.639, as diretrizes dentro do CNE, e o selo Petronilha é: as redes que reduzem desigualdade e implementam uma educação antirracista, elas recebem o selo do MEC por um ano. Todas as escolas, as redes, não é? As redes que recebem o selo se tornam elegíveis para receber 200 mil quem tiver implementado uma boa proposta. Então, primeiro, recebe o selo. O selo serve para um ano. Quem recebeu o selo se torna elegível para inscrever um projeto antirracista e ganhar cada um 200 mil para investir novamente em educação antirracista. Esse já é o segundo ano do selo Petronilha e nós sempre trazemos a Petro para estar no palco conosco e entregar esse selo. Vamos adiante, por favor, que já estou acabando. Vamos lá. Aqui são... Dá um enter, por favor, para eu ver se você vai aparecer. Vê se você dá um enter. Não consegue, não? Ok. Porque nesse mapa verde, ele começa a piscar, mostrando para você todas as formações. Então, a gente tem 262 mil vagas abertas em todas as universidades e institutos federais, tem 43 universidades e institutos federais ofertando formação gratuita para professores, pagos por nós, exatamente para lidar
com esse estado de coisa que vocês viram. E agora a gente vai pôr na rua um de viés inconsciente, não é? Porque é preciso lidar com viés inconsciente. Pode ir adiante? Essas são políticas também voltadas sobremaneira para os povos negros. O CEPOP, que são os cursinhos populares, não é? E o Partiu IFE. Vê se você vai para o próximo, por favor, e eu acabo aqui para falar nos quilombolas. Clica para nós dentro do quadrinho e dá um Enter, por favor, veja se vai. Isso. Você está no PPT ou você pôs isso em PDF? Ah, é porque você transformou em PDF, por isso. Esse vídeo aqui, se tivesse em PPT, vocês veriam, são todos estudantes quilombolas, não é? Esse é o momento que eles estão recebendo a notícia que eles vão para o Partiu IFE. E o Partiu IFE são meninos negros, quilombolas, indígenas, de nono ano, portanto 14, da escola pública. Eles ficam 10 meses no Instituto Federal, com uma bolsa de R$200, tendo aula de português, redação, matemática, oficinas, teatro, atendimento socioemocional, para que eles possam passar no ensino médio e fazer o ensino médio no Instituto Federal. Então, esse é o Partiu IFE, e esse aqui é uma das comunidades quilombolas que está dentro do Partiu IFE. Essa era a festa, a alegria deles quando eles estavam indo. E, por fim, vamos adiante, já estamos acabando. Rapidinho, pode passar, pode. Esses também falavam, são nono ano do interior do Piauí, pode ir adiante. E essas duas, a Escola Nego Bispo, a Escola Nacional Nego Bispo, que a gente deu em homenagem a Nego Bispo, não é? E a Escola de Hip Hop H2E, é exatamente uma tentativa de nós conversar o currículo chamado de científico com saberes tradicionais e saberes da periferia. Então, ou seja, você ter no recreio uma menina que faz batalha de rima, que está no slam, não é? Como aqui no Distrito Federal já tem, que está no slam, que faz batalha de rima, é você ter uma nova história, novos heróis, novas odisseias negras, periféricas, tradicionais dentro da escola. Então, essa é a nossa aposta de todo dia para enfrentar isso. E, mais uma vez, agradeço a senhora pelo convite. Muito obrigada. Merece ser aplaudida. Os meninos que entraram quando ela começou a falar, talvez vocês não entenderam. A professora Zara, ela é secretária de Educação. Olha o tamanho do cargo dela. Secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Ela está aqui representando o ministro. E ela é filha daquela senhora que a gente assistiu. Como é que mágica é essa? A menina, filha de Dona Negrinha, hoje é a mulher responsável por alfabetizar no Brasil jovens e adultos, educação continuada, diversidade. Professora, a educação ela é transformadora. E eu acho que o professor Natanael vai para essa linha agora. É a educação. É uma honra ter a senhora aí. Semana passada a gente estava trocando mensagem por causa do debate de crianças e adolescentes com altas habilidades e superdotadas. E nessa mesa, uma especialista disse: há meninos negros e meninas negras com altas habilidades e superdotação que as pessoas não acreditam e elas estão tomando Ritalina porque disseram que ela tem transtorno e não é superdotada. Então, olha o debate, o nível do debate. E a gente vai ter que falar sobre isso. Nós temos nos quilombos crianças superdotadas com altas habilidades que estão sendo deixadas para trás ainda. Agora, a minha preocupação é só o seguinte, professora. É tudo programa lá no MEC. Qual é o meu medo? Vem um outro governo, depois vem uma outra secretária e quer inventar a roda. A gente precisa dar continuidade às boas políticas públicas. Inclusive, a gente está transformando muita política pública em lei.
para que ela possa ter sustentabilidade e continuidade. Parabéns, professora, parabéns. Tá, vai ter que sair, né? Parabéns. Vamos ouvir agora o professor Natanael. Professor Natanael dos Santos, professor, educador, pesquisador e comendador com atuação na valorização dos saberes afro-brasileiros, educação antirracista e reconhecimento da ancestralidade africana. Professor. Obrigado. Minha nobre secretária, tudo bem? Deixá-los. Obrigada. Tudo bem. Obrigado. Eu vou ficar em pé? Eu tenho 10 minutos, né? 10 minutos. Eu vou ficar em pé para melhorar, assim, a minha fala e também uma expressão que eu quero usar com vocês. As políticas públicas, eu creio e acredito em todas, indiscutivelmente. Mas eu sou de um outro olhar. Eu preciso que a criança preta, a criança não preta, saiba de nós. Porque é fácil falar de preto, a gente fala, tudo a gente fala. Mas quem somos nós? Essa é a dificuldade do entendimento. Eu sou um homem preto. Vou me colocar na idade dos adolescentes que aqui estão, terceiro ano, segundo ano. Vou me colocar aí uma média de 16, 15, 16 anos. Então, digamos que eu tenho essa idade agora. Mas, nessa idade, eu estou descobrindo muitas coisas. Mas eu não sei quem eu sou. Tanto o menino negro quanto o menino não negro. Aí eu tenho apelidos pejorativos que me machucam, me deixam magoado, triste, mas também fica só nisso. Então, vamos começar pelo meu biotipo, ou seja, o meu cabelo. O meu cabelo. O meu cabelo na escola, ainda hoje, ele é tido como cabelo feio. Alguns apelidos horrorosos, Bombril, Assolã. Na minha época de menino era palha de aço. Só que o meu cabelo se chama, no idioma banto, carapinha. Mas por que você está falando no idioma banto? 60? Eu gostaria que fosse mais. Mas 56% da população é preta. Eu acredito que seja 70%. Mas vamos no oficial do IBGE, 56% preto. Então, eu estou falando uma coisa de preto, idioma banto, cabelo, carapinha, idioma banto. A tradução da palavra carapinha para a língua portuguesa é crespo. O seu cabelo é crespo. Cientificamente, hoje é considerado o melhor cabelo do mundo. Eu não deveria de ter vergonha dele se eu soubesse a qualidade que ele é. Mas por que ele é crespo? Porque no continente africano faz 50 graus. O cabelo crespo enrola no couro cabeludo, fazendo uma proteção natural. Mas eu achava que o meu cabelo é feio. Não, ele é lindo. Cientificamente é considerado o melhor cabelo do mundo. Quem fala isso são os homens que trabalham com cosmético. Eles atestam que o meu cabelo é o melhor do mundo. E eu não sei disso. Eu não, nós. Porque não é para negros. É para todos nós, seres humanos. Tem que conhecer a minha etnia, para eu conhecer a sua. Assim é minha formação nasal. O meu nariz, gente, é horroroso como falam que o meu nariz é chato, que é grande, que é fornalha. Não! Eu tenho a formação nasal baixa. Por quê?
Porque no continente africano, eu já falei, 50 graus, a formação nasal baixa possibilita você transformar o ar de 50 graus na temperatura ambiente do corpo. Isso lhe dá uma respiração perfeita e uma explosão muscular fantástica. Quem é a prova disso? Os maiores velocistas de todos os tempos são negros. Formação nasal baixa, explosão muscular fantástica. Mas eu não aprendi isso na escola, então prefiro falar que o nariz dele é chato. Não, é formação nasal baixa. Quer outra prova? Os atletas não negros que vêm do continente gelado para o nosso tropical, eles usam dilatador nasal. O meu, vou dar um close para vocês, ó. Já veio pronto. Entenderam? Ah, e a minha boca? A minha boca eu tenho medo, sabe por quê? Qualquer coisa beiçudo, qualquer coisa bocão, boca de caçapa. Pode parar. Beiçudo é o cavalo, viu? Eu tenho a boca grande e os lábios grossos. Por quê? No continente africano, eu já falei, 50 graus, todo mundo sabe. Mas nós não sabemos que o continente africano, na calada da noite, chega a fazer 5 graus praticamente no continente inteiro. Ali na região da África do Sul, tem neve, tem pista de esqui. Mas o que isso tem a ver com a sua boca? Ó, aqui tem uma gordura térmica. Faz frio? Fica frio. Faz calor? Fica quente. Não sofre intempéries. Por isso que o negro tem a boca grande e os lábios grossos. Vou fazer uma fofoca para vocês, mas vocês não levam adiante. É só fofoca. E dizem por aí, não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas quem tem a boca grande e os lábios grossos falaram para mim que tem o melhor beijo do mundo. Olha, sorriu tão grande. Será que você sabe de alguma coisa? Então, gente, está vendo? Se nós tivéssemos aprendido isso no quinto ano, na quinta série, o nosso olhar um para o outro seria diferente. Você não ia me chamar de beiçudo, você poderia falar boca doce. Entenderam? Como é diferente quando a gente recebe informações que transforma, e o negro precisa ouvir isso. O negro não. Todos nós. Para começar, um respeito diferente, um olhar diferente, uma possibilidade diferente. Mas tudo bem, você falou do cabelo, você falou do nariz, você falou da boca, mas você é preto. Gente, eu sou preto, se não sou moreno, não sou de cor, sou preto. Quer falar que eu sou negro? Eu também sou. Agora, por quê? Porque eu tenho excesso de melanina. A melanina deixa a minha pele preta. O preto não reflete a luz do sol, queima menos. Vocês imaginem quantos anos eu tenho? Eu vou falar, eu tenho mais de 70. Eu sou 70 a mais. Olha a minha cutis. Quem falou lindo aí? Ai, Deus. Então, gente, vocês estão me entendendo? Se a gente tivesse aprendido isso, menino, aquela menina preta que está lá no fundo, linda, maravilhosa, eu estou te vendo daqui. Se você tivesse aprendido isso, menina, bem menina, na sua escola, na sua casa, você ia falar, meu Deus, eu sou empoderada, eu sou bela. Mas faltou essa informação. Então, eu não acredito na possibilidade de você receber essa informação, você não mudar seu olhar. Agora, eu tenho eu tenho hoje histórias. Eu sou um escritor. Eu escrevo sobre a história da matemática, a história da escrita,
Eu escrevo sobre a navegação. Eu tenho um livro que ganhou o Leão de Ouro em Cannes. Quando vocês chegaram, já tinha passado o vídeo, senão vocês iam ver. Leão de Ouro em Cannes, em 2 categorias, escrevendo sobre a contribuição do negro na sociedade como um todo. Vocês estão aqui. Lá fora está muito quente, aqui está gostoso, leve. Por quê? Porque nós temos ar-condicionado. Olha que coisa linda. Mas quem foi que inventou o ar-condicionado? Foi um afro-americano, foi um preto como eu. Quando você chegar na tua casa, que você abrir a geladeira, aquela importante geladeira do refrigerante gelado, do suco, quem foi que inventou a geladeira? Foi um afro-americano, preto como eu. Eu aprendi isso na escola? Não. Eu aprendi que o negro é escravo. Mentira. O negro foi escravizado pelo seu conhecimento. Assim como nós somos colonizadores intelectuais desse país. É isto que a gente precisa enxergar, é isso que a gente precisa compreender, a contribuição do negro na sociedade brasileira. E eu, Natanael, que estou aqui, eu sou dono de uma editora, eu sou sócio de uma editora que escreve materiais dessa qualidade, desse nível, para te preparar de 4 anos de idade ao ensino médio, com essas informações, com a contribuição do negro, da possibilidade de virarmos a história. Eu gostaria muito que a secretária tivesse aqui. Sabe por quê? Eu ia pedir para ela dar a grande oportunidade da gente preparar um modelo de formação para o professor, para que o professor pudesse não falar na teoria, mas trazer à prática, falar para o professor, que ele fale com o aluno que eu acabei de falar aqui agora. Não é nada gigante, é o real, que a gente não sabe. Quantos de vocês já ouviram falar que o cabelo não é o cabelo crespo, não é pichain, não é duro, não é bombril, não é nada, é o melhor do mundo cientificamente? Então a gente não se empodera. A questão aqui é empoderamento, através da informação. E quebrar o preconceito, através de informação. Porque se você aprende isso, você não vai falar que o meu cabelo é duro, e nem bombril, e nem palha de aço. Quebramos o paradigma do preconceito a respeito do meu cabelo, do meu nariz, da minha boca, da minha pele, acabou. É isso que eu acredito. Trazer informações. Eu não posso ir fazer todas as escolas do mundo, mas a gente pode fazer um programa maravilhoso de formação para professor levar isso adiante. Mas a gente... Agora, um apelo para minha nobre senadora, que me conhece bastante tempo. Eu não mudo, eu continuo igual. Eu quero avisar vocês, eu sou evangélico, tá? E vou contar dessa roupa já já, para a gente levar isso adiante para alguns estados que a senhora tem amizade, porque isso vai enriquecer muito. Fora que eu não vou falar dos indígenas, porque nós temos uma indígena que vai falar. E fazer isso numa troca de informações que é pertinente a vocês. E eu sou evangélico, eu sou da Igreja Assembleia de Madureira. Eu ponho essa roupa aqui, as pessoas acham que eu sou da religião, aspas, de matriz africana. Não sou. E essa roupa aqui é roupa de gala, é roupa de festa no continente africano. Esse tecido se chama capulana. Ele tem mais de 6.000 anos de registro. E a gente não sabe. A gente olha uma roupa dessa,
Não, é porque o seu ancestral, que é o meu ancestral, quando ele veio para cá para criar esse país, ele veio sem roupa. Então a roupa dele não veio. Veio a roupa do italiano, dos japoneses, portugueses, alemães. A nossa não veio, a gente não sabe. Bom, eu vou ser muito pontual, porque eu preciso que os meus companheiros falem, para que a gente termine no horário certo e a gente volta a falar no final. É uma música agora, ô Daniel? Qual vai ser? Ah, uma música linda para vocês. Esta música é o tema do filme Rei Leão. Só que quem compôs essa música foi um menino de 11 anos. 11 anos. E essa música já foi gravada aproximadamente em 250 idiomas. Ouçam essa música, maravilhosa. Tema do filme Rei Leão. E quem foi o escritor, o Felipe? O autor dessa música, qual é o nome dele? O nome dele é Solomon Linda. Ele tinha 11 anos, mais novo que vocês. Preste atenção nisso e vocês depois pegam o meu e-mail e enviem músicas para mim que vocês criaram a partir dessa música. Quero ver, um desafio. Ah, Singonya, Mamagichi Baba, Wenda we. Algumas pessoas foram levadas à infância nesse momento. Obrigada, obrigada. Nós continuaremos o nosso debate. Professor Natanael, o senhor nos desafia. O senhor nos leva realmente a uma reflexão. Eu estava tão feliz com o meu cabelo até hoje. Na sequência, nós ouviremos Mariléia de Paula, professora graduada em Educação do Campo, com ênfase em História e Sociologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pós-graduada em Direitos Humanos. Atuou como coordenadora geral de Igualdade Racial no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
Eu fui chefe dela. E como secretária de Prevenção à Dependência Química no Estado do Rio de Janeiro, com experiência em políticas públicas de inclusão social. Professora, 10 minutos. Bom dia, senadora Damares. Que alegria estar aqui para falarmos desse tema tão relevante. A senadora Damares é a senadora das crianças e é a senadora que ressignificou direitos humanos no Brasil. Eu quero fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, estou usando tranças africanas, uso um blazer azul escuro e uma calça azul clara, uma blusa branca. Eu tenho 53 anos, nasci na Cidade de Deus, fiquei órfã de pai e mãe, ainda na infância. E eu quero aproveitar essa fala e dizer para você, adolescente, o lugar onde você nasceu não vai ser o seu destino. Você pode fazer boas escolhas e ter o seu destino modificado. Eu quero agradecer à senhora e cumprimento a mesa e a todos que estão aqui e estão na internet também assistindo a essa audiência. Eu vou falar do tema da educação, proteção à criança, igualdade racial, a questão religiosa também. E a pergunta que foi feita aqui, você pode colocar a minha apresentação, por gentileza? Vai perguntar o que são os quilombos. E eu quero responder para você, se puder fazer, eu vou errar toda hora. Obrigada. O que são os quilombos? Os quilombos no Brasil, próximo, por favor, são grupos étnicos que se definem pela autodeterminação, pela manutenção dos modos de vidas tradicionais, pela cultura, pelos laços territoriais. Os povos tradicionais estão dentro do decreto 6040 de 2007, que vai criar o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que na gestão da senadora Damares no Ministério, eu estive à frente desse conselho como coordenadora geral e como secretária executiva desse conselho. Existem 28 povos no Brasil que são considerados povos tradicionais. E os quilombolas estão dentro dessa contagem de povos tradicionais. Pode passar, por favor? E aí, eu tenho aqui um censo. 1,3 milhão de quilombolas existem no Brasil. E muitas pessoas não sabem quem são esses povos. Nas comunidades quilombolas, há dificuldade de saneamento básico, de conectividade, de políticas públicas que não chegam até a essas comunidades porque faltam a regulamentação das terras quilombolas, que são as titulações. E nós temos esse desafio hoje de falar para vocês um pouco sobre a educação. Como anda a educação quilombola no Brasil? Pode passar, por favor? Pode passar. Primeiro, pode passar mais um, obrigada. Primeiro, é importante nós verificarmos as legislações sobre a infância e a educação quilombola. É muito importante ver a questão da Constituição, a questão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a lei que fala das
leis de diretrizes e bases da educação nacional, nessa lei 12.960 de 2014, vai direcionar a questão da educação quilombola. E tem o marco da Resolução 08 de 2012 e também a Convenção 169, que vai nortear a questão dos povos tradicionais no Brasil. Pode passar, por favor? Então, a educação quilombola, norteada pela Resolução 08 de 2012, ela vai falar que, na educação quilombola, é importante a questão da memória e da preservação cultural. Sabe o que isso quer dizer? Lá no quilombo, sempre tem uma pessoa mais velha, que é conhecida lá como griot. E esses conhecimentos dessa pessoa mais velha, ela é considerada, ela é guardada como um tesouro. Então, a oralidade é muito importante dentro da educação quilombola. Porém, tem desafios. Aqui em Brasília tem umas zonas rurais e a gente sabe que há desafios para chegar até essas zonas rurais, porque há falta de transporte e a infraestrutura física é muito complicado. E no Brasil existem aproximadamente 3.644 escolas nas áreas de remanescentes quilombolas. Mas eu quero fazer uma fala aqui. Dentro dessas escolas, nem todas essas escolas são consideradas escola quilombola, porque existe a escola do campo, a escola rural, que são diferentes. E a escola do quilombola, ela é norteada também em alguns princípios da educação do campo, que é a educação que eu me formei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que vai tratar a questão da escola como o tempo escola e o tempo que as crianças ficam em casa, porque elas ajudam na colheita, elas ajudam a manter as tradições e também a questão agrícola dentro da sua família, que é a agricultura familiar. Pode passar, por favor? E o censo de 2022, que foi um censo que direcionou muito a questão da população quilombola, esse censo aconteceu e ele constatou, conforme a secretária fez essa colocação aqui e mostrou o vídeo da sua mãe, o analfabetismo entre os quilombolas é 3 vezes mais que a população real total do país. Pode passar, por favor? E aí tem uma questão que é muito importante falar, que é a questão que a escola quilombola, ela não pode ser comparada, ela não pode ter a mesma forma didática de ensino como a escola urbana. Há uma disparidade entre a escola urbana e a escola quilombola. Por exemplo, na escola urbana, tem água potável em 98% dessas escolas. Já na escola quilombola, 75% de água potável. Saneamento, 90% das escolas urbanas têm saneamento. Na escola quilombola, só 50%. Internet, 85% e 30% na escola quilombola. Pode passar, por favor? Meu tempo já está acabando. Uma radiografia vai dizer que nas escolas quilombolas, onde tem mais escolas quilombolas é no Nordeste e no Norte. Principalmente no Norte, é no Pará. No Nordeste, Bahia e Maranhão.
E a matrícula desses estudantes de escola básica, toda a educação, quem faz a gestão, geralmente, são os municípios. E o regime utilizado lá é o multisserial, várias crianças de várias idades na mesma sala. O ensino é eficaz, pessoal? Porque cada criança, cada fase da educação tem a sua linguagem para que a criança tenha um aprendizado. Pode passar, por favor? E eu quero fazer uma fala, antes de terminar essa parte da educação, que no Brasil, de 2021 a 2024, foram fechadas 366 escolas do campo, escolas quilombolas. E existe uma lei no país que proíbe e dá a diretriz para o fechamento dessas escolas. E eu quero deixar essa frase aqui, ó. A escola no quilombo não pode ser uma cópia da escola urbana. Ela deve respeitar a oralidade e os saberes tradicionais. Se a criança, ela a religião dela é tradição familiar, e se ela vai para a escola com a sua vestimenta familiar, a gente, da sua religião, nós não podemos discriminá-la. Porque nós não podemos cometer a discriminação religiosa, seja ela de matriz africana, seja ela cristã, seja ela qual for, nós não podemos discriminar. Pode passar, por favor? A gestão do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tem uma pergunta dessa aqui, de um internauta que está te assistindo, apresentou o projeto Igualdade Racial nas escolas e fez um investimento, à época, em 2021, de R$480 mil. Esse programa, professor Natanael, foi um programa para capacitar os professores do ensino fundamental. E esse programa, ele esteve na plataforma AvaMec. E aí, senadora, como o professor Natanael falou, quem sabe podemos resgatar esse projeto e ampliar esse projeto com as demandas, as sugestões aqui do professor. Pode passar, por favor? Proteção da criança quilombola. E eu começo falando daquelas crianças do quilombo do Maranhão. Pode passar, por favor? Ágata Isabelle, Alain, Michel e o menino Anderson. O menino Anderson foi recuperado, como a senadora falou aqui. E eu pergunto a vocês, onde estão Ágata e Alain? Eles desapareceram. O índice de crianças desaparecidas, crianças e adolescentes, é muito alto aqui no país. Nós precisamos dar uma resposta, porque essas crianças desapareceram e o Brasil tomou conhecimento porque foi divulgado na internet, nos jornais, na televisão, e as comunidades quilombolas que não têm visibilidade. O que acontece com essas crianças? Qual a proteção que essas crianças têm? A Constituição Federal vai dizer que é dever e é prioridade a proteção da infância. Pode passar, por favor? Vou ser bem mais rápida agora. E aí tem os números alarmantes de 2025, de denúncias pelo Disque 100, que vai mostrar como os direitos das crianças têm sido violados. E nesse número tem o recorte racial. Pode passar, por favor? Como proteger as crianças? Primeiro, a titulação de terra. Porque quando a terra tem o título, ela é contabilizada e ela recebe as políticas públicas.
a segurança alimentar e física. E os impactos dos conflitos agrários trazem diversos problemas para as crianças e também saúde mental delas. Pode passar, por favor? Proteger a criança quilombola é, antes de tudo, garantir que o chão onde ela pisa e a segurança da sua família, contra a violência no campo. Pode passar, por favor? Eu estou terminando. Precisamos cuidar da saúde das crianças. As pessoas negras têm tendência a ter a anemia falciforme, que é um problema nos glóbulos vermelhos das pessoas, que causa anemia, que causa uma série de problemas. A nutrição, o fortalecimento do plano de alimentação nas escolas. Pode passar, por favor, estou acabando. Existe uma questão também nos quilombolas que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos assistiu os albinos. E há uma incidência muito grande, um número muito grande no quilombo, em Alagoas. E houve um programa que forneceu óculos de sol e protetor solar. É suficiente para ajudar essas pessoas. Pode passar, por favor? E também a necessidade do fortalecimento das redes de proteção à criança, o CREAS, o CRAS, sobretudo o Conselho Tutelar. É preciso que tenha formação nesses órgãos de proteção à criança. Pode passar, por favor? E eu quero concluir a minha fala, pode passar esse, por favor? Com a seguinte frase. Concluo solicitando que este Legislativo viabilize a conservação dos recursos orçamentários, a conversão de recursos orçamentários em políticas públicas de Estado, porque política pública partidária é passageira. A senadora fez essa fala agora. Políticas que assegurem a proteção efetiva da criança. E eu tenho aqui alguns materiais que depois, ao final, vocês podem ver. E eu convoco a você, que você seja a voz, se erga como a voz de proteção à infância nesse país. Obrigada, senadora. Obrigada, professora. Obrigada. Na sequência, vamos ouvir a professora Gabriela Guarnieri de Campos Tebet, professora livre, docente da Faculdade de Educação da Unicamp, pesquisadora das relações étnico-raciais e da educação infantil. Bem-vinda, professora. Obrigada. Bom dia. Vou por aqui. É um prazer estar aqui com vocês hoje, discutindo esse tema tão importante e poder trazer algumas contribuições para as políticas públicas. Então, hoje eu sou professora da Unicamp, mas muito obrigada. Mas eu comecei a minha carreira profissional como professora de creche. E sabem qual era um dos meus maiores desafios nessa época? Era promover a relação com a literatura, mesmo com bebês. Isso porque a diretora sempre dizia que a gente não podia dar os livros na mão dos bebês, porque eles comem, rasgam, amassam, enfim. Então, eu queria pedir para colocar os slides na tela. Opa. Bom, então nós criamos um projeto para produzir livros de papelão para poder oferecer para os bebês. Opa. Acho que eu vou ter que esperar, né? Opa. Tá. Olha, eu ensaiei para não estourar o tempo, mas o slide não está contribuindo. Se vocês puderem passar, por favor, eu quero o próximo, por gentileza. Então, depois de criar os livros de papelão,
nós organizamos painéis interativos com personagens feitos de papel cartão plastificado para que os bebês pudessem colar e descolar com fita crepe, rolinho de fita crepe atrás. Os bebês podiam, assim, brincar com os personagens, recontar as histórias do seu jeito e, se estragasse, eu fazia outro. O próximo, por favor. Depois nós desenvolvemos um outro projeto que foi finalista do Prêmio Viva Leitura no ano de 2009. Pode passar. Então, nós fizemos muitas coisas interessantes aí para promover a valorização da leitura e das populações negras e indígenas. O que também nos rendeu o prêmio do CERT Educar para a Igualdade Racial, ainda em 2009, com um conjunto variado de ações e muitos colaboradores voluntários. Mas o que isso tudo tem a ver com essa audiência? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que projetos lindos como esses que eu mostrei, que foram, premiados, eles não podem depender do trabalho voluntário dos grupos de capoeira, dos grupos indígenas ou de outros grupos tradicionais do território. Precisamos criar formas institucionais de reconhecer os conhecimentos e as práticas culturais das mestras e mestres da cultura popular como importantes para a formação de nossas crianças e de nossos professores, e criar uma fonte de financiamento para esse tipo específico de atividades nas escolas. Precisamos garantir o transporte e a adequada remuneração desses artistas e contadores de histórias negros e indígenas para que eles possam contribuir para a concretização da educação das relações étnico-raciais com a sua história e cultura efetivamente valorizados. Em segundo lugar, porque as professoras de educação infantil precisam educar e cuidar da sua turma. E não deveriam precisar também confeccionar livros como eu fiz lá, como eu mostrei para vocês. Tem gente mais competente para fazer livro. Então, as professoras, hoje, continuam reclamando que os livros que tem sobre a temática negra e indígena são livros que, se oferecermos para os bebês, vai estragar. E terceiro, porque fazer um dia, um mês da consciência negra hoje não é mais suficiente como foi lá atrás. Hoje nós precisamos, de fato, de um currículo antirracista o ano inteiro, com materiais melhores do que aqueles que eu usava no início da minha trajetória profissional. Próximo slide, por favor. Então, em 2023, eu realizei um pós-doutorado com o tema da socialização racial de bebês na educação infantil. Em seguida, eu decidi aprofundar os estudos sobre esse tema. E, para isso, vou pedir para passar o próximo slide, eu constituí e coordenei uma equipe de pesquisa multirracial que durante os anos de 2024 e 2025 se dedicou a acompanhar diversas turmas de berçário e compreender como bebês negros, indígenas, brancos e amarelos vivem a socialização racial na educação infantil. Próximo slide, por favor. A composição dessa equipe tão diversa só foi possível graças às políticas de ações afirmativas que garantem esse perfil de estudantes nas universidades. E eu quero agradecer a cada uma dessas pessoas pela contribuição no projeto. A minha fala hoje se assenta nos resultados da minha pesquisa de pós-doutorado, mas também nas pesquisas realizadas por essa incrível equipe e por outras pesquisas realizadas no âmbito do grupo Infâncias, Diferenças e Direitos Humanos, do qual faço parte. Então, vou compartilhar com vocês alguns resultados. Pode passar o próximo. No Censo da Educação Básica, uma das perguntas que as escolas respondem, elas têm que fazer o xizinho ali, se elas têm ou não têm materiais pedagógicos para a educação das relações étnico-raciais. Então, se a creche tem um acervo literário, baú de africanidades, kit de bonecas e bonecos que retratem a diversidade, enfim, se ela tiver qualquer materiais que possam subsidiar a educação para as relações étnico-raciais, a instituição pode fazer o xizinho ali. Mas quando a gente olha as respostas dadas pelas creches a essa pergunta, os dados são preocupantes. Vamos ver. O próximo slide. Os dados estão nos mostrando que o percentual das creches que responderam sim para aquela pergunta em cada estado brasileiro. E não tem nenhum estado brasileiro que tenha chegado num índice de 50%. Muitos não chegaram nem a 25% de creches que dizem possuir materiais para as relações étnico-raciais. E isso é curioso porque nós temos hoje no Brasil uma política de distribuição de livros infantis, que é o PNLD literário, que envia livros infantis para todas as instituições públicas brasileiras. E temos ainda políticas de compras de brinquedos em consonância com todos os documentos da educação infantil, que dizem que o eixo do currículo na educação infantil
são as interações e as brincadeiras. Então, por que as creches estão dizendo que não tem materiais? Vocês lembram lá da minha diretora que falava que não era para estragar os livros? Então, né, a gente hoje ainda encontra muitas equipes gestoras que não querem que o material estrague. Então, muitas vezes, eles viram material para ser usado num dia específico, mediante agendamento, e no dia a dia eles não estão nas salas, porque a gente está mandando para as creches, para os bebês, materiais que estragam. Então, vamos ver o caso do PNLD literário. No edital de 2018, tinha um único acervo destinado às creches, de 0 a 3 anos, com 27 obras, sendo que só uma era para bebês, de 0 a 1 ano e meio. E o título dessa obra era Bichinhos. No edital de 2022, que se eu não estou enganada é o último que chegou nas creches, o programa passou a ser composto por diversos acervos e a creche passou a ser subdividida em 2 grupos, bebês de 0 a 1 ano e meio e crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos. O único acervo destinado para os bebês, exclusivamente para os bebês, era o acervo 13, que possuía 53 títulos, 19 com personagens humanos. Desses 19, ó, eu estou aqui com alguns deles, a gente tem alguns com personagens negros e brancos na capa, outros só com personagens negros. A gente tem um único título com personagens indígenas que vocês não enxergam porque só aparece o tatu na capa. E nós identificamos também autores negros, autores de destaque entre os títulos dos acervos, mas não encontramos nenhum autor indígena no acervo do PNLD para a creche. E olha que hoje já tem muita coisa produzida por autores indígenas para a educação de 0 a 3 anos. Então, eu queria sugerir que a gente criasse uma cláusula nos próximos editais para ampliar a participação de autores negros, indígenas e incluir autores quilombolas no PNLD. Esses aqui são os livros que estão chegando nas creches hoje. Mas, em geral, eles estão na biblioteca, não estão na sala dos berçários, porque se eu der ele na mão dos bebês, rasga. Então, vamos passar para o próximo. Algumas turmas de berçário têm criado um acervo paralelo para os bebês, muitas vezes comprados com recursos próprios das professoras ou com dinheiro da APM. Livros de pano, livros de papelão. Em 8 creches que nós pesquisamos, nós identificamos mais de 100 títulos específicos para bebês disponíveis na sala dos bebês. E aí eu vou mostrar para vocês um dado. Pode passar o próximo, por favor. Os livros que nós encontramos nas creches que nós pesquisamos não tinham nenhuma representatividade indígena ou amarela, e nem quilombola. E muito pouca representatividade negra. Então, eu queria convidar os senhores e as senhoras aqui presentes e que nos acompanham, né, pelas plataformas, a criarem políticas públicas para a promoção de literatura infantil escrita por autores negros, indígenas e quilombolas. Políticas para fazer com que esse tipo de literatura também se faça presente em todas as escolas e, inclusive, nas privadas, porque precisamos educar também a população branca para uma sociedade não racista. Precisamos que todos possam proteger as crianças quilombolas, indígenas e negras. Sobretudo, minha missão aqui hoje é sensibilizar cada um de vocês para a importância de que os programas de compra de livros para creches preveja compra de livros de pano, livros de banho, livros de papel cartão e, por que não, livros de temáticas negras, indígenas e quilombolas com textura, livros acompanhados de fantoches, com bonecos, com os personagens das histórias, com quebra-cabeças específicos para crianças bem pequenas, painéis interativos, num tamanho adequado para mãozinhas pequenas e não nesse tamanho A4. Pode parecer um sonho, porque esses materiais que eu estou reivindicando talvez nem existam no mercado. Mas quando o MEC anuncia que vai comprar um tipo específico de material em grande quantidade e prevê um valor que permita a produção do material em questão
todas as empresas se organizam para produzir esse material. Então, eu gostaria de terminar minha fala hoje perguntando a vocês, especialmente aos senadores e representantes do Ministério da Educação, o que cada um de vocês pode fazer para garantir que as creches comecem a receber literatura infantil negra, indígena e quilombola produzidas nos formatos de pano, banho e papelão adequados aos bebês. É um pedido simples, mas o custo desse tipo de material não é o mesmo de um livro de papel. Espero que os próximos editais do PNLD literário possam prever um valor diferenciado para estimular a apresentação e a oferta de títulos produzidos com os materiais adequados para os bebês e que possamos mudar o cenário apresentado nesse gráfico. Muito obrigada. Professora Gabriela, a senhora tirou o fôlego da gente aqui. Eu estou com muitos educadores aqui. Eu estou com Felipe Locadelli, diretor da editora Eiros do Brasil, Danilo de Souza, assessoria de gabinete da SECADI, da secretária que esteve aqui, a Isabela Freitas, Prefeitura Municipal de Guarujá, Kerlene, coordenadora pedagógica, Centro de Ensino Médio, Setor Oeste, Marisa Correia, gestora de políticas públicas da Secretaria de Educação do DF. Professora, nós estamos falando muito sobre primeira infância e o Brasil está aprendendo sobre primeira infância. É neste momento que muita coisa é formada. Se a criança na creche não tem acesso a um fantoche de... Mostra seu fantoche. E apresenta ela. Quem é ela? O microfone. Oi, senadora, tudo bom? Eu sou a Angel. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Eu vim do Quilombo lá do Pará. Posso falar uma coisa muito importante? Precisamos proteger as crianças contra os abusadores. Não só em maio, mas o mês inteiro. Mas já que o Maio Laranja está chegando, senadora, tem uma sugestão. Que tal todos vocês procurarem a liderança quilombola da sua cidade e promover uma ação do Maio Laranja para as pessoas aqui do DF? Os quilombos mais próximos ficam na cidade ocidental. Ai, meu Deus, esqueci! E lá no Quilombo do Calunga, o maior do Brasil em territórios. Beijo, tia. Me leva lá, professora, que eu vou falar com os bebês. Tem mais gente lá em casa. Tem indígena, tem cigano, tem vários bonecos para complementarmos a etnia brasileira. Beijos! Professora, se uma criança na creche, aí alguém vai dizer assim, mas esses livros da creche, ela vai ter acesso em casa. Tem criança que não tem o que comer. Vai para a creche para comer. Você acha que ela vai ter acesso a livro inclusivo em casa se a creche não estiver proporcionando? A senhora trouxe um desafio para a gente hoje fazer uma reflexão. Se lá na creche essa criança só está vendo fantoches que representam pessoas brancas e não tem acesso a um fantoche que representa as crianças negras, como é que ela vai desenvolver a inclusão se o material que está sendo dado para ela na primeira infância não é o material que fala de inclusão? A senhora realmente hoje vai nos deixar inquietas. Muito, muito obrigada por sua participação e eu estou muito contente que a senhora esteja aqui com a gente. E nós vamos formar a segunda mesa, só temos mais 3 pessoas para falar e elas vão cumprir os 10 minutos. Então, eu vou pedir que a professora Gabriela, com seu rico material, possa voltar para a bancada, e a professora Marileia, com seu rico material, mas eu vou pedir ao professor Natanael que continue aqui com a sua roupa linda, maravilhosa. E eu quero chamar para compor a mesa agora Odair Marques da Silva, professor, doutor, editor e escritor da editora Eiros do Brasil, membro
do CEP Racial, Centro de Estudos e Pesquisas em Justiça Racial da Universidade Zumbi dos Palmares, autor do livro Atlas Geocultural da África, adotado em escolas públicas e privadas, doutorando em Ciências da Cultura da UTADP, Portugal, Universidade de Trás-os-Montes e Altos Douro, Portugal, mestrando em Gestão de Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. O senhor é só tudo isso, doutor? Muito obrigado. Bem-vindo, professor. Quero chamar Eugislane Cauala Moreira Lima Carajá, doutora e mestre em Ciências do Ambiente pela UFT, educadora em Educação Escolar Indígena e Educação Antirracista, servidora da UFT Seduc Tocantins. Muito bem-vinda, professora. Quem não olhou, olha o vestido dela. E quero convidar Heloísa Bombanati, pesquisadora e estudiosa das contribuições históricas de africanos e afrodescendentes para a formação da sociedade brasileira. Enquanto o material deles está sendo organizado, nós vamos ter mais uma apresentação musical. Hoje essa audiência está incrível. Eu estou muito feliz com a presença do Grupo Cultural. Sim, professor. Esta canção é uma canção muito rica e é uma canção que vai trazer uma grande reflexão sobre o que a gente está fazendo aqui. Porque é muito fácil você ouvir uma música no idioma africano e você até canta, gosta, mas não imagine o que nós estamos cantando. Então, nós vamos cantar agora e depois a tradução para vocês entenderem como que o africano é importante dentro da história do nosso país. Siaham beku kaneni kwenkos Siaham beku kaneni kwenkos Siaham beku kaneni kwenkos Siaham beku kaneni kwenkos Siahamba hamba Siahamba hamba Siahambeku kaneni kwenkos Siahamba hamba Siahamba hamba Siahambeku kaneni kwenkos. Agora a surpresa, a tradução, Felipe.
Caminhando pela luz de Deus, caminhando pela luz de Deus, caminhando pela luz de Deus, caminhando pela luz de Deus. É isso. É só isso. E para falar do que estamos falando aqui, que é a africanidade, povos indígenas, se você não caminhar com a luz do seu Deus, preste bem atenção, você não vai a lugar nenhum. Tem que caminhar na luz de Deus. Uau! Vamos ouvir agora o professor Odair Marques da Silva. Professor, é uma alegria tê-lo conosco. Gostei do seu boné. Bom dia, senadora Damares Alves. É uma grande honra estar presente nesta audição aqui no Senado, em Brasília, para conversarmos sobre as contribuições de africanos e afrodescendentes para a formação da sociedade brasileira. Que tema lindo encontrado pelo gabinete, e é uma alegria muito grande estar aqui. Um bom dia para todos vocês. Quero também aproveitar e fazer um agradecimento ao professor Natanael dos Santos, que nos convidou para estar aqui presente, e na presença dele, agradecer a todos os outros participantes da mesa. É muito agradável poder participar de uma comissão de direitos humanos quando passamos por uma fase da sociedade bem tensa, não é? A humanidade precisa de pessoas que sejam solidárias e amáveis umas com as outras. O nosso comentário vai ser o seguinte: eu queria que vocês pensassem, eu tenho uma pergunta interessante. Quando nós usamos a palavra África, o que passou na sua mente? O que vem na sua memória hoje? A palavra África, ela gera uma série de imagens. Que imagens te surgiu? São imagens que nós vemos na escola, na mídia, na comunidade, nas relações com as pessoas. Mas será que existe uma outra África, senadora, para nós podermos trabalhar a autoestima das nossas crianças? Por gentileza. O próximo para mim. Se vocês vissem esta fotografia, vocês diriam que é uma cidade africana? Pois é, esta é Addis Ababa, é uma foto do centro dessa cidade e ela é capital da Etiópia. Olha que impressionante. A nossa memória, nós que de 30 anos atrás, nós fizemos grandes campanhas no mundo inteiro contra a fome. Na Etiópia, vimos as crianças raquíticas, nenês, e ficamos com essa impressão de que é um país totalmente pobre, fragilizado, que possui, péssimas condições de vida. Esta imagem que nós gostaríamos de trazer para compartilharmos hoje, olharmos o continente africano como um continente que nos atrai. E a pergunta que eu faço é, professores, professora, senadora, Natanael, será que com a imagem que nós temos do continente africano, nós desejamos viajar para lá? Nós desejamos fazer turismo neste continente? Nós desejamos fazer um intercâmbio universitário? Há um apagamento nas nossas escolas, senadora, sobre o que é o continente africano e, pasmem, poucos estudantes, eu faria até um desafio para vocês. Vocês sabem que existem 54 países no continente africano?
Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, senadora, e ela falava assim, olha, o Brasil tem que fazer relacionamento com a África. A África é um lindo país. A África tem tudo para crescer, mas ainda é pobre, é subdesenvolvido. A África é um continente gigantesco. Cabem 3 Brasis de tamanho. O Brasil já é enorme. É um país continental, é o que se diz. Cabem 3 tamanhos de Brasil dentro do continente africano e, para ser exato, 3 Brasis e meio. É enorme, é impressionante. E são 54 países com culturas totalmente diferentes. Não dá para comparar a cultura do Egito, que fica na África, com a cultura da África do Sul. Com a cultura da Nigéria, que é o país de maior população negra no mundo. Aliás, o segundo país somos nós, de população afrodescendente no mundo, com Marrocos, que é um outro país africano. Então, essa é a nossa reflexão. E aqui nós gostaríamos de passar para vocês algumas imagens gostosas para termos nas nossas escolas para pesquisarmos. Uma delas já passei anteriormente, é o país Etiópia, um país que está crescendo, é um dos 5 países que mais cresce em PIB do mundo hoje, a Etiópia, né? E na Etiópia existe um museu que eu acho super lindo, chama Museu da Vitória, que é esse museu que é feito em homenagem ao único país africano que não foi colonizado e invadido pelos europeus. A Itália tentou invadir a Etiópia, perdeu a guerra, e aí eles criaram esse Museu da Vitória que lembra esta referência. E por curiosidade de vocês, a maior parte dos países europeus tem uma bandeira que tem o verde, o amarelo e o azul, que são as cores da Etiópia. E em homenagem a essas cores, você encontra muitas bandeiras dos países africanos com isso, como curiosidade. Mas olha só, olha que lindo. Se eu mostrasse para vocês e não falasse que isso ficaria num país Etiópia, a gente ia falar que isso fica aqui em Brasília, em São Paulo, no Rio, num país europeu, não é? Então, eu estimulo a vocês hoje como desafio de nós colocarmos na nossa lista de desejo irmos visitar um país africano ao menos uma vez em nossa vida, como meta de atividade, inclusive para o nosso crescimento pessoal. O próximo. Uau. Aqui também é uma outra vista ampliada de Addis Ababa, capital da Etiópia. É uma das capitais que mais crescem hoje no mundo em infraestrutura, em desenvolvimento humano. A gente fala de África, o que passa na nossa mente? Pobreza, subdesenvolvimento, fragilidade, problema de saúde, guerra, são situações. Isto vai criando um afastamento do nosso desejo de identidade com o povo africano. Mesmo nós como negros e negras. A gente não tem esse desejo de visitar a África. A África que nos mostra é a África dos livros, que é o escravizado, sem roupa, sofrido. E como nós vamos nos identificar nos livros com isso? Então, senadora, das nossas principais teses os nossos livros devem mostrar esta África que eu vou mostrar para vocês. Porque ao mostrar a África fragilizada, nós geramos afastamento. Se nós mostramos uma África bonita, nós geramos identidade e aproximação. Então, essa é a África que eu gostaria que estivessem nos livros escolares. Cidades lindas, sofisticadas, urbanas, cheias de artes. O outro. Para surpresa de vocês, uma coisa bacana são as universidades africanas. Então, como curiosidade, senadora, vocês sabiam que existem 2.000 universidades no continente africano? 2.000 universidades para fazer intercâmbio, para nós conhecermos, visitarmos. E
Aí é um desafio para o MEC. Eu sei que o MEC está fazendo um esforço para fazer intercâmbio com universidades africanas, mas é muito tímido esse intercâmbio, e nós brasileiros temos que nos relacionar. Essa aqui é a Universidade Agostinho Neto, fica na cidade de Luanda, a capital de Angola. É uma linda cidade e não perde para a UNB, uma USP, para uma UFRJ, enquanto estrutura, em beleza, em formação de pessoas. Então, esse é um desafio nosso para isso e nós nos aproximarmos. E o Senado é muito importante para isso, fomentar junto ao MEC, aos ministérios, a aproximação nossa com as universidades africanas. Então, esse é um desejo muito grande. Próximo. Está tortinho, acho que não consegue virar, né? Essa aqui é uma universidade que fica no Botsuana. A gente nunca ouviu falar do Botsuana no Brasil, né? É um lindo país, é um dos países que tem o quinto maior PIB africano, é um país rico, não é? Praticamente não há analfabetismo no Botsuana, para vocês terem ideia, e praticamente todos os jovens têm direito a ir para a universidade. E a gente nem conversa sobre esse desconhecimento do Brasil, dos países africanos, é um desafio enorme para os nossos métodos de ensino e para os conteúdos curriculares. Aí fica um desafio, senadora, para que aqui no Senado, e talvez através do seu mandato, desafie o MEC a inserir conteúdos sobre os países africanos nos materiais escolares, que são fraquíssimos, principalmente esses mais modernos. O próximo aqui também é uma outra imagem da... Então, vocês imaginam, em África, olha, parece um UNB, uma USP, da Unicamp, não tem diferença do sentido das estruturas que nós temos. A gente tem a impressão que em África os estudantes estão em cabanas, né? Em situações precárias. Aliás, a maioria das fotos e imagens que passamos são de crianças famintas, sem as roupas adequadas, embaixo de árvores. Isso é um mito. Não é que não exista. Isso é tanto quanto no Brasil. Se você vai no interior do Piauí, numa região do sertão pobre, onde não tem água, você vai ter ali e vai falar que aquela escola... Mas lá também tem uma cidade como Brasília, com estrutura igual. Então, a nossa relação com eles tem que ser alterada, e essa relação gera uma baixa autoestima nas crianças negras e pardas, porque se eu não me enxergo lá na minha origem, esse tipo de universidade, esse tipo de estrutura, eu também fragilizo o meu desejo de estudar, de me profissionalizar, de ter influência na sociedade. Próximo. Exemplinho. Então, o que eu queria comentar com vocês, há uma África ausente da escola, da creche ao fundamental, ao médio e à universidade. Esta África, esse continente, esses 54 países, no que eles estão de crescimento econômico, de pujança, está ausente dos nossos livros, dos nossos conhecimentos e da formação de professores. É incrível, né? Eu tenho dado palestras, inclusive para universidades e faculdades. Os professores desconhecem essa África, quanto mais os estudantes. Então, é um desafio enorme para nós. Aqui é um centro urbano justamente ali em Gaborone, capital do Botsuana. Se a gente fala Botsuana, eu tenho sensação lá de Tarzan, selva, essa imagem que nos é colocada. Mas olha só, é um shopping center urbano, carros, né, de última geração, um povo rico, lindo, e que é desconhecido das nossas mídias e dos nossos materiais. Próximo. Aqui é o centro de... Namíbia, né? Windhoek, eles chamam Windhoek. Windhoek é o jeito de pronunciar. Eu estava tentando imaginar o nome, olha como foge, né? Sem ler. Mas essas são cidades que eu já fui senadora, já estive em 10 países africanos
com as pesquisas que estamos fazendo, e o nosso desafio é esse, mostrar, existe uma outra África que nós, brasileiros, não conhecemos. Dá a impressão até que há uma intencionalidade das nossas crianças não virem esse tipo de informação e se sentirem diminuídas com a sua baixa autoestima e não desejarem um crescimento escolar, um crescimento profissional. Essa aqui é uma praça no centro de Windhoek, na Namíbia. Olha, não é diferente dos grandes centros brasileiros organizados. Não é? Olha que lindo espaço. No próximo. Aqui é uma vista superior dessa mesma cidade, Windhoek, não é? No começo ela foi tomada por alemães, então você vê ali uma igreja de caráter luterana nesse cantinho, mas olha a beleza dessa capital, é a capital da Namíbia. Olha que belos prédios, que belas ruas limpas, sofisticadas, que nunca me foi mostrado em todo o meu período escolar, inclusive universitário. Próximo. Essa aqui é Joanesburgo, capital da África do Sul. A África do Sul já é um pouco mais conhecida de nós, porque é futebol, não é? Mas mesmo assim, esse tipo de cidade não nos é mostrado, né? Mostra o ginásio e a luta do Mandela na época do passado. Mas é a cidade, inclusive, onde Mandela nasce, né? E o bispo Desmond Tutu. Então, o que eu queria mostrar é dessa urbanidade. Parece São Paulo, Rio, Belo Horizonte, não faz diferença nenhuma, né? Para as nossas estruturas. Bom, aqui é uma imagem de um trabalho que nós temos feito nas escolas. Muitas escolas municipais, muitas secretarias de educação têm se aproximado dessa concepção de mostrarmos, junto desta reflexão de aumentar a autoestima das nossas crianças, que principalmente negros e negras não se enxergam nas imagens europeias ou norte-americanas que estão nos nossos livros. Elas precisam se enxergar nos nossos livros e desejarem ir para uma universidade e frequentar. Aqui é um trabalho que foi feito em Osasco, muito lindo, em todas as escolas municipais. E nós ficamos muito contentes com isso, e esse tem sido o nosso trabalho, né? Então, agradecemos ao professor Natanael, nosso grande parceiro. Temos estado nas escolas mostrando uma África, um continente africano, 54 países que não estão nos nossos materiais didáticos, e os professores também não possuem na sua formação universitária. Este é o nosso desejo. Então, eu fico aqui agradecendo imensamente, né, ao Senado Federal, à senadora Damares por esse convite, ao professor Natanael, parabenizando essa iniciativa e finalizando, presenteando o gabinete com um dos nossos livros. Esse é um Atlas Geocultural da África, o nosso espaço. E, senadora, eu vou deixar um também para depois presentear a escola presente aqui, a escola que veio, para que eles também tenham para a sua escola. E agradecendo essa audiência pública que muito importante para o Brasil moderno, para que nós avancemos essa nossa perspectiva, porque a gente só vai crescer se tiver espelhos, referências que nos encaminhem, que nos deem passo para frente, não é? E muitas vezes no nosso herer, nas nossas educações étnico-raciais, nós olhamos só para o passado, para a história do negro, para a escravização ou para as fragilidades que nós temos. E há um potencial enorme de crescimento pessoal, inclusive na escola. Às vezes a baixa estima é gerada porque eu não tenho referências. Então, o nosso trabalho tem sido esse e fica a nossa gratidão, senadora. Muito obrigado. Professor, isso vai causar um grande problema. Todo mundo vai querer ir para a África agora. Todo mundo vai querer ir para lá. Mas, professor, eu vou lhe falar, até mesmo na área do turismo, os pacotes que são nos oferecidos para a África só nos mostram macacos e leões. Safari. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma releitura do todo, de forma transversal. Inclusive, gente, eu estou recebendo muita mensagem aqui
Por que você trouxe violino para uma audiência pública que fala de África? Cadê os tambores e a capoeira? Olha como as pessoas ainda estão vendo a África. Na África se toca violino, professor? Na África tem orquestra? Responde, professor, daí. Eu vou até, acho que deixar um minutinho, professor Natanael, que é especialista nisto, porque a origem de todos esses instrumentos são em países do continente africano. E ele possui toda uma literatura sobre a origem. O violino, na sua origem, as cordas nascem no continente africano, não somente a bateria dos tambores. Tá? As cordas nascem no continente africano e é base de toda a musicalidade mundial. Então, é muito lindo. Mas as crianças negras no Brasil não sabem disso. As escolas não sabem disso. Professor, daí, uma outra coisa que me perguntaram aqui, gente, a internet está bombando, tá? Porque nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Já que não tem ninguém brigando na CPMI, está todo mundo assistindo a gente. Que bom! A pergunta começou a audiência cantando uma música cristã. A semana passada eu fui num evento da Embaixada do Congo, e aí eu quero dizer para vocês que a atual embaixadora do Congo, ela é cristã, ela é filha de pastor, neta de pastor e ela é evangelista. E na Embaixada do Congo, depois que a gente comeu, a gente foi dançar ao som de música cristã. Aí eu pergunto, professor Daí, tem cristãos na África? A gente fez tudo errado aqui? Tem cristãos na África, professor? Milhões. Cerca de... Um dadinho interessante, né? 45% da população africana é cristã. Quase 50%. O que nós não comentamos é que o estilo de cristianismo deles tem diferenças com relação aos nossos estilos de cristianismo. A Etiópia, que eu falei para vocês, 80% da Etiópia, falando baixo, é cristã. Igreja cristã etíope, né? Onde dizem curiosamente que está a Arca da Aliança, está lá, né, guardada. Então, existe todas umas configurações que eu não vou entrar hoje, porque seriam muitas curiosidades, senadora, mas 45% de África é cristã, cerca de 40% é muçulmana e outros 10% são ligadas ao que nós chamamos de igrejas, religiões de matriz africana. Né? Aquelas características que são diferentes das nossas religiões de matriz africana, são outras, mas que têm perfis idênticos. Então, a maioria do continente está entre essas duas características. Inclusive, o presidente do Quênia hoje é um presidente cristão, é normal lá, é que essas informações não nos chegam. Isso faz toda a diferença, gente, toda a diferença. Tanto o professor Natanael, como o professor Daí, como a Marileia, como a outra expositora, a doutora Gabriela, né? Falaram sobre a positividade. A gente falar das coisas positivas, para que as crianças negras no Brasil tenham muito orgulho. Meu bisavô veio da Etiópia, olha que país lindo! Eu acho que a gente hoje quebra um paradigma aqui nessa comissão. Eu acho que a gente muda o debate sobre o enfrentamento ao racismo no Brasil, sobre a contribuição da África para o Brasil. Eu acho que a gente muda o paradigma. Então, e tudo que é novo assusta. Calma, quem está nos assistindo, calma. É exatamente isso que a gente queria. Trazer essa discussão sobre um outro ângulo. Sobre um ângulo da verdadeira África e do orgulho de ter esse cabelo. Agora eu estou muito brava com o meu professor, muito brava. E muito brava com o Sorine, que eu tenho que usar todo dia, professor, aqui no DF. Muito obrigada, professor Odaí, por sua participação. Na sequência, vamos ouvir a doutora Eugislaine, mestre em Ciências do Ambiente pela UFT, educadora em Educação Escolar Indígena e Educação Antirracista. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Vindo bem? Estamos.
Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, né, a senadora por nos receber e trazer essa temática tão importante, né, essa discussão tão importante nesse momento e por estarmos aqui compondo esse debate, essa conversa, né. Gostaria também de cumprimentar a todos aqueles, né, que estão aqui, que estão nos assistindo também, que têm um compromisso com o fomento de uma educação antirracista, né? Com o fomento, com a promoção de uma educação que preveja, né, as realidades e as outras formas de aprendizagem que existem aí, né, no Brasil e que é plural, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Como a senadora Damares me apresentou, eu sou indígena, né, eu, Gislane Kaualá, sou indígena do povo Carajá Xambeuá, e sou doutora, sou mestre e graduada por meio do sistema de cotas raciais na universidade. Eu saí da minha aldeia para fazer pedagogia, para estudar numa universidade federal, e encontrei o caminho da academia como uma ferramenta para me apropriar desse conhecimento da sociedade não indígena, né? Me capacitar tecnicamente para isso, para poder hoje discutir um pouco melhor e apresentar, né, o nosso ponto de vista. Então, hoje eu estou aqui, parece que eu estou um pouco perdida e deslocada por ser indígena e estar discutindo a questão da educação quilombola, mas eu vou situar vocês para que a gente entenda um pouco como que essas duas populações, esses dois grupos, eles estão conectados quando a gente pensa em políticas públicas. Então, o convite veio, né, para a gente discutir um pouco sobre isso, porque quando a gente pensa em populações tradicionais, a gente sempre pensa, óbvio, né, no quilombo, nos quilombolas e nas populações indígenas do Brasil. Porque, historicamente, não dá para se discutir e falar de nação brasileira sem falarmos desses dois grupos, né? Esses dois grupos foram essenciais e fundamentais para a fundação da nação Brasil que temos hoje. E óbvio que hoje eu estou aqui falando a partir de um lugar de fala, né, um lugar de fala como pessoa indígena, de vivência, de formação acadêmica e com propriedade para falar sobre esse tema. Porque é um tema que, para nós que vivemos e dependemos dessa educação, é um tema que é essencial. Ele não é só importante, ele é essencial. Essencial para a vida, né? E hoje a gente está falando um pouco, a gente precisa fazer o link com a proteção do direito da criança. E para falar em proteção da criança, do direito da criança quilombola, a expositora falou mais cedo, a gente precisa defender o território. Então, a Constituição, ela vem e garante, né, aos povos indígenas, às populações quilombolas, o direito ao território. Por quê? Porque é aí que a gente começa a perceber a nossa identidade, a nos reconhecer como pertencente a um grupo, a um território. Então, a nossa identidade, ela está totalmente vinculada ao território que a gente vive, né? Então, esses dois grupos, eles começam a ter afinidades, né? A gente começa a falar em questões que são inerentes aos dois grupos. Então, o primeiro ponto é a questão do território. O segundo ponto é a gente falar sobre retratar na história brasileira o que de fato aconteceu. Porque o que a gente ouve e se propaga ao longo dos séculos é que o Brasil, ele foi... os portugueses chegaram ao Brasil de forma pacífica, né, e se apropriaram do território. Aí a gente fala da colonização, a gente fala de todo esse processo. Mas, na verdade, eles invadiram esse país, né, mas não é essa história que é contada nos livros de história, né, nas escolas não indígenas, nas escolas indígenas, pasmem, a gente está lá, o livro didático chega... E é essa história que é contada, a história de que
os portugueses descobriram o Brasil, que o Brasil foi descoberto. Então, essa acho que é a primeira mentira, né? Essa é a primeira fake news que foi inventada, foi que o Brasil foi descoberto. Ele não foi descoberto, ele foi invadido. E de uma forma violenta. E eu gosto muito do Ailton Krenak, que ele traz algumas ponderações muito importantes, né? E ele traz essas questões históricas de uma forma que nos leva à reflexão de que, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram um lugar que para eles era hostil, mas para nós era a nossa casa. Vivíamos aqui. E se nós não tivéssemos acolhido os europeus, eles não teriam sobrevivido nesse território. Porque eles não sabiam o que podia ou não comer, que tinha veneno, o que não tinha, né? Eles chegaram aqui famélicos, eles chegaram aqui, eles estavam, né, vagando pelo mar, encontraram este lugar e foram bem recepcionados. E para nós, o grupo que chegou era mais um na diversidade que já existia no Brasil. Pena que eles não enxergaram dessa forma, enquanto a gente acolheu, né, com toda a recepção que a gente podia, eles observavam e já tinham um olhar de propriedade, né, do que eles iriam se apropriar do nosso território. Então, todo esse contexto histórico que é recontado por séculos e séculos na história do Brasil. A outra inverdade, né, é que os indígenas, e pasmem, eu já ouvi isso de professores na universidade, que os indígenas não serviam nem para ser escravos. E que, por isso, os africanos vieram da África para serem escravizados aqui. Então, na verdade, nós nos recusamos a ser escravizados, né? Há um dado, né, o dado do censo, ele sempre nos mostra que a maior população indígena está na região norte do Brasil. Por quê? Porque a gente foi se esconder mesmo, a gente foi matar dentro porque eles não conseguiam nos encontrar. Então, tudo há uma explicação, né? E nós já estávamos aqui, nós éramos originários, nós somos originários desse território. Então, por isso que povos originários é sempre uma palavra muito bem aceita, porque nós éramos originários antes da chegada de qualquer outro povo, outra nação. E aí a gente tem esse contexto histórico, onde nós temos os africanos chegando ao Brasil, né, forçadamente, como bem o professor Natanael falou, sendo escravizados pelo fato de terem um conhecimento, e a gente tem, né, tecnologias que até hoje se mantêm viva, tecnologias de plantio, tecnologias de cura, de medicinais, né, são tecnologias. Então, são formas diferentes de ver o mundo, são formas diferentes de lidar com a natureza, são formas diferentes de olhar para a natureza e não olhar com um olhar de propriedade, mas com um olhar de que nós fazemos parte de tudo isso, né? Então, assim, as pessoas sempre falam que o indígena ele trocou o pau-brasil por um espelho, né? Mas, assim, para nós era uma curiosidade. Não que nós éramos atrasados, mas era algo, uma novidade, né? E nós jamais imaginávamos que o que eles queriam era juntar riquezas. Porque isso é um pensamento que a gente precisa desmistificar, que o indígena não gosta de trabalhar. Na verdade, a gente não está preocupado em juntar riquezas. Porque, para nós, o nosso maior patrimônio está em vivermos bem, com saúde, né, no meio ambiente em que vai servir para as nossas futuras gerações. Então, você dificilmente vê os indígenas com esse pensamento de propriedade, de acumular riquezas, que é diferente das sociedades, de outras sociedades, né, de outros grupos. Então, a gente vai juntando esses dois grupos num processo histórico e a gente vai chegando no que nós temos aí pós-Constituição, que a gente tem o direito aos territórios e a gente tem o direito garantido constitucionalmente a uma educação diferenciada. Por anos e anos e anos e anos, né,
um processo de colonização, de tentativa de epistemicídio, de genocídio, enfim, nós tivemos esse direito garantido. E quando a gente fala numa educação diferenciada, é uma educação que ela leve em consideração o conhecimento das populações indígenas. E aí, quando a gente pensar em indígena, a gente não pensa em um grupo ou generalizar todos os povos indígenas. Nós temos mais de 300 povos vivendo hoje no Brasil, povos distintos, mais de 200 línguas indígenas são faladas no Brasil, além do português. Então, nós temos nações que são aí bilíngues, que são poliglotas, que falam mais de 2 línguas. Então, nós temos uma variedade de povos originários vivendo em território brasileiro ainda. E essas populações têm suas organizações sociais, seus costumes, a sua forma de organização, de alimentação, enfim. E a Constituição garante que esse conhecimento ele seja levado em consideração no currículo da escola. É isso que a Constituição diz. É o que a gente tem na prática? Nem sempre. Então, a gente está falando de um processo de educação dentro das escolas indígenas e quilombolas, que seja uma educação que leve em consideração os saberes e fazeres de cada grupo. Temos uma vertente. E nós temos avançado, né, em muitos projetos, em muitas políticas públicas. Mas a gente tem um outro lado, porque nós temos, por um lado aqui, a Constituição que garante que esses grupos terão ou devem ter uma educação diferenciada, bilíngue e intercultural. E aí o movimento indígena, o movimento quilombola luta para que isso se efetive por meio das políticas públicas, mas a gente tem um restante de uma sociedade que é muito grande, que também precisa ser alfabetizada, eu vou dizer assim, né, letrada racialmente. Porque nós temos um processo de racismo estrutural que está enraizado na sociedade brasileira. E como que a gente vai quebrar uma estrutura? A gente vai ter que refazer essa estrutura, né? A gente vai ter que refazer esses pensamentos. E como que a gente refaz isso? Reconhecendo esses conhecimentos, essas formas diferentes de viver, né? Esses povos que existem dentro desse território nacional, que é o Brasil. Então, a gente está falando aí, e aí eu trago para essa nossa audiência, para essa nossa conversa, um ponto central. A gente está falando e levantando o processo, né, a perspectiva, a percepção da educação intercultural. E quando eu falar em educação intercultural, não é só para os povos indígenas e quilombolas. É a educação intercultural também nas escolas não indígenas. Que aí a gente tem a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que vem falar que é obrigatório o ensino da história afro-brasileira e africana e indígena nas escolas. Então, a gente precisou de uma lei que obrigasse os estados a ensinar isso nas suas escolas. E aí, né, a gente tem aí a última atualização dessa lei, que foi em 2008, até hoje a gente está aqui discutindo isso. Como fazer isso, né? Então, assim, para não me estender muito, a gente tem... Eu acredito que o Estado brasileiro, a partir das cotas raciais, ele deu um passo muito importante nesse processo. Porque, a partir das cotas raciais, nós começamos a qualificar nós como agentes das nossas políticas. E isso é importante. Nós temos, no estado do Tocantins, nós temos hoje uma equipe que trabalha na educação do estado, né, na diretoria da educação do estado, que são formados por vários indígenas qualificados. E aí nós encabeçamos o projeto de termos nas escolas não indígenas livros, fascículos, que contem a história dos povos do nosso estado. Nós temos hoje reconhecido no nosso estado 8 povos, 9 recentemente, que têm território. Então, a partir desses povos com território, nós colocamos isso num livro. E esse livro, ele é contado pelos próprios indígenas do próprio povo. Então, nós temos nos fascículos
o próprio indígena, o professor educador, escreveu e disse como é o meu povo, como é a organização social, como é a relação com o meio ambiente, onde ele está localizado, qual é a população, quantas aldeias existem, para que o não indígena, o estudante do ensino médio não indígena, conheça pelo menos os indígenas do seu estado. Então, esse trabalho a gente tem feito no nosso estado, por quê? Porque a gente entendeu que o conhecimento, ele liberta. Então, só a partir desse letramento racial é que a gente vai começar a quebrar com esse processo de preconceito histórico que a gente tem na sociedade brasileira. Então, é um trabalho que a gente tem feito, e aí a minha fala hoje, no contexto de educação antirracista, pensando na educação das crianças quilombolas e na proteção dos direitos da criança, é dizer que, assim, como educadora, como pesquisadora, o caminho que eu aponto e que eu percebo a mudança é através dos livros didáticos, é através de livros paradidáticos, contados pelos próprios indígenas, pelos próprios quilombolas, por pessoas com lugar de fala, para poder mostrar a realidade para quem não é indígena. E aí, ou não quilombola, porque a partir daí é que as pessoas vão ter conhecimento. E aí é tudo que a gente tem discutido aqui, né? Tudo que a gente conhece, a gente passa a entender e aceitar melhor. Se eu não conheço, é melhor eu dizer que o nariz é achatado, porque eu não conheço, né, o contexto. Então, é trazer esse contexto para dentro das escolas indígenas numa perspectiva, não indígenas, numa perspectiva intercultural com as populações indígenas e quilombolas. E dentro da educação indígena e quilombola é fortalecer os saberes e mostrar para o aluno indígena e quilombola que eles têm uma identidade. Quem eu sou. E aí a gente está hoje também no Tocantins numa outra vertente de criar os livros didáticos dentro das escolas indígenas a partir da realidade local. Né, trazer esse contexto local para que o aluno, na alfabetização, ele tenha um contexto real para ele poder se apropriar melhor da grafia, né? Então, a gente tem todo um contexto, toda uma discussão. A educação infantil, ela tem ganhado uma proporção muito grande, né, nesse governo atual, da alfabetização na idade certa. Só que a gente tem contextos que são variantes nesse processo. Na educação quilombola, na educação indígena, né? A gente precisa pensar a educação infantil, mas pensar num contexto que respeite as particularidades daquele contexto, né? Então, assim, hoje a minha fala é para que a gente pense, né, e use aqui esse espaço da audiência pública não só como um lugar de fala, mas como um lugar também de pensar no compromisso, né, com uma educação antirracista, mas pensando num direcionamento de recurso público para que financie esses projetos que vão, de fato, ser eficientes e eficazes dentro da sala de aula e ajudar o educador que não sabe como fazer o que ele tem que fazer. Né? Então, não adianta vir uma lei dizer que tem que ser feito, mas o professor precisa ser qualificado, ele precisa ser capacitado para isso. E para isso tem que ter material. Não adianta juntar o pessoal numa sala e dizer que está fazendo capacitação, não, você tem que dar o direcionamento. Né? Então, usar esse lugar como espaço, não só de fala, mas de compromisso público, né? Para as políticas públicas também. Então, assim, fica o apelo, né, para que a gente pense e repense esses direcionamentos das políticas públicas e que os professores, educadores, indígenas e quilombolas façam parte desse processo e dessa construção. Uau! Professora Heloísa Bombanati. Não, Gislane Carajá. Professora, a senhora está na Secretaria de Educação? Educação do Estado e eu também sou servidora na Universidade Federal do Tocantins. Então, é por isso que o teu Estado está produzindo material. A importância de ocupar esses espaços, tá? E eu tenho que cumprimentar o governo do Estado do Tocantins. Mostra o material de novo aí, professora. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Você trouxe quantos para distribuir para a gente?
Olha só que lindo, olha... Esse trabalho, ele foi feito em parceria com a editora Griot, né? Quando a gente chegou, assumiu... essa equipe que eu estou falando é a equipe de servidores, professores indígenas concursados. O Estado, ele fez um concurso e abriu vaga específica para professores indígenas atuarem. E aí, esses concursados, a gente chegou nessa nova gestão e havia, né, um processo de licitação com a editora, e aí havia esse projeto já em andamento, mas aí a gente, né, em acordo com a Griot, sugeriu que fosse feito pelos próprios indígenas e que trouxesse esse contexto local, porque quando a gente tem um número expressivo de indígenas no Tocantins, mas a população do Tocantins é muita gente de fora, o estado é novo, então muita gente vai para lá e as pessoas não conhecem a realidade local. Então a gente precisava fazer com que isso acontecesse nas escolas não indígenas. Então, a partir daí a gente fez toda essa construção no ano de 2025. Sim, professor. Esse projeto é um projeto que, por onde a Griot passa, a Griot pensa em fazer os povos indígenas escreverem o seu próprio material, assim como os quilombolas escreverem também. Por quê? Nada melhor do que gente da terra que está lá, que conhece o costume, a linguagem, faça isso. Aqui nós temos 8 etnias que escreveram esse material. Cada etnia escreveu o seu material cruzando com a africanidade, porque o nosso projeto é Africanidade de Povos Indígenas, Minha África Brasileira, né? Então, é um material que ele cruza, ele caminha junto, mas não adianta eu, que trabalho com quilombola, com negro, escrever sobre os indígenas. É fora de moda, é fora de contexto, é fora de conhecimento. Eu vou errar muito. Agora, quando a editora tem esse pensamento, tem essa visão e traz o próprio indígena para escrever, muda a concepção. Porque eu falo, por exemplo, espiga de milho. Eu tenho uma interpretação da espiga de milho, mas o indígena já tem outra. Por quê? Porque eu aprendi espiga de milho, eu não aprendi com o indígena, eu aprendi com o colonizador. Eles precisam falar, não eu, e muito menos o colonizador, como eu falo de mim. E não o colonizador. Não que branco não possa falar de mim. Possa sim, pode escrever, diagramar, mas pensar como eu, desenvolver como eu, com o meu sentimento, com a minha ancestralidade, é impossível. É impossível. Pode usar toda a parte técnica, científica, as metodologias da pedagogia, ok, mas o sentido, o teor, não pode ser, porque não sente. Só que tem uma música para indígena. Tem? Tem. Vai cantar daqui a pouco? Vamos esperar ela falar primeiro e a gente canta a música. Fecha com a música. Mas antes de passar a palavra para a doutora Heloísa Bombanetti, pesquisadora e estudiosa das contribuições históricas de africanos e afrodescendentes para a formação da sociedade brasileira, eu queria dizer para a professora Carajá que eu cheguei no Congresso Nacional como assessora em 98. Então, eu ajudei a escrever a Lei de 2003. E a Lei de 2003 falava só da contribuição da história africana e afrodescendente. Só em 2008 que eu fiz a segunda lei. Eu ajudei a escrever a segunda lei como assessora. Eu trouxe a obrigatoriedade também da cultura indígena. Só que aí a gente tem observado, professor, não sei se a senhora pode fazer uma abordagem, uma distorção da lei. Veja só, o professor Daí acabou de falar que 45% da África ela é cristã, 40% é muçulmana, 10% tem os seguidores de outras religiões. E essas religiões não são as que estão no Brasil. Aqui a gente classifica como matrizes africanas, são diferentes. Aí a gente vê que, ultimamente, o ensino da cultura, da contribuição dos afrodescendentes para o Brasil está se limitando a ensinar tão somente sobre orixás.
E aí a gente está vendo uma reação das famílias muçulmanas no Brasil e das famílias cristãs também. A gente não está vendo, por exemplo, levar um violino para a sala de aula para falar da contribuição da África para a nossa cultura. Mas estão levando os seguidores de religião dita matriz africana para a sala de aula, mas não levam um maestro. Então, há muita inquietação no Brasil. Tem um projeto de lei lá na Câmara para se questionar a lei, mas eu também trouxe um projeto de lei de minha autoria, porque quando o espírito da lei que eu escrevi lá atrás não está sendo aplicado. E estou tendo que explicar direitinho. A lei se refere a isso, 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 isso. Então, professora, nós estamos com muita ansiedade para lhe ouvir sobre a contribuição histórica de africanos e afrodescendentes para o Brasil, como isso tem sido ensinado em sala de aula. Seja bem-vinda, professora. Boa tarde, né? É com muita alegria assim que eu recebi o convite. E eu sou a última, né? E por ser a última, eu vou pedir até para não passar os slides que eu preparei, porque muito já se disse sobre isso. E como professora, a gente também está acostumada a moldar uma aula à noite e no outro dia mudar toda a aula, né? Então foi o que aconteceu durante a minha escuta de todos os meus colegas. Falou-se sobre leis, falou-se sobre a questão do pertencimento, a importância do pertencimento, de se encontrar, né, o espelhamento, o meu espelhamento no material didático na escola. Falou-se da falta de sensibilidade. A gente começou, inclusive, a nossa fala de hoje com a senadora Damares falando da falta de sensibilidade da escola para com sua menina, na época menina, hoje uma mulher, né? E aí eu fui me lembrando e fui costurando uma série de coisas durante a minha trajetória enquanto educadora. Eu tenho mais de 40 anos na educação, na escola. Eu sou autora de livros didáticos pelo PNLD, então conheço muito bem o que é essa questão de política pública, a sequência de um edital para você montar uma obra, a necessidade da gente trazer obras que conversem com o aluno. E aí eu fui formatando uma nova fala. O protocolo pede que você tem algo escrito, mas, enfim, eu acho que a minha experiência vai me ajudar aqui a gente fazer algumas discussões e pontuações do que é importante. Então, vou começar com a fala da senadora Damares, né, falando sobre essa questão da injustiça que existe ainda hoje em nossa sociedade, do acolhimento. E aí, senadora, eu uso uma frase também muito conhecida. A gente aprende a odiar, que é do Mandela. E ele fala que se a gente aprende a odiar, a gente também precisa ser ensinado a amar, né? E eu vou dizer que onde há amor, há respeito. Eu tenho, assim, eu sou muito didática, prática e muito pragmática e contextual. A semana passada, minha nora me manda um recadinho falando da minha neta de 4 anos que passeia com ela no caminho da escola e ela olha numa esquina um morador de rua com um cobertor enrolado ao pescoço, negro, com dread, e a Clara olha para aquela cena, olha para a mãe e fala: "Que roupa linda, mamãe! Me compra uma dessas?" Então, o que a gente vê? A gente vê alguém que ainda não foi ensinada a odiar. Alguém que nasce impregnado pelo respeito, porque somos todos seres humanos. O Natanael fala muito bem, ele tem uma fala que hoje ele não falou, né? Não existe essa coisa de raças. Pertencemos a uma única raça. Nós somos da raça humana.
O que me determina se sou melhor ou pior não é a minha cor de pele, não é a minha etnia e muito menos o lugar onde nasço. Que a professora Marileia também fala que o lugar onde nasci não determine quem serei, não é? E aí eu fico pensando na importância de se pesquisar, na importância de se criar materiais que possam chegar à escola e trabalhar com este respeito, e trabalhar com esta visão amorosa do acolhimento a todo ser humano. Então, se nós aprendêssemos que esse acolhimento e que essa diferença nos torna plurais, né? Que essa diferença nos enriquece, para que possamos ser mais humanos, para entender quem somos e quem desejamos ser, acho que a escola cumpriria muito melhor o papel. É triste saber que a gente precisa criar leis, a gente precisa efetivar projetos para que esse amor e esse respeito se estabeleça. Mas já que precisamos, né, eu acho que eu, enquanto pesquisadora, eu, enquanto autora, eu, enquanto gestora editorial de uma editora da qual o Natanael é o diretor, então vejam a minha responsabilidade. A editora Griot tem a responsabilidade de tornar conhecimento didático tudo aquilo que o professor leva em suas palestras. Esse foi o desafio que nós recebemos enquanto editora, produtora de conhecimentos, né? Aliás, ninguém produz conhecimento. O conhecimento está aí. A gente coloca esses conhecimentos de uma forma mais palatável e didática em materiais. É essa a minha função. Então, eu começo a minha fala respondendo ou buscando respostas aqui para a aflição do professor Rafael do Acre e o professor Alexander do Rio de Janeiro, que me perguntam praticamente a mesma coisa. Como fazer com que essa temática vire disciplina ou aprofundamento mais presentes nos conteúdos dos livros didáticos concedidos pelo MEC? Essa é a pergunta do professor Rafael. E o professor Alexander também, de uma outra forma, faz a mesma pergunta. Como garantir que a história e as contribuições africanas sejam ensinadas de forma profunda nas escolas e não apenas de forma simbólica? Então, eu compactuo dessa aflição, porque não é que nós, professores, não queiramos ensinar, não é que nós, educadores, não queiramos trabalhar, mas muitas vezes nós não temos o aparato, nós não temos as estratégias certas para desenvolver. Então, eu tenho uma formadora que ela me apresentou um ditado africano e que, desde então, eu parei para pensar, que diz que, durante muito tempo, a história foi contada pela ótica do caçador e que a gente tem que deixar o leão contar a própria história. Então, o que a gente busca quando a gente constrói um material didático? Dar voz para o leão ou para os leões, né? A começar entendendo que não existe um único leão. A gente tem um continente com 54 países, que cada um tem o seu leão, suas histórias, seus costumes. A gente tem 390 nações dentro do nosso território brasileiro, que são nações indígenas, que também têm sua história, também têm sua língua, também têm seu modo de vida. Então, vejam quantos leões são apagados da nossa história. Durante muito tempo, a gente teve uma visão absolutamente eurocêntrica dentro do material didático. Acho que a maioria de nós foi realmente educada dentro dessa visão eurocêntrica. Os meus cabelos brancos aqui não são tintura, eles são reais. Então, eu venho de uma escola em que a minha caixa de lápis tinha cor de pele e cor de rosinha. Né?
Então, assim, vejam quanta coisa a escola nos passava, por isso que essa questão do preconceito é estrutural em tudo. Desde um lápis de cor inocente, em que o menino procurava ali o seu tom de pele para poder pintar e não encontrava, até o material didático que tinha uma visão absolutamente eurocêntrica, e eu não me via. Eu não me via, eu não me espelhava, eu não me sentia representado no material didático, e eu não tinha minha autoestima trabalhada, porque o meu igual, o meu par, não me respeitava. Mas também não era culpa do meu par, porque isso também chegava ao não indígena, ao branco, de uma forma muito relativizante, vamos dizer assim. Todo mundo era igual, e nós não somos iguais. Olha quanta gente diferente, olha quantas formas de pensar, né? E aí eu tentei ir costurando aquilo que eu ia ouvindo, a Dona Olímpia, que apareceu logo no começo, não é? Que ela passou uma vida, talvez por ser uma quilombola, que foi tirada ali de sua família e foi ceifada na sua chance de estudo, mas ninguém também parou para dizer para ela que em algum momento ela não tinha a educação tradicional de uma escola. Ela não era letrada em questão da leitura, mas ela tinha uma leitura de mundo fantástica. Ela tinha um senso de governança fantástico, a ponto de ser convidada para dirigir os jovens a convidaram, né? Então, assim, são essas figuras que me fazem e que me desafiam na pesquisa. Então, o que a gente tem que fazer, né? Não há uma receita, Rafael e Alexander, não há. Mas eu acho que a gente tem que buscar materiais que tragam esses apagamentos. Eu vou ensinar sobre a Grécia, mas será que nesta mesma época, lá no continente, ou não era nem continente, naquela época a gente ainda falava em África, com muitos reinos, será que lá também não acontecia algo? Hoje ele mostra uma universidade, mas ninguém sabe que a maior universidade da antiguidade, né, ela estava em um reino africano. As operações, as cirurgias, enfim, né? Então, assim, é buscar materiais que tragam uma história tradicional, mas que também confrontem com esses apagamentos. Hoje, assim, concretizando o que a professora Eugislane já falou, a gente tem uma coleção que ela né, assim, a gente começou toda a nossa conversa com esse contato com o professor Natanael, que ela se chama Minha África Brasileira e Povos Indígenas. Então, aqui a gente traça esse confronto e esse apagamento. Eu acho que essa pesquisa, esse apagamento tem que estar em sala de aula. Essa reflexão, ela tem que estar em sala de aula. Não é que eu vou simplesmente esquecer um construto histórico, porque também ele é importante, mas eu também preciso fazer surgir uma outra história da qual eu não conheço, às vezes nem como professor de história. Eu tenho encontrado muitos professores de história que ouvir a palavra diáspora, por exemplo, ainda causa estranhamento. Então, é isso. A minha inquietação sempre foi muito grande, fui uma educadora muito inquieta, aí encontro um pesquisador inquieto e deu nisso. E eu fui além, né? Porque eu formatei material para professor, material para aluno, literatura, mas eu não esqueci de uma outra parte do tripé que se chama família. Não adianta
nós empoderarmos a criança, nós trabalharmos com a identidade da criança em sala de aula, e aí ela chega em casa e fala assim: papai, eu me descobri negra. Imagina, você não é negra. Olha o seu cabelo, ele é encaracolado, ele não é carapinha. Então, assim, todo um trabalho que a escola constitui, se a família também não é preparada, ela rompe. Então, a partir disso, a gente também sentiu a necessidade de fazer um material para a família, para que a família também validasse ou também tivesse construído essa identidade que muitas vezes ela não tem. Então, eu fui buscar, de uma forma muito simples, de uma forma muito didática e de uma forma muito direta. Olha, no livro do seu menino lá na escola, ele vai estar aprendendo isso, isso e isso. Você pode discutir com ele sobre esse assunto, você pode ver um filme, enfim. Então, é nesse sentido que talvez eu tenha ajudado um pouco o Rafael e o Alexander. Continuem trabalhando com a história tradicional, mas também deem voz ao leão. Assim, eu peço aqui, né, políticas públicas, possibilidades da disseminação realmente de materiais em que os leões realmente rujam, e muito, muito alto. Muito obrigada. Uau. Parabéns, professora, parabéns, e que desafiadora a sua fala. A senhora respondeu a duas perguntas que vieram da internet, mas eu quero registrar que Gentil de São Paulo perguntou o seguinte: como ocorre a subjetivação e a singularização de bebês africanos e afrodescendentes nos tópicos gênero e identidade étnico-racial? Eu acho que ao longo das nossas discussões isso está sendo respondido. Andrei, do Rio Grande do Sul, pergunta: a liberdade religiosa e a autonomia familiar não deveriam ser um direito universal? É necessário segregar para esse grupo em particular? E vem 3 comentários da internet também. Leonardo, do Distrito Federal, comenta: é devido ao respeito às contribuições de africanos e afrodescendentes na formação do Brasil, também em nossos currículos educacionais. Vivian, do Rio de Janeiro: em um país como o Brasil, em que infelizmente ainda existem muitas pessoas preconceituosas, esses debates são necessários. Também acredito nisso, Vivian. E Elis, de São Paulo: todos devem ter o mesmo direito de trabalhar, estudar, se formar e contribuir com o governo de forma que todos possam ser atendidos. Vocês observem que as perguntas vieram de diversos lugares do Brasil, todo mundo participando. Obrigada aos nossos expositores. Nós vamos encerrar a nossa audiência, sem antes a gente devolver a palavra para os expositores por 2 minutos. O professor Natanael tem 3. Para agradecimentos e considerações finais. Então, como a professora Zara já saiu, eu vou fazer o contrário. Marileia, você vai ter 2 a 3 minutos para agradecimentos e considerações finais. Muito obrigada. Vai, sim. Tem que acender a luzinha, ok. Acendeu. Muito obrigada, senadora. Aos expositores também, muito obrigada, porque eu saio daqui com muitos conhecimentos. Nós saímos daqui dessa forma e que nós possamos transformar esses conhecimentos em políticas públicas efetivas para contribuir com a pauta racial. Quero agradecer também às amigas do Ministério Infantil que estiveram aqui, a Kátia Rutileia, a Dulcilene e também a Edna de Jesus. Muito obrigada. Criança é prioridade na Bíblia, na Constituição Federal e no ECA. Então, vamos priorizar as nossas crianças. Obrigada, tia Mari. Vamos ouvir a professora Gabriela Guarnieri, de Campos Tebet, que fez uma exposição brilhante aqui. Muito obrigada. Eu vou tentar dialogar um pouquinho com a pergunta do Gentil, né, sobre a subjetivação e a singularização dos bebês, e responder para o Gentil que, quando a gente pensa nesses processos, a gente está entendendo que a gente vai constituindo quem a gente é a partir das relações
com as pessoas e com os materiais. Eu enfatizei muito na minha fala a importância dos materiais para que a gente possa, de fato, constituir identidades fortalecidas para a população negra, indígena e quilombola. E quando ele pergunta sobre gênero, é importante a gente pensar também em uma literatura que ensine que mulheres podem sonhar com muitas coisas, podem sonhar em ser senadoras, podem sonhar em ser engenheiras, podem sonhar em ser ministras e, enfim, né, astronautas, assim como os meninos podem sonhar em ser cozinheiros e serem bons pais, que também um tema da pauta de hoje era família, né? Então, quando a gente pensa em subjetividade e singularidade, como é que nós vamos construir, né, essa subjetividade que englobe todo mundo e que não se baseie em preconceitos. Obrigada. Obrigada, professora, obrigada. Vamos ouvir agora o professor doutor Odair Marques, que desafiou todo mundo ir para a África. Inclusive, doutor, vou lhe informar, eu tenho 2 viagens esse ano já marcadas, uma para a Namíbia e uma para o Congo, viu? Estarei lá. Professor Odair. Preciso apertar. Bom, primeiro queria só agradecer o convite, né, da senadora Damares por essa excelente audiência pública, porque ela nos tornou cientes de um processo de aprendizagem para africanidades e para a questão indígena e quilombola que não estão tão presentes no cotidiano das nossas escolas, das nossas secretarias estaduais de educação, das secretarias municipais de educação. Então, é um desafio enorme para o país, porque sem essas contribuições há um hiato, há uma ausência, e essa ausência fragiliza o nosso processo de aprendizagem. É incrível, não é? Essa ausência. Então, fica assim, os nossos parabéns pela Comissão de Direitos Humanos, pela senadora, pela ousadia em criar esse tipo de reflexão, e ao nosso parceiro Natanael pelos produtos que ele e a Griot Educacional estão trabalhando, e ao nosso diretor da Eiros Educacional, que também tem produzido materiais com relação a essa mesma temática, esse desafio para o Brasil. Então, foi uma alegria estar presente aqui em Brasília hoje, ver cada uma dessas nossas companheiras querendo desenvolver uma educação mais forte para o nosso país. Obrigado, senadora. Obrigada, doutor Odair. Vamos para os agradecimentos finais da professora Eugislane Carajás. Eugislane, as pessoas precisavam conhecer mais os povos. Gente, os povos Carajá, o povo Carajá é muito lindo. Olha que mulher linda. A minha filha é Camaiurá. O povo Carajá é um povo incrível, mas é um povo que teve acesso à educação formal na frente de alguns outros povos. Então, assim, hoje a gente encontra doutoras Carajás, doutores Carajás, mas eu ainda não tenho um doutor Suruahá, né? A gente ainda não tem doutores de outros povos. Mas, assim, todo o meu amor ao seu povo, tá, doutora? Todo o meu amor. Queria muito que um Carajá casasse com a minha filha. Vamos conversar depois sobre isso. Professora. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, né? As mulheres Camaiurá são muito bonitas, são indígenas muito bonitas. Agradeço pela oportunidade, porque para nós, mulheres indígenas, não é fácil chegar e finalizar um doutorado e conseguir sair e romper, né? Por uma questão cultural também, né? Então, assim, além de acadêmica, de pesquisadora, eu sou mãe de 4 filhos. E eu sempre brinco, né, que hoje eu moro na cidade, mas se eu morasse na aldeia eu teria 10, porque faz parte de quem nós somos. Nós, mulheres indígenas, nascemos para ser mãe mesmo. Né? Então, é algo que faz parte da gente. E conciliar isso com a academia não é fácil, porque a gente quer as duas coisas, né? A gente quer ter voz, mas a gente também quer ser mãe. Porque é nosso, né? Nós carregamos a ancestralidade no nosso ventre. Então, assim,
Hoje, o que fica é o aprendizado, né? Aqui nós aprendemos muito hoje, muito sobre a África, sobre os afrodescendentes, né? Um pouquinho sobre os povos indígenas, né? Então, isso é um aperitivo do que deveria estar em sala de aula, sendo ensinado, né? Para que as crianças aprendam a respeitar e assim a gente quebre esse ciclo, né? Que vem do não conhecimento que gera o preconceito. Então, o apelo fica como um apelo aqui público, né, para que a audiência ela sirva como não só um lugar de fala, mas um lugar também de comprometimento, para que a gente repense que as políticas públicas elas venham de encontro mesmo com a real necessidade dos povos indígenas, né, dos povos quilombolas, dos povos tradicionais. E, assim, a educação ela é, sim, a ferramenta. A professora, a secretária, né, do MEC, ela disse que a educação foi a arma que libertou ela, né, desse processo, dessa pobreza geracional. E aí a gente pensa não só no financeiro, mas também da falta do conhecimento, né, de não ter a oportunidade. Então, realmente, é só a educação que nos dá essa oportunidade. Então, a todos que estão nos ouvindo, né, e é importante que a gente não desista de estudar, porque é lá que a gente vai achar o caminho e o nosso espaço, né? Então, muito obrigada pela oportunidade e estamos à disposição, né, para contribuir no que for preciso também. A nossa arma, a nossa vivência hoje é a academia, é a caneta, para que a gente possa fazer com que a política pública também ela aconteça, né? Então, é isso. Obrigada. Obrigada, professora, obrigada. Doutora Heloísa Bonatti. Bonatti, eu ainda vou aprender a falar seu nome. Agradecimentos e considerações finais. Eu agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui conversando, dividindo um pouquinho as minhas inquietações. Agradeço ao professor Natanael, que lá atrás, né, despertou em mim essa necessidade de levar realmente à escola pública, principalmente, essa nova visão. E deixar um recadinho aqui, que quando a gente trabalha com essa visão do aluno indígena ou com a visão do aluno quilombola, é importante que o professor também passe essa visão para ele, né? E é uma frase também de um escritor indígena. Você pode continuar sendo quem você é e ser também quem sou. Então, isso não vai tirar, isso só vai engrandecer quem você é. E eu espero estar contribuindo para essa realidade. Obrigada, viu? Tá. Obrigada. Eu vou a palavra ao professor Natanael para agradecimentos e considerações finais, sem antes dizer o seguinte, professor. Quando eu lhe conheci em 2019, a mim cabia a missão de fazer a política pública, executar e apresentar novas, inclusive, pela igualdade racial no país. Eu fui ministra da pasta. E eu saí pelo mundo buscando as boas práticas e, claro, eu estive na Fundação Martin Luther King, eu estive com a família de Martin Luther King, eu estive na casa que Martin Luther King nasceu, fiz alguns diálogos com o Instituto para a gente rever algumas políticas no Brasil. E eu aprendi lá no Instituto e o professor veio para a minha vida para a gente construir uma política. Só que nós fomos surpreendidos com uma pandemia logo de imediato e a gente não conseguiu realizar um sonho de fazer um desafio no Brasil, de falar sobre igualdade sem ódio, sem o revanchismo, sem as dívidas históricas tão cobradas com essas brigas que não estão nos levando a nada. Temos uma dívida histórica? Temos, mas sem o ódio. E eu aprendi com o professor e com a Fundação Martin Luther King sobre a reconciliação dos povos, o reencontro com amor, com respeito, com pedido de perdão muitas vezes, mas buscando as boas práticas,
as memórias lindas da África que vieram para esse país e que foram apagadas. E a gente tem que resgatar essas memórias. Ter orgulho, eu tenho orgulho de ser neta de uma mulher que nasceu na senzala. E meu avô, quando casou com minha avó, foi excluído da comunidade, porque meu avô era filho de português e a minha avó nasceu já na lei do ventre livre, nasceu livre, mas nasceu na senzala porque a mãe não era livre. Eu tenho tanto orgulho da vovó, mas tem gente escondendo suas vovós e seus vovôs no Brasil, e especialmente seus vovôs indígenas. E o professor Natanael me trouxe para essa reflexão. E aí, professor Natanael, está todo mundo perguntando aqui, meu celular não para. E esse material tudo que vocês exibiram na mesa, a gente vai encaixar onde? A gente já tem aqui o pessoal do Eiros, né? Que produziu esse material incrível, né? O material do professor Natanael, que os pesquisadores se referiram muito à editora, que o professor Natanael, que não é divulgação, só que não é lobby, gente, é porque está todo mundo perguntando aonde buscar esse material, ele vai explicar. E agradecer, professor Natanael. Antes da sua última fala, eu quero fazer um registro, que farei com mais precisão na quarta-feira, o meu repúdio e nosso ato de solidariedade ao juiz Fábio Esteves, aqui do Distrito Federal. O juiz Fábio Esteves é um jovem negro, lindo, mas ele tem causas, ele é defensor da infância. E hoje, além de juiz, ele é do Conselho Nacional de Justiça, sabatinado e escolhido por esta casa, pelo Senado Federal. E no final de semana, dia 21, essa audiência acontece porque 21 é o Dia Internacional pela Igualdade Racial, pelo fim da discriminação racial, dia 21 de março. E justo nesse final de semana, um dos mais incríveis magistrados que eu conheço, foi vítima de atos de preconceito e racismo no Brasil. Tão deprimente. Ele estava dando uma palestra. Enquanto ele dava a palestra nesse painel, em um estado do Sul, os comentários no YouTube era tipo: como apagamos esse pontinho preto da internet? Vocês não têm ideia. Eu não vou nem falar as outras frases, porque eu não sei como é que pessoas não têm coragem de escrever, tendo a gente uma lei tão rígida. Então, essa comissão faz, neste exato momento, um manifesto de solidariedade ao juiz Fábio Esteves, para quem eu peço aplausos. Um homem, um magistrado corajoso. E essa comissão também repudia todo e qualquer ato de racismo e discriminação no país. Professor Natanael, 3 minutos. E no final a gente vai ouvir esse incrível grupo musical que abrilhantou a nossa audiência na sua última apresentação. Professor. Pois bem, eu quero agradecer à senadora por acreditar no que a gente fala, no que a gente faz, ter me dado a oportunidade para eu convidar essas pessoas maravilhosas. Eu só não convidei a minha amiga Mariléia, os outros, a tia Ju, os outros eu convidei, porque são pessoas que trazem contribuição. Se não traz contribuição, aponta o que podemos fazer para melhorar. Não são pessoas que ficam falando que está difícil. São pessoas que vêm com solução. Cabe, a partir desse momento aqui, a gente pensar numa solução política, estruturada, transformar muitas coisas que nós fizemos aqui em lei, que o Senado tem esse poder, e a nossa senadora está muito aberta aos povos indígenas e aos povos africanos. Estou emocionado com a sua comparação do Natanael e do
grande líder mundial, Luther Martin King. Isso deixa a gente pensando, né? Será que eu vou parar de fazer isso? Não vou parar, nunca. E também dizer que nós temos que ter políticas como essa. Eu trouxe um pequeno momento meu de resgate histórico. Eu vou passar para a senhora, vou passar para algumas pessoas aqui, mas eu trouxe pouco, então vou passar daqui para ninguém falar, me dá um, porque não vai ter mesmo. É um calendário. É um calendário que mostra negros. Porque se eu abrir em janeiro, eu tenho mais de 27 datas que eu poderia falar do negro. Se eu abrir em fevereiro, também tem. Se eu abrir em dezembro, também tenho. Janeiro, também tenho. Fantástico. E a gente fica parado em novembro. Nós, das escolas, diretores, professores, nós temos data todo mês para falar do negro, mas não são datas pequenas, não. São coisas históricas da mudança do contexto da nossa sociedade brasileira e mundial. Então, estou lhe passando esse calendário. Editora criou, gente. Criou educacional. Essa menina de black, cabelo black, tá um aqui para você. Vem cá, vem pegar. Ó, já passou 3 minutos. A minha amiga que não para de escrever tudo que a gente fala e que eu falo, um calendário para você. Aqui. Ela está gerando. Ah, que legal! Aqui. Obrigado, muito obrigado. Ela falou aqui, banho de conhecimento hoje. Muito obrigado, muito obrigado. A minha amiga... Marileia? Marileia, tia Ju, tiramos. Aqui. Eu vou dar para uma pessoa aqui que foi... a sua equipe é maravilhosa, todo mundo me recebeu muito bem e tal. Mas uma menina, que eu tenho uma filha que tem um nome igual, ela arrasou no atendimento, na atenção comigo, porque eu sou bem difícil. A Camila com Aí, K. Camila. Aqui, Camila. Todos vocês foram maravilhosos, né? Mas a nossa introdução, tá? E o que eu quero dizer, para finalizar mesmo, de verdade, é que isso não pode parar. Eu já gostaria que daqui 3 meses fazer uma outra audiência pública. Eu gostaria mesmo, sabe? É verdade, trazer outros alunos aqui e fazer uma coisa assim, reduzida e pontual. No lugar de falar 10 minutos, vamos falar 5. Pode até repetir, mas para os alunos ouvirem a gente. E uma outra coisa também, senadora. Não se afasta de mim, não. Fica mais próximo de mim. 2019, a gente ia fazer um projeto tão gigante, lembra? Os livros de acessibilidade. Vamos fazer agora de novo, ué? Vamos fazer? Bora. Bora fazer, então. Esses moços que me acompanham se chama Quinteto Griot Educacional. A gente faz palestras no Brasil inteiro. Nós estamos com o nosso material didático, paradidático em 10 estados. É uma bênção e vai crescendo mais. A partir de hoje, então, acho que a gente atende todos os municípios, todos os estados que faltam. Eu quero agradecer muito a Aline e o Marcelo. A Aline é uma representante minha, uma mulher que hoje não está de cachos, mas quando ela está de cachos, ela fica parecendo uma negra de tez clara. Maravilhosa. E a Elô,
eu podia agradecer todos, mas a Elô é minha companheira dessa revolução que a gente está fazendo das minhas ideias para a pedagogia, das pesquisas, numa linguagem pedagógica, me aguenta também bastante. Eu e ela temos que ler algumas aulas hoje, para entregar hoje, entendeu? A gente trabalha, entendeu? Então, eu quero agradecer muito. Senadora, não tenho palavras. Sua equipe, a senhora, não tenho palavras. E a comparação que a senhora fez, tem muita gente braba por aí, mas tudo bem. Eu não sou batista, mas eu sou assembleiano, né? Porque ele era batista. Sim. E o Quinteto Griot vai fazer uma música em sua homenagem. São uma música dos povos indígenas com os negros, brancos e índios, afro-ameríndios. É uma canção muito bela para a gente homenagear a tua filha indígena. Obrigada. E você e todos os povos indígenas. Obrigada. Eu vou cantar, né? Eu vou aí, peraí. Vou ali cantar. Ui. Nossa, gente. O que há em nós, afro-ameríndios? 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 De comum com as nossas raízes, afro-guerreiro, latino, pagão. O que há em nós, um povo sofrido, amargo, falido, latino, pagão. O que nos deixaram o custo da vida é o que custa a dívida de nossos patrões. Somos todos brancos, negros e índios, às margens de um mundo de sensatas razões. O que há em nós, afro-ameríndios? 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 Obrigado. Com essa canção, falando que somos uma mistura de povos, línguas, raça e cor, e pelo fim da discriminação racial no Brasil, nada mais tendo a tratar, eu declaro encerrada essa reunião. Muito obrigada a todos. Olá, boa tarde. Segunda-feira, semana começando e o Senado Notícias também. A CPMI do INSS vai ouvir hoje o presidente da Dataprev em reunião marcada para as 4 da tarde. O repórter Tiago Tiburcio tem mais informações.
Esta é uma semana decisiva para a CPMI do INSS. Isso porque o prazo para concluir a investigação termina no próximo sábado, dia 28 de março. Mas o presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, ainda espera a decisão de um mandado de segurança que ele impetrou no Supremo Tribunal Federal e que foi distribuído para o ministro André Mendonça para tentar prorrogar as investigações. Enquanto essa decisão não vem, a CPMI marcou depoimento para esta segunda-feira, a partir das 4 horas da tarde, do presidente da Dataprev, que é a empresa responsável por guardar os dados de aposentados e pensionistas que estão vinculados ao INSS. O presidente da Dataprev é o senhor Rodrigo Ortiz Dávila Assunção. Ele confirmou presença. Nesta segunda-feira, a CPMI também ouviria a ex-namorada do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, a senhora Marta Greff, mas ela não foi localizada pela CPMI, assim a intimação não foi feita e, portanto, a CPMI, então, hoje não deve ouvir esta senhora. E olha só, presta atenção nisso. Mais de 3,5 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência no ano passado no Brasil. Os números de feminicídio são ainda mais assustadores. Parlamentares e convidados debateram o tema essa manhã no plenário do Senado Federal. Imagine você que até o horário do almoço, 2 mulheres já morreram no Brasil. E outras 2 vão morrer até o fim do dia, assassinadas apenas por serem mulheres. São dados do Ministério da Justiça do ano passado que mostram 4 mulheres são vítimas de feminicídio por dia no país. E ainda, 3,7 milhões de mulheres ou meninas sofreram violência psicológica ou familiar no Brasil em 2025. E o que mais me choca, ou nos choca, e deve chocar a todos, de que a maioria das vezes essas agressões aconteceram diante de outras pessoas. Em 40% dos casos, adultos presenciaram, olham bem, em 40% dos casos, adultos presenciaram e não fizeram nada. Em mais de 70% dessas violências aconteceram diante de crianças. Filhos e filhas que assistem impotentes e imponentes à agressão contra suas mães. O senador Paulo Paim foi o autor do requerimento para a sessão de debates no plenário do Senado, a fim de discutir esse tema, que é considerado hoje um dos maiores problemas sociais do Brasil. Paim ressaltou que as deficiências na formação e na educação são a maior causa da violência. Os homens que hoje agridem e matam não nascem assim. Foram formados numa cultura que naturaliza o desrespeito. É na infância que precisamos agir, na família, na escola, na sociedade. Educar para respeitar é salvar vidas. O combate e a punição à misoginia, que é o ódio, o desprezo, a discriminação das mulheres, foi destaque no debate. Para a senadora Augusta Brito, procuradora especial da mulher no Senado, legislar sobre a misoginia é prioridade. Não vamos conseguir acabar com o feminicídio se não aprovar nenhuma lei que criminalize a misoginia. Porque é através dessa criminalização que a gente vai trazer para a pauta, de uma forma mais forte, a desconstrução do machismo estrutural e, sobretudo, da misoginia, que vem nos matando. Se não é com feminicídio, de fato, vem nos matando quando nos exclui dos espaços, quando nos exclui da vida pública. A ministra das Mulheres reconheceu que os índices nunca vistos de violência contra a mulher são um problema estrutural do Brasil e que exige providências imediatas. Há um dado que nos interpela com ainda mais força. Muitas dessas mulheres já haviam buscado proteção do Estado, tinham medidas protetivas, confiaram nas instituições e ainda assim não sobreviveram. Isso nos obriga a ir além do diagnóstico, nos obriga a agir. E agir de forma unânime
e agir de forma conjunta e coletiva. A diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, ressaltou que o Estatuto da Vítima, que está em análise na Comissão de Segurança Pública, pode ser uma alternativa real para diminuir esses números. O sistema jurídico no Brasil, ele dá dúvida, né, ao réu, e se esse réu não for comprovadamente culpado, então ele não será penalizado. Mas a vítima, ela é um ente desse sistema, um ente que até esse momento não tem, né, a sua proteção e, mais do que isso, o seu papel. A mulher, né, enquanto vítima da violência doméstica, se puder ter uma posição mais ativa no processo e tiver também as proteções que o Estatuto da Vítima, né, oferece, talvez, quem sabe, ela possa ser mais protegida e não ser vítima do feminicídio. E nós vamos ver agora quais são as outras atividades do Senado previstas para a tarde de hoje e para os outros dias da semana. Daqui a pouquinho, às 2 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão não deliberativa destinada a discursos dos senadores. Amanhã, às 9 da manhã, tem sessão solene do Congresso para lançar a agenda legislativa da indústria para o ano de 2026. Às 10 horas desta quarta, o Congresso deve se reunir em sessão solene para homenagear os 80 anos do Serviço Social do Comércio, SESC, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. Na quinta-feira, às 9h30, a subcomissão temporária que examina propostas para prevenção e tratamento do câncer tem audiência pública prevista para debater o neuroblastoma e a urgência no acesso ao tratamento pelo SUS para salvar vidas na primeira infância. Já às 10 horas de quinta, a comissão temporária para a reforma do Código Civil tem reunião marcada para debater em audiência pública temas relativos ao direito de família e ao direito das sucessões. E agora são 13 horas e 58 minutos. Um servidor do Banco Central afastado pelo ministro do STF, André Mendonça, e uma jornalista investigativa serão ouvidos nesta terça-feira pela CPI do crime organizado. Cecília Oliveira é jornalista investigativa especializada na cobertura de tráfico de armas e drogas. Ela é ex-diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, e fundou o Instituto Fogo Cruzado, que usa a tecnologia para produzir e divulgar dados abertos sobre violência armada. O depoimento dela faz parte do plano de trabalho do relator, senador Alessandro Vieira, de ouvir jornalistas investigativos com experiência na cobertura da área de segurança pública e atuação do crime organizado. O relator justifica que a apuração independente de jornalistas como Cecília Oliveira traz à luz informações que não constam em relatórios formais, o que possibilita a CPI ter uma perspectiva diferente e fundamental para os trabalhos da comissão. E nesta terça-feira, a expectativa é de ouvir também o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central, Bellini Santana. Ele e o ex-diretor de fiscalização do banco, Paulo Sérgio Neves de Souza, foram afastados por decisão do ministro André Mendonça após as investigações apontarem que eles atuavam como consultores informais de Daniel Vorcaro dentro do banco. Paulo Sérgio Neves de Souza já foi convocado pela CPI, mas não compareceu porque conseguiu no Supremo o direito de decidir se ia ou não ao depoimento. Bellini Santana está convocado para esta terça-feira. E o novo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos prevê o aumento gradual do orçamento até alcançar 10% do Produto Interno Bruto. O relatório do PNE 2026-2035 está na pauta da Comissão de Educação e Cultura desta terça-feira, em reunião marcada para as 10 da manhã. Uma tarefa extremamente complicada, de uma enorme responsabilidade. Como planejar a educação num mundo em que a velocidade das mudanças nos surpreende a cada dia? Qual
Qual será o futuro do trabalho? O ensino e a aprendizagem da atual e das novas gerações exigem que nossos parlamentares e governantes façam agora escolhas capazes de preparar o Brasil num cenário para lá de incerto. O novo Plano Nacional de Educação tem como uma das metas aumentar a dotação orçamentária até que alcance o equivalente a 10% do Produto Interno Bruto brasileiro. Por outro lado, a cada 2 anos, metas e compromissos serão revistos e avaliados. No Senado Federal, o novo PNE é relatado pela senadora Tereza Leitão. A Comissão de Educação e Cultura delibera sobre o novo Plano Nacional de Educação nesta terça-feira, 24 de fevereiro, a partir das 10 da manhã. E você acompanha ao vivo aqui na TV Senado, senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. 2 projetos na pauta da Comissão de Assuntos Sociais desta quarta-feira melhoram o atendimento no Sistema Único de Saúde. Quem precisa do SUS poderá contar com novas opções. Um dos projetos prevê ajuda de custo ao paciente que tiver que fazer o tratamento de saúde fora do município onde reside. O benefício pode ser em forma de despesas de transporte, bem como diárias para alimentação e hospedagem. Já o outro projeto prevê ações para avaliação médica completa e periódica da saúde da mulher no âmbito do SUS. Pelo texto, os exames deverão ser feitos anualmente. Ele também determina que sejam feitas campanhas de conscientização voltadas à prevenção de doenças e danos à saúde da mulher, que se ofereçam exames preventivos e de triagem para a detecção precoce de doenças como hipertensão arterial, diabetes e outras. Orientação nutricional, capacitação aos profissionais do SUS e orientações sobre o calendário de vacinas e atenção à saúde mental. Temos a matéria nesse momento porque teve início agora a sessão do plenário do Senado. Acompanhe. A número regimental, eu declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa, semipresencial, destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por meio de lista de inscrição, que se encontra sobre a mesa, ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Os senadores presentes remotamente e inscritos para o uso da palavra poderão fazer através do sistema de videoconferência. Passamos à lista dos oradores inscritos. Temos o senador Paulo Paim, Eduardo Girão, Damares, Wellington Fagundes. Com a palavra, senador Paulo Paim. Girão, posso falar antes de você? Eu vou viajar. Mas você não usa o monitor, não? Faz essa para mim, que eu vou pegar o... Presidente, eu vou direto no tema aqui, porque eu sei que todo mundo está com pressa hoje, né? Tá. Senhor presidente, eu vou comentar aqui que 21 de abril foi o Dia Internacional de Luta contra o Racismo e Preconceito, baseado no massacre de Shepherdville, que aconteceu na África do Sul, onde em torno de 70 pessoas foram assassinadas porque lutaram contra o apartheid, lutavam e morreram contra o apartheid e seguiam claramente o caminho de Nelson Mandela. Senhoras e senhores, quero iniciar cumprimentando a Caixa Cultural, em especial a Caixa Cultural Brasília, que acolhe com sensibilidade e compromisso com a cultura, e fui assistir nesse 21 de abril, nesse 21 de março, a belíssima exposição feita com o artista e pintor Jean Allan, com o título Comigo Ninguém Pode. É o que os quadros retratam. São
Trata-se de uma amostra com cerca de 50 obras do talentoso artista pernambucano Jeff Allan, que nos convida a mergulhar em temas profundos como memória, identidade e pertencimento. Suas telas vibrantes e cheias de vida colocam no centro da cena o protagonismo do povo negro e a sua situação do mundo. Há em suas obras uma atmosfera que emociona. A palavra sonho aparece como um fio condutor, um sonho coletivo, ancestral, resistente. Ali está retratada a força que vem da ancestralidade, da união, da caminhada compartilhada. Uma mensagem poderosa que ninguém constrói sozinho. Somos fruto de uma história, de um povo, de uma luta. A exposição permanece em Brasília até o dia 31 de maio e depois seguirá para a Caixa Cultural Curitiba. Eu diria a todos que vale a pena ir lá, vale a pena visitar, sentir e refletir. Também assisti na Caixa Cultural Brasília o espetáculo de teatro Menino Mandela, um musical sensível, premiado, que narra a infância de Nelson Mandela. Uma produção que encanta pela delicadeza e pela força. O palco, senhor presidente, e o plenário estavam com uma energia especial. Plenário lotado de pais, mães e crianças. Uma produção, repito, que encanta pela delicadeza e pela força. Com texto de Ricardo Gomes e Mariana Jaspe, direção de Arlindo Lopes e direção musical de Vladimir Pinheiro. O espetáculo reúne um elenco talentoso que emociona a todos do início ao fim. É uma viagem poética à infância de Mandela, onde música, dança e palavra nos mostram como o ensinamento dos mais velhos, dos anciões, foram fundamentais para formar aquele jovem que mais tarde se tornaria um dos maiores símbolos na luta contra o apartheid, Nelson Mandela. A peça não fala apenas do passado, ela fala também com o presente. Ela nos chama à reflexão, ela nos lembra que a luta por justiça, igualdade e dignidade continua aqui e agora. Por isso, deixo aqui meus parabéns a todos os artistas envolvidos, à Caixa Cultural, ao Ministério da Cultura e ao Governo do Brasil por promoverem iniciativas que alimentam a alma do nosso povo. Permitam-me, senhoras e senhores, que eu diga que quando eu estava ali, assistindo aquele espetáculo no Teatro da Caixa, eu viajei no tempo, que grande parte do que eu vi ali eu tinha assistido quando eu fui à África do Sul, numa missão do Congresso Nacional, representando os constituintes de 86 a 88 e exigir a libertação de Nelson Mandela. Assim eu posso dizer que eu me senti no palco, se estivesse no palco, mas estava sentadinho, quietinho lá atrás. Eu estive na África do Sul na condição de deputado federal constituinte. Integrei uma missão oficial do Congresso Nacional Brasileiro, ao lado de Benedita da Silva, Carlos Alberto Caó, Edmilson Valentim, João Herman, já falecido, e Domingos Leonelli, Alberto Caó, já falecido. Fomos à África do Sul com um único objetivo: exigir a libertação de Nelson Mandela. Naquele tempo, o regime do apartheid ainda impunha a sua face cruel. Não nos receberam, mas entregamos o documento junto àquele poder constituído. Não foi nos permitido encontrar pessoalmente Nelson Mandela, mas não recuamos. Estivemos com o Winnie Mandela e com o Congresso Nacional Africano. Entregamos a eles a carta de solidariedade e apoio a Nelson Mandela. Recebemos carinho e o apoio de Winnie Mandela, que foi muito atacada, porque era uma mulher negra e líder naquele país também, mas era atacada pelo apartheid.
Protocolamos documentos, denunciamos a injustiça, levantamos nossa voz em nome do povo brasileiro. E foi naquele momento que recebi das mãos de Winnie Mandela a Carta da Liberdade do povo sul-africano. Aquela carta não era apenas um documento, era um grito de liberdade, um projeto de nação, um sonho coletivo de igualdade e dignidade. E posso afirmar, aquela experiência ajudou a nós na construção do Estatuto da Igualdade Racial no Brasil. Nos inspirou. Lembro também que nas ruas de Joanesburgo, onde estive, o povo gritava com força e esperança naquela época. Liberdade a Mandela, Amandla, 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 o poder é nosso. E o povo também dizia, cada lança um voto, cada voto uma lança. Depois, já em um novo tempo, tive a honra de finalmente encontrar Nelson Mandela liberto, e ele veio ao Brasil e visitou aqui o Congresso Nacional em 1991. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida pública. Estar diante de um homem que enfrentou a prisão durante 29 anos e diziam para ele, você será liberto, mas pare de lutar pelo fim do apartheid. E ele respondeu, lutarei até o fim. Só sairei daqui com o fim do apartheid. Foi perseguido, humilhado, e mesmo assim escolheu o caminho da reconciliação, do diálogo, da paz, uma lição que levarei para sempre. Enfim, ele foi liberto pela pressão de todo o planeta. O mundo todo queria a libertação de Mandela, o governo do apartheid recua, Mandela é liberto e se elege presidente da África do Sul. Tivemos lá com o Congresso Nacional Africano e ali não tinha como não reconhecer a força, o carisma e a imagem de Mandela. Me lembro que numa oportunidade Bill Clinton disse, Mandela não precisava falar, cada vez que ele via numa reunião de presidentes do mundo todo, ele era recebido com silêncio e depois muitas palmas. Senhor presidente, na prisão, Mandela lia muito, estudava muito, escrevia, conversava com seus colegas da prisão, onde entre eles haviam grandes debates, e eles sairiam de lá só quando acabasse com o apartheid. Ele rezava muito, pedia aos céus, orava com todas as suas forças, e me lembro da frase, o meu povo é a minha África, não merece o apartheid, disse Mandela. Antes de ser transferido da ilha Robben, um prisioneiro levou uma cópia das obras reunidas de um grande dramaturgo inglês e pediu para que os prisioneiros marcassem suas mensagens favoritas. Mandela não hesitou. Foi até Júlio César, ato 2, cena 2, e marcou o trecho, onde diz, covardes morrem muitas vezes antes de suas mortes. O bravo sente o gosto da morte uma única vez. De tudo que vi, o mais estranho é que os homens tenham medo, já que a morte, um fim necessário, vem quando vier. Esse é Nelson Mandela. Não tinha medo. Na prisão aprendeu, segundo ele mesmo, a ter autocontrole, foco e disciplina. Mandela, depois que conseguiu, com muita luta e o apoio planetário que teve, a liberdade, ele se elegeu presidente, então, da África do Sul. Importante lembrar que num país onde 90% eram negros, e na hora de escolher seus ministros, para unificar o país, ele escolheu um branco e um negro, um branco e um negro, e também escolheu mulheres na mesma proporção. Mandela, esse líder, para mim, de todos nós, faleceu em 2013, aos 95 anos. O mundo todo lamentou a perda do homem que foi para brancos e negros,
ricos e pobres, homens e mulheres, uma grande inspiração e um exemplo a ser seguido. Seus conterrâneos choraram sua partida por dias, ao mesmo tempo em que dançavam e cantavam nas ruas das principais cidades, celebrando sua vida longa e generosa. Tive em Pretória, tive em Soweto, tive na região do massacre de Shepherdville, tive nos lugares onde Mandela viveu, lutou, caminhou até ser preso e virar presidente num terceiro momento, praticamente 30 anos depois. Enfim, senhor presidente, o grande humanista, forjado no calor da resistência política e moldado na prisão, buscou ardentemente, até o fim de seus dias, a resolução pacífica de conflitos e aperfeiçoamento das relações interraciais, a promoção e proteção dos direitos humanos, a igualdade de gêneros e a melhoria da qualidade de vida dos mais pobres. Uma vez perguntado, Mandela, o movimento social, popular, sindical, pediu uma reunião com Mandela. E Mandela os recebeu. E o que Mandela achava deles fazerem movimento de ruas? Mandela respondeu: façam pressão, sim. Se vocês não fizerem, a elite vai fazer movimentos. Eu preciso ouvir a voz das ruas, a batida do tambor, o canto de vocês e as pautas de vocês. A missão de Mandela, eu diria que foi de um grande jardineiro. Ele cultivou um jardim de humanidade. Regou dia após dia, sem esperar nada em troca. Podou o necessário para que novos caminhos surgissem. Cuidou da semente da esperança, mesmo quando o solo parecia árido. Um jardim onde os seres humanos pudessem ser iguais entre si, onde a liberdade cantasse suas canções suaves, onde o abraço fosse mais forte que o ódio e prevalecesse o amor, onde o respeito florescesse acima das diferenças, raça, cor, origem ou crença. Esse foi Nelson Mandela, uma referência para mim por toda a vida. Perseguido, preso, humilhado, mas jamais derrotado. Libertado e, mais do que isso, libertador de consciências. Um africano de todas as cores, um homem que nos ensinou que a verdadeira força está na capacidade de perdoar, sem esquecer de lutar. Por isso, eu encerro dizendo: vida longa aos ideais, aos pensamentos, a Nelson Mandela. Amandla, Amandla, Amandla. O poder é nosso, cada homem uma lança, cada homem um voto. Assim, ele instalou a democracia naquele país. É isso, presidente. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência, como sempre. Perfeito. E fiquei nos meus 15 minutos. Parabéns, Paim, por exaltar esse monumento humano que é o Mandela, né? Que todos nós admiramos, o mundo admira. Presidente, pela ordem, antes de o senhor passar a palavra ao nosso colega, irmão, senador Wellington Fagundes, a bela cidade de Maranguape, já ouviu falar? Maranguape foi o berço de nascimento de Chico Anísio, esse grande gênio do humor brasileiro, em abril de 1931. Ele mudou-se para o Rio de Janeiro aos 8 anos de idade. Teve 8 filhos, sendo um adotado. Hoje, completa 14 anos do seu retorno à pátria espiritual, depois de 80 anos bem vividos, atuando como ator, locutor, produtor, escritor, roteirista, dublador, apresentador, compositor e pintor. Mas seu grande talento foi como humorista e durante 65 anos de carreira criou mais de 200 personagens. Seu personagem favorito era o professor Raimundo,
porque era onde tinha a oportunidade de lançar novos comediantes e dar espaço aos mais antigos que se encontravam desempregados. Era uma preocupação social constante dele. Ele era católico e tinha grande devoção a Francisco de Assis. Uma de suas maiores virtudes foi a generosidade, pois nunca foi apegado às coisas materiais. Foi mais um bom e talentoso nordestino a serviço do Brasil. Eu dei entrada, senhor presidente, vamos ver se a gente consegue aprovar amanhã, com o apoio de todos os senhores. No dia 12 de abril, nós vamos ter aí a comemoração dos 95 anos, seria os 95 anos de Chico Anísio. Ele que tinha problema de depressão, e muitos brasileiros têm, inclusive tem o dia de enfrentamento, exatamente a questão de preconceito contra doenças mentais e tudo, é o dia 12 de abril, ao mesmo tempo que é o dia do humorista, no dia do aniversário dele. Olha só que data especial. E a gente, Sabrina, tá com essa proposição para trazer aqui os seus filhos, as suas esposas, né? Eu assisti e me emocionei muito. Não apenas o documentário dele, que está aí na Globoplay, mas também a entrevista que a Malga de Paula, sua última esposa, viveu 14 anos com ele, um depoimento muito forte ao jornalista Rodrigo Alvarez, né? E foi muito marcante. Eu acho que esse momento vai deixar muita luz aqui para o Senado. Tem esse requerimento de uma sessão solene aí. Muito obrigado, senhor presidente. Eu passo a palavra para o senador Wellington Fagundes, PL, Estado do Mato Grosso. Senhor presidente, Confúcio Moura, nosso vizinho de estado, Rondônia e Mato Grosso. Eu quero aqui, senhor presidente, inicialmente registrar uma grande obra de um cineasta mato-grossense, Bruno Bini, e ele terá agora uma estreia em 5 tipos de medo. Em 5 tipos de medo, que é um filme, Bela Campos, da vida a Marlene, uma enfermeira dividida entre o amor e o risco. Xanã interpreta Sapinho, traficante local, que é considerado o responsável pela segurança da comunidade. A história se baseia no episódio real em que moradores do Jardim Novo Colorado se uniram para pagar a fiança do criminoso. Temendo que sua ausência deixasse o bairro vulnerável à violência de outras facções. Esse filme, senhor presidente, ele recebeu prêmios de melhor filme, melhor roteiro, melhor montagem e melhor ator coadjuvante, na 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado. E agora, na terça-feira, nós teremos, então, a apresentação lá no Cinépolis Estadual de Cuiabá, onde o filme será apresentado a toda a nossa sociedade. Eu parabenizo aqui o cineasta Bruno Bini, muito competente, já, inclusive, dirigiu uma das minhas campanhas e eu conheço muito bem, é um homem íntegro, trabalhador, competente, como eu disse agora, mas, acima de tudo, um homem de sensibilidade humana acima de tudo. E eu quero, inclusive, deixar aqui nos anais toda a descrição do que está aqui por escrito e peço autorização para Vossa Excelência autorizar, então, para que eu dê como lido e além do outro pronunciamento que eu aqui registro, e senador Girão, que foi o parecer do Procurador-Geral da República, o Gonê, que depois de tantos pedidos de todos nós aqui, para que o presidente tivesse uma prisão humanitária. Eu estive com o presidente dia 7 agora, juntamente com o Flávio Bolsonaro, por 2 horas. E olha, eu vi que é um sofrimento de um ser humano. Um homem que não tem sobre ele denúncia nenhuma de corrupção. Enquanto a gente está vendo aqui, a CPI do INSS, roubaram os velhinhos e velhinhas, os nossos aposentados. O Banco Master, que está sendo considerado o maior escândalo do sistema financeiro nacional, que pode levar a consequências de perder investimentos no Brasil, a consequência do cidadão que está lá pagando imposto, do jovem que quer a oportunidade de emprego, e aí a falta de investimento, a gente não sabe o que vai acontecer. Os consignados, senador Girão, das prefeituras, dos estados, todo mundo, hoje, podemos ter vários municípios do Brasil
com a Previdência quebrada. Aqui em Brasília, o BRB, que possivelmente terá que entrar em liquidação, ou seja, governadores, prefeitos, não sei quem mais. Por isso nós queremos a CPMI do Banco Master. Por isso eu assinei a CPMI do Banco Master. E agora estamos sendo obrigados a concluir a CPMI do INSS. Nós queríamos a prorrogação para ir mais a fundo, porque todos estão nos cobrando isso, do Congresso como um todo. O relator já está concluindo o seu relatório, mas ele mesmo disse, o ideal é que nós tivéssemos mais tempo. E ainda a CPI do crime organizado. Infelizmente, o Brasil é isso hoje. Nós pagando imposto, o cidadão pagando imposto e a gastança aumentando, e o serviço público não chega para o cidadão, aí causa uma revolta. Por isso, senador Girão, eu vejo muito Vossa Excelência aqui como um combativo. Eu sou líder do Bloco Vanguarda, tenho a felicidade de tê-lo como nosso companheiro, Vossa Excelência como líder do Novo, o PL, o Novo. Todas as terças-feiras nos reunimos também com todos os senadores da oposição. E o que o presidente Bolsonaro falou na nossa reunião? O que ele reclamou? Foi, senador, não é possível que vai fazer uma eleição que não tenha transparência e não tenha condições de igual para todos que vão disputar a eleição. Como é que pode o presidente do maior partido do Brasil, Valdemar da Costa Neto, não pode falar com o nosso líder maior, que é o nosso Bolsonaro? Ele que é o presidente de honra do partido, ou seja, não estão querendo fazer eleições equilibradas. Já começa a mostrar a interferência e que nós não podemos aceitar. Está demais, está passando da conta. Nós queremos liberdade, o direito de ir e de vir. Como o presidente Bolsonaro sempre disse, é Deus, é a pátria e a família. Infelizmente, a família brasileira hoje está aí sendo usada para o crime organizado. E aí nós acreditamos, a nossa esperança é o Flávio Bolsonaro. Por isso, agora há pouco estive com ele, onde gravamos lá o programa eleitoral. Agora, a gente percebe no Flávio, né, sofrendo a situação do pai, mas ali ele sendo um homem de força, de fibra. Eu parabenizo também a Michele Bolsonaro, que foi o aniversário do Bolsonaro agora no sábado, e domingo o aniversário da Michele Bolsonaro, onde os dois têm que enfrentar essa situação. Aí demonstra ainda mais a força da mulher. A Michele, que é uma mulher lá de origem simples, mas preparada, principalmente pelas causas sociais, dos mais vulneráveis, dos surdos, dos cegos, de pessoas que o Estado está muito longe, mas ela foi uma primeira-dama que conseguiu chegar mais próximo. Por isso, senador Girão, eu sou pré-candidato a governador e quero fazer um governo humano, um governo voltado para aqueles que mais precisam. Sim, com a responsabilidade da gestão fiscal. Mas, olha, obra é importante, mas o ser humano tem que ser olhado, principalmente aquele que está lá na ponta. O mais abastado, ele sabe chegar no governo. Agora, o governo tem que ir lá exatamente para aqueles mais vulneráveis que mais precisam. Esse é o governo que eu tenho certeza que o Flávio Bolsonaro fará também. E a nossa parceria, Flávio Bolsonaro como presidente, o Wellington Fagundes como governador, o nosso senador José Medeiros, que está definido que é uma vaga, a outra nós vamos fazer as composições. É esse o Mato Grosso de desafios. Somos um estado de produção, um estado que exporta, um estado que produz alimentos no coração do Brasil para abastecer a cesta básica do brasileiro com mais qualidade, mais farta e mais acessível, e ainda exportar. Mas nós ainda somos campeões de feminicídio por segundo ano consecutivo. Um estado tão rico que ainda tem muita gente passando necessidade. E essas pessoas que precisam do Estado estar lá presente. Por isso eu deixo aqui também, senhor presidente, e peço a Vossa Excelência que dê todo o meu pronunciamento que está por escrito como líder. Que é importante que isso aqui fique nos anais dessa casa. Espero que realmente o presidente Bolsonaro possa ter agora a decisão do ministro Alexandre. E eu tenho pedido muito que deixe Deus entrar no coração
desses julgadores, porque não dá para a população aceitar tanta perseguição. E não é só o presidente Bolsonaro que está sofrendo. Quantos e quantos ainda estão lá, pessoas simples, humildes, né? Como uma mulher que apenas usou como batom a sua arma, escreveu, reproduziu uma frase irônica de um ministro do Supremo, perdeu o mané. No outro dia lavou a estátua com água e sabão, está lá perfeito. Dessa mulher pegar 14 anos de prisão. Não dá para aceitar. Temos que derrubar o veto do presidente da dosimetria. Enfim, temos que votar a anistia. E aí, Brasil, é a oportunidade que todos os brasileiros têm. Teremos agora a eleição de presidente da República, governadores, deputados federais, estaduais, senadores. É a hora do eleitor, de forma consciente. Como o presidente Bolsonaro diz, e muitos questionam nós, senador Girão, por que vocês não fazem? Porque nós somos minoria. Isso é importante que a população saiba. Nós aqui da oposição somos minoria, mas você, eleitor, terá agora a oportunidade de escolher gente compromissada e fazer aqui nesta casa a maioria para podermos enfrentar temas tão fortes como esses todos. Muito obrigado. Presidente, uma parte, se for possível, só cumprimentar o senador Wellington Fagundes pelo pronunciamento, né, desejar uma caminhada exitosa a ele, ao governo de Mato Grosso. Quero dizer também que gosto muito do senador José Medeiros, eterno senador, que foi senador aqui conosco, não no período legislativo que eu participei, mas eu tive a oportunidade, presidente, de acompanhá-lo aqui durante o mandato, onde ele, inclusive, concorreu à presidência do Senado também, não concordando com os acordões, um homem de muito valor e que eu tenho muita gratidão, porque ele cruzou o Brasil para apoiar um mero desconhecido, que era eu, né, em 2018, que estava tentando ali chegar ao Senado. Nunca tinha sido candidato a nada. E o Zé Medeiros, o senador Zé Medeiros, foi ao Ceará, passou mais tempo no avião entre Cuiabá e Fortaleza, com conexão, para passar horas comigo e apoiar no evento que nós fizemos na Assembleia Legislativa. E ele foi pé quente, né? Eu tive a oportunidade de vencer aquela eleição e estou aqui servindo. E desejar que o bom senso prevaleça, pelo menos dessa vez, né? Que o presidente Bolsonaro possa ir para casa, pelo menos ficar junto com a sua família, porque ele está cheio de sequelas. Sequelas por aquele atentado, sequelas pela tortura que sofreu e sofre ainda. Então, que um senhor idoso desse vá para casa, porque é o mínimo que pode ser feito com a justiça com o Jota. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, dando continuidade, eu passo a palavra para o senador Eduardo Girão para o seu pronunciamento. Meu querido presidente Confúcio Moura, agradecendo a oportunidade de estar aqui com o senhor abrindo essa sessão. Quero saudar senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras e brasileiros que estão nos acompanhando nessa segunda-feira, início de trabalho. Muito obrigado. Oportunidade de servir. E eu sempre deixei claro, presidente, aqui, o senhor é testemunha. Quando eu começo os nossos discursos, eu sempre procuro parabenizar a TV Senado, elogiar o trabalho da equipe, da Agência Senado e da Rádio Senado. O pronunciamento que eu vou fazer hoje aqui é um pronunciamento que eu faço triste, como cidadão e como um defensor da liberdade de expressão, e por saber que com todas as minhas limitações e imperfeições, eu procuro cumprir meu dever. Eu não posso, até no compromisso com a transparência que eu tenho com o cearense que me trouxe até aqui, com o brasileiro que me acompanha,
eu tenho que entregar o que é que está acontecendo, presidente. O senhor vai se surpreender. Eu relutei em fazer esse pronunciamento aqui. Mas isso não pode cair na normose, né? Isso não é normal. Por isso que eu fiz questão de vir com esse tempo um pouco maior, discorrer sobre a censura da qual eu estou sendo vítima aqui, especialmente pela TV Senado. E eu trago provas aqui e estou entrando na justiça, porque isso não pode acontecer com nenhum parlamentar. Eu vou sair daqui, eu sou contra a reeleição e vou sair daqui no começo do ano que vem, quando terminar o mandato. Mas eu gostaria que esse pronunciamento hoje pudesse evitar que a livre opinião fosse caçada em pleno século XXI com outros parlamentares que aqui virão. Mas eu quero deixar claro que eu duvido que isso seja uma ação deliberada de funcionários dessa casa. Eu tenho convicção de que não é. Isso é alguma determinação superior, porque não pode. Eu conheço a equipe que é altamente competente, dos jornalistas, dos editores, do diretor, mas o que está acontecendo aqui a população precisa saber, porque eu não achava, e olha que antes de entrar na política, eu já acompanhava a TV Senado, que fez 30 anos agora. Eu já acompanhava, porque eu era militante, ativista de causas em defesa da vida da família. E lá atrás, antes de chegar aqui, eu já tinha me sentido, por participar de assuntos polêmicos em comissões e audiência pública, eu tinha sentido uma parcialidade, vamos dizer assim. E eu tenho esses vídeos antigos. Parcialidade nas edições. Quando o assunto era, por exemplo, legalização de aborto e legalização de maconha. E eu participei, segurando cartaz. A minha opinião já foi ouvida nos microfones da TV Senado lá em 2005, 2010, quando eu estive aqui como mero ativista, cidadão que veio. Mas quando eu chego aqui no Senado, em 2019, eu convivo com os profissionais e eu senti uma mudança muito grande, né, primando pela imparcialidade. E eu digo, nesses assuntos espinhosos, né, que trazem uma certa animosidade de um lado e de outro, trazem as paixões, a TV Senado, Rádio Senado, a Agência Senado, sempre tem procurado se pautar pelo equilíbrio. Mas aconteceram fatos, e não existe coincidência, nas últimas semanas, que me deixaram com a pulga atrás da orelha, por isso que eu estou tomando essa medida judicial contra a comunicação aqui da casa. Deixando claro, mais uma vez, senhor presidente, para que não fique dúvida, sempre reconheci e continuo reconhecendo a responsabilidade e capacidade da equipe de servidores responsáveis pela SECOM, Secretaria de Comunicação aqui do Senado, com destaque para o excelente trabalho que é realizado pelos profissionais. Mas o senhor também lembra que os sinais começaram há 1 ano e meio, 2 anos. Toda vez que eu mostro esse bebezinho aqui, ó, um bebê de 11 semanas de gestação, que eu já fui em debates na Globo, na Folha, vários outros eu sempre mostrei, eu comecei a sentir que isso incomodou. Mandei ofício, eles tiravam a imagem, agora não tiraram, parabéns. Mas está registrado aí nos anais da casa que algo que é biológico, né? Biologia pura, o fígado formado, os rins formados, isso é ciência, isso é informação, ó, e já tem a determinação para tirar, já foi tirado agora. Eu compreendo,
É uma orientação que veio da própria TV Senado e é retirado do foco. Embora que não tenha problema nenhum, mas é retirado. Ali eu comecei a perceber algum direcionamento. Mas o mais grave de tudo, senhor presidente, é o que aconteceu a partir do momento que eu, que sou filiado ao Partido Novo, só partido pode entrar com representação contra o presidente da casa. E nós entramos com uma coletiva de imprensa questionando a não prorrogação da CPMI do INSS, a não prorrogação, a não instalação da CPI ou CPMI do Banco Master. E falando que estávamos entrando, o Partido Novo, vários parlamentares aqui, contra o presidente Davi Alcolumbre no Conselho de Ética, por omissão institucional e por abuso de suas prerrogativas como presidente, para não fazer impeachments de ministros, que eu sempre falo desde que eu cheguei aqui, não analisar, muito pelo contrário, debochar dos senadores, dizendo que se tiver 81 assinaturas, até a dele, ele não daria andamento. Isso é arrasar com a moral de senadores, que já não está muito boa, né, por esses abusos que a gente tem visto no judiciário, e essa casa não toma postura, e a população cobra. Então, nós entramos numa coletiva, fizemos uma coletiva, e essa coletiva, senhor presidente, não foi transmitida pela TV Senado. Todas as coletivas que nós fizemos ali, na história, na presidência do Senado, todas, sem exceção, eu lembro porque eu ia buscar as imagens para colocar nas minhas redes sociais, todas foram transmitidas, essa não. E eu fui atrás, o que foi que houve? Ligando para o pessoal, não, mas é uma atividade do partido. Eu disse, poxa, isso é uma atividade política. Essa casa é política, só tem um jeito de entrar contra o presidente, através do partido. Por isso que estavam os integrantes do partido que vieram do Brasil inteiro, naquele dia. E aí essa coletiva não foi para o ar. Termina a coletiva, olha o detalhe, eu vou para a presidência do Senado para fazer o protocolo da representação normal, que a gente já fez em pedido de impeachment, enfim. Nessa hora, a minha equipe do assessor entra filmando e a TV Senado foi autorizada, agradeci, entrou no recinto da Secretaria-Geral da Mesa. Ok. Depois eu peço a imagem. Olha, foi feita alguma matéria sobre o... Não foi feita a matéria. O senhor pode me dar a imagem bruta disso aí? Não. É atividade político-partidária. Aí está de brincadeira. Me negaram a imagem e está filmado, tem a contraprova, porque está filmado pela nossa equipe. A TV Senado filmando tudo e não me entregando a imagem para eu fazer a divulgação. Aí, o golpe de misericórdia, vamos dizer assim, foi na semana passada, que eu tive a oportunidade de dar uma entrevista com vários microfones, estava lá várias emissoras nacionais, a TV Senado junto, e eu falo do porquê será. Eu fiz uma pergunta. Por que o presidente não prorroga essa CPMI do INSS, que é um sucesso, que está mostrando a roubalheira, né, de pessoas necessitadas, pessoas que têm suas aposentadorias, órfãos, viúvas, deficientes, velhinhos. Por que ele também não instala a CPMI do Master, que tem 51 assinaturas? Por que o presidente não instala isso? Há 4 meses na mesa para ele instalar, basta ler. 51 assinaturas de 81 senadores, ou seja, imensa maioria. Por quê? Eu perguntando e citando, será que é porque tem um assessor da presidência, que era o chefe de gabinete do Davi Alcolumbre, chamado Paulo Boldens? Eu trouxe as informações aqui. Você acredita que foi negado para mim essa entrevista? Só porque eu citei, e foi falado, porque o senhor citou a questão do presidente da casa. Aí é censura. Aí é inaceitável, é clássica censura, é tempo de ditadura.
isso aí. Graças a Deus, como estavam várias emissoras lá, eu recebi o material bruto de emissoras. E recebi o material editado da TV Senado, tirando justamente a parte que falava do presidente Davi Alcolumbre. Não tenho como aceitar isso. Eu não vim para cá para ser violentado desse jeito, para cortarem a minha... Já fui cortado palavra aqui. O presidente não me deu um minuto para eu terminar uma pergunta que eu estava fazendo justamente desse caso que incomoda, que é do Master e do INSS. Ele me cortou, tudo bem, aqui no plenário, mas a TV, com uma história tão bonita como essa, repito, não tem nada a ver com a equipe, mas macula essa TV, que é respeitada pelo brasileiro. A gente não pode aceitar num parlamento, que é parlar, que é denunciar, exatamente esse tipo de corte. Então, senhor presidente, coincidentemente, essas entrevistas passaram a ser editadas, excluindo totalmente qualquer referência às razões que embasaram o pedido de afastamento de Davi Alcolumbre da presidência. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, composto por 15 senadores titulares e 15 suplentes, tem como atribuição regimental analisar representações contra senadores por denúncias de conduta incompatível com o cargo, que pode resultar numa advertência verbal ou escrita, suspensão ou até perda do mandato. Já se passaram, completa hoje, 15 dias que eu dei entrada lá na Secretaria-Geral da Mesa e até agora sequer foi instalada essa comissão de ética que está inativa. Você já imaginou que o Senado não tem uma corregedoria? Eu espero que não seja necessário que eu apele ao Supremo Tribunal Federal para garantir o cumprimento legal dessa medida. Até porque uma das principais razões elencadas na representação diz respeito à total omissão da presidência do Senado em relação aos inúmeros pedidos de impeachment de ministro do Supremo. Mas não é só isso. Lembra que tem o caso Master, lembra que tem o caso do INSS, que eu quero adentrar agora, na estranheza, e aí pode ser a razão da censura, e a gente precisa entender. Vamos começar pelas razões mais leves, até chegarmos às mais decisivas. O advogado Paulo Boldens era, em 2021, o chefe de gabinete do senador Davi Alcolumbre, quando explodiram denúncias sérias da existência do mecanismo chamado rachadinha, em que várias mulheres, inclusive, residentes na periferia de Brasília, eram contratadas sem precisar trabalhar, mas obrigadas a repassar a maior parte do salário para o chefe de gabinete. Diante das provas materiais e testemunhais, Paulo Boldens fez um acordo de não persecução penal na justiça e assumiu toda a responsabilidade pelo delito. Olha só. Surpreendentemente, ao invés de ser sumariamente demitido, exonerado, ele foi promovido, sendo nomeado para o cargo de confiança no Conselho de Estudos Políticos do Senado, com um salário de cerca de R$30 mil por mês, pagos por você, brasileira, que paga imposto nesse país. De acordo com as investigações da CPMI do INSS, e aqui que a coisa fica mais grave, senhor presidente, o senhor Boldens teria recebido R$3 milhões da empresa Arpar, diretamente ligada ao esquema bilionário do careca do INSS. Eu fiz um requerimento à diretoria-geral pedindo o afastamento temporário das funções de Boldens até a conclusão das investigações. Está lá o meu requerimento.
Porque não adiantou eu falar várias vezes nas entrevistas, aqui da tribuna, desse caso. Inclusive, eu estou sendo censurado quando eu falo desse caso. Então, eu entrei oficialmente hoje na presidência do Senado pedindo o afastamento dele. Fica a pergunta, eu vou ter que ir ao STF para afastar, porque é uma questão ética, é uma questão de moralidade. Esse afastamento, enquanto se apura a responsabilidade. Ele não era para estar ganhando esse dinheiro da população tendo essa suspeita. Aí é que está o detalhe. Estranhamente, houve mais uma blindagem na CPMI e não foi aprovada a quebra de sigilos desse senhor. E mais estranha ainda foi a decisão do presidente dessa casa, Davi Alcolumbre, ao decretar o sigilo de 100 anos da movimentação do careca do INSS aqui dentro das dependências do Senado Federal. Então, senhor presidente, tem esse caso do INSS, que eu estou sempre perguntando, e tem o caso do Master, que um indicado do presidente Davi Alcolumbre, apesar de alertas recebidos de especialistas, colocou 400 milhões de reais da Amprev, que é o Fundo de Previdência dos funcionários do Amapá, funcionários públicos, 400 milhões de reais no Banco Master, em letras mortas. Será que é por isso que o presidente Davi Alcolumbre não quer instalar uma CPI que tem 51 assinaturas, inclusive a do senhor? Dos 81 senadores, 51, a imensa maioria, quer que aconteça, e o presidente não lê, não instala. Será que a maior fraude do sistema financeiro do Brasil não justifica uma CPI própria? A gente tem que ficar pegando carona na CPMI do crime organizado, na CPI do crime organizado e na CPMI do INSS, que acaba essa semana, que o presidente Davi Alcolumbre também não quer prorrogar, porque tem todos os motivos para prorrogar. Nós temos uma fila grande ainda de convocações aprovadas para receber aqui no Senado. Ou seja, tem muito ainda para se investigar e querem acabar? Será que é porque está chegando em gente poderosa? É isso que eu quero saber como cidadão também. Que o brasileiro que está nos assistindo quer saber, porque onde eu ando, me perguntam sobre isso no Ceará. No interior do Ceará, na capital Fortaleza. Então, senhor presidente, se o senhor me der mais 2 minutos, eu encerro sobre esse caso que eu tenho perguntado e estou sendo censurado. Olha a gravidade disso. Eu censurado pelos meios de comunicação do Senado, que nunca aconteceu isso em 7 anos. Estão tirando essa parte do que eu estou falando aqui da tribuna. Então, senhor presidente, também faz parte da representação a decisão da presidência de contratar empresas particulares por 90 milhões de reais para promover publicidade dessa casa em pleno ano eleitoral. 90 milhões em ano eleitoral. Isso não desequilibra a eleição, não? Desequilibra. Tanto é que eu acionei o TCU e acionei o TSE, junto com o senador Magno Malta. Essa decisão, senhor presidente, fica mais insustentável em função da excelente estrutura da comunicação da casa, com destaque para a TV e Rádio Senado. Não podemos esquecer que o Senado dispõe de um orçamento altamente robusto, que chega a quase 6 bilhões de reais por ano. Com isso, cada um dos 81 senadores custa 6 milhões de reais por mês, pagos pelo suor dos trabalhadores brasileiros. Apesar desse gigante orçamento, não tivemos no mês de fevereiro passado praticamente nenhuma sessão presencial. Isso foi tão ruim que decidi doar integralmente o meu salário desse mês para a associação que cuida das vítimas
do dia 8 de janeiro, que não tiveram dupla jurisdição, que não tiveram acesso aos autos, muitos dos seus advogados, que estão esperando a votação da dosimetria, que o presidente não abre, talvez por não ler, para não ter que ler a CPMI, que ele não quer de jeito nenhum. Então, senhor presidente, além disso, é inaceitável que nos dias atuais sejam feitas com frequência sessões virtuais em que os parlamentares não precisam nem vir a Brasília. Isso só tinha justificativa durante a crise da pandemia de 2019. Impossível fazer um bom debate para a votação de matérias importantes para o povo brasileiro sem nenhuma presença no plenário. É impossível. E esse mês todo de março vai ser virtual, remoto. Está sendo. Então, senhor presidente, já a sua benevolência é muito grande. Apesar do boicote feito por alguns ministros do STF e da blindagem assintosa da tropa de choque do governo Lula, a comissão do INSS parlamentar tem sido exitosa e bem conduzida, com independência pelo seu presidente e relator, conseguindo aprofundar as investigações sobre o bilionário roubo de aposentados, pensionistas, viúvas, órfãos e deficientes. Inclusive, estou indo para lá, senhor presidente. Eu estou indo para lá. Mas uma das mais graves questões levantadas na representação do Partido Novo tem relação direta com o artigo 52, inciso 2 da Constituição Federal. Eu não vou ler porque o meu tempo já passou. Eu só tenho que lhe agradecer, se eu me der um minuto para eu fechar, realmente. Nós estamos vendo, senhor presidente, o nome de ministros do STF surgindo o tempo todo nessa questão do Banco Master. Pedidos de impeachment engavetados sucessivamente. O resort Itaiaiá, inclusive o Ministério Público do Paraná aceitou a minha representação. Até criança tinha em jogo de azar, cassino dentro do resort. É dinheiro de familiares do ministro que a gente precisa entender das quebras de sigilo que não deixam a gente fazer, que bloqueiam. É a esposa do ministro Moraes que teria aí feito um contrato de 129 milhões. E o telefone dele, senhor presidente, ou o telefone do Supremo, segundo a agência, foi acionado no dia que o ministro Alexandre de Moraes recebeu aqui o aval dos senadores para fazer. Realmente, eu vou precisar encerrar com a frase de Rui Barbosa. Tudo isso está acontecendo pela inércia do Senado Federal. E um dos senadores que nós tivemos aqui, históricos, para a gente buscar realmente saber o que está por trás dessa lama toda, e o sistema, o regime está se blindando de todas as formas, mas chegou a hora da verdade, com a graça de Deus, de todo mundo compreender e a gente passar esse país a limpo. Rui Barbosa, está ali, o busto dele, dá o nome a esse plenário e dizia o seguinte: a justiça pode irritar, porque é precária. Já a verdade não se impacienta, porque é eterna. Então, que o espírito de Rui Barbosa, dos grandes brasileiros que queriam justiça para todos, e a ética nessa nação, triunfem no coração de cada senador para que a verdade venha à tona. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vamos continuar. Bem, eu vou fazer daqui mesmo o meu pronunciamento e vou iniciar aqui com um sentimento de pesar pela morte do vereador Roberto Moraes de Souza, muito conhecido lá na cidade de Vilhena, estado de Rondônia, que faleceu semana passada, final da semana passada, de um infarto agudo do miocárdio durante um joguinho de futebol. Ele estava com 49 anos de idade e teve morte fulminante. O Nego, como era conhecido, apelidado, faz parte de uma família muito numerosa lá em Vilhena, e muitos dos seus parentes já ocuparam cargos importantes na prefeitura e também na Câmara Municipal como eleitos vereadores. É uma família tradicional da cidade, causou uma imensa comoção, muita tristeza e todo um sentimento de pesar a todos os vereadores e vereadoras da cidade de Vilhena pela morte do querido
vereador negro, que esteve aqui comigo há uns 15, 20 dias atrás, bem tranquilo, muito falante, muito tranquilo, recebi no meu gabinete com muita satisfação. Bem, o meu discurso de hoje é para falar sobre um destaque que saiu nas manchetes do Brasil, da chamada Cidades Inteligentes do Brasil. As chamadas Smart Cities, cidades inteligentes, cidades de altíssima tecnologia disponível da população. Eu comemoro a inclusão da cidade onde resido, em Rondônia, a cidade de Ariquemes, em torno de 100 mil habitantes, que foi a quarta cidade mais destacada em tecnologia da região norte. Para mim foi uma agradável surpresa, agradável alegria, porque esse avanço tecnológico da cidade veio de um investimento, de uma emenda parlamentar de minha autoria para aquela cidade, no valor de 28 milhões de reais. E esses 28 milhões levou a cidade à condição de ser a quarta cidade, chamada cidade inteligente, da região norte brasileira. A primeira é Belém, a segunda é Manaus, né? A terceira é Araguaína, no Tocantins, e a quarta, Ariquemes, que está à frente de Palmas, de Boa Vista, da cidade de Macapá e outras capitais da região amazônica. Então, por aí você verifica como foi importante. Então, o que é uma cidade inteligente? A cidade inteligente significa uma cidade que tem à disposição da população as informações corretas sobre a economia da cidade e sobre as suas finanças, disponíveis de uma maneira transparente, eficiente, para a população tomar conhecimento. Que tem uma governança exemplar, isto é, que as informações, os pedidos de pagamento de impostos, informações da prefeitura e todos os detalhes de uma prefeitura esteja no celular, no computador das pessoas. Isso é a governança. E toda a estrutura administrativa ser adequadamente armazenada em servidores potentes de computadores. O outro item importante para uma cidade ser chamada inteligente é a inovação e o empreendedorismo. E isso é muito importante. A educação também digitalizada, a informação de matrículas, a informação de diários dos professores, da vida do aluno, da relação do ensino-aprendizagem do aluno através da tecnologia, das escolas serem devidamente informatizadas, adequadamente disponibilizadas, todos os acessos aos alunos e aos pais e as informações. Outro item que soma muito para uma cidade ser chamada inteligente é a saúde pública, né? Os prontuários eletrônicos, a digitalização enfim, das fichas dos pacientes, das chamadas, os dados de arquivos médicos, as prescrições médicas, enfim, todos os dados dos moradores, dos usuários da saúde, estando bem à disposição, a agendamento de consultas, de cirurgias, tudo de maneira transparente. Outro fator importante é a questão da agricultura local, a questão da segurança alimentar, também conta muito alto na cidade. A questão do meio ambiente e as medidas de segurança climática também soma bastante. Resíduos sólidos, destinação, captação, tratamento, não é? A energia, as condições de produção energética, também é muito importante. A eficiência energética, a economia das contas públicas com energia, a disponibilidade de energia das redes públicas serem usadas lâmpadas econômicas, e a segurança pública. Então, essa soma de fatores é que realmente classifica uma cidade como inteligente. Eu acho que foi mais destacada do Brasil
foi a cidade de Vitória, depois foi Florianópolis, assim foi uma sequência muito grande de cidades que estão avançando. Barueri, São Paulo e muitas outras cidades, Barretos e outras tantas, né? Mas foram 28 milhões de investimentos que nós fizemos e deu esse salto tão grande. A gente espera que a cidade, não sendo grande, ela possa competir com as cidades brasileiras de igual tamanho e surpreender o Brasil. Lá em Ariquemes, que nós lançamos apenas uma semente. Uma cidade inteligente não tem fim. A gente lança os produtos e aquilo vai aperfeiçoando sucessivamente. O Centro de Empreendedorismo de Ariquemes é uma referência do estado de Rondônia. Lá tem todas as informações, os dados, serve de acesso a todos os empreendedores da cidade, da região, tem acesso a essa casa do empreendedor, altamente digitalizada, que oferece informações a todos, né? E nós temos também uma central de monitoramento da cidade totalmente digital, totalmente coberta por câmeras. E no mês de maio nós teremos 200 câmeras fechando a cidade de 200 mil habitantes, é suficiente, de 100 mil habitantes, suficiente para cobrir as entradas, as saídas, os pontos nevrálgicos de crimes da cidade, todos vasculhados por câmeras, e se acoplada de uma maneira inteligente com as câmeras das lojas particulares, das casas, das residências, a gente cobre 100% do município, do território municipal. Isso é fundamental. A gestão da saúde, que precisa avançar bastante, né, já está bem iniciada, algumas UPAs e a unidade de saúde lá do distrito, que é o Garimpo de Bom Futuro, está digitalizado. A unidade administrativa fica distante, cerca de 100 quilômetros da cidade, coberta totalmente por internet e dá uma cobertura excelente para o distrito. 15 containers para reforço dos alunos, totalmente digitalizado, tudo com computadores, nas escolas, para que os alunos possam receber reforço, aqueles alunos que estão com alguma deficiência de aprendizado. Não é? Os grandes processadores para armazenar os dados da prefeitura, com segurança absoluta, com geradores comprados com esse dinheiro, para caso caia a energia, serem mantidos em funcionamento. 100 pontos na cidade de Ariquemes, com internet gratuita de alta velocidade disponível à população de uso comum, praças, hospitais, escolas, rodoviária, todos os cantos tem pontos, a pessoa pode acessar um filme, acessar o seu computador, sem precisar de Wi-Fi particular, né? Tudo maravilhoso, à disposição, já funcionando. A educação, também com sistemas educacionais de gestão escolar prontos. Isso não é só nessa cidade, mas em 23 municípios que nós colocamos recursos também na área de uma gestão boa. Isso veio depois da pandemia. Nós cuidamos de melhorar as escolas de 23 municípios do estado. A digitalização de todos os documentos da prefeitura é um processo lento que os próprios funcionários vão fazendo. Daí a pouco teremos a eliminação completa de documentos, de processos antigos, de 20, 30 anos, todos digitalizados. Isso é muito importante. Ainda está faltando colocar a frota, com o uso de combustível, o destino de máquinas rodoviárias e a frota da prefeitura. Isso é necessário ser coberto também para a cidade ficar 100% inteligente. Um app para o povo consultar a prefeitura sobre tributos, dívidas e outros processos em andamento, avanço, o passo a passo dos processos na prefeitura. A questão também de uma lâmpada queimada num poste, um buraco na rua, tudo pode ser comunicado à prefeitura em tempo real. Isso é muito importante. Depois a prefeitura estabelecerá os tempos necessários para a cobertura. Então, por aí você verifica que é muita coisa que realmente me dá muito orgulho de ter sido introdutor. Quando eu fui prefeito da cidade, alguns anos atrás, nós implantamos, naquele tempo não tinha essa modernização, nós cobrimos a cidade, já com aquela vontade muito grande de implantar tecnologia,
com torres na cidade de ondas de rádio, chamada wireless ou wireless. Aquele tempo já colocou, até hoje ainda serviu, até pouco tempo servia a cidade. Quando eu fui prefeito, eu deixei essa base lá. E eu trago comigo, como Exalci aqui no Distrito Federal, esse lado de amor à tecnologia, do apego à tecnologia. Porque nós vivemos num mundo de tecnologia, como é que vai viver ainda na base da caneta, do processozinho debaixo do braço, de correr atrás de cotação de preço de porta em porta nas lojas? Isso não existe. Então a coisa tem que realmente avançar. Eu estou muito feliz e cumprimento a Prefeitura de Ariquemes para que possa dar continuidade a esse projeto. Ele não para, ele não tem fim nunca. Né? Apenas lancei a semente e agora vocês continuam, a Prefeitura, os funcionários, o secretário de Planejamento, os demais secretários, que vão abraçando esse avanço tecnológico para que a gente possa realmente prosperar e disputar em nível nacional, de pé de igualdade, uma cidade da Amazônia, sendo uma cidade, uma Smart City, que compete com qualquer cidade do Brasil e do mundo. Inclusive, nós participamos de eventos de Smart City em Barcelona e outras cidades do mundo para copiar os modelos no mundo todo, né? Então, assim eu encerro meu pronunciamento sobre essas cidades inteligentes. Parabenizo a cidade de Cerejeiras e a cidade de Rolim de Moura, que também avançam nesse sentido. Eu passo a palavra para o senador Exalci Lucas. Quem é que é? Aliás, senadora Damares Alves, Partido Republicano. Pode? Então, o senador Exalci com a palavra, por deferência especial da senadora Damares. Quero ver isso na mídia, no jornal. Senhor presidente, senhoras, senhores, senadores, senadoras. Presidente, antes da minha fala, que eu tinha programado aqui, já que Vossa Excelência fez um balanço aí do trabalho feito em Rondônia, eu quero primeiro parabenizá-lo, né? Eu acompanho há muitos anos, Vossa Excelência, a preocupação com a educação, Vossa Excelência já foi governador. E uma coisa que eu fico, de certa forma, preocupado, senador Confúcio Moura, é que na prática, poucos sabem disso. Eu não vejo assim, aqui no Senado, na Câmara, as pessoas preocupadas com relação ao Executivo. E eu me lembro, Vossa Excelência que já foi governador, sabe disso, que a gente só pode fazer aquilo que é permitido. Então, o que acontece aqui no Distrito Federal? Que já há algum tempo, eu tive a oportunidade de ser secretário durante 2 mandatos, tanto do Roriz quanto do Arruda, como secretário de Ciência e Tecnologia. E tudo que a gente ia fazer tinha dificuldade. Vossa Excelência sabe que na área de Ciência e Tecnologia era impossível fazer qualquer coisa. Então, tudo aquilo que eu fui anotando, né, da experiência do Executivo, as dificuldades a gente trouxe aqui para o Congresso Nacional. Então, por exemplo, eu como secretário de Ciência e Tecnologia, praticamente a nossa legislação era totalmente inadequada. Então, o que nós fizemos aqui? Eu apresentei o projeto, colocando inovação na Constituição. Hoje está na Constituição a inovação, que não existia. Depois, em função do que eu presenciei na Secretaria, mas também como vice-presidente do Conselho de Secretários de Ciência e Tecnologia e das fundações de amparo à pesquisa, tudo aquilo que era difícil de executar, tanto das fundações quanto das universidades, nós anotamos e apresentamos aqui a proposta de regulamentação do marco regulatório de Ciência e Tecnologia. Nós mudamos toda a legislação de Ciência e Tecnologia, toda. Vossa Excelência deve lembrar que antigamente o pesquisador sequer poderia participar da sua invenção, da sua experiência. Eles não podiam ter a relação com as empresas. E a gente sabe que o conhecimento está na universidade, mas a inovação está nas empresas. Então, todos esses gargalos, a gente mudou com o marco regulatório. Tudo que você imaginar de ciência e tecnologia, todos os problemas do TCU, CGU, AGU, tudo que era U, nós aprovamos a lei aqui para poder facilitar. Hoje o pesquisador pode participar da patente, pode até 400 horas na empresa participar do projeto. Depois a gente viu aqui que estava tudo bem, mas não tinha dinheiro.
Durante anos e anos, o governo contingenciava os recursos da ciência e tecnologia. E nós aprovamos uma lei de minha autoria, proibindo o governo de contingenciar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, hoje nós temos mais de 20 bilhões garantidos, que é muito pouco, comparado com a Coreia, com o Japão, com a Alemanha, com todos os países desenvolvidos. O Brasil, nada, investimento mínimo. E olha que a nossa vocação, aqui em Brasília, a nossa vocação é conhecimento, é tecnologia, é serviço. Então, a gente conseguiu mudar isso. Depois, uma das grandes preocupações que tive, inclusive quando fui secretário, eu trouxe para a Secretaria de Educação Profissional, que estava na Secretaria de Educação. Nós tínhamos 3 escolas aqui. E essas 3 escolas estavam na Secretaria de Educação, com mais 500, 600. Então, era mais uma escola. A gente trouxe para a Ciência e Tecnologia e passou a ser o diferencial, passou a ser a escola técnica. E a gente conseguiu realmente fazer um excelente trabalho. Não tinha nenhum Instituto Federal em Brasília. Nós federalizamos o de Planaltina e hoje nós temos 11 unidades do Instituto Federal, que não tinha nenhuma. Nós identificamos os terrenos, doamos os terrenos e hoje nós temos 11. Consegui para eles também, ainda no governo Bolsonaro, né, a sede para o Instituto Federal, que não tinha, funcionava numa dependência lá da escola da Asa Norte, e agora 2 perspectivas de mais 2 escolas no Sobradinho 2 e no Sol Nascente. Então, a educação profissional sempre foi uma grande preocupação nossa. Por quê? Porque, de fato, né, o que tem ocorrido, principalmente depois, quando eu fiz o meu ensino médio, a Damares talvez não lembre porque é muito nova, mas quando eu fiz o meu ensino médio, todos nós saímos de lá com uma profissão. Era técnico de contabilidade, edificações, técnico de enfermagem, normal. Todos os alunos do ensino médio tinham a oportunidade de fazer curso técnico. Lamentavelmente, isso acabou. E hoje nós temos o mundo todo aí na faixa de 60% de jovens fazendo curso técnico e o Brasil patinando aí nos 10%. E eu tenho falado sempre aqui, segurança pública vai se resolver com a educação profissional. Se a gente não dá para os jovens qualificação para eles empreenderem, né, para eles realmente trabalharem, nós vamos ter insegurança completa, porque somente 22% dos nossos jovens, de cada 100, 22 conseguem entrar na faculdade, 78 não entram na faculdade. E aí, consequência disso, minha avó já dizia, cabeça vazia, oficina do diabo, não tem o que fazer, vai fazer o que não presta. Então, esse é um grande problema que nós temos, um grande gargalo que a gente tem com relação à educação profissional. O que eu fiz aqui? Eu fui o presidente da comissão do novo ensino médio. Nós aprovamos aqui no Congresso Nacional o novo ensino médio. A gente deu 5 anos para os estados implantarem. Mas aí mudou o governo. E no Brasil, infelizmente, você não tem política de estado, você tem política de governo. Cada governo que entra, acaba com tudo e começa tudo de novo. Então, o novo ensino médio, que já era para ter sido implantado agora, foi largado, porque mudou o governo. Então, é um gargalo importante que nós vamos ter que resolver. Mas, de qualquer forma, existe a lei, já com os itinerários profissionais, que eu acho que o que o governo tem que fazer agora é oferecer isso para a população. Da mesma forma, a educação infantil e educação profissional que tinha dificuldade financeira. Então, eu tive o privilégio aqui de ser o relator do Fundeb. O Fundeb veio para cá, eu fui o relator, aprovamos por unanimidade aqui, onde nós aumentamos o fundo em 26%, colocando educação infantil e educação profissional. Então, ampliamos bem os recursos, principalmente para a primeira infância, que é a fase mais importante do cidadão. É na primeira infância que se desenvolve a questão de coordenação motora, a questão cognitiva, a alfabetização está na primeira infância, coisa que, infelizmente, hoje a nossa educação não qualifica e também não alfabetiza na idade certa. O Plano Nacional de Educação, que é um plano de intenções, colocou até o 2º ano primário para alfabetizar e, na prática, ninguém alfabetiza hoje. E a criança carrega essa dificuldade para o ensino fundamental, depois para o ensino médio, e gera o que está acontecendo hoje. 70% dos jovens saem do ensino médio hoje sem saber matemática.
60% sem saber português. Então, isso já foi avaliado, está aí as notas do INEP, o INEP colocando esse resultado. Então, você visita essas escolas, nós estamos falando aqui da capital da República. A escola não tem laboratório de ciência, a maioria delas, não tem esporte, não tem cultura, não tem tecnologia, não tem internet, o diretor que paga a internet. Então, como é que você vai querer que o aluno frequente a escola, principalmente no ensino médio, se você não tem isso para oferecer para o aluno? Acontece o que está acontecendo hoje. Mais de 1 milhão de jovens abandonaram o ensino médio. Exatamente porque não vê nessas escolas nenhum incentivo, né? Não vê futuro nisso, até porque também não tem educação profissional. Então a gente precisa mudar esse quadro, a legislação já existe, e sem ela a gente não poderia executar, que é o caso, por exemplo, quando eu fui fazer um estudo aqui do desenvolvimento econômico do DF, para mudar a matriz econômica, para a gente não ficar dependendo apenas do Fundo Constitucional, aí que eu percebi que Brasília não tem escritura. Os terrenos da área rural, ninguém tem escritura. E várias cidades também não têm escritura. Então, o que eu fiz? Tinha uma medida provisória ainda no governo Temer para regularizar as terras da Amazônia. Eu chamei as pessoas aqui em Brasília que conhecem essa área, chamei o Mário Gilberto, que é um advogado que conhece como ninguém as terras aqui, e também a Fabiana, que era da SPU e também da TerraCap. E nós apresentamos 28 emendas. Eu fui o presidente da comissão. Então, nós conseguimos aprovar as 28 emendas e que hoje permite a regularização fundiária. Então, sem a lei, você não regulariza. Mas com a lei, depende de vontade política, depende de interesse, depende de competência, depende de uma série de fatores. Mas sem a lei, você não poderia regularizar. Então, hoje você tem os instrumentos para isso. Então, esse conhecimento, essa experiência, ela é importante, porque muitas pessoas entram na política, querem ser governador, querem ser prefeito, e não têm a mínima noção do que significa isso, né? Dos pré-requisitos que são necessários. E aí acontece o que vem acontecendo aqui em Brasília, né? Há já alguns anos que a gente vem sofrendo com a falta de gestão pública, né? O governo Hollenberg foi um desastre, não foi feito nada, o governo Agnello nem se fala, né? Foi preso inclusive. Depois veio aí agora o governo Ibanez, agora com esse rombo do BRB, né? Quebraram o BRB, são mais de 12 bilhões de investimento sem nenhum documento, as pessoas não checaram se realmente tinha alguma garantia com relação a esse investimento. E agora a gente descobre que desde 2019 o governador já operava com o Banco Master e com a REAG. Ou seja, está enrolado até o pescoço. Eu estive, senadora Damares, lá no Banco Central, conversando com o presidente Galípolo, e disse a ele, olha, a última vez que nós estivemos aqui, Vossa Excelência foi junto, ele disse que, no caso do banco, quem respondia era o CPF, ou seja, dos gestores. Então, eu perguntei para ele quando é que seria, então, bloqueado os bens do governador, da vice-governadora, aqui do DF, e ele me disse que só no caso de liquidação, se fosse liquidar o banco, eles vão fazer isso. Se o BRB não colocar os 10 bilhões necessários aí para melhorar o balanço, que não foi publicado, esse balanço do BRB não é publicado desde setembro de 2025, não publicaram o balanço de setembro, não publicaram o balanço de dezembro e não publicaram agora de março, tem até o dia 31 de março para publicar. Então, a não publicação é uma declaração de que realmente tem coisa errada. Significa que, se fizer a apresentação do balanço, não é, nós vamos perder, né, a credibilidade, vamos perder investimento. Então, o Galípolo me disse isso, olha, só se houver a liquidação. Mas quem pode fazer isso é a Polícia Federal. E aí, a Polícia Federal já solicitou busca e apreensão do governador 4 vezes. E foi negado pelo STJ. Então, será que estão blindando isso? Eu fico, assim, indignado, porque, por exemplo, você pega o Gustavo Rocha, que é o secretário da Casa Civil, que foi, inclusive, assessor do Temer, quando indicou Alexandre de Moraes para o Supremo,
Ele diz para todo mundo, está nos jornais inclusive, de que vai caçar a candidatura do Arruda, né, que vai segurar, ou seja, ele deixa claro que ele tem o controle do judiciário, e tem mesmo. Ele tem uma relação muito forte com o Supremo, com o Alexandre de Moraes principalmente, e também com o STJ. Como é que o STJ nega a Polícia Federal, que não faz por brincadeira, a Polícia Federal se pediu quebra de busca e apreensão, é porque tem indícios. Então, é difícil você aceitar o que está acontecendo aqui no Distrito Federal. Agora o BRB vai ter mais problema, porque por mais que tenha sido aprovado na Câmara Distrital o cheque em branco para comprar o BRB, e aí teve lá sim a participação ativa da vice-governadora conversando com deputado por deputado para aprovar esse projeto, tudo bem, aprovaram, só que depois teve que aprovar de novo o fundo, a criação de um fundo para cobrir o rombo do BRB. E aí, novamente, os distritais aprovaram a garantia desses terrenos, são 9 terrenos, e que agora o próprio presidente do banco disse já que não sei se vai resolver. Por quê? Porque trouxe insegurança jurídica, porque foi para a justiça impediu, ou deu a liminar, cassando a lei, depois derrubaram a liminar, mas de qualquer forma gerou o fato jurídico aí que pode dificultar a questão da confiança. Ninguém vai investir em qualquer fundo imobiliário se não tiver garantia, se não tiver segurança jurídica. Como teve essas 2 decisões judiciais, não é? Isso trouxe insegurança. Agora saiu novamente. Hoje mesmo, ontem, saiu também uma liminar proibindo o governo de fazer qualquer venda lá do Serrinha. Serrinha aqui na região aqui do Lago Norte, responsável por 40% da questão hídrica do lago, 40% ainda da Serrinha, e o governador tinha colocado a Serrinha como investimento imobiliário, por 2 bilhões e alguma coisa. E aí o juiz agora disse que proibiu qualquer negociação relacionada à Serrinha, até porque teve um grande movimento dos ambientalistas aqui do DF que defende o meio ambiente e com razão, não é? Houve essa decisão judicial. Então, mais um problema, porque o centro administrativo também não foi aceito, porque ainda tem pendência judicial. Ninguém vai investir num negócio que ainda está na justiça e que não sabe exatamente quem é o dono disso, como é que está a situação do centro administrativo. Então, isso dificultou bastante, vai dificultar muito a questão da constituição do fundo imobiliário para garantir realmente recurso para a sobrevivência do BRB. É lamentável, porque o próprio governador conseguiu a derrubada da lei, da liminar que tinha suspendido a lei, alegando a questão dos programas sociais. De fato, o governador colocou no BRB como se fosse o agente executor de todos os programas sociais. Então, o cartão creche, não é? A bolsa, tudo que é bolsa do governo, na hora, tudo é administrado pelo BRB. Então, evidentemente, se um banco desse vai para liquidação, vai comprometer todos os programas sociais. E talvez tenha sido esse o motivo que o vice-presidente concedeu aí realmente a derrubada da liminar que derrubava a lei. Mas, de qualquer forma, a insegurança existe. Eu vi na imprensa que o presidente do banco iria pedir ao Banco Central mais um adiamento, que eu acho difícil do Banco Central aceitar, porque se fosse apenas o de março, mas não se publicou dezembro, não se publicou setembro, então já tem mais de 6 meses, não é que vai completar agora 9 meses, não é que não tem dados, não tem realmente a publicidade, a publicação do balanço ou dos balancetes trimestrais. Então, isso leva realmente a uma insegurança muito grande, mas é lamentável, né, que a nossa capital de todos os brasileiros, esteja numa situação como essa, um caos. Está aí as obras paradas, porque não estão pagando as obras. O que mais tem hoje em Brasília é um monte de obra parada, né? Eu agora mesmo, eu coloquei emendas para construir a UBS da estrutural, coloquei 13 milhões e 800. E aí a empresa
fiquei sabendo semana passada que a empresa ia suspender a obra, porque não estava recebendo. Liguei para a Nova Cap e falei, cara, não vão pagar a empresa? Zalci, a saúde não passou o dinheiro para nós. Ou seja, usaram o dinheiro da saúde para outras coisas, né? Talvez para cobrir esse rombo aí do BRB. Então, é lamentável. A educação também, né? Por mais que as pessoas tenham na escola, estão satisfeitas com a escola, mas a educação mata a geração toda. Essa meninada hoje está saindo da escola sem saber português e matemática. A gente precisa realmente colocar educação integral, temos que investir em creches, universalizar o acesso à creche e também, senadora Damares, nós temos que criar as políticas por idade, por faixa etária. Eu já estou na terceira idade, Vossa Excelência é muito mais nova, muito mais. Então, como é que pode? Hoje nós temos mais idosos do que crianças em Brasília. Então, qual é a política pública que nós temos para os idosos em Brasília? Nada. Será que as pessoas acham que de 60 aos 100, que eu vou viver 100 anos, será que vai achar que nós vamos ficar assistindo televisão durante 40 anos? Então, o que os governos deveriam fazer é isso, cuidar das pessoas, né? Coisa que não acontece hoje. Não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, não tem área social, nada acontece nessa cidade. E para encerrar, mudando de assunto aqui, presidente, eu só quero registrar, se você me der mais um minuto, só registrar também a minha indignação com relação à CPMI, né, que o prazo está vencendo, não foi prorrogado. O ministro André Mendonça está com o nosso pedido de prorrogação, espero que ele despache isso hoje, porque senão amanhã nós vamos ter que ler o relatório, quinta-feira, e encerrar a CPMI. E olha que nós iniciamos agora a questão dos consignados. Vossa Excelência viu lá, nós ouvimos um banco, o C6, e que foi um rombo de... Só a devolução já foi 300 milhões. O Banco Master tem mais de 250 mil contratos sem qualquer assinatura ou biometria, né? Então, a Crefisa, uma coisa indecente. Nós marcamos a reunião da Leila, da Crefisa. Ela pediu para adiar em função do jogo do Palmeiras, que ganhou lá o campeonato. Nós adiamos, ela foi no ministro Flávio Dino. Flávio Dino deu a liminar, um habeas corpus, dizendo que ela não precisava ir naquele dia marcado, mas tinha que ir em outro dia. Aí nós marcamos outro dia, aí vem o Gilmar Mendes e solta um habeas corpus, dizendo que ela não precisava vir aqui. Então, ou seja, há uma blindagem completa e é lamentável que a gente não possa concluir a questão dos consignados aí da CPMI e do INSS. É isso, muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Zalci. Senador, o senhor pode assumir a presidência, eu fazer a minha fala, eu prometo que eu serei breve. Com a palavra, então, a nossa querida senadora Damares. Boa tarde, presidente Zalci. Antes de eu começar meu discurso, quero cumprimentar os visitantes que estão na galeria. Sejam bem-vindos a esta casa. E aqui quem vos fala é a senadora mais bonita do Brasil. Sou senadora pelo Distrito Federal do Partido... também. Senadora pelo Partido Republicano. Sejam muito bem-vindos ao Senado Federal. Que Deus abençoe vocês. Presidente, eu quero começar a minha fala... me solidarizando com o senhor no último item. Não que eu discorde dos demais, mas eu também quero registrar a minha tristeza e indignação caso a CPMI não seja prorrogada. Eu estou muito preocupada. Essa CPMI do INSS já prestou um grande serviço para o Brasil, mas a gente pode continuar, nós ainda podemos fazer grandes entregas. Então, eu quero me dirigir ao ministro André, fazer um apelo ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal, que considere o pedido de prorrogação da CPMI, porque eu acho que internamente essa prorrogação não vai acontecer. Há sinalizações que as duas casas parecem que não têm interesse nem na CPMI do Master, nem na prorrogação da CPMI do INSS, mas o ministro André pode sim tomar essa decisão. E nesse sentido eu também quero cumprimentar o ministro André,
pela decisão dele de mandar fazer o leilão dos carros do Careca do INSS. Eu acho que foi uma medida acertada. Parabéns, ministro André, por esta decisão. Nós precisamos, sim, já repor ao patrimônio público o dinheiro que o INSS está tirando para pagar as pessoas que foram lesadas na fraude do INSS. Deixa eu dizer uma coisa. Quem está pagando os idosos que foram roubados por esses bandidos, esses terríveis bandidos que tiraram do órfão e da viúva, quem está restituindo para os idosos, para os aposentados, para os pensionistas, é o INSS. E nós precisamos devolver esse dinheiro para o INSS, tirando dos bandidos. Então, o leilão dos carros é uma medida acertada do ministro André Mendonça. Inclusive, senador Isalci, não sei se o senhor lembra, mas os carros do Careca foram apreendidos antes da CPMI. E a apreensão desses carros aconteceu por conta de uma denúncia que eu fiz. O Careca do INSS escondeu parte dos veículos dele no prédio que eu tenho no escritório. Acho que o senhor lembra desse episódio. Um dia eu cheguei para estacionar o meu carro aqui no setor bancário norte e lá na garagem tinha um monte de carro importado, carros que eu nunca tinha visto de perto. E eu comecei a curtir achando tão bonito, até que alguém disse, tem alguma coisa errada aqui. De quem são esses carros? E nós fomos atrás. Eu achei que era uma exposição que ia acontecer ali. Olha a ingenuidade de quem nunca viu carro de luxo de perto. Eu achei que era uma exposição que ia acontecer. E nós fomos investigar. O Careca do INSS estava aguardando, na verdade eu falo que escondendo, no subsolo do prédio onde tem o meu escritório político. E a partir da minha denúncia, a Polícia Federal foi lá, apreendeu e os carros agora vão a leilão. Parabéns ao ministro André. Na sequência, eu quero cumprimentar o PGR. Olha só, o nosso Procurador-Geral da República tomou 2 decisões que eu preciso elogiar. Eu sou crítica quando tem que ser crítica, presidente, mas eu também reconheço a hora que as autoridades acertam no Brasil. E o PGR acertou, adivinha no quê? Denunciando o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, por assédio sexual. Silvio Almeida, que é o autor do livro Racismo Estrutural, eu acho que ele quis passar pelo Executivo, talvez para criar o assédio estrutural. Porque o que aquele homem fez durante o período que foi ministro, e não foi uma única denúncia, mas ele está sendo denunciado pelo assédio que ele cometeu com a ministra Aniele. Imagine, senador, se ele assediou sexualmente a ministra Aniele dentro de uma sala de reunião. Inclusive, falo que numa das vezes o diretor-geral da Polícia Federal estava dentro da sala. Olha a ousadia desse homem. Pois agora a PGR, com base em tudo que foi entregue a ele, denunciou o ex-ministro Silvio Almeida. E eu espero que esse ex-ministro seja condenado. A condenação de Silvio Almeida vai ser pedagógica. E o recado vai para todos. Não importa quem seja você. Autor de livros, celebridade no meio acadêmico, no campo jurídico, ministro de Estado, não importa. Assediou sexualmente uma mulher, precisa responder. Não só responder, se for identificado verdade, prova, que seja condenado. E que depois a Comissão de Direitos Humanos visite Silvio Almeida na cadeia para ele ter direitos de preso garantido, direitos que às vezes estão sendo violados, como o que eu vou falar agora no próximo momento, que são os direitos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu parabenizo, primeiro, o PGR pela decisão com relação a Silvio Almeida.
Cadeia para abusador, cadeia para estuprador, cadeia para quem comete assédio. E a segunda decisão do PGR, que a gente está celebrando hoje, presidente Zalci, é que o PGR está recomendando a prisão domiciliar para o presidente Bolsonaro. É porque o PGR é bonzinho? Não. Doutor Paulo, às vezes, não tem sido bonzinho com os patriotas. Mas o doutor Paulo, ele está se baseando tão somente na legislação e nas novas provas que foram anexadas aos autos. A situação do presidente Bolsonaro é gravíssima. A situação de saúde dele é gravíssima. Ele atende, ele completou, presidente, sábado, 71 anos de idade. Com dor, preso, dor por causa de uma facada. Todos os problemas de saúde dele é por causa de uma facada, porque o militante de esquerda não aceitava essa nação ser governada por um conservador. Um sistema que esteve por tantos anos no poder, que não aceita alternância de poder. A esquerda não aceita alternância de poder. E tudo que Bolsonaro queria ali em 2018 era alternância de poder. É assim que se constrói uma democracia, presidente Zalci, com alternância de poder. Bolsonaro sofre um atentado covarde, vil, e hoje paga as sequelas desse atentado, com dores no corpo e preso. E nós falamos inúmeras vezes, viemos a essa tribuna, todos nós, dizer ao ministro Alexandre, ele não pode ficar preso, ele não pode ficar condenado, porque o crime que é atribuído ao Bolsonaro, ele não é criminoso. Bolsonaro pensa diferente, é isso. Qual é o crime de Bolsonaro? Amar exageradamente o Brasil. Ser terrivelmente apaixonado pela nação brasileira. Esse é o crime de Bolsonaro. Condenado, que não deveria estar condenado. Preso, regime fechado. Não deveria estar, porque ele atende à prisão domiciliar. E extremamente enfermo. O último quadro dele, senador Zalci, é muito grave. E o PGR reconheceu e agora a decisão está com o ministro Alexandre. Ministro Alexandre, que eu sou tão crítica, mas que quando acerta eu também elogio, tipo a condenação dos assassinos de Marielle e outras decisões. Eu já vi essa tribuna também elogiar o ministro Alexandre. E hoje eu quero fazer um apelo ao ministro Alexandre. Ministro Alexandre, não é ser direita, ser esquerda, não é uma guerra mais de força, nunca foi, pelo menos não do nosso lado, não é vitorioso e derrotado, é tão somente, ministro Alexandre, cumprimento de legislação. Nós estamos apelando por uma prisão humanitária. Se o senhor tomar essa decisão, o senhor vai sinalizar para o Brasil que é hora e que agora realmente a gente consegue virar a página. Está nas suas mãos, ministro Alexandre. A vida do presidente Bolsonaro. Por quê, ministro Alexandre? O senhor vai entender lendo agora os novos documentos juntados aos autos. Ele não pode dormir sozinho. O que aconteceu com ele foi que, num soluço, presidente Zalci, nós estamos sempre falando dessa broncoaspiração. Ele toma remédio para dormir. Ele soluça e não vê que está soluçando. Vai broncoaspirar, dá pneumonia. Foi exatamente o que os médicos explicaram o tempo todo. Inclusive, o ministro Alexandre teve uma reunião com a Michele e a recebeu com muita delicadeza e muito respeito. Eu preciso elogiar esse primeiro encontro dele com a Michele, acho que o mês passado, onde ela explicou para ele que quando ele tem aquela crise de soluço, ela precisa virá-lo na cama, para ele não ter esse risco de broncoaspirar. E aí, senador Zalci, foi o que aconteceu, sozinho na cela. Ele está na semi-UTI, foi para a UTI, exatamente pelo que nós falamos. Então, ministro Alexandre, é implorar, é tão somente implorar, que o senhor tenha um olhar atencioso aos novos documentos que foram juntados ao processo.
É grave a situação do presidente e ele sozinho numa cela, ele pode morrer. E ele não merece morrer dessa forma. E é uma morte, senador Isalci, com dor, é uma morte dolorosa. Bolsonaro merece ter uma vida longa. Bolsonaro merece ser homenageado o tempo todo, porque este homem não é criminoso. Mas esquece o presidente. Esquece que ele foi presidente e líder do maior movimento conservador do Brasil. Vamos lembrar que ele é um idoso. Tão somente, ministro Alexandre, na hora de decidir, lembre-se tão somente que ele é um idoso de 71 anos de idade que está gravemente enfermo. Na sequência, presidente, eu quero também fazer aqui uma homenagem a Michele. Sábado foi aniversário de Bolsonaro. E ontem foi aniversário de Michele. E a minha eterna primeira-dama, minha amiga, minha irmã, mesmo com o marido na semi-UTI, deixou o marido sob o cuidado de outras pessoas, ela decidiu ontem ir à igreja, reuniu os amigos, alguns amigos que vieram inclusive de fora, pastores, tão somente para orar. E ontem, a pastora que falou, a pastora Camila Barros, uma das maiores pregadoras, eu acredito que do mundo hoje, uma das maiores pregadoras, na mensagem que ela trouxe ontem, ela nos desafiou a voltar para a causa. Qual é a causa? A causa do Evangelho. É a causa do amor. E ela trouxe, presidente Isalci, ontem como ilustração, quando Jesus Cristo estava na cruz, e que quando foi dado a ele o vinagre representava amargura. Cristo recebe o vinagre e ele não amaldiçoa, ele não fala contra quem estava machucando ele. Pelo contrário, ele disse na cruz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Mas logo após o vinagre ele disse: está tudo consumado. E a pregadora Camila Barros ontem nos chama para a causa do amor. Nós temos que voltar para a causa do amor todos os dias. E saímos de lá ontem, celebrando a Deus pela vida de Michele, mesmo Bolsonaro enfermo, celebrando a Deus de ainda termos o presidente Bolsonaro vivo. E saímos de lá ontem orando pelo Brasil. Os amigos que se reuniram ontem com Michele, foi um dia de adoração a Deus. E a força da Michele nos surpreende, senador Isalci. Ela poderia estar cheia de amargura, porque o vinagre está posto para ela também. E ontem ela estava rindo, com um sorriso estampado no rosto que nos constrangia. Enquanto a gente chorava durante o culto, lembrando de tudo que Michele está passando, de tudo que Bolsonaro está passando, ela respondia ao vinagre que a vida está impondo com um sorriso e aceitando o desafio de voltar à causa do amor. Que Deus te abençoe, Michele. Você se tornou uma grande líder feminina nesse país. Você se tornou uma grande política, uma grande líder na política. Mas mais que isto, uma mulher admirável, uma mulher que inspira. E o que tinha de criança ontem, jovens ontem testemunhando, que estão se inspirando em Michele para fazer o bem, para vir para a turma do bem. Deus te abençoe, Michele. Deus abençoe o presidente Bolsonaro. E quem sabe a gente termina o dia de hoje com uma decisão que o ministro Alexandre reconhece, que ele merece estar em casa, sendo cuidado por quem tem a missão e a causa de cuidá-lo, que é a Michele, que são os filhos. Senador Isalci, dias de muitas decisões nessa nação. E aí eu termino dizendo que nos próximos dias nós tomaremos também nesse Senado uma grande decisão. Começamos nessa semana a votação do PNE, o Plano Nacional de Educação, que é o projeto de lei 2614 de 2024. Eu quero lembrar aos senhores que a decisão que nós vamos tomar essa semana, voltando ao PNE, esse Plano Nacional de Educação tem validade por 10 anos. Nós vamos influenciar pelo menos 3 gerações com esse plano.
Eu quero convidar a sociedade a acompanhar, a fazer uma leitura. Dá uma olhadinha no plano. O plano está sendo discutido, foi aprovado pela Câmara. Aqui no Senado, a presidente da Comissão de Educação, a senadora Tereza Leitão, que está discutindo, fazendo inúmeras audiências públicas. Mas as famílias do Brasil têm o interesse maior nesse plano, porque nós vamos entregar um plano para as famílias do Brasil. E eu convido os colegas do Senado que ainda não leram, que ainda não acompanharam o PL 2614 de 2024. Ele vai para a votação já nessa semana. É possível que alguém peça vista, mas ele será aprovado depois vem para o plenário. E nós vamos tomar uma das mais sérias decisões nesta legislatura, que é aprovar o Plano Nacional de Educação. Atenção, Brasil, acompanhe este projeto de lei. E os gabinetes que estão me ouvindo, se seu parlamentar ainda não leu o PL 2614 de 2024, eu desafio todos os gabinetes a terem uma atenção especial. Os nossos filhos, netos e hoje eu posso dizer bisnetos, serão alcançados pela decisão que nós vamos tomar aqui neste plenário e na Comissão de Educação. Que Deus abençoe o Brasil, vida longa, saudável e feliz ao eterno presidente Jair Bolsonaro e à minha querida amiga Michele Bolsonaro. Que Deus abençoe a nação. Obrigada, presidente. Muito bem, senadora Damasia. Eu quero também reforçar essa questão do Plano Nacional de Educação. Eu que tive o privilégio de aprovar o anterior, andei esse Brasil todo discutindo o Plano Nacional de Educação, que, lamentável, virou um plano de intenções. E espero que esse projeto também não vire um plano de intenções, porque enquanto a gente não definir responsabilidade, a lei de responsabilidade educacional, a gente não vai ter realmente a educação sendo prioridade nesse país. Mas, de fato, Vossa Excelência tem razão, precisamos realmente acompanhar de perto, né? Inclusive os pais, como você falou, né? Os professores, mas é um projeto importante. E quero também fazer coro aqui com relação a parabenizar o Paulo Gonet pela iniciativa, né? Porque já há algum tempo nós estamos brigando por isso, e ele teve esse parecer agora favorável à prisão domiciliar. Nós que há muito tempo vimos cobrando isso, né? Questão humanitária. Eu tive lá no hospital quando foi feito todo pelos médicos, né? Ouvia lá a definição, como é que estava, e realmente era muito grave a situação. Então, faço um apelo aqui também ao ministro Alexandre de Moraes, que tenha um pouco também de piedade, né? Porque, de fato, nas condições que ele se encontra, só em casa, para ter um atendimento 24 horas da família, né? E aproveitar também e parabenizar a nossa querida, né, senadora Michele Bolsonaro, né? Que realmente é uma grande líder aqui no Distrito Federal e no Brasil. Bem, a presença informa a senadores e os senadores que estão convocados às seguintes sessões semipresenciais para amanhã, terça-feira. Sessão solene do Congresso Nacional, às 9 horas, destinada ao lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2026, 31ª edição, e a sessão deliberativa ordinária semipresencial às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Quero informar também que, lamentavelmente, cancelaram agora a CPMI do INSS, né? A Marta desapareceu, não foi encontrada, e agora o Rodrigo apresentou um atestado médico. Então, realmente é difícil, né, fazer o nosso trabalho dessa forma. Cumprida a finalidade dessa sessão não deliberativa semipresencial do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. 15 horas e 53 minutos em Brasília, nós falamos ao vivo aqui na TV Senado, você acompanhou a transmissão da sessão plenária desta segunda-feira, uma sessão destinada a discursos dos parlamentares. Bem, eu entro agora para dar uma notícia de última mão. A reunião da CPMI do INSS desta segunda-feira, que estava prevista para daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, foi cancelada.
Isso porque houve uma comunicação de um dos depoentes que estavam marcados para hoje, o presidente da Dataprev, que é Rodrigo Assunção, de que ele estava realmente aí com problemas de saúde e não poderia comparecer. A outra depoente era Marta Greff, ex-namorada do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, mas a CPMI não conseguiu intimá-la para participar desse depoimento hoje. Isso porque ela está fora do país, mora fora do país, então a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito não teve como entregar essa intimação. É importante lembrar que essa é uma semana decisiva para a CPMI, porque ela tem prazo até o próximo sábado, dia 28 de março, para encerrar os seus trabalhos. Um prazo que foi estabelecido por ocasião da instalação da comissão em agosto do ano passado. Mas os parlamentares da CPMI, mais de 200 deles, pediram uma prorrogação, fizeram um requerimento para prorrogar as investigações. Esse requerimento ainda não foi lido e então o presidente da CPMI do INSS, juntamente com o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar e o deputado Marcel Van Hatten, impetraram no Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança para tentar esticar o trabalho da comissão. Esse mandado de segurança foi distribuído para o ministro André Mendonça, que até o momento ainda não proferiu decisão sobre esse pedido. Portanto, então, hoje não haverá CPMI do INSS. O relator, deputado Alfredo Gaspar, pretende fazer a leitura do seu relatório final na próxima quarta-feira. E, então, esse texto seria votado na quinta-feira pelos parlamentares que compõem a CPMI. Lembrando que são 12 senadores titulares, 12 senadores suplentes que votam para, enfim, chegar aí ao documento final dessas investigações que começaram no dia 20 de agosto. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre outras notícias que ocorreram aqui no Senado Federal. Na data de hoje, pela manhã, foi realizada uma sessão temática sobre o feminicídio no Brasil para encontrar causas e também verificar os desafios para acabar com essa situação preocupante e lastimável que ocorre no país. Vamos ver a reportagem. Imagine você que até o horário do almoço, 2 mulheres já morreram no Brasil. E outras 2 vão morrer até o fim do dia assassinadas apenas por serem mulheres. São dados do Ministério da Justiça do ano passado que mostram 4 mulheres são vítimas de feminicídio por dia no país. E ainda, 3,7 milhões de mulheres ou meninas sofreram violência psicológica ou familiar no Brasil em 2025. E o que mais me choca, ou nos choca, e deve chocar a todos, de que a maioria das vezes essas agressões aconteceram diante de outras pessoas. Em 40% dos casos, adultos presenciaram, olham bem, em 40% dos casos, adultos presenciaram e não fizeram nada. Em mais de 70% dessas violências aconteceram diante de crianças. Filhos e filhas que assistem impotentes e imponentes à agressão contra suas mães. O senador Paulo Paim foi o autor do requerimento para a sessão de debates no plenário do Senado, a fim de discutir esse tema, que é considerado hoje um dos maiores problemas sociais do Brasil. Paim ressaltou que as deficiências na formação e na educação são a maior causa da violência. Os homens que hoje agridem e matam não nascem assim. Foram formados numa cultura que naturaliza o desrespeito. É na infância que precisamos agir, na família, na escola, na sociedade. Educar para respeitar é salvar vidas. O combate e a punição à misoginia, que é o ódio, o desprezo, a discriminação das mulheres, foi destaque no debate. Para a senadora Augusta Brito, procuradora especial da mulher no Senado, legislar sobre a misoginia é prioridade. Não vamos conseguir acabar com o feminicídio se não aprovar nenhuma lei que criminalize a misoginia. Porque é através dessa criminalização que a gente vai trazer para a pauta
de uma forma mais forte, a desconstrução do machismo estrutural e, sobretudo, da misoginia, que vem nos matando. Se não é com feminicídio, de fato, vem nos matando quando nos exclui dos espaços, quando nos exclui da vida pública. A ministra das Mulheres reconheceu que os índices nunca vistos de violência contra a mulher são um problema estrutural do Brasil e que exige providências imediatas. Há um dado que nos interpela com ainda mais força. Muitas dessas mulheres já haviam buscado proteção do Estado, tinham medidas protetivas, confiaram nas instituições e ainda assim não sobreviveram. Isso nos obriga a ir além do diagnóstico, nos obriga a agir. E agir de forma unânime e agir de forma conjunta e coletiva. A diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, ressaltou que o Estatuto da Vítima, que está em análise na Comissão de Segurança Pública, pode ser uma alternativa real para diminuir esses números. O sistema jurídico no Brasil, ele dá dúvida, né, ao réu, e se esse réu não for comprovadamente culpado, então ele não será penalizado. Mas a vítima, ela é um ente desse sistema, um ente que até esse momento não tem, né, a sua proteção e, mais do que isso, o seu papel. A mulher, né, enquanto vítima da violência doméstica, se puder ter uma posição mais ativa no processo e tiver também as proteções que o Estatuto da Vítima, né, oferece, talvez, quem sabe, ela possa ser mais protegida e não ser vítima do feminicídio. Feminicídio é um problema grave que o Brasil enfrenta. O Senado fez, então, essa sessão de debates temáticos. Em outra frente, amanhã, a CPI do crime organizado vai ouvir uma jornalista investigativa e também um servidor do Banco Central que foi afastado pelo ministro do STF, André Mendonça. Vamos ver. Cecília Oliveira é jornalista investigativa especializada na cobertura de tráfico de armas e drogas. Ela é ex-diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, e fundou o Instituto Fogo Cruzado, que usa a tecnologia para produzir e divulgar dados abertos sobre violência armada. O depoimento dela faz parte do plano de trabalho do relator, senador Alessandro Vieira, de ouvir jornalistas investigativos com experiência na cobertura da área de segurança pública e atuação do crime organizado. O relator justifica que a apuração independente de jornalistas como Cecília Oliveira traz à luz informações que não constam em relatórios formais, o que possibilita à CPI ter uma perspectiva diferente e fundamental para os trabalhos da comissão. E nesta terça-feira, a expectativa é de ouvir também o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central, Bellini Santana. Ele e o ex-diretor de fiscalização do banco, Paulo Sérgio Neves de Souza, foram afastados por decisão do ministro André Mendonça após as investigações apontarem que eles atuavam como consultores informais de Daniel Vorcaro dentro do banco. Paulo Sérgio Neves de Souza já foi convocado pela CPI, mas não compareceu porque conseguiu no Supremo o direito de decidir se ia ou não ao depoimento. Bellini Santana está convocado para esta terça-feira. E a TV Senado vai mostrar ao vivo nos seus canais aí na internet essa reunião da CPI do crime organizado amanhã. Bom, agora nós vamos falar sobre um debate que a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado realizou nesta manhã. Foi para debater realmente a contribuição dos afrodescendentes para a formação da cultura e da sociedade brasileiras, com especial ênfase nos temas da educação. Vamos ver como foi.
Foram apresentados o Plano de Equidade de Gênero e Raça, o Plano de Acessibilidade e o Plano de Sustentabilidade Ambiental. Documentos que definem metas, indicadores e estratégias para ampliar a inclusão, melhorar o ambiente de trabalho e reduzir impactos ambientais nas atividades do Senado. O Plano de Equidade de Gênero e Raça já está na sua 4ª edição e o objetivo é integrar temas como diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades à cultura institucional da Casa. A coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça, Estela Vaz, elencou algumas das ações que a Casa desenvolve. A gente pensa sempre em iniciativas importantes como, por exemplo, a sala de amamentação que nós temos, os fraldários, o programa Mãe Nutriz e o Pai Presente, para garantir também essa maternidade, essa paternidade, mas também essa proteção das nossas crianças também, que é um grande objetivo sempre, quando a gente fala em temas assim. As campanhas permanentes que nós temos de enfrentamento ao assédio moral e sexual e a todos os tipos de discriminações também. Então, hoje, felizmente, nós temos protocolos na Casa, temos a Sala Lilás, por exemplo, que atende a todos esses tipos de discriminações e violências no trabalho. No último dia 11 de março, a nossa colega Maria Terezinha, secretária executiva da Rede de Equidade de Gênero e Raça, esteve no Pacto Global, nas Nações Unidas, apresentando o modelo ID, modelo desenvolvido pela Rede de Equidade de Gênero e Raça para as Nações Unidas. Isso mostra quão pode ser ampliado o trabalho que nós fazemos e mostra, ao mesmo tempo, que os desafios que aqui temos são desafios compartilhados pela maioria dos países do mundo. São muitas boas práticas que nasceram nesta casa e que foram copiadas pelo parlamento de diversos países do mundo. O plano de acessibilidade é resultado de um processo onde foram traçadas metas com indicadores que devem ser alcançados. E há também um monitoramento contínuo. É um desafio enorme reunir todas essas ideias, todas essas iniciativas em um plano. O nosso grupo de trabalho, inclusive, conta com representantes das pessoas com deficiência e de pessoas que têm familiares com deficiência. A servidora do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais do Senado disse que um evento para lançar os 3 programas de uma só vez demonstra a convergência e o compromisso do Senado com as pautas. E informou que o Plano de Sustentabilidade Ambiental organiza metas, objetivos e iniciativas administrativas com as diferentes áreas da Casa. Essa evolução também pode ser observada na organização dos eixos temáticos do plano. Ao longo do tempo, esses eixos foram sendo ajustados para refletir, de forma mais abrangente, os diferentes aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental na gestão pública. Nós temos todo um plano voltado a tentar mitigar o máximo possível o impacto ambiental da casa na parte da nossa gestão. Nesta terça-feira, na Comissão de Educação, pode ser votado o projeto do Plano Nacional de Educação, que prevê um aumento gradual no investimento no setor para os próximos 10 anos, que chegue a cerca de 10% do PIB. O investimento nesse setor da educação, que é muito importante. Vamos ver então uma reportagem que mostra um pouquinho sobre essas discussões com votação prevista para amanhã na Comissão de Educação. Uma tarefa extremamente complicada, de uma enorme responsabilidade. Como planejar a educação num mundo em que a velocidade das mudanças nos surpreende a cada dia? Qual será o futuro do trabalho? O ensino e a aprendizagem da atual e das novas gerações exigem que nossos parlamentares e governantes façam agora escolhas capazes de preparar o Brasil num cenário para lá de incerto. O novo Plano Nacional de Educação tem como uma das metas aumentar a dotação orçamentária até que alcance o equivalente a 10% do Produto Interno Bruto brasileiro. Por outro lado, a cada 2 anos, metas e compromissos serão revistos e avaliados. No Senado Federal, o novo PNE é relatado pela senadora Tereza Leitão. A
Comissão de Educação e Cultura delibera sobre o novo Plano Nacional de Educação nesta terça-feira, 24 de fevereiro, a partir das 10 da manhã. E você acompanha ao vivo aqui na TV Senado, senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. 16h08, então você acompanhou aí um apanhado das principais notícias do Senado nesta segunda-feira. Até lembrando para os nossos telespectadores que costumam, nesse dia e horário, ligar a televisão, sintonizar as demais telas da internet no nosso canal para acompanhar a CPMI do INSS. Hoje a reunião foi cancelada, porque o depoente, que é o presidente da Dataprev, a empresa estatal aí que cuida dos dados dos aposentados e pensionistas, informou aqui, próximo ao horário da reunião, que ele não poderia comparecer por questões de saúde. A outra depoente seria a senhora Marta Greff, ex-namorada do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, mas ela não foi intimada pela CPMI porque ela está fora do país. E então, sem a intimação, também não tem a obrigatoriedade de comparecer para essa investigação. O jornalismo da TV Senado vai continuar aqui acionado, ligado, porque há uma expectativa de que o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, possa conceder uma coletiva de imprensa para falar sobre os próximos passos da CPMI. Até o momento, a CPMI tem um prazo para encerrar as investigações até o próximo sábado. E o presidente já adiantou na semana passada que pretende fazer a votação do relatório final na próxima quinta-feira, isso se um pedido que ele fez ao Supremo Tribunal Federal, mandado de segurança para prorrogar as investigações, não for julgado até lá. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito é o deputado Alfredo Gaspar, que trabalha então para concluir o seu relatório, que será levado à votação ainda ao longo dessa semana, se não houver a prorrogação dos trabalhos. Nós continuamos por aqui nos corredores do Senado e do Congresso Nacional e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Fique com a nossa programação enquanto isso. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre segurança pública, turismo, como garantir um equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e a preservação da Caatinga. Da TV Assembleia do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar aqui. Uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse processo de transição é que, antigamente, mesmo que eu sempre me senti mulher e sempre fui uma mulher, a sociedade não me lia assim. A sociedade me lia como homem. Por quê? Por conta dos objetos que eu usava, por conta de questões de comportamento e dessas imposições, né, de papéis de gênero. E depois que eu transicionei, mudou tudo, né? A sociedade começou a me ler de outra forma. Comecei a me sentir muito mais insegura nas ruas. Comecei a ser muito mais objetificada, assediada, buzinada, começou a rolar todo dia. Porque quando eu era lida, né, como homem pela sociedade, eu tinha esses privilégios de poder sair na rua, por exemplo, e nada acontecer. Porque ainda que a sociedade te leia como um homem gay afeminado, por exemplo, você não deixa de ser homem. Você não deixa de ter privilégios numa sociedade que é machista e patriarcal. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento.
O combate ao feminicídio e a violência contra a mulher continuam em debate aqui no Congresso Nacional. No Senado, um requerimento apresentado pelo senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, propõe a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar casos registrados desde 2019 e também para apurar a atuação do poder público na implementação de medidas contra esse tipo de crime. E é com o senador Jorge Cajuru que a gente conversa a partir de agora. Eu que agradeço, sempre é o meu programa preferido, o Argumento. Carla Benevides, jornalista e maratonista. Deus saúde a todos e todas que acompanham nesses 30 anos completados da nossa TV Senado. Há muito tempo que eu não vim aqui, estou à sua disposição para um assunto tão importante exatamente no mês da mulher. Pois é, senador, eu queria que o senhor falasse para a gente qual seria o principal foco das investigações se essa CPI for criada. Bom, primeiro é triste dizer que em 2024, nós estamos em março de 2026, eu apresentei pela primeira vez na história do Senado Federal esta CPI do feminicídio, da violência contra a mulher. Exatamente um homem criar essa CPI com 31 assinaturas, depois muita gente queria assinar, mas ela tinha sido lida pelo então presidente do Senado e do Congresso Nacional, o mineiro Rodrigo Pacheco. A bancada feminina queria fazer algo paralelo, mas não conseguiu. Enfim, me lembro como se fosse hoje, quando sugeri, e o apoio foi, Carla, senhoras e senhores, imediato, que a senadora Damares Alves fosse a relatora e a senadora Leila do Vôlei a vice-presidente. E eu, como criador da CPI, isso é costumeiro aqui, ser o presidente dela. Mas, sinceramente, eu costumo dizer que sou aqui o rei de CPI engavetada, né? A CPI da toga que eu apresentei, e para quem não sabe, que fique bem claro o que vou dizer aqui, porque não tem nada para esconder, foram os senadores bolsonaristas que não permitiram a CPI da toga, a CPI do judiciário, que assim eu preferia falar. E até hoje a gente não conseguiu entender. Até porque nos dias de hoje, ou desse ano, passado para cá, são os bolsonaristas os que mais querem CPI do judiciário, pedido de impeachment, que eu também fui o primeiro senador a entrar, pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, depois especialmente do ministro Alexandre de Moraes, pela primeira vez na história com o apoio de 3 milhões de assinaturas de brasileiras e brasileiros. Isso nunca tinha acontecido e também se engavetou. E eu acabei sendo punido, sendo marcado de forma bem forte por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E quanto à CPI, Carla, do feminicídio e da violência contra a mulher, eu conversei na semana passada com a senadora Damares e almocei com a senadora Leila. Algumas senadoras nem vão estar aqui, de repente, no ano que vem. E perderão a oportunidade de se cravar na história dessa casa uma luta com conteúdo que eu vou falar com você aqui durante a entrevista e que atenda a mulher, na sua maioria do nosso país, de uma forma rigorosa, porque nós estamos vendo casos de feminicídio de forma muito lamentável. No meu estado de Goiás, em todos os estados do Brasil. Senador... Assim, dá para assustar, né, Carla? Sim, senador, no seu requerimento, o senhor fala especificamente de falhas na implementação de políticas públicas, especialmente relacionadas à Lei Maria da Penha e também outras leis.
Na sua avaliação, onde é que está havendo falha da atuação do Estado? Bom, eu penso primeiro na questão da punição. Eu não vou discutir com os radicais que são contrários a uma prisão perpétua para quem comete o feminicídio. Agora, esses que são contrários, será que não podem refletir que se não houver uma condenação rigorosa e que ela seja cumprida, na minha opinião, de 40 anos, ou seja, um condenado a 40 anos, cumprindo 40 anos de cadeia mesmo, literalmente, sem direito a nada, por um crime de feminicídio, a partir daí se contaria até 10 para voltar a cometer uma barbaridade como essa. Então, para mim, antes de discutir as políticas públicas, eu quero discutir a condenação. Porque a história de estatísticas, ela não te leva a lugar nenhum. Porque não se tem uma decisão, não se tem uma posição. Eu repito, como é que pode uma CPI tão importante como essa estar aqui parada ou engavetada, escolha o adjetivo, desde 2024? Saiu o Rodrigo Pacheco, entrou Davi Alcolumbre, várias outras CPIs apareceram, foram 2 sobre casas de apostas, agora uma de crime organizado, do INSS, aí se mistura com o caso do Banco Master, que também é merecedor de uma CPI, e nada se fala, e culpa da mulher também aqui. Ou seja, a bancada feminina, se ela fosse mais unida, ela teria chegado até o presidente Davi Alcolumbre no ano passado, no calor dos feminicídios cometidos no Brasil, e não vou usar a palavra exigência, mas uma solicitação dele para que cada partido escolhesse os seus membros, e essa CPI já teria até terminado. E com certeza com resultados positivos, porque não seria uma CPI de circo, de politicagem. Senador, numa entrevista que eu fiz aqui no Argumento com a senadora Margarete Busetti, ela até falou o seguinte: a gente já tem muita lei. A gente, inclusive, é considerado internacionalmente com leis muito avançadas, como a Lei Maria da Penha e também com a tipificação do feminicídio. O que falta, segundo a senadora, é destinação de verbas e a real implementação de todas essas leis. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Ela tem toda a razão, mas isso teria sido discutido e com um resultado muito melhor, e o esperado pela sociedade brasileira, especialmente pelas mulheres brasileiras, se houvesse uma CPI. Você ficar esperando um projeto de lei, esperando que do governo nós vamos ter essas verbas, nós vamos ter esse investimento, estamos em um ano de eleição. Isso não vai acontecer. Quase que nem sessão a gente está tendo, principalmente nesse ano. E se a CPI fosse instalada, que tipo de contribuições o senhor acha que ela poderia dar em termos até de legislação e também de cumprimento dessas políticas públicas? De que forma ela poderia ajudar nesse contexto da violência contra a mulher? Carla Benevides, a mulher rica violentada, ela vira notícia. A mulher pobre violentada, ela fica em silêncio ou morre. Essa CPI, ela serviria para ser a voz de todas essas mulheres, que passariam a ter coragem pela postura de cada membro dessa CPI contra o feminicídio e a violência das nossas mulheres brasileiras. Consequentemente, esse trabalho, tendo um apelo nacional, ele iria contribuir de fato com aquilo que se espera e que eu volto a repetir para você, que é o mais importante e que é o que eu mais ouço dos principais especialistas
e segurança pública do Brasil. Eu estive conversando recentemente em São Paulo com um jornalista de mais de 30 anos na segurança pública na televisão brasileira, um enorme sucesso, que é o José Luiz da Atena, e com o homem brasileiro mais preparado na discussão sobre o crime organizado, sobre segurança pública, que é o Gaquia, do Ministério Público de São Paulo. Ele que, para mim, e o Datena concorda comigo, inclusive, deveria ser, e nós, em primeira mão te digo isso, Datena e eu, sugerimos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que escolhesse para esse ministério, depois da PEC da Segurança, exatamente o Gaquia. Há um outro nome que hoje está na Embratur, mas de muito preparo para essa área fundamental, que é a segurança pública, o Marcelo Freixo. Fala com propriedade, teve o seu irmão assassinado, e o Gaquia com uma experiência inquestionável. Então, a gente teria muita gente para ouvir. Eu falei aqui de 2 nomes, mas há nomes em todo o país. Há secretários de segurança pública que fazem um trabalho correto nos seus estados, e que aqui a gente teria tempo para a discussão de cada matéria. E, concluindo esse raciocínio, de novo insisto, na palavra condenação. Porque enquanto não houver a palavra condenação para valer, eu continuo dizendo a você e a você de casa, que tem a sua opinião própria, 40 anos mesmo, para a gente nunca mais ver tanta barbaridade como estamos vendo em nosso país. Para finalizar, senador, que movimento o senhor pretende fazer para que essa CPI seja instalada? Eu tinha desanimado, para ser sincero, porque quando eu vejo a mulher ausente deste assunto, como é o caso da bancada nossa aqui, eu fui fazer o meu trabalho, fui participar de outras CPIs, uma delas como presidente, outra como membro titular, outras, na verdade. Só que agora, conversando com essas mulheres aqui do Senado Federal e com esses representantes brasileiros do assunto, do tema, eu voltei a ficar animado e vou para cima, no bom sentido, do presidente Davi Alcolumbre, que ele também gostaria de ficar, durante a sua gestão, marcado como quem, pela primeira vez em 200 anos de Senado Federal, colocou em prática para trabalhar e para dar resultado uma CPI contra o feminicídio e a violência das nossas mulheres. Senador, obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos, e volte sempre. Com o maior prazer, e tomara que essa CPI aconteça. Caso contrário, eu no ano que vem vou ficar só torcendo de lá para ver se ainda o Senado Federal vai colocar algo que eu, homem, criei desde 2024. Tá certo, senador, obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv, ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades.
TV Senado é, digamos, uma ponte, é um grande canal entre todo o nosso trabalho, tudo que realizamos aqui dentro dessa casa, todos os debates, todas as audiências. Ela mostra um pouco desse mundo que é vivo, que está o tempo todo mudando, é muito ativo, é dinâmico. E se não fosse a presença da TV Senado aqui dentro para mostrar esse dia a dia nosso, entre comissões, entre audiências públicas e as sessões do plenário, certamente nesse ambiente aqui fechado, a gente estaria muito desconectado com o Brasil de fato, com o Brasil real. Então, parabenizar a TV Senado, agradecer pela parceria, porque vocês, né, é que fazem valer o nosso mandato em termos assim, de mostrar para cada cidadã e cidadão o quanto que isso aqui é dinâmico e os debates são às vezes muito acalorados, mas acima de tudo, sempre querendo, né, acertar, sempre querendo trazer a transparência devida e acima de tudo fazer o nosso papel ao qual toda a população deu para cada um dos mandatários que estão aqui dentro dessa casa. Calendário Eleitoral 2026. Quem pretende se candidatar a algum cargo nas eleições gerais deste ano precisa estar filiado a algum partido até 4 de abril. Essa também é a data limite para que candidatas e candidatos estejam com domicílio eleitoral no município em que devem concorrer. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Afinal, a isenção para quem ganha até R$5.000 ao mês chegou. Estamos falando do imposto de renda. Mas será que essa foi a única modificação? Para conversar sobre esse tema, Cidadania convidou o consultor legislativo do Senado, Ivan Moraes. Seja bem-vindo, Ivan. Muito obrigado, é um prazer poder esclarecer alguns fatos relacionados ao imposto de renda para a população como um todo, Paulo. De uma maneira geral, qual foi a modificação que você considerou mais importante? O mais importante, de fato, é justamente essa majoração da possibilidade de isenção até 5.000 e proporcional até 7.350. Mas, claro, Paulo, quando a gente fala sobre imposto de renda, só para contextualizar um pouco, Paulo, é importante considerar que é o principal instrumento de arrecadação federal do país. Em torno de 30% do que o governo federal arrecada vem justamente do imposto de renda. E o imposto de renda nada mais que é tributar aquele acréscimo patrimonial, isto é, o direito tributário pretende, Paulo, tributar todas as cadeias, todas as fases da cadeia econômica que existe. Por exemplo, quando você recebe o dinheiro a primeira vez, você trabalhou, fruto daquele seu esforço, você foi remunerado, o governo fala, olha, por conta disso, já que você foi remunerado, ganhou um valor, você deve contribuir para a sociedade, para o Estado, em relação a isso. Então, do que você ganhar, você vai justamente pagar imposto de renda. E as demais considerações sobre as outras fases. Você ganhou, você recebeu, você gastou, tributação sobre o consumo. Então, existe, em termos gerais, tributação sobre a renda, quando você recebeu. Tributação sobre o consumo, quando você gastou. E a tributação sobre patrimônio, quando você transformou aquilo em patrimônio e reteve, como, por exemplo, IPVA e IPTU. Então, é importante considerar esses aspectos. A tributação sobre a renda é o principal instrumento de arrecadação federal. Simplesmente 30% do que o governo arrecada é muita coisa. Pô. E justamente incide o fato gerador dela, a hipótese de incidência para ser mais específico, é o acréscimo patrimonial daquele indivíduo, justamente no comecinho da cadeia econômica que existe. Não resta dúvida que estabelecer a isenção para quem ganha até 5.000 ou até 7.350, na prática, é a justiça social para o assalariado. Mas o assalariado de classe média
por outro lado, está reclamando que não há reajuste da tabela de devolução do imposto de renda, que essa defasagem já chega a 157,22%. E isso, enquanto isso, os contribuintes pagam 22% a mais do que no ano anterior, quer dizer, no total do bojo do recolhimento dos salários. Então, o que acontece que não está se reajustando? É uma questão, isso também seria uma questão de justiça social, correto? Perfeito. Inclusive está na Constituição que o imposto de renda é um tributo progressivo. Ele deve seguir este caráter, essa característica tão importante. Agora veja, Paulo, alguém muitas vezes tem que pagar a conta. Na maioria das vezes, no sistema tributário, não só no Brasil, mas mundial, a classe média sofre com o aumento de tributação ou a concessão de benefícios. Porque a classe mais baixa, de baixa renda, tem uma série de benefícios, a classe mais alta tem todo um instrumento de planejamento tributário e a classe média fica à deriva muitas das vezes. Justamente, então, esta crítica, essa consideração é muito pertinente, que a classe média faz em relação a reajustes de deduções, e é muito interessante, Paulo, porque antes, com as diversas faixas, nós tínhamos um aumento linear do imposto de renda. Agora, quando você eleva a primeira faixa até 5 mil e depois proporcionalmente até 7.350, quem ganhar 7.500 vai ter um aumento bruto em relação a anteriormente o que pagava. Então, e que é justamente onde está a classe média. Então, sua pergunta é extremamente perspicaz, porque entra nesse detalhe, que a classe média aqui tem, em termos reais, efetivos, um decréscimo em relação ao imposto de renda em relação ao seu caixa. Agora, para a gente não perder o fio da meada, eu vou chamar aqui uma arte que foi feita aqui com relação a quem está isento e quem que tem redução. Ali, a arte diz ali, isenção e redução das alíquotas do imposto de renda de 2026. Isenção para quem ganha até 5.700 e a redução para quem ganha entre R$ 5.000 e até R$ 7.350 por mês. É uma redução parcial, né? Qual foi a justificativa do governo para estender mais essa faixa aí? Veja, o principal é que, quando foi criada essa faixa de isenção, até hoje não foi atualizada. Então, existia muita discussão em seguinte termo. Veja, essa faixa de isenção não é atualizada há muitos anos, há décadas. É necessário uma atualização. O governo não conseguiu chegar a uma atualização completa. Então, ele previu essa atualização até os R$ 5.000. Se fosse esse 5.000 era uma promessa política, inclusive de mais de uma administração federal. Exatamente. Muito tempo pretende-se fazer isso, porque realmente o efeito no caixa é muito grande. Como ele falou no início, o imposto de renda equivale a 30% da arrecadação federal. Qualquer modificação que existe de aumentar a isenção, há uma reverberância muito forte no caixa da administração. Então, sempre houve uma discussão política ferrenha em relação a isso. Então, essa era a principal discussão. Como é que a gente vai atualizar isso e conseguir equalizar o caixa? Se fosse atualizar o que, quando foi promulgada a lei dessa faixa de isenção lá atrás, deveria ser mais de R$ 10.000 a faixa de isenção. Agora, o governo demonstrou que não é possível chegar a esses números. O que é possível chegar? Foi isso, o demonstrado, e com medidas de compensação, como iremos falar. Mas esses 5.000 vão ficar congelados no tempo, porque vai ter inflação, embora a inflação projetada não chegue nem a 4% no ano de 2026, mas isso já há alguma movimentação no sentido de reajustar esses 5.000? Só o tempo vai dizer. Todavia, há uma tábua de salvação que justamente está previsto na lei, que o Poder Executivo tem que elaborar uma planilha, uma política de atualização deste valor. Se vai ser feito e como vai ser feito, só o tempo dirá. Mas, para garantir justamente o poder real de compra, para garantir realmente que essa faixa de isenção seja respeitada, é imprescindível que seja colocada essa atualização de forma expressa na lei que virá no futuro. Bom, o Brasil tem um grande contingente de trabalhadores na economia informal. E eles, muitos, talvez a imensa maioria deles, recebam aquele pagamento via Pix, né? Que até foi objeto no início do ano passado de uma grande discussão, você vai ser monitorado pelo Pix e tal, enfim, mas isso é algo que não se comprovou. Como é que o governo vai arrecadar desse pessoal que paga direto ou recebe direto, pulando o sistema declaratório dos assalariados?
É uma grande discussão, é um ponto muito sensível para este governo e para os próximos. Por quê? Nós estamos inaugurando uma nova era, que é a era digital, em que antes, nós, inclusive no direito penal, nós falamos, quer descobrir alguém? Siga o dinheiro, follow the money, porque os dados eram obscuros da pessoa, então você tinha que seguir o dinheiro. Agora não. Isso é complicado, convenhamos, né? Seguir o dinheiro é complicado, mas é necessário, inclusive, até do ponto de vista da segurança pública, né? Exatamente. Mas agora, Paulo, todos os dados das pessoas estão online. Nós vemos diuturnamente, mensalmente, vazamento de dados das pessoas, vazou CPF, endereço, onde mora, quanto ganha. Então, os dados hoje são abundantes. Antes, veja, não há, em termos de pagamento, algo mais anônimo do que a cédula física. Se eu pegar R$100 e lhe passar, ninguém vai saber de onde veio os R$100. Agora, no Pix, não. No Pix, em todos os instrumentos digitais, que hoje é o que predomina, majoritariamente é o que é usado, utilizado na prática, é possível o rastreio, é possível a identificação de quem está fazendo essas movimentações. Então, veja bem, e juntamente com a reforma também do consumo, tudo leva a crer que a orientação para esses informais será: saia da informalidade. O que o governo, com todas essas atualizações legislativas, está demonstrando é: saia da informalidade, porque nós hoje temos capacidade de analisar todas as transações financeiras porque são digitais. A pessoa que aluga uma casa, um apartamento, e a recebe por Pix, como ela vai ser tributada se não declarar? Sim, será lançado de ofício e será tributada se no cruzamento de dados e informações perceber que realmente quem pagou era o locatário, o locador recebeu e não declarou. Essa avaliação será extremamente eficaz de cruzamento de dados. O governo vai ter que, através de um termômetro muito sensível, ajustar, porque também pode causar uma certa convulsão social se formos analisar de forma acadêmica, em termos mais sociológicos. Até que ponto essa eficácia de fiscalização o governo vai querer entrar? Porque se ele utilizar o 100% da capacidade de fiscalização dele, ele pode tributar todo mundo, porque ele tem instrumentos hoje tecnológicos para isso. Se eu faço uma cirurgia e o médico me propõe, olha, eu posso fazer por tanto, se você não declarar para o imposto de renda. Aí eu faço o Pix, pago ao médico, e qual a chance dele ser pego se eu não declarar? Aí, novamente, a Receita e o governo vão ter que analisar que grau de eficácia eles vão querer empregar, porque eles têm possibilidade de cruzamento de dados e empregar 100% de eficácia ao ponto de pegar todo mundo. Agora, isso é quisto em termos sociológicos, em termos de política, tem que ser observado. Agora, é plenamente possível, caso faça um Pix a partir de determinado valor, então ele pode colocar essa, por exemplo, essa margem de atuação de eficácia. Olha, a partir de determinado valor, isso vai me chamar a atenção e eu faço o cruzamento de dados. Por R$100, não vale a pena o cruzamento de dados. Agora, por 10 mil, já começa a me interessar e eu vou fazer esse cruzamento de dados. Entende? Quais são os casos? Agora vamos falar sobre coisas práticas, assim. Isenção e abatimento. Mudou alguma coisa na declaração desse ano? O que continua isento? Se mudou? O que entrou nessa relação? Veja bem, foram 3 mudanças principais no imposto de renda. A ideia no início era fazer uma reforma completa da renda. A ideia política era essa, fazer a reforma sobre o consumo, depois a reforma sobre a renda. Todavia, o cenário na reforma sobre o consumo ficou bastante complexo, de político, de tramitação, difícil. Então, a reforma sobre a renda não se tornou completa. Foi feita uma mini-reforma com base em 3 principais mudanças. A principal delas é essa: mexeu na base e mexeu no outro extremo, nas altas rendas, no topo. Tá? Na base, aumentou a isenção, foi para 5 mil total e 7.350 parcial, que ficou praticamente total, porque o que se paga é pouco. Mudou no topo, em que se salários mais altos. Salários mais altos, acima de 50 mil por mês e 600 mil por ano, certo? Veja bem, nós tínhamos um problema, uma característica principal no Brasil, que era a seguinte, Paulo. Muitas pessoas constituíam empresa, porque veja bem, no cenário capitalista, Paulo, qual que é o sonho de todo empresário? É deixar de ser remunerado e passar a viver de lucro. Esse é o sonho capitalista, entende? Ser patrão. Ser patrão. Vamos pelo lado emocional. Né? Esquece salário. Não quero mais ser empregado de ninguém. Sim. E começou a observar que existiam assimetrias no Brasil. Por quê? Antes dessa lei, quando uma pessoa recebia os dividendos, isto é,
a empresa lucrou, teve lucro, vai distribuir o dinheiro para os sócios, essa operação entre empresa e a pessoa física não era tributada no Brasil. Na maioria dos países, ela é tributada, é o que chamamos de tributação sobre os dividendos. E no Brasil não é. Por uma justificativa também interessante. O outro lado da história também tem sua razão, que é a seguinte: nos outros países, a pessoa jurídica paga um tributo que não é tão alto assim como é no Brasil. No Brasil pode chegar a 34% a alíquota nominal de RPJ mais CSLL. Então, os outros países fizeram uma alíquota menor, então, por exemplo, de 20%, e colocaram mais 10% de tributação. A carga global da tributação ficava 30%. No Brasil, optou-se, lá atrás, por isentar a tributação sobre os dividendos e colocar uma carga mais alta sobre as empresas. Agora, o que se está fazendo com essa lei é o seguinte: tributa também os dividendos, mas não diminui a tributação sobre a empresa. Então, muita gente do outro lado reclama por conta disso. Olha, vocês estão tributando os dividendos, mas vocês não estão equalizando, abaixando a carga sobre a empresa, como acontece nos outros países. E, de um outro lado, o governo diz: olha, na maioria dos países tem tributação sobre os dividendos, aqui não tem. Mas eu também não vou colocar uma tributação de dividendos sobre todos os dividendos. Mas eu entendo também a reclamação de vocês. Vão colocar a tributação sobre dividendos, Paulo, a partir de determinado valor, que é das altas rendas, que é de 600 mil anual. 50 mil mensal. Eles falaram o seguinte: olha, muito bem, você quer viver de renda de capital e não viver de salário? Você pode, mas você tem que pagar pelo menos um mínimo de alíquota. Um mínimo. Porque... A partir do que passar dos 50 mil, né? Isso. Você tem que pagar o mínimo de alíquota. 10%, né? 10%. Por quê? Porque em algumas situações, Paulo, observaram que, principalmente lá no topo, que a pessoa conseguia, com o planejamento tributário, pagar a alíquota de 3%. Enquanto quem ganha 10 mil estava pagando em torno de 22% efetivo, a pessoa que ganhava de lucro, 3 milhões por mês, pagava 3% de alíquota. O pai de família, pai de 2 filhos, mantém filhos na escola privada e tem um plano de saúde e tal, ele continua podendo abater despesas com escola, com livro, com material escolar? Essa nova lei não mudou em nada os aspectos da dedução. Em nada, absolutamente nada. O que ela estabeleceu foi, aumentou o nível, a faixa de isenção para 5.000, 7.350 e mexeu no topo para falar que quem ganha a partir de 600 mil anual vai pagar pelo menos 10% de IRPF, de imposto de renda. Pelo menos no Brasil, quem ganha acima de 600 mil vai pagar pelo... Claro, ela faz uma progressividade. Os 10% só chegam quando a pessoa ganha a partir de 1.200.000 por ano. Antes disso, a de 0 a 10 uma progressividade. A partir de 600 mil vai subindo. Chega em 1.200.000 por ano, ela está pagando 10% ao ano mínimo. Se juntou todas as rendas dela, se ela não estiver pagando 10%, junta a base de cálculo, você vai ter que pagar mais 2% para chegar aos 10% mínimo. Por isso é IRPF mínimo. Quais são as doenças que hoje permitem a isenção do imposto de renda ou abatimento? Foram acrescentadas mais algumas de 2025 para cá, não? Essa lei não tratou disso. Existem inúmeros projetos de lei, Paulo, tentando... Mas eu tenho a impressão que o governo está doido para entrar nessa fatia aí, né? Existem inúmeros projetos de lei para tratar disso, porque quando a pessoa está doente, a renda dela diminui. E se a pessoa tiver um câncer, uma doença séria, em que precisa de tratamentos, e os remédios, como você bem sabe, Paulo, são caríssimos, ela não tem disponibilidade patrimonial. Porque, veja, o imposto de renda... Qual o porquê das deduções, Paulo? É que você pega o que você ganha, tira tudo que você gasta, sobrou 5 mil. Pô, esses 5 mil você pode contribuir com o Estado. Ué, e onde fica a minha poupança? Entende? Você pode contribuir. Agora, quando a pessoa tem uma doença grave, ela não tem os mesmos 5 mil para contribuir. Ela paga 2 mil de remédio, que é um gasto necessário, imprescindível. Ela não tem a disponibilidade patrimonial daquele dinheiro. De modo que não poderia incidir o imposto de renda ali. Por isso, há uma discussão muito grande de aumentar cada vez mais as possibilidades de deduções com despesas médicas. Tem discussão se pode entrar psicólogo, serviço com psicólogo, terapias. Todas essas discussões são muito importantes. Eu acho que a população tem que ficar atenta, porque eu considero, de coração, Paulo, que quem gasta com saúde não está gastando com luxo, com o que quer, porque quer. Se ele está naquela situação, é uma situação inglória. Mas será que a Receita tem essa sensibilidade? Parece que não, né? Olha, quem dera, Paulo.
Quem dera. Continua pedindo aquela comprovação de tratamento? Continua. Agora, é porque, como ele disse, qualquer mudança neste imposto é a galinha dos ovos de ouro para a administração pública federal, é um imposto de renda. Então, qualquer mudança, a briga é muito grande. Logicamente, há pessoas que agem de má fé. Sim, como qualquer aspecto da vida, o direito existe para isso. Agora, você partir da presunção que a pessoa está agindo de má fé e impedir que as pessoas de boa fé tenham acesso a uma determinada política, a um determinado direito, esse é o ponto complicado. É como eu te digo, quando se fala da galinha dos ovos de ouro, toda pena importa. Na questão dos dependentes, quem deve declarar o dependente quando os pais estão separados? Só para deixar bastante claro, apenas um pode declarar. Aí tem uma diferença entre dependente e alimentando, não? Exatamente. Agora, eu entendo que aquele que recebe mais seria o mais interessante que declarasse, né? A base patrimonial da família está na figura de qual genitor. Veja, de qual genitor está. E aquele, para mim, é muito claro. Importante, Paulo, também considerar, só para finalizar o raciocínio, que a lei modificou o topo, modificou a base, e ela também trouxe a possibilidade de tributação sobre dividendos, melhor dizendo, trouxe a possibilidade de tributação sobre dividendos na remessa de lucros para o exterior. Então, se eu tenho uma empresa aqui no Brasil, cujo sócio mora nos Estados Unidos, mora na Alemanha, quando esse dinheiro sai da empresa do Brasil e vai para a Alemanha, vai incidir 10% agora automaticamente. Antes, tinha a isenção, tinha, logicamente, alguns mecanismos de planejamento, mas agora é muito claro, a lei deixa muito claro com essa mini reforma no imposto de renda. O lucro está no Brasil, na empresa, e foi para um sócio que mora no exterior, vai incidir 10%, para impedir a fuga de base de cálculo, que existe de modo bastante interessante no Brasil. Se eu tenho um neto no Canadá, o neto vai fazer 18 anos, e eu quero contribuir para pagar, enfim, os custos dele entrar numa faculdade, eu posso declarar isso aqui? Sim. Posso ser isento disso? Apenas uma consideração, Paulo. Esses 10% que eu lhe disse, em relação ao lucro, quando você trata do seu neto, isso não é lucro, você está remetendo dinheiro para o exterior. Agora, há uma discussão grande se poderia abater. Como? O primeiro aspecto é, o seu neto não é seu dependente, então teria já essa dificuldade. Inclusive, quando você vai fazer a remessa ali no aplicativo do banco, para manutenção de residentes no exterior, para auxílio a ensino, isso consta lá na declaração do banco. Que objetivo? É prestar contas da Receita ou prestar contas da Receita sobre a saída de divisas do país. É muito importante. O governo, hoje em dia, está muito atento a essa saída de patrimônio do Brasil. Uma coisa é o dinheiro chegar. Todo mundo quer que o dinheiro venha. O Estado não vai falar, não, você vai pagar imposto se o dinheiro chegar aqui. Não, o Estado quer que venha e isso é isento. Se alguém mandar dinheiro de lá para cá, maravilha, o dinheiro entrou no Brasil. Agora, a preocupação, Paulo, está saindo. Por que está saindo? Como está saindo? Por quê? Pagou na saída de divisa? Essa situação que o governo fica atento justamente para não deixar o patrimônio do Estado evaporar ou sair pelos canos para outros países. Se eu estou fazendo um tratamento e vou a uma clínica e a clínica me diz, olha, aqui eu preciso que você pague, meu orçamento é tanto, mas se você for pedir o reembolso no seu plano de saúde, o orçamento aí fica menor. Por quê? Me ajuda a raciocinar dentro disso aí. Tem vários aspectos, né? Um aspecto também de planejamento tributário, tem um aspecto de os valores relacionados ao plano são menores, inclusive, né? Esse reembolso, essa dinâmica de reembolso, etc. Eu não sei te explicar, Paulo, ao certo o porquê dessa dinâmica empresarial do setor de saúde que se relaciona com essa forma, que são aspectos bastante específicos. Mas sim, de fato, existe essa dinâmica. Quais são os principais erros no preenchimento da declaração, que hoje é feita muito facilitada pelo aplicativo? Até parece que a Receita já tem todos os dados bancários e, enfim, registrados. Hoje facilitou muito, né, Paulo? Já existe uma declaração pré-preenchida, em que basta o contribuinte olhar e verificar em que termos esses estão corretos ou não. Hoje, e cada vez mais esse sistema, Paulo, vai ser mais aperfeiçoado.
Entende? Hoje nós já tivemos experiências recentes nos últimos anos em que não tivemos muitas modificações. Eu, por exemplo, não tive nenhuma modificação no meu imposto de renda. E nos próximos anos o sistema vai sendo otimizado de uma maneira que não vai ser mais preciso o contribuinte gastar muito esforço na análise de feitura da própria declaração. Então, a tendência é, como ele disse no início, hoje os dados são vastos. Hoje o governo tem uma capacidade de cruzamento de dados inigualável. E não é só no Brasil, é nas grandes potências. Então, quando o governo coloca uma declaração pré-preenchida em que reflete a realidade de forma praticamente perfeita, quem está preenchendo ali, fala, opa, como é que ele sabe de tanta coisa? Quais são os cuidados de quem está declarando agora e que deve se preparar para se antecipar para não cometer erros na declaração do ano que vem, que vai ser sobre o ano fiscal de 2026? O primeiro passo é estudar. O que não faltam são bons vídeos na internet orientando a pessoa física a declarar. Tem que entender como foi feita essa lei, os requisitos dessa lei, se você está na situação de alta renda, se você entrou na questão da isenção, as possibilidades de deduções. Eu acho que o primeiro passo para o contribuinte é, eu vou dedicar um tempo do meu dia para dar uma olhadinha nisso e principalmente começar com o contador, explorar, Paulo. Acho que o mais importante com essa sociedade da informação é a pessoa sentar e estudar. Não são informações difíceis, como você bem sabe, hoje o aplicativo ele te direciona muito bem, são muitas abas de informações de autoconhecimento. Variação patrimonial, qual é o cuidado principal que a pessoa tem que ter? Por exemplo, eu vendi um carro, mas me esqueci de colocar. Perfeito. O dinheiro entra e não se sabe de onde. A Receita sabe? A Receita sabe. É necessário você declarar. Se a variação patrimonial não foi condizente com o recebimento das suas rendas anuais, inclusive de outros anos, isso é observado, não apenas do ano presente e do ano anterior. Há um histórico de declaração dos outros anos. A Receita sabe qual é a sua média de faturamento anual. Valorização de um imóvel. Sou obrigado a ano reajustar o valor? Olha, essa é uma discussão muito grande. Em regra, não é permitido a valorização do imóvel ser colocada, declarada na Receita. Agora, existem algumas leis que surgem que permitem, às vezes o Estado quer recuperar um capital de giro, um fôlego financeiro, ele permite a atualização em que você, naquele momento da atualização, consiga pagar o tributo com alíquota menor. Agora, não é possível, em regra, essa variação de imóvel você declarar, salvo se a lei permitir. Existem, de vez em quando, algumas leis nesse sentido, e são inúmeros os projetos de lei correndo aqui no Congresso Nacional sobre permitir que se atualize para que no futuro, quando aconteça a venda, não aconteça aquela arrecadação muito forte, aquele tributo muito grande, que ele possa ir aos poucos, essa atualização, distensionando a arrecadação do tributo. Consultor Ivan Moraes, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre. Obrigado, Paulo. Será um prazer. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Avenida São Cristóvão, Lauro de Freitas, Bahia. Eu estava passando na rua quando 2 homens me chamaram. Eu pensei que eles iam pedir informação. Quando eu me virei para dar atenção, eles me chamaram de novinha deliciosa. Eu fiquei sem graça e sem resposta na hora. Senadoc, neste sábado, 9h da noite, aqui na TV Senado. Hace poco incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento.
Pues sí, 3 niños que hay que mantener, ¿viste? Nada más. Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor a comer como corresponde para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa, porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de 2 tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Agente Secreto não trouxe o Oscar, mas já tem 49 prêmios internacionais, 4 deles no Festival de Cannes, na França. Em 2025, Ainda Estou Aqui recebeu quase 40 prêmios em todo o mundo e outros tantos aqui no Brasil. O assunto parece da pauta de cultura, mas estamos falando de um setor econômico que hoje gera mais empregos no Brasil do que a indústria automotiva. A indústria do audiovisual é o tema deste Agenda Econômica, que está começando agora. E para conversar com a gente sobre a indústria do audiovisual brasileiro, eu recebo a secretária do audiovisual do Ministério da Cultura, Joelma Gonzaga. Joelma, muito obrigada pela sua presença. Bom dia. Aqui na Agenda Econômica. Muito bom, né? A gente não está torcendo para o Oscar, né? Não está comemorando aqui os prêmios do Agente Secreto, mas a gente tem outros prêmios aí da área econômica para comemorar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro sobre esse fenômeno de 2 filmes brasileiros em anos seguidos, concorrendo a várias indicações no Oscar, recebendo vários prêmios internacionais. A que se deve isso? O que é que tem por trás de todo esse sucesso do atual cinema brasileiro? Pronto, bom dia. Obrigada pelo convite, Antônia. Eu acho que queríamos hoje estar todos comemorando em clima de Copa do Mundo, mas eu acho que sim, nós temos muito que celebrar. Temos, como você falou, 2 anos seguidos que o nosso cinema, falado em português, do Brasil, transborda todas as fronteiras e inunda, agrada, é acolhido por todas as audiências do mundo e chega à principal premiação da indústria do cinema, que é o Oscar. E chega bem, chega muito bem representado.
o agente secreto, ele tem 1/3 ou menos de 1/3 do orçamento de todos os outros que estão concorrendo ali, né? E ele é fruto de política pública do audiovisual do Brasil. E eu sempre falo, desde o ano passado, do retorno do governo Lula III, do retorno do Ministério da Cultura e do audiovisual e da reconstrução do audiovisual, que o Ainda Estou Aqui ano passado, o Agente Secreto esse ano, todos os prêmios que ganhamos com muitos outros filmes, não é um fato isolado. Ele é fruto da capacidade instalada, né, que as políticas públicas do audiovisual veio fazendo ao longo de anos, que teve sua maior expressão no primeiro governo Lula I, governo Lula II, e que continua no governo Lula III, né? Tivemos ali um momento de apagão, mas o governo Lula III retorna, o Ministério da Cultura retorna, a Secretaria do Audiovisual retorna, as políticas do audiovisual retornam e o investimento e toda a capacidade instalada que já vinha sendo construída retorna junto. Então, qual a importância, eu queria que você falasse então um pouquinho, deixa bem claramente, qual a importância da existência dessa política pública de financiamento dessa indústria do audiovisual. O que ela significa para a cultura do país, para o desenvolvimento social do país e para a gente entrar no aspecto econômico realmente do setor. Perfeito. Nós temos um fundo, primeiro vou trazer um pouco dos dados do audiovisual para o PIB, né? O audiovisual contribui para o PIB com mais de 24 bilhões por ano diretamente. Né? Se formos considerar o investimento, se formos considerar indiretamente, esse valor dobra, vai para mais de 50 bilhões. E o que significa o indireto e indireto? Desculpa. Os orçamentos de produção de um filme, de uma série, né, você tem um grande orçamento ali para fazer aquela filmagem, 70% do orçamento dessa produção vai para quase 68 segmentos: turismo, gastronomia, vestuário, alimentação. Né? Então, o audiovisual ele é uma economia que circula por muitos outros segmentos. Né? E o nosso audiovisual vem sendo alimentado por um fundo que se chama Fundo Setorial do Audiovisual, que é uma Condecine. Né? Essa Condecine ela é paga por cinemas, TVs, pelas telecomunicações. Isso é o que alimenta o nosso fundo, que é da ordem de 1 a 2 bilhões por ano. Depois eu queria que a gente destrinchasse um pouquinho mais, e aí eu até vou apresentar uns gráficos que nós preparamos com base em alguns, tanto dados do próprio Ministério, quanto dados de instituições internacionais de pesquisa nesse setor. Mas vamos pegar aqui O Agente Secreto, né? É um filme com um orçamento de 27 milhões de reais. É muito dinheiro para um filme. Agora, quando a gente pega os filmes estrangeiros, os mais baratinhos estão na faixa dos 100 milhões desses grandes filmes, né, que concorrem ao Oscar. Na faixa de 100 milhões de dólares. Aí a gente não está falando de real, a gente está falando de dólares. O que se ganha? O que é que o país ganha investindo tanto dinheiro em um filme? O que é que o país, além de movimentar a economia, o audiovisual, ele diz muito sobre a nossa identidade e sobre a nossa própria cultura. Repare, os dois filmes representando o Brasil no último Oscar são 2 filmes que falam de períodos conturbados da nossa história. Eu Ainda Estou Aqui conta a história da família do Marcelo Rubens Paiva, né, do Rubens Paiva, da Eunice Paiva, e o Ainda Estou Aqui fala de um período ali também da década de 70, que estávamos em ditadura militar, e traz isso à luz de... Eu vi esses dias uma matéria do site da ONU, se não me engano, falando da importância de lembrar para não se repetir as nossas tragédias, né? E o Agente Secreto, ele é sobre isso, ele é sobre a importância da memória, das coisas, do que acontece na nossa sociedade e que não pode ficar no obscuro e que precisa ver a luz do dia para que ela não se repita, né? Então, assim, o Ainda Estou Aqui foi um fenômeno, fez com que jovens que nunca tinham se interessado pelo assunto da ditadura militar quisesse entender o que foi que aconteceu. O livro bateu recordes de venda, passou a ser distribuído nas escolas. Então, assim, o audiovisual ele é uma importante ferramenta também de educação, de sociabilidade e de construção da identidade de um país.
E esses investimentos, quando a gente vê os Estados Unidos investindo tanto em filmes assim, quando a gente vê o governo da Coreia do Sul, que a gente tem hoje o fenômeno, né, do cinema coreano, das séries coreanas, investindo tanto assim, o retorno do ponto de vista econômico, ele é real? Ele é real. Ele é real. Esse fundo que nós temos, ele é dividido em crédito e investimento e as produções precisam retornar para o fundo o que ele recebe com um percentual. Então, o fundo ele é retroalimentado. Não é um dinheiro a fundo perdido do governo. Não é um dinheiro a fundo perdido, né? Eu vou pedir, então, o Assis, nosso diretor de gravação, para colocar aqui na tela. Eu achei muito interessante, é uma pesquisa feita pela Oxford Economics. Ela traz dados de 2024, é uma pesquisa que foi lançada em 2025 e provavelmente esse ano a gente deve ter, mais para o fim do ano, os dados de 2025. Sim. E aí, para falar um pouco daquela questão do PIB, focando aqui no ponto de vista da economia, né? A gente teve em 2024, então, circulando 70 bilhões, mais de 70 bilhões de reais, uma geração de empregos de mais de 608 mil empregos e impostos que foram pagos para o governo, e aí tem governo federal, governo estadual e municipal, de quase 10 bilhões de reais. Eu queria que você falasse para a gente o que é essa contribuição direta, o que é a indireta e o que é a induzida, né? O que isso significa? Porque essa pesquisa também fala que o audiovisual está empregando mais do que a indústria automotiva no Brasil. O que é que isso significa para o desenvolvimento dessa indústria? Perfeito. Um dado importante, em 2024, final de 2024, a Secretaria do Audiovisual realizou um seminário sobre economia do audiovisual, que foi aberto na Fiesp, em São Paulo, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, vice-presidente ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. E nesse seminário, ele anuncia que o audiovisual vai fazer parte da nova indústria Brasil, né? Então, o audiovisual passa a integrar a nova indústria Brasil na missão 4, que é a transformação digital. E isso é um dado muito importante, e isso é um feito muito importante. É o governo reconhecendo que essa indústria que gera 600 mil empregos por ano e que contribui em impostos com mais de 9,9 bilhões e que é um carro-chefe da economia criativa, não poderia estar fora, né, do desenvolvimento industrial do país, porque ele é uma grande parte do desenvolvimento industrial do país. Mas falando do que você pediu aqui, da contribuição direta, indireta e induzida. Direta, porque, como eu falei, né, o orçamento de produção, o orçamento dos filmes, ele paga salários, cachês, ele paga as suas equipes técnicas e criativas. Indireta, porque irriga outros pelo menos 60 outros segmentos, como turismo, como vestuário, como alimentação, indústria cosmética. Induzida porque os salários recebidos por essas pessoas, eles vão ser consumidos em muitas outras cadeias, se reverte também em consumo. Então, ela é uma economia circular muito viva, né? E, como eu falei, carro-chefe da indústria criativa, que é a indústria... O turismo deve aumentar muito, né? O povo com aquelas cenas de Recife, no caso do Agente Secreto, se o turismo para Recife deve aumentar bastante esse ano aí agora. O turismo, ele é muito impactado pelo audiovisual e isso é um fenômeno mundial, não é uma situação isolada do Brasil. Eu estava no Festival de Berlim recente, fazer um parêntese aqui, eu fui para o Festival de Berlim, nós estávamos lá com 10 filmes brasileiros, né, no Festival de Berlim, que é um dos maiores do mundo, fui representando o Brasil, e eu lembro que teve um coquetel depois de um dos filmes, depois de um dos eventos, e duas pessoas de Berlim conversando comigo, uma me indagou, de onde é o seu sotaque? Uhum. E eu falei assim, eu sou de Salvador. E a pessoa fez assim, Salvador que fica perto de Recife. E eu achei isso muito interessante, fui perguntar dessa referência. Ela tinha visto o Agente Secreto, né? Ficou encantada e curiosa por Recife, foi pesquisar e aí pesquisou toda a região do Nordeste e ficou com essa referência de que Salvador era perto de Recife. Então, de repente, vem para o Brasil conhecer Recife por causa do filme. Com certeza, com certeza. Existe o turismo de tela, existe... Eu acho que eu arrisco a dizer que todos nós aqui temos uma grande paisagem que foi nos apresentada pelo cinema
e que nos motiva a querer conhecer por causa do cinema. Não por acaso o governo federal está trabalhando numa política que se chama Film Commission, uma Film Commission nacional, né, que vai ser uma grande estrutura que vai atrair filmagens para o Brasil, vai potencializar filmagens entre cidades do Brasil, pensando nas suas paisagens e nas suas vocações naturais para o audiovisual. E Recife está nesse contexto agora de muita gente olhando para essa cidade, assim como Fortaleza, assim como o sul do Brasil, assim como as cataratas. Aqui em Brasília, o setor comercial sul já ganhou turista por conta do orelhão lá, onde aparece a cena do Wagner Moura. Exato, exato. Ali no Pelourinho, no Salvador, tem aquela escadaria, né, que foi do Pagador de Promessas na década de 60 e que depois a Rede Globo fez uma série sobre o Pagador de Promessas, sobre a mesma situação e que imortalizou aquela escadaria. Assim. É verdade, eu já fui a Salvador conhecer essa escadaria. Pois é, o turismo, então, o audiovisual, como eu falei, ele movimenta muitos outros segmentos. O turismo é o dele, ele é fortemente impactado pelo audiovisual. E essa questão dos empregos, eles são empregos fixos, são empregos temporários? Porque a gente sabe que uma produção de um filme, porque aqui a gente tem filme, mas a gente tem novela, a gente tem séries, a gente tem longa-metragem, curta-metragem, média-metragem, tem publicidade, tem tudo aqui dentro desses dados, não é isso? Ele tem todas as categorias de emprego, fixo, temporários, muitos profissionais do audiovisual trabalham como freelancer, mas interessante e importante dizer, desses 608 mil, mais de 600 mil empregos por ano. Voltando ao agente secreto, na última, quando acaba todos os créditos do agente secreto, tem lá, a pedido do Kleber Mendonça, ele sempre teve essa preocupação de dizer assim, esse filme empregou não sei quantas famílias, por não sei quanto tempo, por um tempo X, girou a economia de tais e tais formas. E isso, ele começou a fazer isso, eu estava conversando com ele certa vez, ele começou a fazer isso justamente porque precisava destacar o viés econômico desse segmento, né? O cinema, ele é entretenimento, ele é arte, ele é sobre identidade, mas ele é profundamente sobre economia e sobre como esse segmento gira nessa economia. Né? Agora, você falou que esses fundos, você falou de fundo setorial, de Ancine, Condecine, você falou um monte de sigla aí, que algumas significam exatamente recursos, como o Fundo Setorial do Audiovisual, e que ele existiu lá atrás, que existe a lei, mas que tinha sido bloqueado por um determinado período e voltou agora a partir de 2023. Como é que fica essa questão de quando tem uma instituição pública que trabalha nesse financiamento, essa indústria existe e quando não tem, essa indústria cai? Como é que fica até a formação aí de mão de obra, de todo mundo que trabalha na área? Então, a gente teve um apagão de 6 anos, né? Assim, na política pública, aliás, em todo o setor, em tudo no Brasil. Nós tivemos ali aquele momento que a presidenta Dilma foi destituída e depois a gestão passada que extinguiu o Ministério da Cultura e perseguiu todo tipo de cultura, toda manifestação cultural existente. E com isso, inexistiu as linhas de investimento, essas linhas do nosso fundo setorial do audiovisual não existiu. Não por acaso, quando o presidente Lula retorna, a ministra Margarete assume o Ministério da Cultura, uma das primeiras ações é destravar a Lei Paulo Gustavo, que foi uma lei emergencial, né, para o setor cultural, que só no audiovisual investiu 2,7 bilhões. Isso começou na época da pandemia, mas a vigência dela ela continua em vigor, não? Não, né? ela já foi executada. Tá. Então eu vou pegar agora, vamos trabalhar com outros dados para você explicar um pouquinho para a gente, porque a gente ouve também muitas críticas sobre essa questão de dinheiro público para fazer filme, né? Dinheiro público para diversão. O que é isso? Eu queria trazer um pouquinho aqui os dados para você nos explicar. Um quadro que mostra esse total dos investimentos, né? Investimentos totais, e aí a fonte é o próprio Ministério, né? Em 2023 é 5,7 bilhões,
O Fundo Setorial de Audiovisual, volume operacional de 2 bilhões, crédito 411 milhões, as leis de incentivo, e aqui a gente tem a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, com 437 milhões, 852 obras apoiadas, e a Lei Paulo Gustavo, com 2,7 bilhões. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esses dados, a distribuição deles no tempo e de onde vêm esses recursos. Quando a gente fala de Lei Rouanet, de onde que vem o dinheiro da Lei Rouanet? Sai do contribuinte, sai do caixa do governo, sai de quem? De empresa que financia? Explica um pouquinho, clareia essa situação pra muito gente. Bom falar sobre isso, porque, como eu falei, o nosso audiovisual, ele é majoritariamente fomentado por esse fundo, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, que é uma Condecine, e ela é paga pelas empresas, pelo próprio setor, né, os cinemas, a TV, as telecomunicações, todas têm que pagar essa Condecine e que gera esse fundo, que é da ordem de 2 bilhões por ano. Só explicando aqui, Condecine é uma contribuição? É uma contribuição. Que é paga pela indústria? Pela indústria. Tá, então o governo não tem nada a ver com isso? Não, é uma contribuição paga pela indústria. Empresas de telecomunicações pagam, as TVs pagam, as salas de cinema pagam. Hoje, quem não paga a Condecine é as plataformas de streaming, e por isso que a gente está tentando regular esse setor. Então, mas voltando aqui, então foram 2 bilhões, né, do Fundo Setorial do Audiovisual, que é dividido em crédito e investimento. As linhas de investimento vêm em linhas, em editais e linhas que são feitas anualmente e que vão para o setor, para a produção, para a distribuição, para a comercialização, e as empresas produtoras precisam retornar para o fundo, depois do filme lançado e tudo mais, um percentual do que foi investido. Então, assim, ele não é fundo perdido. Mas esse investimento inicial aí é do governo, sai dos recursos públicos? Sai dos recursos públicos. E eles retornam, e os filmes, as produções retornam uma parcela? Eles têm que retornar obrigatoriamente um percentual. Se ele fez uso do Fundo Setorial do Audiovisual, eles têm que obrigatoriamente voltar um percentual para o fundo. E provar que gerou empregos, quanto movimentou de renda. Exato. Tem uma prestação de contas aí. Tem uma prestação de contas, é preciso ser feito. Assim, não é a fundo perdido, e ele precisa ser monitorado, ele precisa ser fiscalizado, ele precisa continuar girando. A Lei do Audiovisual e a Lei Rouanet é a mesma coisa. Ela permite que empresas e pessoas físicas invistam em projetos culturais pelo incentivo fiscal. E quando uma pessoa física ou uma empresa investe em alguma produção, primeiro, em que a pessoa física pode investir, em que a empresa pode investir, e quando ela investe, como é que fica esse dinheiro aí no imposto de renda, por exemplo? Então, ela deduz do imposto de renda esse recurso que pode ir para produções culturais. Em lugar de pagar o imposto para o governo, ela financia uma produção. Exato. Então, assim, a Lei do Audiovisual e a Lei do Rouanet, ela é benéfica para o setor, para o cidadão e para a sociedade como um todo, né? A Lei do Audiovisual, que é como se fosse a Lei Rouanet para o cinema, para o audiovisual, porque a Lei Rouanet ela só permite que você, no audiovisual, invista em curta-metragens, em festivais de cinema e em médias metragens. Longas-metragens, como Agente Secreto, ele não é incentivado pela Lei Rouanet, mas pela Lei do Audiovisual. O Agente Secreto teve recurso da Lei do Audiovisual via artigo 3º ou foi artigo 1º da lei. Ou seja, uma empresa privada colocou dinheiro através do seu imposto de renda no Agente Secreto. Certo. Uma vez feito esse investimento, quando é que esse filme, por exemplo, vai retornar uma parcela do dinheiro que ele pegou para o fundo do audiovisual? Bom, ele tem, quando o filme, ele vai acessar essa linha do audiovisual, do Fundo Setorial do Audiovisual, através de um edital ou alguma das linhas de investimento, ele vai produzir todo o filme, ele vai lançar todo o filme e ele vai ter uma janela de tempo para poder, depois do filme comercializado, voltar com percentual para o fundo.
A gente sabe que hoje a indústria cultural e a indústria cinematográfica é uma das indústrias mais fortes de países como, por exemplo, os Estados Unidos. Como é que a gente pode trabalhar no Brasil para que isso seja uma indústria? Porque ela paga bem, ela exige uma boa formação, para que seja uma indústria permanente, que não dependa do governo que está no comando naquele momento. Perfeito. Eu acho que existe nessa gestão um objetivo de deixar o máximo possível de políticas estruturantes. Por exemplo, há menos de um mês, a Secretaria do Audiovisual, o Ministério da Cultura, aprovou um grande plano decenal que se chama Plano de Diretrizes e Metas do Audiovisual. É um plano que foi construído ao longo de quase 2 anos, envolvendo o Ministério da Cultura e vários outros ministérios do governo, para pensar qual é a indústria do audiovisual, quais são os objetivos, o que é que nós queremos para o audiovisual para os próximos 10 anos. E aí, esse plano ele tem 8 eixos, eu não vou lembrar de todos eles aqui, mas tem o financiamento, que é um dos motores da produção, tem formação, porque a gente precisa pensar na formação de profissionais para esse setor, tem internacionalização, que é um outro grande braço, uma outra grande parte da economia do audiovisual. Tem a difusão, né, que é a circulação das nossas obras, que é a formação de plateia, que é o fazer chegar. Né? Tipo, a gente faz um filme ao fim e ao cabo é para que ela chegue nas pessoas, no consumidor. Abrir então, mais salas de cinema? Abrir mais salas de cinema, fomentar os festivais, fomentar mais janelas de TV e de streaming. Tudo isso faz parte do guarda-chuva da difusão. Então vamos falar um pouquinho também da produção cultural regional, porque a gente, por exemplo, quando a gente pega em termos de novela, né, porque a TV tem uma parcela muito grande de todo esse PIB, a gente tem basicamente Rio e São Paulo. A gente não vê produções, não vê séries, minisséries produzidas em outros estados do Brasil. Filmes a gente até que ainda vê alguma coisa, mas como é que se regionaliza e fomenta essa cultura tão diversa que tem no Brasil? Perfeito. Muito, muito bom você trazer esse ponto, porque uma preocupação da ministra Margarete desde sempre é que a gente nacionalizasse o fomento federal. Né? E recortando para o audiovisual, eu queria dar um exemplo de uma política que a Secretaria do Audiovisual, junto com a Ancine, trouxe de volta, que se chama Arranjos Regionais. O que é essa política? É uma política de co-investimento. A cada R$1 que o Estado ou o município que aderir à política colocar, o governo federal vai botar de 3 a 5. E nós trouxemos essa política de volta ano passado e ela está na ordem de 542 milhões. Isso o governo federal vai aplicar, investir esse dinheiro? Vai investir 542 milhões, os estados e municípios, em contrapartida, vão investir mais de 100 milhões, ou seja, são quase 700 milhões só nessa linha, fora Rio-São Paulo, que como são os 2 principais polos de audiovisual do país, teve calhas separadas com montantes maiores do que as outras unidades federativas. Município do Rio teve 100 milhões, município de São Paulo teve 100 milhões, município e Estado de São Paulo, 100 milhões. Então, veja, e é uma política que vai nos trazer pelo menos mais 260 longa-metragem, porque isso está no nosso desenho, vai trazer muitos telefilmes, vai trazer obras seriadas, vai trazer investimento em formação audiovisual, em preservação audiovisual, porque a gente precisa falar também da memória dos nossos filmes e da nossa produção, para onde elas estão indo, e vai irrigar também a comercialização e a distribuição do audiovisual. Então, e se você olhar, Antônia, nos últimos anos, a gente tem... O Agente Secreto é um exemplo prático. O Último Azul, do Gabriel Mascaro, fez uso dos arranjos regionais quando ele existiu no passado. Né? Marte 1, da Filmes de Plástico, que é uma produtora de Minas Gerais e que ganhou evidência nacional, ela surge num contexto de arranjos regionais. Então, o objetivo dessa política é fomentar outros polos além de Rio e São Paulo. Rio e São Paulo recebem um montante específico e maior, mas os outros estados recebem contribuição com essa política para tratar das suas vocações naturais para o audiovisual também. Para a gente fechar nossa conversa, o que o Congresso Nacional, o que o Senado em especial podem contribuir para essa indústria do cinema, do audiovisual firmar no Brasil? Eu acho que o audiovisual ele é uma grande
O audiovisual, ele é bom para toda a sociedade, ele, como a gente falou aqui, ele é sobre identidade, ele é sobre soberania do país, ele é sobre identidade cultural. Então, acho que o Congresso, os nossos parlamentares entenderem o audiovisual como uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento do país como um todo, faz de extrema urgência, e disso eu falo aí da pauta da regulação das plataformas de streaming, né? Como eu falei aqui, a Condecine ela é paga por toda a cadeia do audiovisual no Brasil hoje, menos pelas plataformas de streaming. Por isso que a gente está no Congresso com um pleito de regular essas plataformas, e o que a gente quer é minimamente que elas contribuam para a economia do audiovisual, que contribuam para a Condecine do audiovisual. E o Brasil é um dos maiores países consumidores de conteúdo de streaming. Isso significa dizer que o território onde essas plataformas, onde essas empresas mais lucram, é o Brasil. Joelma, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Muito obrigada pelo convite, espero que todos tenham gostado, eu gostei muito. Obrigada. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, inscreva-se no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. Quando você olha em volta aqui, tem vários grupos de homens sentados, você tem homem sentado sozinho e tal. Não tem uma mulher sentada sozinha. Não tem um grupo que seja de mulheres. Tem uma coisa, acho que da posse do espaço público, que é o que é ensinado pra gente mesmo. O menino vai jogar bola na rua. A menina vai brincar de casinha. O espaço privado é domínio feminino, o espaço público é domínio masculino. E por mais que a gente brigue contra isso, por mais que as mulheres tenham ocupado mais espaço, não dá em absoluto para você dizer que isso é uma coisa igual ou que este espaço é um espaço amplamente feminino ocupado pelos dois gêneros. Não é. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Erros de prescrição estão entre as falhas mais frequentes na assistência em saúde e podem comprometer tratamentos, aumentar internações e até colocar vidas em risco.
Para enfrentar esse desafio no Sistema Único de Saúde, uma farmacêutica brasileira desenvolveu uma ferramenta que ajuda profissionais a identificar inconsistências, padronizar informações e tornar a prescrição mais segura. Hoje nós vamos conhecer a solução criada pela farmacêutica Ana Helena Ubrich, entender como ela funciona na prática, quais resultados já foram observados e de que forma a tecnologia pode contribuir para reduzir eventos adversos e qualificar o cuidado aos pacientes do SUS. Ana Helena, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, falar desse projeto que eu tanto tenho orgulho, né? Pois é, Ana, o que te motivou a fazer essa plataforma? E também a gente tem informação de que ela foi criada junto ao seu irmão, né? Conta pra gente como é que foi esse processo. Então, eu era farmacêutica no Hospital Conceição, lá de Porto Alegre, um hospital de mais de 800 leitos, né? E eu vivia essa dificuldade de ter poucos farmacêuticos para avaliar tantas prescrições e a gente não conseguia dar profundidade nessa avaliação. Então, eu sentia que existia uma insegurança do paciente no momento que a gente não conseguia avaliar todas as prescrições com toda a profundidade que deveria, né? Então, eu falando com meu irmão no domingo, né, em família, e ele estava fazendo doutorado em inteligência artificial, eu trouxe, né, esse problema e aí a gente resolveu fazer um projeto junto e mudar o tema de doutorado dele para trabalhar com inteligência artificial na segurança do paciente. E quais são, na sua avaliação, durante o tempo que você trabalhou no hospital, os erros mais comuns de prescrição, principalmente no sistema de saúde pública? Tem vários tipos de erros, eu me lembro muito a questão da dose, né? Porque os pacientes têm comorbidades, por exemplo, né? Função renal alterada, né? Insuficiência renal, que acaba gerando uma necessidade de ajuste de dose. E nem sempre era ajustada a dose conforme a necessidade daquele paciente. Então, era muito comum fazer intervenção de ajuste de dose conforme a função renal do paciente. Outro exemplo é a indicação mesmo, né? Às vezes, tinha medicamentos que não tinha indicação necessariamente para aquele paciente. A gente sempre discutia nos rounds multidisciplinares, né, dando sugestões de melhoria da prescrição e às vezes era aceita, às vezes não, né? E aí a gente conseguia melhorar a segurança do paciente e, além de tudo, a eficiência, né? Porque às vezes era prescrito medicamentos que não eram necessários. E como é que na prática essa plataforma funciona para ajudar nessa prescrição? Então, ela se integra no prontuário eletrônico do paciente, então o hospital tem que ter, o hospital ou a unidade básica de saúde, né, tem que ter prescrição eletrônica, ou o eSUS, né, o prontuário do cidadão, ou então o prontuário dos hospitais. E aí a gente integra com esse prontuário, a prescrição vem para a NoHarm, o sistema, ele lê, a inteligência artificial lê a prescrição e dá os alertas, né? Então, dá alerta de ajuste de função renal, dá alerta de dose incorreta, dá alerta de posologia, né? Da frequência, quantas vezes por dia, né? Aquele medicamento deve ser feito incorreto, diversos alertas, né? Eu ficaria aqui um tempo falando de todos os alertas que a NoHarm tem. Então, acaba padronizando a avaliação da prescrição e não deixando passar erros que poderiam, né, com o tempo da farmacêutica, acabar deixando de lado e poder alcançar o paciente e causar um dano, né? E como é que está essa adesão? A plataforma já é utilizada em regiões, estados? Como é que está o andamento desse trabalho de vocês junto ao SUS? A gente está em todas as regiões do Brasil já. Nós temos mais de 200 hospitais, sendo 70% dos nossos hospitais são SUS. Então, a gente tem muitos hospitais mistos, muitos hospitais 100% SUS, e os hospitais 100% SUS não pagam pela solução, né? Pagam apenas os leitos privados. Então, se o hospital não tem leito privado, ele não é cobrado.
E isso porque nós somos sem fins lucrativos e a gente consegue, através da nossa eficiência, né, nossa equipe enxuta, a gente consegue entregar de graça para o SUS. Além disso, a gente tem os investidores sociais que acabam nos ajudando, nos apoiando a conseguir entregar para o SUS de forma gratuita, mesmo tendo esse percentual maior, né, de leitos SUS em relação a leitos privados. Aqui no Senado, Ana, o senador Sérgio Petecão, do Acre, ele apresentou um projeto após a morte de uma criança que teve a prescrição incorreta e faleceu. E ele apresentou um projeto para criar uma política nacional para exatamente ter um checklist dessas prescrições médicas. Você acha que essa sua plataforma ela poderia ser incluída nessa política de checagem e que seria uma boa opção caso fosse aprovado aqui pelo Congresso essa proposta? Com certeza. Nós já temos, né, o programa de segurança do paciente, né, e o protocolo de segurança na prescrição. Então, tudo vai ao encontro, né, desses programas que já existem, lá de 2013. Então, a nossa plataforma acaba apoiando, sim, essa linha. Eu sou especialista em segurança do paciente, em qualidade de serviço de saúde, e com isso a gente trouxe todo esse conhecimento que eu tive durante esses 10 anos para a plataforma No Harm. E, além disso, durante todo esse tempo que a gente já tem, de 6 anos de plataforma, a gente conta com a colaboração de mais de 3.000 farmacêuticos que a gente tem na plataforma, que contribuem para o crescimento da plataforma. Como é uma plataforma colaborativa, é um instituto, todo mundo tem o interesse de compartilhar o conhecimento e trazer cada vez mais benefício para a segurança do paciente. E esses farmacêuticos também podem ajudar a aprimorar a plataforma, né? Mas conta pra gente os resultados que vocês já obtiveram em relação à satisfação e também análise de resultados positivos, no caso de não haver mais erro em prescrições médicas, outros detalhes. A nossa plataforma, ela proporciona que os farmacêuticos criem intervenções e a gente consegue ver o número de intervenções, o número de pacientes que tiveram suas prescrições avaliadas. Então, a gente consegue saber, por exemplo, que a gente teve mais de 3 milhões de prescrições avaliadas em todo o período que a No Harm existe. Então, mais de 3 milhões de vidas impactadas, né, de vidas que foram, que tiveram uma prescrição mais segura. Então, esse é o que a gente traz, assim, de benefício. Então, quer dizer que esse processo está cada vez melhorando, né, e o que a gente tem de relato dos farmacêuticos é que acaba que as intervenções mudam, né, porque os médicos vão melhorando as suas prescrições e a gente vai aprofundando aquelas intervenções. Isso eu tinha também de experiência no meu ambiente hospitalar, que no momento que a gente fazia as intervenções, aos poucos os residentes médicos, né, acabavam entendendo como que deve ser feita a prescrição e melhorando as suas prescrições. Então, acabava mudando o foco da nossa intervenção. Então, acaba tendo um aprendizado, né? E dessa forma a plataforma ela dialoga com médico, farmacêutico e equipe de enfermagem, né? Como é que na prática isso funciona dentro da plataforma? Na plataforma, o farmacêutico consegue, como o farmacêutico em vários hospitais não tem farmacêutico suficiente para avaliar todas as prescrições, a plataforma acaba priorizando os pacientes mais críticos. Então, ela, através de um score que ela calcula, ela traz os pacientes ordenados por paciente mais crítico. E o farmacêutico, conforme ele tem capacidade, né, capacidade no sentido de conseguir avaliar o máximo de prescrições, ele avalia os mais críticos primeiro. E deixando, então, os menos críticos mas a IA passa por todas as prescrições, entende? Então, acaba priorizando aqueles pacientes mais importantes, né, que vão ter mais benefício. E a plataforma, ela dialoga apenas com as prescrições eletrônicas ou a gente pode também ter prescrições independentes?
A gente tem uma nova versão, que é a No Harm Pocket, que a gente consegue, sem integração, mostrar as interações medicamentosas. Alguns alertas a gente consegue colocar. Mas a versão completa da No Harm, ela exige aquela integração de dados, né? Porque daí ela avalia exames, avalia prescrições, avalia os eventos adversos dentro dos textos clínicos, então passa uma inteligência artificial pelos textos clínicos e traz alertas importantes também. Então, essa versão precisa integrar com as informações do prontuário eletrônico, mas a versão Pocket a gente consegue ler uma prescrição que não está dentro de um prontuário. Ótimo. Agora, em relação aos desafios, né? A plataforma tem 6 anos, mas ainda há desafios e houveram desafios também no passado. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou para montar uma plataforma como essa? Eu acho que a questão da tecnologia, a gente teve... O meu irmão, ele é desenvolvedor, além de ser doutor em inteligência artificial, então a gente não teve tanto desafio. A questão maior, eu acho, que é o próprio hospital ter uma TI disponível, pelo menos para nos fornecer o acesso ao prontuário. Então, os hospitais que não têm uma TI mínima, assim, para poder disponibilizar o acesso ao prontuário eletrônico, aí a gente acaba não conseguindo. Então, essa é uma das barreiras, assim, que a gente tem, porque nem todo hospital tem, né, uma TI que possa nos fornecer o acesso. E tem os hospitais que não têm prontuário eletrônico, né? Então, a gente não consegue atuar para esses hospitais que não têm prontuário eletrônico. Mas a gente tem a No Harm Pocket, que é uma versão nova aí, que talvez possa ajudar nesses casos, mas não vai entregar todo o benefício que a No Harm tem. Alguns hospitais também, os exames não são integrados no sistema. E aí a gente também não consegue dar os alertas que estão relacionados com exames, né? E houve alguma resistência por parte de médicos, hospitais, por causa da tecnologia, da dificuldade que achavam que iam ter, que isso não ia facilitar? Você percebeu essa resistência ainda, que sempre tem, né? No início, quando a gente muda a tecnologia, algumas pessoas têm resistência a isso. Como o nosso sistema ele é direcionado para o farmacêutico para fazer essa avaliação da prescrição, né, que é um processo, essa avaliação da prescrição pelo farmacêutico é um processo já validado, né? É uma questão que é trazida pela JCI, pela ONA, que são certificadoras dos hospitais, né, acreditadoras desses hospitais, que mostram quanto aquele hospital está qualificado. Então, esse processo já existe nos hospitais mais qualificados, né, em que o farmacêutico avalia a prescrição médica e, como não é direcionado para o médico, o que a gente teve é farmacêutico realmente muito interessado em ter a ferramenta, porque ele está ali, né, com muito trabalho e ele entende que aquelas prescrições, eles não estão dando conta de avaliar todas as prescrições com profundidade. Então, a gente não teve resistência dos farmacêuticos. Da equipe médica é mais essa relação farmacêutico-médico de sugerir essa alteração de prescrição, né? Um outro profissional sugerindo uma alteração de prescrição. Então, essa resistência não está relacionada com a plataforma, e sim com o processo de trabalho da farmácia clínica, que está crescendo. Em alguns lugares já está bem estabelecido, né? Mas em alguns lugares ainda está sendo reconhecido pela equipe médica, pela equipe multidisciplinar. Agora, Ana, essa plataforma ela pode ajudar a reduzir custos para o SUS? E de que forma ela poderia reduzir? Com certeza, a gente tem, por exemplo, a Santa Casa de Belo Horizonte já trouxe reportagem falando numa economia de 2 milhões de reais, né? Então, como que a gente traz essa economia? Primeiro, com a eficiência do serviço. E o outro ponto é com a redução de custos em medicamentos, né? Então, os quimioterápicos, por exemplo, são medicamentos muito caros. Então, se tu consegue otimizar o uso dos quimioterápicos e ainda trazer segurança para o paciente, então tu consegue ter uma eficiência hospitalar maior.
Agora, em relação a outros países, vocês pensam ou já trabalham com um trabalho em outros países, em levar essa plataforma para outras regiões, né, outros países? E se você teve alguma influência externa, né, de plataformas externas para te ajudar na criação dessa que você tem hoje? A gente desconhece sistemas direcionados para farmácia clínica como o nosso, né? No Brasil, no mundo inteiro, na verdade. E a gente já fez algumas conversas com o pessoal de Chicago, da Austrália, em Portugal, e a gente não conhece plataforma similar à nossa no mundo inteiro, direcionada principalmente para o farmacêutico. E a gente tem introduzido a nossa ferramenta na Argentina, já conversamos com Portugal, mas é uma questão mais de prontuário lá que domina o mercado, que a gente acabou não conseguindo entender como é que é, né, esse processo lá, mas a gente está aos poucos conhecendo outros mercados. Mas o nosso objetivo maior é o Brasil, e a gente tem muitos hospitais ainda aqui, a gente está trabalhando com um pouco mais de 200 hospitais, então a gente tem muitos hospitais ainda para trabalhar aqui dentro, e a gente tem interesse de ter uma parceria com o Ministério da Saúde também, e avançar no uso do SUS, que a gente acaba tendo também limitação de conseguir alcançar todos os hospitais do SUS, né? A gente está na rede EBSER, por exemplo, que é uma quantidade grande de hospitais que a gente está avançando nessa integração, e a gente quer avançar ainda mais, né? Que o nosso objetivo realmente é impactar o Sistema Único de Saúde, mas também o sistema suplementar. Agora, falando dessa plataforma, você estava me contando antes da gravação que você teve que deixar, né, o seu concurso para poder se dedicar totalmente à plataforma. Como é que a equipe hoje trabalha? Quantas pessoas trabalham nessa plataforma? E como é que é o seu dia a dia aí para dividir entre mãe, casa, né, família e também o trabalho? Não é fácil, né? Os filhos reclamam um pouco que eu trabalho demais, né? Mas tudo bem, faz parte, a gente tem esse propósito aí. Eu e o meu irmão somos muito workaholic, assim, trabalhamos muito, né? Mas a gente gosta do que a gente faz, por isso que a gente acaba trabalhando bastante. Mas eu tive que realmente sair do concurso que eu tinha, que era no Hospital Conceição, porque eu não estava dando conta de ter filho, mais 36 horas de trabalho no hospital e mais a No Harm, e acaba que a gente não conseguia avançar tanto na No Harm por não ter alguém dedicado a ela. Então, eu acabei em 2022 saindo do meu concurso e assumindo daí 100% do tempo na No Harm. Agora, Ana, você acredita, há 6 anos vocês desenvolveram já uma plataforma bem inovadora, né? Agora que a inteligência artificial está muito mais desenvolvida e essa rapidez vai ser cada vez maior para novas plataformas, você acredita que a tecnologia ela vai ajudar muito a agilizar, desburocratizar esses procedimentos dentro do SUS, principalmente? Com certeza, eu acho que a gente está disposto a isso, né? Nós estamos dedicados ao SUS e somos pioneiros, né, na inteligência artificial na área da saúde. Então, acho que a gente tem muito o que crescer e a gente é dedicado a melhorar o sistema de saúde, do SUS mesmo, sistema público de saúde. Então, eu acho que a gente vai avançar muito e a nossa equipe é top em inteligência artificial, então tudo que tem de novo a gente está usando, os agentes, a gente já está usando na nossa ferramenta, tanto para suporte no dia a dia, quanto na curadoria de dados, como também para ajudar as próprias farmacêuticas, né? Então, a gente tem muito que avançar e a gente tem que aproveitar esse avanço da inteligência artificial para o bem, né? E é isso que a gente está fazendo. Agora, Ana, como é que é o treinamento das equipes dentro dos hospitais para poderem acessar essa plataforma? Vocês levam uma equipe lá para explicar, implementar tudo? Nós somos poucas pessoas, né? Para a gente trazer eficiência para esse processo, a gente acaba não indo
presencialmente. A gente faz, ainda mais que a gente está no Brasil inteiro, ia ser um custo muito elevado para a gente fazer isso. Então, a gente faz um treinamento remoto, pela internet mesmo, a gente faz videochamada, conversa com os farmacêuticos e faz um treinamento ali, e depois a gente avalia e tira dúvidas, né, após o treinamento, para ver se ficou entendido, se eles estão conseguindo usar a ferramenta. E, além de tudo, anualmente a gente premia os farmacêuticos que tiveram melhores resultados com a ferramenta, então que impactaram mais pessoas com intervenções importantes, né? A gente avalia, inclusive, se a intervenção foi importante para aquele paciente ou não. Agora, você falou que vai tentar uma parceria com o Ministério da Saúde. Como é que estão essas tratativas? Vocês já entraram em contato? Já existe algum tipo de aproximação, de interesse por parte do poder público para poder ampliar essa plataforma no sistema de saúde? Sim, a gente tem algumas conversas que a gente já teve com o Ministério da Saúde e a gente também está participando de um edital da CEIDIG, que é também para cadastrar empresas para avançar nessa questão de inovação, né? Então, acho que nesse ponto o Ministério deixou essa oportunidade da gente fazer essas parcerias, né? Que está em andamento ainda, mas a gente tem muito interesse de avançar. Agora, passados já esses 6 anos, já mais ou menos consolidada essa plataforma e em crescimento, quais são os próximos passos? Como você vislumbra aí o futuro dessa plataforma? Pensa em outras plataformas ou ampliar a sua? O que vocês pensam aí para os próximos anos? Então, a gente está avançando numa plataforma que a gente percebeu que é importante, que os hospitais têm muito interesse também em treinamento, da capacitação dos profissionais da saúde, né? Então, a gente criou a No Harm Learning, que é para a No Harm Educação, para que a gente possa ter mais alcance, né, no conhecimento, principalmente de segurança do paciente, mas tudo que envolve o hospital, que é muito complexo, a gente consegue fazer dentro dessa plataforma, e a gente usa nessa plataforma agentes também, que é de inteligência artificial, consegue incluir documentos relacionados com aquele assunto e criar, então, um curso para cada um dos assuntos que tu quer abordar com os profissionais. Então, a gente está em desenvolvimento dessa plataforma e a gente acredita que isso vai melhorar ainda mais tanto o uso da plataforma quanto a segurança do paciente como um todo. Olha, e o que a gente quer é que essa plataforma cresça e que os serviços de saúde sejam aprimorados com a ajuda da inteligência artificial e com a ajuda de pensamentos como o seu e o do seu irmão, que construíram essa plataforma e que hoje trabalha até gratuitamente para alguns hospitais públicos. Parabéns pela iniciativa. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que é importante a gente levantar esses temas. A segurança do paciente eventualmente vem à tona por causa de casos como o do Benício, né? E acho que é importante a gente sempre trazer essa discussão para cada vez mais a gente ter menos casos como esse. Você tem toda a razão. Obrigada pela entrevista. Bom, eu agradeço também a você que nos acompanhou aqui. Este programa está disponível no senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela atenção e até a próxima. Durante o mês de março, a TV Senado apresenta uma seleção de documentários imperdíveis, com histórias de mulheres do Brasil e da América Latina em toda a sua diversidade. Atualmente, nós, digamos que nos estamos construindo dentro de toda esta limitação que existe nossa própria liberdade, nossa própria liberação. Mostra Senadoc, sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma,
cada sua badalada soa dentro de minha alma. E é tão lento o teu suar, tão como triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tanjas perto, quando passo, sempre errante, és para mim como um sonho, soa-me na alma distante. A cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Miriam Wimmer, qual é o principal cuidado que o cidadão deve ter com seus dados? Os dados pessoais são, na verdade, uma projeção da personalidade humana, né? Nossos gostos, nossos hábitos, nossa capacidade de endividamento, nossas preferências políticas, inclinações, enfim. E, portanto, quando a gente disponibiliza dados pessoais, é preciso sempre ter um pouquinho de cautela. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985, vim lá do interior de Minas Gerais para a cidade, né? Mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar. O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, e que tira o sustento dali, da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água, e de lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, né? O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento, isso é muito gratificante para a gente. Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
A adoção tardia ela envolve uma criança que já tem um histórico, já teve convívio familiar de diferentes tipos. Então acho que os desafios eles são um pouco maiores nesse sentido, né? Muitas pessoas elas têm um pensamento de que essas crianças elas vão vir traumas anteriores que vão fazer com que não haja o respeito para com os pais adotivos, né? Quando você pega uma pessoa que já é formado ou está no nível maior assim, de formação, ela tem mania, ela tem costumes, ela já tem uma personalidade que está ali saindo, está se mostrando. E as pessoas não querem isso, né? As pessoas querem realmente moldar. E é muito compreensível. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia e foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Pela própria legislação, quando há uma situação de uma criança ou adolescente privado da convivência familiar, existe um trabalho do Poder Judiciário com todo o sistema de justiça, todo o sistema de garantia de direitos, para procurar, primeiramente, a reintegração familiar. Então, procurar estratégias, mecanismos para que a família da qual a criança foi retirada, essa família possa superar fragilidades que foram identificadas como situações de vulnerabilidade ou situações de risco. Mas quando não é possível essa reinserção familiar ou reintegração familiar, é que há uma outra etapa que é da colocação da criança ou adolescente em família adotiva. Nesse momento, nós temos o Sistema Nacional de Adoção, em que a criança ou adolescente, independente da idade, ela é inserida, identificada como apta para adoção, a criança para a adoção, e a partir daí, há os próprios mecanismos do Sistema Nacional de Adoção que vai fazer a busca de uma família adotiva para cada uma dessas crianças. O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento foi criado em 2019. Em março de 2026, o SNA tinha um registro de 35 mil crianças e adolescentes acolhidos, 5 mil disponíveis para adoção e 33 mil pessoas habilitadas a adotar. Nós temos 3 focos importantes, que é a família que está entregando a criança, a família que está recebendo e o foco mais importante, que é a criança, que está sendo passada de uma família para outra. Essa criança tem que estar segura, ela tem que saber que ela vai ser cuidada. E essas crianças, elas saíram de suas casas, do seu contexto familiar, porque elas foram, de alguma maneira, violentadas no sentido dos seus direitos. Hoje nós temos pelo Sistema Nacional de Adoção, em torno de 35 mil crianças em situação de acolhimento, seja acolhimento familiar ou acolhimento institucional. Aliás, o acolhimento familiar ele é preferencial, e a partir daí existe inclusive uma recomendação conjunta do CNMP, CNJ e o governo federal e CONANDA, no sentido de que seja privilegiado, seja dada essa preferência ao serviço de família acolhedora, porque hoje, pelos dados, nós temos em torno de 6% dessas crianças acolhidas, só 6%, 6 a 7% em serviço de família acolhedora, quando ele é preferencial. A esmagadora maioria está ainda em instituições de acolhimento. A gente tem um imaginário social de que a adoção de bebês e crianças pequenas seria mais fácil, porque a gente pensa em bebês, em crianças pequenas, como facilmente moldáveis, como tábulas rasas, e crianças mais velhas e adolescentes como desafiadores. Por isso que é tão importante a gente fazer o processo de preparação dos adultos, para eles refletirem que as crianças pequenas, elas crescem, também se tornam adolescentes, e que as suas histórias de vida vêm com elas, e que isso também vai apresentar desafios. Existe um estigma muito grande das pessoas e um medo que, quanto mais tarde, mais contaminado, e contaminado, assim, eu já ouvi esse termo, mas como é que era essa família? Como se um filho que nasceu de você, bem entre aspas, você pudesse escolher como é que ele vai ser, Na verdade, é uma coisa que a gente não escolhe. E a cor, porque também tem uma escolha grande de cor, Então, eles querem um perfil bem específico e geralmente são
bebês brancos e crianças. Ainda existe no imaginário dos casais o bebezinho no colo. Isso é uma realidade. As famílias que não têm filhos querem ter a experiência do berço e sonham com um bebê. Nós estamos apostando para resolver a questão da adoção tardia no diálogo com famílias que já têm filhos, que já passaram pela experiência do berço, que não têm essa necessidade, essa ansiedade. Então nós precisamos direcionar as campanhas de adoção tardia para essa família que está disposta a crescer a sua família, já trazer uma criança mais velha para fazer companhia aos filhos que já existem. Nós casamos com o desejo de ter 6 filhos, de verdade. Ia estar mais doida. E a gente ele queria 6 meninos, e eu falava que queria 4 meninos e 2 meninas. Mas a vida não foi, assim, nos deu um baque, né? Eu engravidei com 1 ano e pouco de casado, mas minha gravidez foi de risco, minha menina nasceu de 5 meses de gestação. E nossa primeira menina surpreendeu a medicina, porque para a medicina ela não ia sobreviver mais do que horas, e ela viveu 5 anos e 6 meses com a gente. Quando a Catarina, nossa primeira filha, né, Catarina, estava com 3 anos de idade, a gente decidiu que queria dar irmãos para ela. E como eu não poderia mais gestar, nós entramos num processo de adoção. Quando aconteceu essa situação da gente ficar sem a nossa pequena, ficamos traumatizados, que é normal, e a gente deu uma pausa no processo, no período, né? E a gente não pensou mais nisso por um tempo. Só que logo passado esse luto, né, vamos dizer assim, inicial, eu resolvi falar para ela, falei assim, a gente podia voltar com o processo. Qualquer pessoa acima de 18 anos de idade no Brasil pode adotar. Pode ser casada, pode não ser casada, pode ter convivência homoafetiva, pode ter uma convivência heteroafetiva, não importa. Tendo 18 anos. E temos que observar o seguinte, entre o adotante e o adotado tem que ter no mínimo 16 anos de diferença na idade. Um postulante à adoção, né, a pessoa que tem interesse, que já vem desenvolvendo essa vontade de adotar, ela precisa no primeiro passo procurar a Defensoria Pública, onde vai ser montado esse processo e depois encaminhado à vara da infância, né? Ao chegar na vara da infância, essa pessoa, esse postulante, ele precisa passar por um curso onde ele vai ter um entendimento melhor. Muitas vezes a própria vara da infância, o próprio juiz solicita que ele participe dos grupos que o Aconchego promove mensalmente, né, para pessoas postulantes à adoção. Então ele passa por esse curso, ele é habilitado, ele tem todo o seu cadastro aprovado pela vara da infância e após essa habilitação ele vai ser cadastrado no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção. Os processos de adoção, eles têm um tempo jurídico, tá? Então, para os adultos, eu vou ter o processo de habilitação, né, em que eu vou me preparar junto à vara da infância, ao sistema de justiça. Depois vai ter esse processo que habilitado eu vou esperar para que eu tenha uma criança vinculada a mim. E aí, quando eu tiver uma criança vinculada a mim, eu vou ter o que a gente chama de estágio de convivência, que é essa aproximação, né? Com a criança ainda no acolhimento, fazendo visita, vai para casa, que é para que a gente consiga entender se aquilo ali vai ser uma adoção segura e protetiva. E depois do estágio de convivência, vai para casa, tem um tempo de uma guarda temporária, para depois sair a guarda definitiva. Às vezes a criança ela já está no abrigo há bastante tempo, mas o processo de destituição familiar, ele demora, é um pouco moroso, porque enfim, né, eu acho que, claro, é o melhor interesse da criança, ela precisa, acho que no primeiro momento, tentar ser integrada na família de origem, mas quando isso não acontece, a criança acaba, né, ficando disponível para adoção. A gente vive numa realidade de uma falência, né, de políticas públicas que hoje, né, enquanto governo federal, a gente trabalha e tem trabalhado arduamente para ajustar isso, né, para que isso não aconteça, enfim, porque a gente tem a ausência de creche, enfim, muitas políticas que falham e a resposta que se tem para as famílias pobres no país hoje é a retirada de criança e adolescente. Nós temos aí um número
bastante significativo de crianças em situações de acolhimento. Delas, nós temos em torno de 5.500 crianças para adoção. Então, não são todas as crianças de acolhimento que estão para adoção. Por quê? Primeiramente, como eu bem mencionei, há uma busca de tentativa de reintegração familiar, mecanismos para reintegração familiar. Mas dessas que estão em situação de acolhimento, estão para adoção, a maioria, e esse é o grande desafio, são crianças com maior dificuldade de inserção em família adotiva. Então, crianças mais velhas, sobretudo a partir de 8, 10 anos de idade, grupos de irmãos, crianças com deficiência. Nós temos uma outra decisão no Brasil que precisa ser revista, que é essa questão do pátrio poder. Nós estamos com os abrigos lotados, mas nem todas as crianças que estão no abrigo estão aptas para adoção. Se a gente olhar o cadastro das crianças aptas para adoção, ele é muito inferior às crianças que estão abrigadas. Nós temos crianças que estão no abrigo há 3 anos e o processo da destituição do pátrio poder ainda não foi completado. Nós temos crianças em abrigos que os juízes insistem na seguinte posição: precisamos encontrar um parente consanguíneo. E aí eles ficam esgotando todos os parentes, para depois que esgotar a ligação biológica com essa criança, partirem para uma outra opção. Imagine um menino que está no Rio de Janeiro em um abrigo e a justiça descobre que ele tem, por exemplo, um tio no Amapá. Então a justiça manda uma carta precatória, a justiça do Rio de Janeiro manda uma carta precatória lá para o Amapá para intimar esse tio. Até o oficial de justiça encontrar, até o judiciário do Amapá cumprir as diligências. Lá se foi 1 ano. Aí aquele tio se manifesta no processo: eu não tenho interesse em ficar com este sobrinho. Aí o processo volta para o Rio de Janeiro. Aí descobre que tem um tio lá no Maranhão. Então vamos fazer tudo de novo até o tio do Maranhão se manifestar no processo. Quanto tempo demora? Muito tempo. Então também nós temos conversado com os magistrados sobre essa questão. Aonde que o sangue é maior que o amor? A adoção tardia, infelizmente, no Brasil ainda sofre algum preconceito. E a gente precisa ultrapassar isso. A gente precisa entender que a adoção tardia não é coisa feia, não é coisa ruim. É uma questão realmente de aprendizagem. E para que a gente possa vencer esse preconceito, a gente tem que iniciar, quebrando o preconceito. Primeiramente, nós precisamos desburocratizar a adoção. Às vezes, essa adoção tardia é ocasionada por excesso de burocracia, excesso de zelo e lentidão do nosso sistema de adoção. A segunda questão é uma questão de conscientização. O maior medo das famílias que nos procuram, das audiências que nós fizemos, é pegar crianças já crescidas e que não têm a mesma feição ou que já venha com algum tipo de problema desde o tempo que eles ficaram muito tempo em abrigos ou mudando de uma casa para outra. E isso é uma questão de conscientização. A princípio, a gente queria crianças de 5 até 7 anos. Aí a gente passa por um curso que é muito bom, eu indico o curso para qualquer pessoa, é um curso de pais para adoção, né? E o curso nos abriu, a gente mudou de ideia, a gente já não queria mais somente uma criança de 5 anos, poderia ser uma criança mais velha. Aí a gente colocou de 7 a 9 anos. Até falo assim, que as nossas filhas já tinham nascido, a gente só precisava ainda conhecê-las. E nesse processo, né, o fórum sempre ligava para a gente e falava assim, ó, apareceu uma criança de tal idade, em tal estado, e eu ficava muito daquilo. É minha ou não? Aí eu sentia no coração, não, essa ainda não. Essa ainda não. E a Fabrícia foi uma busca ativa, né, que o Fórum do Valparaíso fez, aí identificaram nosso perfil, cruzaram e nos chamaram, apresentaram o laudo dela, né? E na hora que a psicóloga estava lendo o laudo dela, porque ela nasceu com paralisia infantil, meu coração já foi se alegando, não quero ouvir, é a minha filha. A criança, que ela é dentro do processo de adoção, existe um período em que ele está em contato, tá? Um período ainda de conquista, um período de aproximação. E aí existe essa possibilidade de se parar o processo. Em alguns casos é até interessante que aconteça, porque se a criança continuar nessa família não pertencendo, é muito pior, porque você ficar numa família como satélite,
né? Não pertencer à família é muito ruim. A falta de reflexão e de preparação muitas vezes é um desafio recorrente, porque as pessoas vêm, ainda que sem essa intenção, numa concepção de que elas estão salvando uma criança ou um adolescente. E a adoção não é isso. A adoção é a escolha por formar uma família. E aí, quando você não entende que você não está salvando alguém, né, que é uma escolha e que você também precisa ser escolhido e é um processo construído, você vai ter que investir nisso. Então, é um desafio fazer esse salto de entender que não é uma caridade, não é uma benevolência, é uma construção de família. Acho que o adulto, né, a pessoa mais velha, quem se propõe a adotar, tem que compreender que cada fase tem os seus desafios, né? O bebê tem aquela fase de que, né, tem que trocar, não fala, não entende. As crianças mais velhas, adotadas ou não, elas já têm sua personalidade, já têm, né, seus posicionamentos. E eu acho que às vezes as pessoas não estão preparadas para partir de um ponto mais avançado no lidar com um filho, por exemplo. Eu acho que é uma questão de costume. Eu não acho que dá mais trabalho, eu só acho que as pessoas precisam compreender que são aspectos diferentes a serem lidados. Essas crianças que ficam na lista de adoção, muitas vezes esperam muito tempo. Mais tempo do que o necessário para o seu desenvolvimento em uma família, em um lar, agregados, né, a uma vida coletiva, cotidiana, que possa transmitir todo o afeto que elas precisam, todo o desenvolvimento cognitivo, social. Eu acho que o que falta, vencer alguns elementos da própria burocracia e um trabalho grande de conscientização. O Prêmio Adoção Tardia, gesto redobrado de cidadania, foi criado pelo Senado em 2021 e homenageia pessoas ou instituições que desenvolvam ações, atividades ou iniciativas destinadas a promover a adoção tardia de crianças e adolescentes. O Dia Nacional da Adoção é comemorado em 25 de maio. E em 2022 foi criada a Semana Nacional da Adoção. A gente colocou 2 meninas, né, no processo. Aí a gente já estava tendo o convívio com a Fabrícia, né, ela passava o final de semana com a gente, depois a gente devolvia ela lá com as irmãs. Uma dor, um aperto, mas tinha que devolver. Aí quando foi, mandaram mensagem para minha esposa, e minha esposa me liga, chorando. Já liga chorando. Ligaram aqui do Pará, uma menina do Pará, e eu não quero criança do Pará, não. Eu não quero ir para o Pará, não, é muito longe. E na hora que ela falou, eu falei assim, é a nossa filha. No dia que eu fui sair com eles dois, que a gente foi na sorveteria. Aí a gente conversou, comendo, andamos. Então. Quando eu cheguei, eu fiquei bem nervosa, porque eu não conhecia, né? Mas aí na hora que eu cheguei, eu senti uma emoção, porque a emoção que eu senti, eu nunca tinha sentido. Foi uma emoção de família. Tava ali do meu lado o pai, uma mãe e uma irmã. As relações, elas não têm um tempo pré-definido e elas não são lineares. A gente escuta muitas pessoas achando que é como se fosse uma escada. Tipo, nossa, passou essa fase, agora... Não, é uma espiral. Um menino que falava que ele ia embora, que ele queria ir embora, que não sei o quê. E eles tinham já passado dessa fase do videogame. E um dia ele começou de novo, eu quero ir embora. E aí esse pai estava muito cansado e virou para ele e falou, então tá, se quer ir embora, eu vou te levar embora. E ele olhou e falou assim, não, eu sou seu filho. Quando eu falo que eu vou embora, você tem que trancar a porta para eu não ir. Das crianças e adolescentes que estão para adoção, não significa que todas querem ser adotadas. Pode acontecer de muitas crianças e adolescentes, mesmo em situação de acolhimento, mesmo em situação de afastamento, pretendam falar assim, olha, eu não quero, né? E aí o judiciário tem que respeitar, ou muitas vezes há uma maior dificuldade mesmo de inserção em família adotiva e não se consegue, até os 18 anos, garantir essa inserção no âmbito de uma família adotiva. Questões que muitas vezes de uma criança que ela já está inserida no âmbito da família adotiva, ou seja, foi adotada, já houve um rompimento do vínculo com a família de origem,
eventuais vulnerabilidades ou situações de risco que ocorram no âmbito dessa família que a adotou, isso vai seguir o mesmo trâmite como se fosse a família de origem. Para quebrar esse estigma da adoção tardia, é você pensar em modelo de família acolhedora. Apesar de que, assim, hoje, para uma pessoa, né, uma família ser família acolhedora, ela não pode estar cadastrada no Sistema Nacional de Adoção, mas ela pode se inscrever e aí testar, que é isso. A família acolhedora, ela é uma família da sociedade civil que se voluntariou, se disponibilizou a ofertar cuidado, proteção e amor para uma criança que está com uma medida protetiva de acolhimento. Família acolhedora é provisória. A medida de proteção, ela é provisória, ela é temporária. Uma criança recebe essa medida protetiva de uma forma temporária. Então, a família acolhedora, ela tem a guarda, mas é de uma maneira temporária. Assim que ou essa criança retorna para a família de origem ou ela é adotada, aí a guarda dessa família é extinta. O Estatuto da Criança, ele prevê que a criança fique no máximo 18 meses acolhida. Aqui com família acolhedora, enquanto essa criança ela está dentro dos cuidados de uma família, a equipe técnica responsável por esse caso, ela tem mais tempo para trabalhar com essa família de origem, para entender, fazer com que essa família tenha uma rede de apoio, seja reestruturada e no caso de não acontecer essa reintegração, a gente solicitar à vara da infância que ela seja cadastrada para adoção. As crianças que são separadas das suas famílias, elas passam por uma ruptura, elas não escolheram ser separadas. Então a gente precisa que isso seja trabalhado durante o acolhimento e que isso não seja um tabu durante a adoção. A gente não apaga a história dessas crianças. E crianças mais velhas vão ter muitas memórias e muitas vezes memórias afetivas dessas famílias biológicas, memórias sensoriais, de cheiro, de gosto, e elas precisam ter espaço para falar sobre isso, porque quando a gente silencia isso, os efeitos dessa ruptura são maiores. O direito a saber a sua própria história, a falar sobre as dores que essa história tem, são os melhores remédios que a gente tem sobre as possíveis consequências que isso teve na vida. Depois que eu conheci toda a casa, a Fabrícia falou bem assim pra mim: Ana, aí eu falei, oi, bem intensa, né, oi. Aí ela falou, vem cá, eu falei, tá bom. Aí eu fui correndo, que eu já tava lá pra trás. Aí ela falou, vem cá, aí eu vim correndo. Aí ela pegou na minha mão, aí a minha mãe tava do lado, aí ela tampou meus olhos, aí a gente parou em frente a uma porta. Aí a Fabrícia abriu e falou, tadã, esse é o nosso quarto. Aí o quarto tava todo arrumado, ela falou, essa aqui é a sua cama, essa aqui é a minha. Aí ela falou bem assim, você pode contar comigo pra tudo. E a Ana, tem que falar, né, a verdade, ela nos testou várias vezes. Várias vezes ela testava, até que chegou um dia, numa madrugada, ela acordou chorando, e ela é escandalosa. E a gente tentando acalmar o que foi. Aí ela falou assim, só quero falar para minha mãe e pro meu pai, sai do quarto. Aí Fabrícia é muito boazinha, educada, né? Saiu do quarto, aí a Ana falou uma coisa que me marcou para sempre. Ela falou, eu descobri que eu amo vocês. Então, eu não quero mais ficar teimando com vocês, fazendo coisa errada, porque eu estava fazendo tudo isso para que vocês desistissem e me devolvessem logo. Muitas pessoas chegam assim, nossa, que coisa bonita, que caridoso, que caridade vocês estão fazendo, que coisa bela, que ação bonita. A gente não está fazendo ação, a gente não está fazendo caridade, a gente está sendo pai e mãe. Eu penso em adotar sim. Tanto, vamos colocar assim, as crianças que já fogem dessa faixa etária, quanto adolescentes também. Não tenho certeza se eu quero ter uma criança biológica, mas eu acho que já existem tantas pessoas, tantas crianças, né, especialmente crianças mais velhas, e eu acho definitivamente que é para a sociedade, assim, integrar essas crianças que já existem, que já estão esperando um lar, esperando ser, né, integradas, ir para a escola, ir para um parque. Eu acho que essas crianças, mais do que ninguém, merecem, né, ter o acolhimento da sociedade. Então, com certeza, é um plano que eu tenho. Lá me falavam sobre amor, mas eu não sabia o que era amor de verdade. Aí, quando eu soube da família e eu cheguei para a família, a minha mãe falou bem assim para mim, eu te amo. Aí, veio lá no passado, eu, oxi, amor e te amo e amada.
Aí eu fui lá perguntar pra minha mãe fazendo comida, mãe, eu quero ser amada. Aí ela falou bem assim, oxe, mulher, que pergunta é essa? Pergunta besta. Aí eu, sei lá, o que é amor, amada, e por que a senhora fala eu te amo? Ela falou bem assim, eu vou te explicar os 3. O te amo é porque eu te amo. Amada é porque você é amada pelos seus pais, pela sua irmã e pelos seus irmãos, e por todos ao seu redor, né, ao redor de família, amigo. E amor é o que a gente sente por você. Aí eu fiquei muito feliz quando ela falou isso. A adoção, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Porque desperta na pessoa assim, o sentimento, eu fui escolhido. E é muito bom a gente ter esse sentimento de ser escolhido. Avenida São Cristóvão, Lauro de Freitas, Bahia. Eu estava passando na rua quando 2 homens me chamaram. Eu pensei que eles iam pedir informação. Quando eu me virei para dar atenção, eles me chamaram de novinha deliciosa. Eu fiquei sem graça e sem resposta na hora. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Tudo que eu aprendi sobre negritude na escola era escravização. Não se falava sobre esse conceito de representatividade. Existia um livro chamado Luana, a menina que descobriu o Brasil. Era uma menina que jogava capoeira e ela tocava berimbau, e através do berimbau ela conseguia voltar no tempo. Conhecia a história do Brasil através do olhar de pessoas negras. Eu lembro de ter ganhado esse livro e falar, cara, essa menina sou eu. E sendo uma menina que nasceu dentro de um terreiro, eu também comecei a pensar em negritude através da história dos orixás. Uma coisa muito interessante, aí vou falar em específico sobre a carreira da minha avó, sempre fez personagens muito maternais, que traziam essa força e ancestralidade, religiosidade também. Ela fez muitas ialorixás, né, em muitas novelas e etc. Tudo que eu aprendi sobre negritude, eu aprendi dentro de casa. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 7 de abril, servidoras e servidores não podem mais receber aumento salarial. A exceção é o reajuste para repor as perdas provocadas pela inflação. A restrição só termina depois da posse de quem se eleger em outubro, ou seja, em 2027. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí.
A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Casos de violência envolvendo adolescentes, crimes praticados por menores e os riscos cada vez maiores no ambiente digital têm colocado a proteção da infância no centro do debate público. Como a justiça atua nesses casos e quais são os limites entre proteger, responsabilizar e prevenir? Para falar sobre esses desafios, vou conversar agora com a juíza Vanessa Cavalieri, titular da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro. Olá, Vanessa, seja muito bem-vinda, muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania. Um grande prazer receber você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Há quanto tempo, você estava me contando que há muito tempo você já atua nessa área, mas que a receptividade está melhorando, né? As pessoas estão mais preparadas, que antes você falava, ninguém estava muito preparado para ouvir sobre esse assunto. Sim, eu sou juíza há 21 anos e trabalho na Vara da Infância e Juventude da capital do Rio de Janeiro há 11, desde 2015. E desde o início, eu comecei a perceber que havia ali algumas questões que envolviam essa trajetória de adolescentes sendo cooptados pelo crime organizado. E comecei a pontuar isso, que são questões de políticas públicas que precisam ser elaboradas, de questões de prevenção, mas nunca tive muito espaço, né, na mídia, na grande imprensa, ou mesmo na sociedade, não havia muito interesse em ouvir. Né? E de uns tempos para cá as coisas estão mudando e eu estou percebendo que há mais espaço, as pessoas estão, talvez pela situação que o país chegou, né, as pessoas estão interessadas em entender quais são os problemas, né, qual a raiz do problema e pensar em soluções. E aí eu tenho tentado fazer isso, né, apontar esse diagnóstico e também propor algumas soluções que eu acredito que podem reverter esse cenário. E uma dessas coisas foi o Estatuto da Criança e Adolescente, né, o ECA Digital, né, assim, que já foi sancionado, né, e uma das coisas que a senhora mesmo pedia é a responsabilização das plataformas digitais, né? Não dá para dizer que é cada um por si, né? E agora, o que falta para isso ser realmente colocado em prática? Na verdade, assim, a gente vem notando esse agravamento dos atos infracionais, que é o nome que a gente dá para o crime do adolescente, cometidos no ambiente digital. Eu sempre falo uma frase que é: a internet é a rua. A internet é a rua. Nós, pais, eu sou mãe, né, também, a gente ainda tem a mentalidade, a ideia de que o perigo está fora de casa, né? De que quando o filho vai para a rua, ele está em risco, mas quando ele está dentro de casa, ele está seguro. Isso não é mais verdade. Com o mundo atual, com a internet, com as redes sociais, jogos online, com o ambiente digital, isso não é mais verdade. Eu sempre falo assim, se a criança está dentro do quarto, a criança ou adolescente, com um celular, um tablet, um notebook, com acesso à internet, dentro do quarto dele tem uma porta aberta para qualquer estranho entrar. E os estranhos que entram não são pessoas bem intencionadas, são as piores possíveis, né? Então, porque o mundo mudou e porque a forma de a gente conviver mudou através das telas, é preciso então que a legislação também acompanhe essa mudança da sociedade, né? E aí havia necessidade da gente responsabilizar as empresas que promovem esse ambiente digital, que são as empresas que mais lucram com a internet, que são as Big Techs, e que até então não tinham nenhuma responsabilidade por conteúdos perigosos, nocivos, prejudiciais à saúde, à segurança de crianças e adolescentes. Então a gente fica muito feliz, né, com a publicação, com a edição do ECA Digital, que foi inclusive iniciativa aqui do Senado, do senador Alessandro Vieira, e que vai entrar em vigor no próximo dia 17 de março. Né? No dia 17 de março entra em vigor o ECA Digital e ele traz todo um arcabouço legislativo que vai obrigar as plataformas,
das empresas de tecnologia a promoverem o que a gente chama de segurança por desenho, ou seja, o design da plataforma ele tem que ser seguro, ele tem que ser pensado para proteção, para prevenção, para o cuidado com crianças e adolescentes, que são as pessoas mais vulneráveis. Então, o que falta, respondendo a sua pergunta? Falta efetivamente a lei entrar em vigor, porque ela teve uma vacância aí de 6 meses, e falta, então, a partir da entrada em vigor, as Big Techs se conformarem, né, fazerem o compliance com a lei, ou seja, obedecerem as regras e agirem preventivamente, moderando conteúdo, criando um ambiente digital seguro, gentil e protegido para crianças e adolescentes. E alguns países já estão restringindo ainda mais, né, assim, para idades mais avançadas, os adolescentes poderem ter acesso às redes sociais, né? Assim, qual é a sua visão? Assim, isso é uma boa medida? Sim, eu sou super favorável, né? Sou super apoiadora da proposta do Jonathan Haidt, que é um psicólogo social da Universidade de Nova York, que escreveu um livro que eu considero assim, obrigatório para todo mundo que tem crianças e adolescentes, que é A Geração Ansiosa. E nesse livro ele propõe como uma das medidas de proteção da saúde mental da infância e adolescência a limitação do uso de smartphones só para maiores de 14 anos e do uso de redes sociais para maiores de 16. Essas idades, elas não foram estipuladas de forma aleatória, elas têm uma razão científica por trás. Porque na primeira fase da adolescência, que vai ali até uns 15 anos, é um momento de muita vulnerabilidade, de muito risco para a saúde mental. A partir dos 16, os adolescentes já estão um pouco mais fortalecidos, já estão mais adaptados à mudança que vem com a adolescência e menos vulneráveis ao que vem de influência negativa para a autoimagem e para uma série de questões que é trazido pelas redes sociais. O Brasil também está avançado nessa pauta. No ECA Digital, a gente tem um mecanismo que vai ser implementado que é muito importante, que é a verificação da idade do usuário para cada acesso. Então, o que diz o ECA Digital? Que a cada acesso do usuário para qualquer serviço da internet tem que ser feita a verificação, a aferição da idade dele. Ou seja, a plataforma é obrigada a conferir se a pessoa que está usando tem a idade que ela diz que tem. Não basta mais a mera autodeclaração. Que atualmente qualquer adolescente diz que tem 20 anos e 18 anos e usa. E a gente tem as recomendações etárias de cada aplicativo. Então, essas duas ferramentas vão ser cruzadas. Então, por exemplo, a idade mínima para usar o TikTok é 14 anos, a idade mínima para usar o Instagram é 16 anos, a idade mínima para usar o X e o Discord é 18. Quem não tiver essa idade não vai poder usar. Então, a gente não tem ainda uma lei proibindo o uso de rede social por menores de 16 anos. Ainda não temos, mas já temos projeto de lei. Mas já temos uma lei que exige a verificação da idade do usuário, que, sendo utilizado junto com a classificação etária do Ministério da Justiça, já vai proteger e evitar que crianças e adolescentes usem sem ter a idade mínima necessária para usar cada aplicativo. E quando isso entrar em vigor, vai ser automático ou a gente vai ter que entrar lá, configurar? Não, é para ser automático. A lei diz que todas essas medidas de proteção, de prevenção, de controle parental, inclusive, elas são built-in, ou seja, elas já vêm, tem que vir por padrão dentro da plataforma, dentro do aplicativo. Então, vai ter que vir isso, vai ter que ter uma atualização do aplicativo que já exige isso, né? A plataforma tem que oferecer isso para todo mundo. Isso, a plataforma é responsável por fazer isso, né? Os pais vão poder tirar camadas de proteção, mas a proteção default, por padrão, já vem o mais protegida possível, né? E aos pais vai caber adaptar a sua realidade. Claro que um adolescente de 16 anos vai ter muito mais liberdade e autonomia numa rede social do que uma criança de 10, ou um de 12, ou um de 13. Então, os pais, de acordo com as regras da sua família, os valores da sua casa e a idade do seu filho e a autonomia, a maturidade que ele tem, vão retirar camadas de proteção. Mas o correto pela lei é que já venham com todas as camadas por padrão. Ou seja, se a pessoa baixou o aplicativo e não configurou nada, a criança está o mais protegida possível. E o ideal, assim, o que a lei quer é que isso seja automático, não precisa de uma regulamentação para valer. Né? Automaticamente já vai ter que ser feita essa verificação da idade assim que o ECA entrar em vigor no dia 17. Então, mesmo aqueles adolescentes que já estão usando atualmente, na hora que entrar em vigor, vai ter uma atualização que eles vão ter que comprovar. É o certo. A gente espera que seja assim e, inclusive, muita gente que está usando não vai mais poder usar, porque a gente tem muita gente usando sem ter idade mínima e aí esses perfis têm que ser derrubados pela plataforma.
Vanessa, eu vou aproveitar aqui que você mencionou o desenvolvimento dos adolescentes, o Jonathan Haidt, as pesquisas e tal, para abrir um parêntese, que eu vi que a senhora se interessa também por essa parte, né, de neurociência, desenvolvimento. Como é que isso auxilia no seu trabalho como juíza, né, da Vara da Infância e Adolescente, Juventude? Na verdade, assim, eu sou obrigada a estudar esses assuntos, né? Psicologia, psiquiatria, neurociência, educação, são temas todos correlatos. Eu não conseguiria fazer meu trabalho como juíza da Vara da Infância e Juventude, lidando com adolescentes infratores, pensando em socioeducação, se eu não tiver essas outras competências, né? Até para poder compreender como é que a gente trabalha em rede e podemos fazer um atendimento socioeducativo mais eficaz, né? Porque o que eu quero não é dar uma sentença que extingue o processo, eu quero efetivamente contribuir para fazer uma intervenção na vida daquele adolescente e da sua família que seja capaz de transformar aquelas vidas e fazer com que ele siga um outro rumo, uma outra rota que não seja uma rota direcionada para a vida do crime. Muito legal. Agora, a gente falou aqui da responsabilização, né, assim, das plataformas, e onde fica o papel dos pais? Né, assim, não dá, né, como você falou, para entregar um telefone na mão de uma, às vezes, criança, né, não é nem adolescente ainda, e deixar, né? Claro. O pai tem que, assim, faz parte, ele é responsável mesmo, assim, inclusive se a criança cometer um crime, ele vai responder por isso, né? Então, como que os pais têm que agir? Então, Roberta, assim, eu acho que eu gosto sempre de citar aquele provérbio africano que eu gosto, que é conhecido de todos, né? Que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Eu parafraseio ele e digo o seguinte: é preciso toda uma aldeia para proteger uma criança ou um adolescente no ambiente digital. Nós somos uma rede de proteção. Quem faz parte dessa rede? A Constituição Federal fala, é a família, o Estado e a sociedade. Quem ficou de fora? Ninguém. Todos nós somos parte dessa rede de proteção. Ah, mas eu não tenho filhos, mas você faz parte da sociedade. Então, você também tem a obrigação de proteger crianças e adolescentes. Então, é claro que a gente precisa que as plataformas, né, as empresas que lucram com isso, que trabalham com isso profissionalmente, que desenvolvem os aplicativos, façam isso com responsabilidade e com ética. Mas o primeiro dever de proteção da criança é da sua família, né? Então, cabe aos pais proteger seus filhos, cuidar dos seus filhos. Criança não compra celular, adolescente não paga conta de internet, então cabe aos adultos que entregaram equipamento para a criança cuidarem e protegerem dessa criança, desse adolescente no ambiente digital. Eu queria só deixar muito claro, assim, só para o nosso público que está nos assistindo não ficar com nenhuma dúvida, que os pais, eles respondem pelos atos, pelos danos que os filhos causarem até 18 anos, de forma que a gente chama de responsabilidade civil, ou seja, pagando uma indenização por danos morais, ressarcindo dano material, pagando um tratamento psicológico para a vítima. Mas os pais não são presos pelo crime que os filhos cometem. Só que a partir dos 12 anos, que é quando começa a adolescência pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, uma pessoa pode ser responsabilizada pelo próprio comportamento, ou seja, se ela cometeu um crime, a gente chama esse crime de ato infracional, e pode até perder a sua liberdade dependendo da gravidade do que ela fez. Então, o adolescente responde e o adulto, o pai e mãe desse adolescente, responde também, só que pagando, né, uma indenização em dinheiro. Então, os pais têm obrigação jurídica, legal, de monitorar, de supervisionar o que os filhos fazem. E aí, assim, tem algumas recomendações que eu sempre dou para as famílias, que são regras mínimas que os pais precisam colocar para que esse ambiente digital, essa rua que eu falei, seja uma rua um pouco menos perigosa. E aí, lembrando que a rua sempre vai ser um lugar perigoso, né? 100% segura, a rua jamais será. Se a gente tomar alguns cuidados, a rua fica um pouco menos perigosa. E a mesma coisa no ambiente digital. Então, primeiro, instalar um aplicativo de monitoramento parental e colocar algumas regras customizadas, assim, definir quais são os conteúdos que o filho não pode ter acesso. E aí eu sempre recomendo observar a classificação etária de cada aplicativo. Então, por exemplo, pornografia e apostas online, quem tem menos de 18 anos não pode usar. Redes sociais, respeitar ali a idade mínima para usar cada rede social. Instagram, 16 anos, TikTok, 14. WhatsApp não é para menores de 13 anos e assim por diante.
o tempo máximo de uso diário, né? Temos limites de uso diário recomendados pela Sociedade de Pediatria. A gente sabe que o uso da internet é viciante, que as redes sociais viciam, liberam dopamina no cérebro. Não dá para deixar o dia inteiro usando essa droga que vicia, né? Então, até 3 anos, o recomendado é que não haja nenhum uso de tela. De 3 a 6, 0 tela, salvo curtos períodos, de preferência a tela grande e fixa, que é a televisão, sem dar o controle remoto na mão da criança e sem deixar assistir os shorts, os vídeos shorts do YouTube, porque esses vídeos funcionam como uma rede social. Eles têm algoritmo, eles são impulsionados e eles liberam dopamina, né? Então, de preferência, um vídeo longo, com uma história com começo, meio e fim, para evitar a fragmentação da atenção. De 6 a 12, 1 hora por dia, de 12 em diante, 2 horas. Mais do que isso, nem os adultos deveriam usar. Aí a gente olha as pesquisas que indicam que o adolescente brasileiro passa, em média, 7 horas por dia só nas redes sociais. Assim, é muito tempo. É como se ele ficasse, além de estudar e dormir, trabalhando num trabalho que tem uma jornada de 7 horas e que consiste em ficar vendo vídeos porcaria que derretem o cérebro, né? E aí, a última recomendação que a gente dá fortemente é que a regra de ouro é ninguém dorme com equipamento dentro do quarto. Celular, computador, tablet, fora do quarto na hora de dormir. Se for impossível tirar do quarto, bloquear da hora que o adolescente ou a criança vai dormir até a hora que ele está aí liberado para começar suas atividades. Às vezes os pais têm um pouco de dificuldade, né, de implementar, ficam com pena, né, não querem invadir a privacidade, mas assim, até esse argumento que você falou mesmo, né, pode falar assim, não, é meu dever jurídico perante a justiça, né, eu preciso monitorar. E tem mais até um argumento aqui, que eu sempre ensino os pais a falarem com seus filhos. Se eles vierem com esse argumento, adolescente adora falar isso, você está invadindo a minha privacidade. O que a gente precisa ensinar para eles é que não existe privacidade na internet. A internet não é um ambiente privado, ela é um ambiente público, né? As redes sociais, por exemplo, são um lugar para a gente falar com estranhos. E criança e adolescente não tem maturidade ainda para decidir qual estranho que ela pode falar, o que ela pode contar para um estranho. Então, o ideal é que não estejam nas redes sociais. As redes sociais e o ambiente digital são um ambiente público. Não existe privacidade e tudo que a gente faz no ambiente digital é monitorado o tempo inteiro. Pelas Big Techs, por autoridades, pela Interpol, pela NICMEC, pelo Homeland Security. Eu recebo reportes dessas autoridades e dessas pessoas que monitoram a atividade na internet semanalmente contra adolescentes que estão envolvidos em atos infracionais digitais, né? Eu até brinco dizendo que a única pessoa que ainda está respeitando a privacidade do adolescente é a mãe, mais ninguém, né? Então, melhor que essa mãe, que esse pai estejam atentos e que possam, caso percebam ali rapidamente que o filho está seguindo um caminho que não deveria, possam rapidamente conversar, educar, corrigir essa rota para evitar que o pior aconteça. E aí, continuando, então, né? A senhora falou um pouco sobre essa responsabilização, né, perante a lei, quem que responde. Um assunto que volta e meia vem à tona aqui no Congresso, né, é a redução da maioridade penal. Isso resolveria? Eu sou totalmente contra a redução da maioridade penal. Eu acho que ela não vai melhorar em nada o que a gente tem hoje. A gente precisa, sim, de investimentos no sistema socioeducativo. E assim, hoje, no mundo inteiro, as pesquisas mostram que estamos avançando no estudo da neurociência, que o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pelo controle do impulso, por fazer a gente pensar antes de agir, por a gente adiar ali aquela recompensa imediata para pensando no médio e longo prazo, esse córtex pré-frontal ele só está funcionando direitinho, do jeito que é para ser, do jeito que a natureza quis, por volta dos 25 anos de idade, né? Então, 18 anos ainda é um cérebro imaturo. Então, reduzir isso para 16 eu acho que é um equívoco, não vai resolver o problema, porque o adolescente vai continuar agindo de forma impulsiva e também não recupera ninguém, né? Assim, o que a gente quer é que esse adolescente ele possa ter mecanismos, ferramentas e o apoio estatal quando for necessário para que ele possa repensar sua rota e seguir um outro caminho, um caminho do bem. No mundo ideal, isso seria feito pela própria família, né? Quando o adolescente chega ao sistema de justiça é porque a família falhou. Muitas vezes nem é por vontade, é só por falta de recursos, né? Seja financeiros, seja emocionais ou de qualquer outra ordem, para poder apoiar esse filho e conduzir ele ao caminho que a gente quer. E aí o Estado entra, a Justiça da Infância e Juventude, como coadjuvante para auxiliar essa família a repactuar essa convivência, essa educação e evitar que esse adolescente se perca.
Ao longo dessa sua atuação de mais de 2 décadas, o perfil do jovem que chega à justiça está mudando? Está mudando. A gente tem notado uma mudança no perfil do adolescente infrator que chega ao sistema de justiça nos últimos anos, principalmente bem marcante após a pandemia. Começou a chegar um adolescente que normalmente não frequentava as páginas policiais, um menino de classe média, classe alta, inserto numa família estruturada, muitas vezes pai e mãe com curso superior, e que estão praticando atos de extrema violência, muito mais até do que o menino pobre e vulnerável, e quase sempre com um componente do uso da tecnologia sem supervisão. E como lidar com esse perfil que está chegando? Então, eu acho que esse perfil é mais fácil a gente ter uma intervenção rápida, porque ele não depende de políticas públicas. Ele depende que a família esteja atenta. A política pública mais importante é essa de regulamentação do ambiente digital, que já foi feita, né? Que já está aí no ECA Digital. Então, eu preciso que as famílias estejam atentas, que as escolas percebam o que está acontecendo, que a escola tenha um ambiente de convivência mais saudável, né? E que as famílias impeçam, né, adiem o máximo o momento do filho começar a entrar na internet. O que está acontecendo é que, pelo uso precoce da tecnologia, as crianças estão perdendo a infância, estão antecipando para a infância o conhecimento e o acesso a conteúdos que não é nem que eles sejam nocivos por si só, mas que não são apropriados para crianças e adolescentes. A gente pode usar o exemplo, por exemplo, de conteúdos sexuais, né? O sexo não necessariamente é uma coisa ruim, embora hoje em dia a gente já tenha pesquisas que mostram que a pornografia faz mal até para adultos, mas enfim, o uso da pornografia por adultos, ele é livre na nossa sociedade, mas ela é muito nociva e prejudicial para crianças e adolescentes, vem sendo usado, né? A gente tem pesquisas que mostram que a idade média que uma criança tem acesso ao primeiro contato com a pornografia aos 9 anos de idade é muito cedo, né? E não é buscando, eles não buscam, eles têm acesso por acaso, procurando outros conteúdos, como são feitos os bebês, ou alguma pesquisa sobre sistema reprodutivo para a escola, por exemplo, acabam chegando em sites de pornografia, de sexo explícito. E aí antecipa para eles, que não têm nem experiência ainda na vida sexual, um contato com uma pornografia que na maioria das vezes, essa pornografia industrial, ela é degradante contra a mulher, ela é violenta e ela é misógina. E aí a gente vê que há uma correlação entre o aumento da misoginia e da violência de gênero na adolescência e o uso precoce da pornografia, por exemplo, né? Então, a gente precisa que os pais protejam os filhos desses conteúdos que não são adequados para a idade, porque senão eles vão causar prejuízo ao desenvolvimento. E a senhora tem também o protocolo Eu Te Vejo, que parece... Explica pra gente o que é. O protocolo Eu Te Vejo é um projeto que eu desenvolvi em 2023, quando houve aquela onda de ataques em escola, a partir de uma percepção que eu tive na vara da infância, lidando com dezenas de jovens que se envolveram em ataques em escola, que eles passavam pela mesma história, né? E era uma história em que eles sofriam muita violência, muita exclusão, muitas humilhações e muita invisibilidade. Desde pequenininhos, com 6, 7 anos, eles ficavam sozinhos na escola, sem amigos. Depois, na adolescência, sofriam bullying, entravam nesse sofrimento psíquico muito severo do bullying e ninguém percebia nada, ninguém via, né? A escola não via, os pais também não viam. E aí eles acabavam indo para a internet sem supervisão e lá eles eram cooptados por grupos extremistas, né? E aí, percebendo essa trajetória, nós desenvolvemos o protocolo Eu Te Vejo no âmbito da vara da infância com uma série de estratégias, de ações que a gente acredita que, se forem implementadas, são capazes de reverter esse quadro e evitar essa radicalização online desses meninos. A senhora participou aqui de uma audiência pública, aqui na CPI do crime organizado, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi quando a senhora falou que, assim, os menores, né, que estão começando no crime, é muito mais fácil tirar essa pessoa do crime do que deixar virar, né, um chefão, né? Assim, como que isso pode ser feito, assim? A gente percebe que esses meninos que são aliciados, por exemplo, pelo tráfico de drogas, eles também têm um perfil biopsicossocial bastante
homogêneo, bastante parecido. São meninos de famílias vulneráveis, monoparentais femininas, em que a única figura de autoridade é uma mãe, mas é uma mãe esvaziada de autoridade, porque é uma mulher, né, que tem uma vida muito difícil, que não teve acesso a uma educação formal, trabalha em empregos informais, tem muitos filhos porque também não teve acesso ao planejamento familiar, e ele acaba ficando meio que sozinho, não tem creche, a escola não tem qualidade, ele vai aí sendo aprovado automaticamente sem desenvolver competências básicas, como saber ler, escrever e fazer operações básicas de matemática. E aí ele acaba ali com 12, 13 anos sendo cooptado pelo tráfico de drogas, porque ele quer autonomia financeira, ele quer ganhar o dinheiro dele para poder ter ali o que qualquer adolescente quer, né? Ter um tênis de marca, gastar o dinheiro no final de semana numa festa, num baile. E aí a gente tem, então, proposto, inclusive aqui ao Senado Federal, que olhe para essas políticas públicas que são capazes de mudar esse cenário e prevenir a delinquência juvenil. Vanessa Cavalieri, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse Cidadania e outros programas nossos estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. Um caso sórdido ocupou as manchetes e acelerou a mudança nas leis de proteção às mulheres. Aquele homem, né, que um dia fez você acreditar que te amava. Esse homem, um dia, você estava dormindo e deu um tiro nas suas costas. Toda essa agressão era considerada um crime de menor potencial ofensivo, isto é, podia ser criminalizado o agressor com uma pena leve, como um trabalho comunitário, uma cesta básica. Ela precisa ir a organismos internacionais para fazer com que o Estado brasileiro reconheça a violência que ela sofreu. E a Corte Interamericana determinou que o Brasil editasse uma legislação protetiva das mulheres. A Lei Maria da Penha foi uma lei que é considerada a terceira melhor lei do mundo. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Avenida São Cristóvão, Lauro de Freitas, Bahia.
Eu estava passando na rua quando 2 homens me chamaram. Eu pensei que eles iam pedir informação. Quando eu me virei para dar atenção, eles me chamaram de novinha deliciosa. Eu fiquei sem graça e sem resposta na hora. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Câmara Legislativa do Distrito Federal completa 35 anos. Municípios do Amapá recebem da Assembleia Legislativa um diagnóstico da primeira infância no estado. Câmara dos Deputados debate aumento de negativas de atendimento pelos planos de saúde. 20 anos do Parlamento Brasil. Revisitamos lei contra a poluição sonora em Pernambuco. Como será que está a situação agora? Quase 20 anos depois, o problema persiste, viu? Você sabe o que acontece nas casas que fazem as leis país afora? A gente conta para você aqui no Parlamento Brasil. Um programa que há nada menos que 20 anos é feito em parceria com as emissoras legislativas estaduais e municipais de todo o Brasil. Assuntos que impactam a sua vida, viu? Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Se tem uma cidade que pertence a todos os brasileiros, essa cidade é, sem dúvida, Brasília. Uma jovem capital de 66 anos de idade. Mas você sabia que ela nem sempre teve um poder legislativo próprio? Pois é, durante 3 décadas, seus rumos eram decididos aqui pelo Senado. Mas há 35 anos nascia a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Brasília não para. Desde o primeiro rascunho de Lúcio Costa, a capital do país segue em movimento. Uma rotina acelerada no ritmo do crescimento desse quadradinho no coração do Brasil. Uma capital hoje espalhada por 35 regiões administrativas. Para que a cidade não se perca nesse emaranhado de movimento, alguém precisa pensar os caminhos, fazer escolhas, decidir rumos, estabelecer regras. É aí que entra a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Só que nem sempre foi assim. 35 anos atrás era bem diferente. Quando a capital foi inaugurada em 1960 e mais ou menos até o início dos anos 1990, quem decidia sobre a vida dos brasilienses, imagina, era o Senado Federal. O governador nem era eleito pelo povo, mas sim nomeado pelo presidente da República. E foram quase 3 décadas assim. A gente tem um período de interregno, assim. Há muita dúvida, inclusive, sobre a permanência da capital aqui nesse lugar. É algo um aspecto que às vezes se fala pouco e que não existiu como uma materialidade, mas existia sem dúvida um fantasma retornista. Então, por que vai se investir na autonomia política e administrativa de um lugar que nem se sabe exatamente se ele vai permanecer? Com a redemocratização do país e a Constituição Federal de 1988, declaro promulgada.
O Distrito Federal conquistou autonomia. Em 1990 vieram as primeiras eleições. A população de Brasília finalmente escolheu o governador, o vice e os 24 deputados distritais. Nascia ali um novo capítulo da política e da democracia local. A Câmara Legislativa ganhou certidão de nascimento em 1º de janeiro de 1991, durante sessão solene no Senado. Ali, os primeiros deputados distritais tomaram posse. Assim o prometo. Foi um lugar completamente pensado para ser uma capital, mas não foi um lugar pensado para ser uma nova localidade. Então, o surgimento da Câmara Legislativa do Distrito Federal marca justamente o reconhecimento de que, para além de sermos uma capital, somos também uma localidade. Então, isso é muito importante, sem dúvida, inclusive para a concretização dessa identidade, né? Essa identidade brasiliense, que se torna, a partir de então, também uma identidade distrital. Naquele tempo, Brasília era bem diferente. Existiam apenas 13 regiões administrativas. Grandes cidades como Santa Maria e Águas Claras estavam apenas no papel. O metrô era só um sonho. Cartões postais como a Ponte JK ainda nem faziam parte da paisagem. E a população era de 1,5 milhão de habitantes, metade do que é hoje. A partir da criação da CLDF, há 35 anos, o DF passou a ter representantes próprios para criar e fiscalizar as leis locais. E logo de cara, uma missão decisiva: elaborar a Lei Orgânica do DF, a principal norma da capital. A tarefa de comandar esse trabalho ficou a cargo do então deputado distrital Salviano Guimarães, o primeiro presidente eleito da CLDF. Nós entendemos que o povo primeiro deve participar conosco e que as esperanças do povo, que são as esperanças de todos nós, haverão de se consubstanciar numa lei orgânica que traga justiça social, que traga equilíbrio, que mantenha as liberdades e as conquistas democráticas no nosso país. Podemos nos orgulhar de termos um poder legislativo e termos uma representatividade da população do Distrito Federal. A Câmara era uma das casas legislativas mais novas do país e precisou nascer do zero. Além de toda a estrutura orçamentária e administrativa, também foi preciso escrever o regimento que organiza os trabalhos e os serviços internos da casa. E até mesmo o nome, Câmara Legislativa, não foi escolhido por acaso. A Câmara é aquilo que remete ao município, o Legislativo é comumente referido às funções de Estado. Então, a gente tem uma característica muito particular, que é uma singularidade da nossa CLDF, que é justamente ter atribuições que são de município e que são de Estado. Em 2010, veio a sede definitiva, no eixo monumental, no coração de Brasília, em frente à Praça do Buriti. Ali, os 3 poderes da capital se encontraram: Legislativo, Executivo e Judiciário. Hoje, com 35 anos, a Câmara Legislativa segue acompanhando o desenvolvimento do DF. Uma história feita de debates, votações e decisões que impactam diretamente a vida de quem mora aqui. De 1991 a 2025, foram 8.928 leis aprovadas, quase 9.000 histórias que ajudam a explicar a Brasília de hoje. A Assembleia do Amapá entrega aos municípios diagnóstico da primeira infância no estado. Seguindo um projeto de sustentabilidade, Parlamento Gaúcho faz compostagem com os resíduos orgânicos da casa e transforma tudo em adubo. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Durante a primeira sessão ordinária do ano, na Assembleia Legislativa, aconteceu a entrega oficial dos exemplares do diagnóstico da primeira infância no estado do Amapá.
a prefeitos e representantes dos municípios. O diagnóstico só foi possível por meio da realização da Caravana da Primeira Infância, uma iniciativa do Parlamento Estadual criada para colocar a primeira infância como prioridade na agenda pública. Durante todo o ano de 2025, deputadas e deputados estaduais percorreram os 16 municípios do Amapá, acompanhados de equipes especializadas realizando visitas técnicas às creches, unidades de saúde, equipamentos da assistência social e demais serviços que compõem a rede de proteção à criança. Gestores municipais, equipes técnicas e profissionais da área foram ouvidos. A partir dessa escuta, foi realizado o levantamento de dados e a identificação dos desafios e registros das principais necessidades de cada município, como explica a presidente da ALAP, deputada Aline Serrão. A Assembleia Legislativa entrega mais esse produto à nossa sociedade, à nossa população, aos nossos gestores e representantes do povo, para que a gente possa ter esse direcionamento necessário para fortalecer cada vez mais a política da primeira infância no Amapá. O relatório entregue consolida todas essas informações e se torna um instrumento técnico para subsidiar o Poder Executivo Municipal, prefeitos e secretários na melhoria e no fortalecimento das políticas públicas voltadas à primeira infância. A prefeita de Serra do Navio, Ana Paula, disse que com o relatório em mãos será possível planejar melhor e priorizar investimentos para cuidar de crianças nos primeiros anos de vida. Esse diagnóstico ele vai servir para que possamos, aonde temos que melhorar, né? Se é ruim, se está bom, como é que vai estar a nossa primeira infância no nosso município. Cascas de frutas, talos de vegetais e restos de legumes, misturados a folhas, galhos e terra, estimulam a ação de minhocas, fungos e bactérias, que, como agentes de um processo biológico e genuinamente natural, resultam na produção de humus e chorume. Resumidamente, este é o processo verificado em composteiras, como esta, concebida na Assembleia Legislativa. Desde julho de 2025, os resíduos da cafeteria do Parlamento servem para a geração deste adubo. São aproximadamente 10 quilos de sobras e descartes por dia, que depois se transformarão em 1,5 kg de composto. A gente conversou com o pessoal do restaurante, instruiu eles a separar o lixo bem direitinho, que o lixo compostável ele é mais refinado que o orgânico, né? Ele é realmente cascas de frutas, ele é cascas de legumes, ele não entra, por exemplo, alimento cozido, isso já não entra porque dá muito cheiro, né? Cláudio Miro Vicente mexe e remexe a massa em formação no mínimo uma vez por semana. O jardineiro reveza o trabalho com outros 3 colegas. São fases realizadas com propriedade, afinal, é uma experiência adquirida em casa e replicada no trabalho. Em casa é tudo reutilizado, erva de chimarrão, restos de comida, casca de frutas, de legumes. A compostagem tem um tempo a ser respeitado e uma dinâmica a ser zelada. A lona, por exemplo, protege o futuro insumo da chuva. Agora, com o calor e com a umidade do Rio Grande do Sul, em torno de 3 meses. Em torno de 3 meses, uma casca de banana e colocada ali, como tem minhocas, né? Vai começar o processo de compostagem, ela vai virar um humus, né? Não é terra, é um humus, é mais que terra, é um adubo muito forte. Então, mais ou menos 3 meses. No inverno demora um pouquinho mais. Após todas estas etapas, o composto orgânico é utilizado aqui, nos jardins da Assembleia Legislativa. E a prática tem despertado o interesse de funcionários e de servidores da casa. Até o pessoal aqui que não tem, né, composteira em casa, veio e pega com a sacolinha, um baldinho, um potinho, um vasinho, e pede um pouco para nós fornecemos para eles. As vantagens econômicas foram imediatas. O Legislativo deixou de enviar este tipo de rejeito aos aterros e não precisa mais comprar fertilizantes. A ideia da concepção de uma composteira ganhou imediato apoio da atual gestão, que direciona ao crescimento sustentável.
Um simpósio com a participação de integrantes da administração da AL, realizado no Senado Federal em Brasília, foi determinante. Lá a gente aprendeu uma série de técnicas que outros poderes legislativos também já estão utilizando. Não só a questão, né, da composteira, mas outras questões, meliponário, reciclagem, né? E a composteira nos chamou a atenção que tem várias assembleias, inclusive o Senado Federal, que tem uma composteira de grande porte. E aí a gente olhou aquilo e pensou, nossa, que ideia que daria para incorporar na Assembleia, né? E a gente está sempre aberto à disposição para câmaras municipais que quiserem vir aqui visitar e saber como é que a gente está fazendo. E é uma semente para o futuro, né? Você deve conhecer alguém que teve pelo menos um procedimento negado pelo plano de saúde. Esses casos têm aumentado muito nos últimos anos. A Câmara dos Deputados debateu o assunto numa audiência pública da Comissão de Saúde. Mais de 53 milhões de brasileiros pagam um plano de saúde. É um sistema que cresce muito, mas lida também com um grande aumento das reclamações dos usuários, que têm atendimento negado quando mais precisam. Em audiência pública da Comissão de Saúde, o presidente da Associação Nacional em Defesa da Ética na Saúde Suplementar, José Ramalho Neto, afirmou que os consumidores enfrentam um sistema criado com a finalidade de negar os seus pedidos. As pessoas não conseguem o devido tratamento através de um modelo que foi instrumentalizado para negar automaticamente esses tratamentos através de empresas terceirizadas. Auditorias são feitas por profissionais que sequer são formados em medicina. Segundo a deputada Gisela Simona, do União Brasil de Mato Grosso, esse número de negativas de atendimento cresceu muito no último ano. Muitas vezes o médico faz uma solicitação e esse paciente tem o plano de saúde negando a cobertura, né, sem uma justificativa plausível. E isso aumentou em 300% de 2024 para 2025. O diretor executivo da Federação Nacional de Saúde Suplementar, Bruno Sobral de Carvalho, defendeu os planos de saúde. Segundo ele, é impossível acompanhar o aumento dos custos e o surgimento de novas terapias sem onerar financeiramente os usuários do sistema. A gente defende o consumidor quando a gente está, muitas vezes, negando um procedimento, negando um tratamento que não faz sentido do ponto de vista da ciência. Isso causa, muitas vezes, atrito com o consumidor, mas é necessário para proteger a coletividade e, dentro dos contratos, a gente ter um saúde suplementar cada vez mais factível para as pessoas pagarem. A superdotação é um assunto sério. A advertência veio de um menino de 6 anos de idade que foi ouvido numa audiência aqui no Senado. O debate foi sobre políticas públicas para crianças com altas habilidades. São consideradas superdotadas ou com altas habilidades crianças e adolescentes que apresentam desempenho acima da média em uma ou mais áreas de conhecimento, quando comparadas a estudantes da mesma faixa etária. São crianças como Rafael, de 11 anos, que inventou uma fórmula matemática validada por doutores em matemática da Universidade de Brasília. O Rafael ficou durante 2 horas em uma sabatina com 2 professores doutores, o professor Augusto, o professor Rui e o professor Igor, que são do Departamento de Matemática da UNB. Eles ficaram impressionados, ficaram chocados e disseram: "Mãe, o que é isso?" Eu falei: "Eu preciso que vocês me digam. Tá tudo certo?" Eles falaram: "Sim, deu muito certo." O Rafael, ele já foi notícia, né? Se a gente pesquisar aí no Google, a gente vai encontrar Rafael Kessler, a fórmula de Kessler. Mas ele gosta que a gente mencione também as outras coisas que ele tem muita paixão. Ele gosta demais de programar, né? De inventar jogos. Ele já é fluente em língua estrangeira, gente. Ele já fala inglês de forma fluente. Ou Davi, que aos 6 anos está no 3º ano do ensino fundamental. Davi tem mais de 3,6 milhões de seguidores em um canal que aborda curiosidades sobre o corpo humano e dá dicas de saúde. Crianças que encantam pelo potencial, mas que vivem desafios nem sempre compreendidos. Quando se trata de superdotação, é um assunto sério, tá? Então, que vocês tenham uma noção aí do que é ser superdotado. É um misto de emoções.
Isso acontece porque o nosso cérebro pensa rápido demais. Isso é muito desafiador, porque o nosso cérebro ele quer assimilar tudo ao mesmo tempo e ele pensa rápido demais. Atualmente não existem dados reais sobre o número de crianças e adolescentes com altas habilidades no país. A falta de identificação acaba provocando muito sofrimento. Como explicar que continuemos convivendo com níveis baixos de identificação? E se esta é a abordagem que predomina, que fatores históricos, conceituais e institucionais mantêm milhões de estudantes invisíveis, privados de atendimento adequado, perpetuando uma subnotificação que tem atravessado gerações? Estamos hoje diante de uma das maiores subnotificações educacionais existentes. Mas esses números, eles não representam apenas estatísticas. Eles mostram a produção, a proporção do sofrimento emocional, níveis de ansiedade, depressão existencial, comportamentos autolesivos e, em casos extremos, até o risco de suicídio. Especialistas ouvidos na audiência pública falaram dos desafios de ter uma escola que seja inclusiva e esteja preparada para lidar com essas crianças e adolescentes. Uma educação de qualidade para altas habilidades não é só dar mais conteúdo, nem só adiantar série de uma forma automática, mas é, ao mesmo tempo, fortalecer as áreas fortes com enriquecimento, com aprofundamento, com oportunidades avançadas, com mentorias. E apoiar as áreas frágeis, por exemplo, as funções executivas, autorregulação, escrita, organização, habilidades sociais. Muitas vezes o atendimento ele foca apenas o quê? No desenvolvimento intelectual, né? Então é importante também lembrar que esse indivíduo também nós temos que nos preocupar com a dimensão social, com a dimensão emocional do seu desenvolvimento. A ausência de políticas públicas adequadas para pessoas com altas habilidades e superdotação pode resultar em evasão escolar, desmotivação, sofrimento psíquico, subaproveitamento de talentos e desigualdades educacionais persistentes. Os especialistas concordam também que, com políticas públicas adequadas, crianças e adolescentes de todo o país, que hoje estão invisíveis, poderão ter sonhos, como Davi. Gente, eu tinha um sonho. Eu tenho um sonho de ser cardiologista para salvar vidas, porque esse é o meu propósito, porque ser médico não é um sonho, é um propósito da nossa vida. Nas comemorações dos 20 anos do Parlamento Brasil, a gente está reexibindo matérias antigas das nossas emissoras parceiras. Hoje você vai ver uma reportagem de 2007 da TV Alep sobre o combate à poluição sonora em Pernambuco. A apresentação do Parlamento Brasil na época era da nossa colega Érica Seolim. Em Pernambuco, uma lei em vigor há mais de 2 anos pune com multa quem abusa do barulho e perturba a tranquilidade do cidadão. Mas não são raros os casos de pessoas incomodadas que não sabem onde recorrer. A reportagem da TV Assembleia mostra que para fazer a lei valer, é preciso reclamar no lugar certo. Cartão Refeição em vigor desde abril de 2005, a Lei do Ruído estabelece multas que variam de R$ 500 a R$ 5.000 para aqueles que perturbarem o sossego e o bem-estar públicos com ruídos, vibrações ou sons de qualquer outra natureza que ultrapassem os níveis máximos de intensidade auditiva. A gente sabe que tem hoje muitas indisposições de vizinhos em um condomínio ou qualquer coisa desse tipo por questão de ruído, abuso de ruído. E a lei ela veio não só para resolver esse problema, mas como num todo, ou seja, problemas também de ruídos de construção civil, de bares, enfim. Muitas pessoas tornam-se reféns do barulho. Quem passa diariamente por essa rua, localizada no centro do Recife, fica exposto à poluição sonora vinda do trânsito, do comércio, dos alto-falantes e das já famosas carrocinhas de CDs. Recife está muito poluído com propaganda ultimamente. O pessoal tem abusado um pouco da propaganda na altitude do som. Acho que até atrapalha nas pessoas no convívio social. Ficar, comer, depois do almoço, descansar e destrói o sono.
Dona Ana Paula é mãe de 3 filhos pequenos e precisou se mudar do prédio onde morava com a família. No antigo endereço, a zoada produzida pela vizinhança começava de manhã e ia até as últimas horas da madrugada. A gente tinha que ficar trancada, né, com janelas, portas fechadas, quando eles colocavam um som bastante alto. E não tinha como falar com as pessoas, conversar. E a gente teve que tomar esse caminho, ter que mudar para poder ter um pouco mais de tranquilidade e dar um pouco mais de tranquilidade para as crianças. A maior parte das pessoas que vivem nas grandes cidades não tem ideia dos malefícios causados pela poluição sonora. Os ruídos urbanos, como o barulho dos carros numa avenida movimentada ou o som das máquinas numa obra em construção, podem trazer sérios danos não apenas ao nosso sistema auditivo, mas também à nossa qualidade de vida. A pessoa que vive cronicamente com ruído é uma pessoa que vive cronicamente com um mal-estar no organismo. A pessoa vai traduzir isso com menor eficiência no trabalho, com menor capacidade de produção, com irritabilidade, às vezes com sonolência diurna. A Organização Mundial de Saúde considera que um som deve ficar em até 50 decibéis para não trazer prejuízos ao ser humano. Portanto, fique atento aos barulhos e ruídos comuns do dia a dia. Uma simples conversa pode gerar de 40 a 50 decibéis. A buzina de um automóvel representa um perigo maior, gerando pouco mais de 100 decibéis. Se você ainda se sente lesado e acha que é necessário fazer alguma reclamação, recorra ao poder público. No Recife, a fiscalização é feita pela DIRCOM, órgão ligado à Prefeitura. As reclamações podem ser feitas através dos números 32 32 16 35 ou 32 32 16 21. Se o problema for com ruído saído da casa do seu vizinho, o mais indicado é entrar em contato com a polícia através do 190. E como será que anda essa história agora em Pernambuco, quase 20 anos depois? A TV Alep atualiza pra gente. Andréa, quase 20 anos depois, o problema persiste, viu? Os carrinhos de som e as bicicletas com alto-falantes quase não são mais tão vistas assim aqui na área central do Recife. Mas nos bairros comerciais, como Santo Antônio, São José e a Boa Vista, que é aqui pertinho da Assembleia Legislativa, o que a gente vê muito são os vendedores de lojas e outros estabelecimentos com microfones. Eles ficam na frente, na calçada, anunciando as ofertas, chamando os clientes para dentro, e isso realmente faz muito barulho. Mas esse ruído do dia a dia, do centro comercial, ele não é ainda o que mais perturba o pernambucano. A perturbação do sossego é que é a campeã de reclamações, inclusive corresponde a 1/3 das ligações da Polícia Militar, que recebe a Polícia Militar durante os fins de semana. Isso, geralmente são bares, estabelecimentos noturnos, restaurantes, que aí tem som, fazem muito barulho e acabam perturbando a vizinhança. 20 anos depois, a orientação segue a mesma, Andréa. Quem se sentir prejudicado pelo ruído, pelo barulho, precisa denunciar os órgãos de controle. Aqui em Pernambuco, são as secretarias de meio ambiente, o Ministério Público e a própria Polícia Militar. Valeu, Thaisa! Muito bacana a sua apuração, viu? E olha como é interessante a gente assistir essas matérias antigas e ver como o assunto se desenrolou ao longo do tempo, não é mesmo? No próximo programa tem mais, viu? E a gente fica por aqui, continuando a celebrar os 20 anos do Parlamento Brasil e os 30 anos da TV Senado. Você sabe que se quiser rever qualquer conteúdo nosso, tem tudo na internet. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Miriam Wimmer, qual é o principal cuidado que o cidadão deve ter com seus dados?
Os dados pessoais são, na verdade, uma projeção da personalidade humana, né? Nossos gostos, nossos hábitos, nossa capacidade de endividamento, nossas preferências políticas, inclinações, enfim. E, portanto, quando a gente disponibiliza dados pessoais, é preciso sempre ter um pouquinho de cautela. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. 2015 para cá, nós viramos uma chave em relação à quantidade de leis aprovadas. Vou lembrar que a lei do feminicídio, matar uma mulher em razão de ser uma mulher. Em média, 4 mulheres são mortas por dia. O stalking, por conta das redes sociais agora, essa perseguição no mundo virtual, o acochamento, que é essa coisa, né, do assédio dentro do transporte público, estupro coletivo, que era um crime que a gente, no passado, a gente nem ouvia falar. Isso tudo foi avanço. Se a mulher tiver autonomia econômica, ela deixa aquele agressor com quem ela convive, com quem ela come, com quem ela dorme, submetida à dependência econômica. Não é a única coisa para a mulher sair do ciclo da violência, porque se fosse, mulher rica não apanhava. E não é verdade. Mas é primordial para que se saia do ciclo de violência. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Eu já passei fome, já comi lixo em resto de supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. Boa noite, hoje é segunda-feira, 23 de março, e o Senado Notícias está no ar.
Em decisão que saiu no início da noite de hoje, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 48 horas para que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, leia o requerimento de prorrogação da CPMI do INSS. Quem traz as informações é o repórter Tiago Tiburcio. Boa noite, Tiago. Boa noite, Soraya Mendanha. Boa noite também aos nossos telespectadores. A decisão do ministro André Mendonça, na prática, garante a prorrogação dos trabalhos da CPMI do INSS. Nós vamos mostrar aí na tela agora a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi uma decisão em caráter liminar, respondendo a um mandado de segurança impetrado pela presidência da CPMI no último dia 13 de março. Então, de lá para cá, foi feita a análise desse pedido, né? E então foi decidido pelo ministro André Mendonça que exatamente 48 horas a partir dessa decisão, a presidência do Congresso Nacional e a mesa diretora precisam promover a leitura do requerimento apresentado pelos parlamentares que pede a prorrogação das investigações. Esse requerimento foi apresentado no dia 19 de dezembro do ano passado, mas ainda não havia sido processado internamente pela mesa. Então, a decisão agora exige que esse processamento e essa leitura sejam feitas. E também faculta a CPMI determinar o prazo que ela desejará para concluir as investigações. É bom lembrar que no requerimento inicial esse prazo era de mais 120 dias de investigação, mas os integrantes da CPMI podem decidir encurtar esse prazo para decidir aí como vão concluir o trabalho da CPMI. E na decisão de André Mendonça, mesmo que essa leitura desse requerimento não seja feita formalmente, ela será considerada lida tacitamente. Isso para poder garantir o princípio da minoria parlamentar. Esse é o fundamento com que André Mendonça baseou a sua decisão. A CPMI do INSS tinha prazo para funcionamento até o dia 28 de março, que é o próximo sábado. E, inclusive, já está marcada para a quarta-feira a leitura do relatório final do deputado Alfredo Gaspar. Mas agora, com essa decisão de André Mendonça, pode ser que esses prazos sejam alterados. O que é certo é que já está marcada para daqui a pouco, às 8 horas da noite, uma entrevista coletiva aqui na área da presidência do Senado, onde o senador Carlos Viana, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, vai falar sobre os próximos passos da comissão após essa decisão monocrática do ministro André Mendonça. Lembrando que cabe recurso, sim, dessa decisão, caso as autoridades desejem recorrer, cabe um agravo regimental, mas esse recurso não tem efeito suspensivo no momento, então, pela decisão emanada lá pelo ministro André Mendonça no STF, está garantida a prorrogação da CPMI do INSS. O ministro abriu prazos para que as partes envolvidas nessa questão prestem informações e também essa decisão fica submetida também no futuro ao referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal. Essas são as informações pelo momento, Soraya. Nós vamos acompanhar também a entrevista coletiva do presidente da CPMI. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Thiago. E agora sobre a CPI do crime organizado, um servidor do Banco Central, afastado pelo ministro do STF, André Mendonça, e um jornalista serão ouvidos nesta terça-feira pela CPI do crime organizado. Cecília Oliveira é jornalista investigativa especializada na cobertura de tráfico de armas e drogas. Ela é ex-diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, e fundou o Instituto Fogo Cruzado, que usa a tecnologia para produzir e divulgar dados abertos sobre violência armada. O depoimento dela faz parte do plano de trabalho do relator, senador Alessandro Vieira, de ouvir jornalistas investigativos com experiência na cobertura da área de segurança pública e atuação do crime organizado.
O relator justifica que a apuração independente de jornalistas como Cecília Oliveira traz à luz informações que não constam em relatórios formais, o que possibilita à CPI ter uma perspectiva diferente e fundamental para os trabalhos da comissão. E nesta terça-feira, a expectativa é de ouvir também o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central, Bellini Santana. Ele e o ex-diretor de fiscalização do banco, Paulo Sérgio Neves de Souza, foram afastados por decisão do ministro André Mendonça após as investigações apontarem que eles atuavam como consultores informais de Daniel Vorcaro dentro do banco. Paulo Sérgio Neves de Souza já foi convocado pela CPI, mas não compareceu porque conseguiu no Supremo o direito de decidir se ia ou não ao depoimento. Bellini Santana está convocado para esta terça-feira. Mais de 3,5 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência no ano passado no Brasil. Os números de feminicídios são ainda mais assustadores. Parlamentares e convidados debateram o tema no plenário do Senado Federal. Imagine você que até o horário do almoço, 2 mulheres já morreram no Brasil. E outras 2 vão morrer até o fim do dia, assassinadas apenas por serem mulheres. São dados do Ministério da Justiça do ano passado que mostram 4 mulheres são vítimas de feminicídio por dia no país. E ainda, 3,7 milhões de mulheres ou meninas sofreram violência psicológica ou familiar no Brasil em 2025. E o que mais me choca, ou nos choca, e deve chocar a todos, de que a maioria das vezes essas agressões aconteceram diante de outras pessoas. Em 40% dos casos, adultos presenciaram, olham bem, em 40% dos casos, adultos presenciaram e não fizeram nada. Em mais de 70% dessas violências aconteceram diante de crianças. Filhos e filhas que assistem impotentes e imponentes à agressão contra suas mães. O senador Paulo Paim foi o autor do requerimento para a sessão de debates no plenário do Senado, a fim de discutir esse tema, que é considerado hoje um dos maiores problemas sociais do Brasil. Paim ressaltou que as deficiências na formação e na educação são a maior causa da violência. Os homens que hoje agridem e matam não nascem assim. Foram formados numa cultura que naturaliza o desrespeito. É na infância que precisamos agir. Na família, na escola, na sociedade. Educar para respeitar é salvar vidas. O combate e a punição à misoginia, que é o ódio, o desprezo, a discriminação das mulheres, foi destaque no debate. Para a senadora Augusta Brito, procuradora especial da mulher no Senado, legislar sobre a misoginia é prioridade. Não vamos conseguir acabar com o feminicídio se não aprovar nenhuma lei que criminaliza a misoginia. Porque é através dessa criminalização que a gente vai trazer para a pauta, de uma forma mais forte, a desconstrução do machismo estrutural e, sobretudo, da misoginia, que vem nos matando. Se não é com feminicídio, de fato, vem nos matando quando nos exclui dos espaços, quando nos exclui da vida pública. A ministra das Mulheres reconheceu que os índices nunca vistos de violência contra a mulher são um problema estrutural do Brasil e que exige providências imediatas. Há um dado que nos interpela com ainda mais força. Muitas dessas mulheres já haviam buscado proteção do Estado, tinham medidas protetivas, confiaram nas instituições e ainda assim não sobreviveram. Isso nos obriga a ir além do diagnóstico, nos obriga a agir. E agir de forma unânime. E agir de forma conjunta e coletiva. A diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, ressaltou que o Estatuto da Vítima, que está em análise na Comissão de Segurança Pública, pode ser uma alternativa real para diminuir esses números.
O sistema jurídico no Brasil, ele dá a dúvida, né, ao réu, e se esse réu não for comprovadamente culpado, então ele não será penalizado. Mas a vítima, ela é um ente desse sistema, um ente que até esse momento não tem, né, a sua proteção e, mais do que isso, o seu papel. A mulher, né, enquanto vítima da violência doméstica, se puder ter uma posição mais ativa no processo e tiver também as proteções que o Estatuto da Vítima, né, oferece, talvez, quem sabe, ela possa ser mais protegida e não ser vítima do feminicídio. O novo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos prevê o aumento gradual do orçamento até alcançar 10% do Produto Interno Bruto. O relatório do PNE 2026-2035 está na pauta da Comissão de Educação e Cultura desta terça-feira, em reunião marcada para as 10 horas da manhã. Uma tarefa extremamente complicada, de uma enorme responsabilidade. Como planejar a educação num mundo em que a velocidade das mudanças nos surpreende a cada dia? Qual será o futuro do trabalho? O ensino e a aprendizagem da atual e das novas gerações exigem que nossos parlamentares e governantes façam agora escolhas capazes de preparar o Brasil num cenário para lá de incerto. O novo Plano Nacional de Educação tem como uma das metas aumentar a dotação orçamentária até que alcance o equivalente a 10% do Produto Interno Bruto brasileiro. Por outro lado, a cada 2 anos, metas e compromissos serão revistos e avaliados. No Senado Federal, o novo PNE é relatado pela senadora Tereza Leitão. A Comissão de Educação e Cultura delibera sobre o novo Plano Nacional de Educação nesta terça-feira, 24 de fevereiro, a partir das 10 da manhã. E você acompanha ao vivo aqui na TV Senado, senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. As contribuições de africanos, afrodescendentes e povos originários para a formação da sociedade brasileira foram foco de uma audiência pública realizada na Comissão de Direitos Humanos. Quando os navios negreiros trouxeram africanos para serem escravizados no Brasil, já havia saber e conhecimento na África. O professor Natanael dos Santos, especialista em educação antirracista, destacou a necessidade de reconhecer a contribuição dos africanos na formação do país, mesmo escravizados violentamente. Aquele navio negreiro ou tumbeiro vieram homens, mulheres, prontos para a construção desse país chamado Brasil. Ali não vieram escravos, ali vieram escravizados pelo seu conhecimento. E, além disso, vieram também algo muito importante: os colonizadores intelectuais desse país. Quando você fala em mina de ouro, quando você fala em navegação, quando você fala em plantação sistematizada, o que seria do Brasil se não tivéssemos esta mão de obra tão qualificada do continente africano? Ele defendeu a capacitação de professores com informações científicas para quebrar os preconceitos raciais. Quebramos o paradigma do preconceito a respeito do meu cabelo, do meu nariz, da minha boca, da minha pele. Acabou. A representante do Ministério da Educação exibiu um vídeo mostrando a história da própria mãe, conhecida como Dona Negrinha, que nunca aprendeu a ler. Ela reforçou a importância da gestão da educação voltada à equidade racial para dar oportunidades a todos os estudantes. Educação antirracista não é discricionário. Não pode ser o professor que quer. Tem que ser um comando da rede de ensino. Esta professora trouxe os números oficiais que mostram que existem 1,3 milhão de quilombolas no Brasil e que eles enfrentam dificuldades de saneamento, de conectividade e da falta de políticas públicas. Ela pediu mais recursos e o reconhecimento das terras dos quilombos. Como proteger as crianças? Primeiro, a titulação de terra. Porque quando a terra tem o título, ela é contabilizada e ela recebe
as políticas públicas. Esta pesquisadora pediu o lançamento de editais para livros de autores negros e indígenas adequados para bebês. O que cada um de vocês pode fazer para garantir que as creches comecem a receber literatura infantil negra, indígena e quilombola produzidas nos formatos de pano, banho e papelão adequados aos bebês. Também foi apontada a necessidade de recuperar a história real da chegada dos europeus. A primeira fake news que foi inventada foi que o Brasil foi descoberto. Ele não foi descoberto, ele foi invadido. E de uma forma violenta. Para a senadora Damares Alves, é possível diminuir o preconceito, falando para as novas gerações de forma positiva. Hoje quebra um paradigma aqui nessa comissão. Eu acho que a gente muda o debate sobre o enfrentamento ao racismo no Brasil, sobre a contribuição da África para o Brasil. Eu acho que a gente muda o paradigma. E nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Miriam Wimmer, qual é o principal cuidado que o cidadão deve ter com seus dados? Os dados pessoais são, na verdade, uma projeção da personalidade humana, né? Nossos gostos, nossos hábitos, nossa capacidade de endividamento, nossas preferências políticas, inclinações, enfim. E, portanto, quando a gente disponibiliza dados pessoais, é preciso sempre ter um pouquinho de cautela. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. A primeira linha de crédito em mais de 300 anos de trabalho dos seringueiros, dos extrativistas, foi criada quando eu fui eleita senadora, a primeira filha de seringueiro, né, senadora. Mas quem teve que fazer a defesa da proposta foi o senador Serra, porque se fosse eu, não seria aprovado. Eu tive que abrir mão da autoria, o que é um processo perverso. Você tem que provar que você pensa, você tem que provar que você é inteligente, né? Antigamente, quando alguém dizia, olha, eu vi um artigo da senhora, achei muito interessante. Eu sei que não foi a senhora que escreveu, que foi a sua assessoria, mas achei ótimo. Eu reagia. Hoje eu fico com pena, né? E procuro reagir de uma outra forma, né? Trabalhando para que nem mais uma mulher preta tenha que ser subestimada por esse tipo de forma. A TV Senado é um instrumento de transparência do que ocorre na Casa Legislativa, que é a Casa da Federação, o Senado da República, né? Hoje, com o advento das redes sociais, a TV Senado termina sendo uma extensão do trabalho dos parlamentares. Tanto a TV como o trabalho que a TV faz nas redes sociais permite que cada parlamentar seja acompanhado, né, seja escrutinado, seja avaliado e seja cobrado pela sociedade. Então, esse trabalho, principalmente de transparência, de evidenciar o que está sendo feito, de mostrar os debates para aqueles cidadãos que, de alguma forma, se interessam para o que acontece aqui dentro do parlamento, porque aqui é decidido o futuro, né, as prioridades que são dadas ao povo brasileiro e os grandes debates da nação acontecem aqui no Senado da República. A TV Senado, sem dúvida nenhuma, é o veículo para que o instrumento
para que essa verdade, essa transparência seja mostrada a todos de maneira indistinta e que cada um faça o seu juízo de valor. Então, quero parabenizar a TV Senado, desejar que ela continue se aperfeiçoando, se modernizando e que ela possa continuar a ser esse veículo de informação e de transparência do Legislativo Brasileiro, em especial da Câmara Alta. Eu já passei fome, já comi lixo em resto de supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Nesta quarta, 8h da noite, aqui na TV Senado. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você... Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. Avenida São Cristóvão, Lauro de Freitas, Bahia. Eu estava passando na rua quando 2 homens me chamaram. Eu pensei que eles iam pedir informação. Quando eu me virei para dar atenção, eles me chamaram de novinha deliciosa. Eu fiquei sem graça e sem resposta na hora. Senadoc, neste sábado, 9h da noite, aqui na TV Senado. Nasci e me criei ali na comunidade, mas a gente não tinha essa noção do que era ser quilombola, de qual a importância disso. Mas, por exemplo, depois que a gente se descobriu enquanto quilombola, que a gente conseguiu reconhecer os direitos que a gente tem, sabe? A gente já tem um território, mas nós não somos titularizados ainda, sabe? Então, hoje, a nossa prioridade é a titularização. Hoje já é um orgulho para a comunidade, né? Antes era só os terreninhos e hoje já tem o território, né, que possa tirar a sua alimentação, né, da própria terra.
Antes de 2014, nossas famílias plantavam uns cantinhos, tipo, aí na frente, menos de 1 hectare para sobreviver. E as nossas famílias saíram da extrema pobreza. Nós só achava que, nós somos quilombolas porque nós somos negros, por causa da cor da pele. A gente não entendia, assim, que por trás da cor da pele tinha toda uma luta, toda uma história de sofrimento, discriminação, exclusão. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos fatores que tornam difícil separar fato de fake é o volume de informações, posts. Na época das eleições, os conteúdos falsos são espalhados para enganar eleitoras e eleitores. Esses conteúdos são despejados nas redes sociais em uma quantidade assustadora. O problema piora quando a gente junta essas fake news com a enorme quantidade de conteúdos que circulam todo dia na internet. É muito difícil avaliar se esse gigantesco volume de informações é verdadeiro ou não, mas você pode tomar alguns cuidados. Verifique se a notícia vem de uma fonte confiável. Desconfie se a notícia parecer exagerada, cheia de adjetivos. E, na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtores.